Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dados do Ministério da Saúde apontam que até 2028 serão registrados 53 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, na qual o sucesso do tratamento depende do diagnóstico precoce. Agora o SUS anuncia um novo protocolo de rastreamento e quem vai conversar conosco aqui é o Dr. Gustavo Ribas, médico da Assessoria Política da Prevenção e Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado. Eu que agradeço a grande oportunidade, uma honra estar aqui na TV Senado para falar de um tema tão relevante, tão importante e de impacto na nossa população. Qual a importância que tem essa mudança de protocolo? Queria que o senhor falasse um pouco da história dessa doença aqui no Brasil, de como é feito o diagnóstico e o que muda agora. Nós temos, no âmbito nacional, essa incorporação do teste imunofecal, imunoquímico fecal, de extrema importância na avaliação para a pesquisa do que todos já conhecem ou já ouviram falar, do sangue oculto nas fezes, que é um método de rastreamento. É muito importante, porque ele substitui o antigo teste o imunofecal atual, ele está em substituição ao antigo teste pelo guaiaco. Pesquisa de sangue oculto. De sangue oculto, pelo guaiaco, que tinha muitas variáveis, apresentava muitas alterações e muitos falsos positivos. A pessoa tinha que colher várias vezes, várias amostras de fezes e era recomendado, não pode comer isso, não pode comer carne, não pode comer nada que tenha coloração vermelha, não é? Exatamente. Tinha muita alteração e muito preparo específico para ser feito. Já o FIT, o teste imunofecal, não tem essa preparação tão específica e ele apresenta no âmbito nacional uma previsibilidade de sensibilidade e especificidade em torno de 85%, 86%, que é um bom dado. Então, ele vem para agregar na investigação, no rastreamento, é importante que se frise isso, aquelas pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas nenhum relacionados ao aparelho digestivo, às queixas gastrointestinais, principalmente intestino. Quando a gente fala do exame antigo, que era a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podemos deduzir que o sintoma, quando acontece, é sangramento, né, nas fezes. Exatamente. Identificava o sangramento. Lembrando que ele poderia gerar muitos falsos positivos por meio de uma alimentação inapropriada para aquele período do exame ou outras ações relacionadas. Mas é importante que se frise que, apesar de ser um teste mais simples, o imunofecal, ele também tem suas considerações, suas ponderações. É importante porque ele detecta a hemácia. Então, onde há hemácia nas fezes, ele vai detectar. E a hemácia pode estar presente ou numa doença anorretal, por exemplo, numa hemorroida, que está de difícil controle, com sangramento, ou até mesmo um sangramento digestivo alto, que pode detectar hemácias nesse conteúdo fecal. Então, é importante que o cidadão tenha essa previsibilidade de que não tenha alguma doença localizada que possa gerar o sangramento. Qual
Qual a faixa etária e o perfil das pessoas que podem ter essa doença? E como é que vem se dando a importância, se esse tipo de câncer é frequência, qual a frequência dele aqui no país? A faixa etária de rastreio que se preconiza pelo Ministério da Saúde, lembrando que o rastreio é destinado para aquela população assintomática, isto é, não apresenta sintomas. E é um rastreio que a gente busca fazer de forma organizada, isto é, o cidadão, a pessoa vai até uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, ser submetida a esse teste imunofecal. A faixa etária, ela permite uma variabilidade de um controle razoável na população, que vai dos 50 aos 75 anos, que é um método importante de se avaliar. Lembrando que o câncer coloretal no país, ele é o segundo mais incidente, tanto em mulheres quanto em homens. O primeiro, obviamente, em mulheres é o câncer de mama e em homens é o câncer de próstata. Isso lembrando, sempre frisando, excetuando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no nosso país. Então, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em ambos os gêneros aqui no país. Qual a gravidade desse tipo de câncer? É um câncer que ele se torna de impacto assistencial, porque, infelizmente, ainda nós diagnosticamos em fase avançada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos diagnosticá-lo cada vez mais em fases precoces, em fases iniciais. Isso tem um grande impacto, porque ele proporciona uma curabilidade muito maior. Para que todos tenham a ideia, se conseguirmos identificar o câncer coloretal em fase muito inicial, em fase precoce, nós conseguimos atingir taxas de cura que ultrapassam o índice de 90%. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura. E o fato de diagnosticá-lo numa fase avançada, nós, infelizmente, nos deparamos com casos que possam se tornar mais avançados, metastáticos, e aí a possibilidade de cura, ela cai sobremaneira. Quais são os hábitos alimentares ou hábitos de vida que deixam a pessoa mais fragilizada, que possa contrair um câncer de intestino, câncer coloretal? Os hábitos relacionados a fatores de risco do câncer coloretal são o oposto dos hábitos saudáveis, que se preconiza muito, que se institui muito no nosso dia a dia e que está difundido na mídia. O principal deles é uma dieta balanceada, regrada, sem ultraprocessados, sem alimentos com processamento industrial muito alto, uma dieta que seja, como fator de risco, pobre em fibras, pobre em hidratação, em frutas, verduras. E outro fator muito preponderante é a atividade física. Hoje, a atividade física está comprovado, nós temos um trabalho publicado no Congresso Europeu o ano passado, que é claro em identificar a atividade física não só como fator protetor para as pessoas que não apresentam o câncer ainda, como fator protetor preventivo, mas ele é fator de prognóstico naqueles que já apresentam o câncer. Então, a atividade física associada a uma dieta balanceada, regrada, constituída de muitas fibras, alimentos como frutas, verduras, e controle da obesidade e do sedentarismo é fundamental. Às vezes as pessoas podem pensar que o câncer de intestino, eu posso fumar, por exemplo, eu posso beber, então álcool com certeza ele deve fragilizar o organismo, as defesas e pode favorecer o aparecimento. Mas o cigarro também é um fator de complicador, né? Sem dúvida. O cigarro aliado ao álcool. O álcool tem o seu fator causal muito importante em inúmeros tumores, inúmeros cânceres. E o tabagismo também. E ele tem, de uma certa forma, o impacto também na incidência do câncer coloretal, como outros que a gente conhece muito bem, como o pulmão, como o estômago, bexiga e toda a árvore traqueobrônquica e de cabeça e pescoço.
O senhor tem uma grande experiência, o senhor é um oncologista, lida com a terapia, inclusive quando é necessário o tratamento, o senhor prescreve aqueles medicamentos bem complicados, a quimioterapia, que tem, às vezes, uma reação muito forte. E o que acontece? É a perspectiva de tratamento com a quimioterapia é frequente quando é detectado o câncer de colo retal? Sem dúvida. A quimioterapia, ela é uma ferramenta de tratamento de grande importância. Só que é importante lembrarmos que, na última década, nós tivemos o grande impacto da imunoterapia. Então, a imunoterapia tem o grande papel no tratamento do câncer coloretal associado à quimioterapia no tratamento, seja o inicial ou seja já em estágios mais avançados. Então, hoje, na verdade, é uma composição de tratamento, são tratamentos multimodais, que a gente chama, múltiplas formas de tratamento, que envolvem tanto quimioterapia como imunoterapia. E, obviamente, a gente tem que diferenciar de acordo com o perfil genético, o perfil molecular daquele tumor que é expresso naquele determinado paciente. Então, nós identificamos determinadas variações, determinadas mutações genéticas que têm a sinalização para que entremos com o tratamento, seja quimioterápico, seja imunoterápico ou terapia-alvo, que é o que a gente chama com os novos anticorpos monoclonais. Então, o tratamento, hoje em dia, ele é multimodal. E no caso de cirurgia? A cirurgia, ela vem depois do tratamento quimioterápico e imunoterápico ou não? Muito importante a sua colocação. A cirurgia, ela tem o seu papel relevante na conduta dos pacientes oncológicos, naqueles pacientes que apresentam tumores. E aí eu volto a frisar, muito importante o diagnóstico precoce, para que tenhamos a possibilidade de cura. E a cirurgia entra justamente nesse cenário de proporcionar a cura. Então, a cirurgia, para aqueles casos iniciais, para aqueles casos não avançados, ela tem um propósito claro, ela tem possibilidade de gerar a cura. Então, a cirurgia tem propósito curativo, sim, e faz parte do arsenal de tratamento, junto com a quimio e com a imunoterapia. E agora, a gente não quer de maneira alguma criar um clima de insegurança, mas quer chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. O que terá acontecido no caso daquela artista Preta Gil, que ela tinha todos os recursos, inclusive foi até fora do país, submeteu a vários tratamentos. E aí significa que, mesmo com muitos recursos, nem sempre é possível a cura, não? Exatamente. É a vigilância contínua, se atentar para algum sinal ou sintoma, que agora é importante falarmos sobre, nós vezes falávamos sobre a prevenção, sobre o FIT, o teste FIT na prevenção para aqueles assintomáticos. Mas é importante que todos tenham a clara percepção que, diante de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, em específico o intestino, que siga um acompanhamento médico. Sejam eles alguns sinais, sangramento... Mudança no ritmo da evacuação? Exatamente, mudança no ritmo intestinal, na frequência. Isto é, um hábito intestinal que até então aquela pessoa não apresentava. Houve uma mudança, ou para mais, com uma atividade mais acelerada, ou menos, com uma obstipação que a gente fala. Outros sintomas, sangramento retal, importante frisarmos, dor abdominal, dor pélvica, cólica abdominal associada ao ato evacuatório, o hábito intestinal, novamente falando, com a sua colocação, perda de peso, aí a gente já suscita já uma avaliação mais específica, porque pode nos caracterizar uma doença mais avançada, perda de peso, uma alteração abdominal com aumento de volume abdominal, um sangramento mais evidente, mais contínuo. Então, se referindo especificamente à artista,
ela provavelmente teve um quadro associado e logo já procurou o atendimento. Mas, infelizmente, como eu havia falado, muitos casos já se manifestam numa fase mais avançada, numa fase que nós não temos a percepção, a proposta clara de uma curabilidade para aquele câncer. Então, vamos voltar ao passo a passo da primeira, a pessoa que vai ao rastreamento, homem e mulher nessa faixa de 50 a 75 anos, recorre ao SUS, por exemplo. Agora, o SUS vai nacionalizar, digamos assim, a partir de agosto, né? Exato. Então, a pessoa chega no consultório. Aqui no DF, no Distrito Federal, já existe desde 2020, né? Exato. Uma iniciativa aqui da unidade da federação. Qual é o passo a passo aqui desse controle? Muito importante. Só frisando a sua colocação, aqui no DF nós temos um protocolo institucional, um protocolo definido como Protocolo de Ações Programáticas na Prevenção do Câncer Coloretal. Ele foi publicado em 2020, conforme sua menção, e ele já foi atualizado agora em 2025, que já inclui o FIT para rastreamento. Então, o passo a passo. Cidadãos, indivíduos com a idade entre 50 e 75 anos, elas têm a possibilidade de fazer o rastreamento por meio dessa nova ferramenta. É gratuito. Gratuito, a qualquer UBS, aqui no Distrito Federal ou no país, a partir de agora, qualquer UBS vai oferecer a aquisição desse teste imunoquímico fecal. Entrega o recipiente, né? O material para coleta, exato, né? O recipiente. E aí ela pode fazer como método de rastreio, lembrando novamente, a pessoa que não tem nenhum sinal ou sintoma evidente de uma doença intestinal. Isso é importante porque quando ela tem algum fator hereditário, história de câncer na família, ou algum histórico de doença inflamatória intestinal, ou presença de pólipos intestinais, ou adenoma, ela já é encaminhada para uma outra etapa de diagnóstico. Mas aí entra o papel da colonoscopia. Exatamente, porque a detecção do pólipo depende da indicação prévia. Bom, o primeiro sinal de suspeita vem com o teste imunofecal. Dando positivo, então, é encaminhado para fazer a colonoscopia. Exatamente. Esse é o fluxo. Dando positivo, encaminha-se para a colonoscopia. Colonoscopia, que já é um aparelho, né? Digamos assim, é um colonoscópio que é inserido, a pessoa tem que... mediante sedação, né? Isso tem que ser num ambiente cirúrgico, né? No ambiente pode ser até não precisa ser num grande hospital, mas tem que ter uma presença de um anestesista e do especialista lá no diagnóstico. E aí, o que ele pode achar lá dentro? Exatamente. Essa é outra etapa do diagnóstico. Então, lembrando que pacientes vieram de um FIT positivo, né, de um teste positivo, colonoscopia por meio de um teste endoscópico, o colonoscópio com visualização direta de todo o aparelho intestinal, principalmente intestino grosso, e é visualizado, é feito em clínicas especializadas ou em hospitais, com um acompanhamento de especialista, como o anestesista e equipe de enfermagem, e mediante qualquer alteração da parede intestinal, da mucosa do intestino, volto a frisar, a presença de pólipos, presença de adenoma, que a gente vai identificar depois com o histopatológico, que é a biópsia, que é a peça microscópica, ou outros sinais, como doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. Isso vai determinar... Que causa um sangramento também. Exatamente, né? o sangramento. Tem que saber por que sangrou. Então, vai procurar... Esse é o caminho. O porquê que sangrou, o que levou ao sangramento e esse é o fluxo que leva ao diagnóstico. Se é alguma importante. lesão que é sinal de um possível câncer, pode ser até retirado lá na colonoscopia. Né? Exatamente. O pólipo, a presença de pólipo na parede intestinal é sinônimo de ressecção. Isto é, retirada. Se retira o pólipo, corta, cauteriza e encaminha para análise... análise química, histológica. Histológica, análise de material saber qual biológico. A natureza ali. Bom, aí nesse caso, no caso que dá positivo alguma lesão já
se constata o câncer coloretal, qual é o passo? Na seguinte? positividade, encaminha-se para o especialista, que é o proctologista, para avaliar todo o contexto daquela doença que se apresentou. Se a lesão é localizada, se a lesão tem características de invasão da parede do órgão, né, do intestino, se já tem outros sinais que o paciente possa perceber, ou alteração na cavidade abdominal, ou linfonodos inguinais, que são os gânglios, né, que a gente avalia. E a partir desse momento que se faz o diagnóstico do câncer coloretal, a abordagem, isso é muito importante que enfatizemos para todo cidadão, toda a população. A abordagem, ela passa a ser multidisciplinar. Então, o paciente vai ser avaliado pelo proctologista, depois pelo oncologista, depois vai, como o senhor muito bem mencionou, o cirurgião oncológico, para avaliar a possibilidade de uma proposta curativa cirúrgica. É avaliado dentro de um contexto de uma unidade que é de alta complexidade, que tenha o oncologista, o proctologista, o radioterapeuta, eventualmente, ou o cirurgião oncológico e toda a equipe de enfermagem e toda a equipe focada no atendimento desse paciente. Ou seja, o câncer que antes era considerado, o diagnóstico de câncer, não, era quase que uma sentença de morte, digamos assim. Mas hoje, vários tipos de câncer são detectados e tratados. Mudou completamente esse conceito, né? Esse conceito, esse pensamento é totalmente proscrito. Tem cura. Tem cura. Tem possibilidade de tratamento. Por isso que a gente enfatiza que taxas giram em torno de 90% de cura quando a gente faz o diagnóstico precoce. Quando a lesão é muito inicial, muito incipiente, muito precoce, que é fácil de retirar, por meio até mesmo de procedimentos endoscópicos ou até mesmo uma cirurgia. Então, o conceito de que não há cura para o câncer e que é uma sentença de morte, ele está totalmente afastado. Mesmo em casos que são de difícil detecção, né? Mas o que isso, de uma maneira geral, para a saúde da população dessa faixa etária de 50 a 75 anos, vai representar, em termos macro, falando assim? Extrema importância é a cultura da prevenção, a cultura da conscientização de que hábitos saudáveis promovem saúde. Hábitos saudáveis evitam o câncer. Como já mencionamos, atividade física regular, se tem um cálculo de que precisamos ter ao menos 150 horas semanais de atividade física, uma dieta regrada, 150 pobre. minutos. Minutos. Exato. Dentro de um período de uma semana, né? Que daria em média de 30 minutos por semana, uma caminhada rápida. Por dia, por 5 dias. Exato. Atividade física é muito regular, ligada a alimentos saudáveis, não consumo de ultraprocessados, do álcool, do controle do peso, do sedentarismo e do tabagismo. Isso é muito importante. Dados mundiais apontam que cânceres são preveníveis em até 40% dos casos, isto é, nós podemos evitar os cânceres em até 40% dos casos com medidas saudáveis de promoção de saúde. Em termos de percentual de cura, o que é a imunoterapia que foi recentemente introduzida? É uma medicação que faz com que as próprias células do corpo, o sistema imunológico, reajam especificamente àquele tipo de câncer, né? O que em termos do câncer coloretal, a entrada da imunoterapia junto com a quimioterapia possibilitou maior índice de cura? A imunoterapia proporciona maior índice de cura e controle da doença naquelas atividades da doença que são mais avançadas, naqueles cânceres mais avançados. Então, o impacto da imunoterapia é muito importante no ganho de sobrevida e principalmente em qualidade de vida. E é muito variável de tumores para tumores, mas ela impactou na ordem de 30% a 35% um ganho de sobrevida
e de controle de qualidade de vida para esses pacientes, que eles levam uma vida completamente normal. Então, é um grande incremento a imunoterapia nesse cenário que precisamos controlar a doença. Eu queria lhe pedir que o senhor desse um recado naquela câmera ali para as pessoas que têm de 50 a 75 anos que busquem fazer a prevenção do câncer coloretal. Exatamente. Nessa faixa etária de 50 a 75 anos, as UBSs estão de portas abertas para recebê-los, para que se realize o teste imunofecal para a detecção de sangue oculto. É um método de rastreio, lembrando que não se tem, para que aqueles cidadãos que não tenham sintomas, sinais ou sintomas evidentes de doença. Ele tem esse teste tem uma sensibilidade de 85%, 86% e ele é muito importante na detecção de sangue para que tenhamos cada vez mais um diagnóstico precoce dessa doença que é tão impactante e é a segunda mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, excetuando o câncer de pele. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero convidá-lo, que o senhor volte outras vezes aqui, Cidadania. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para temas tão importantes quanto esse. Um abraço a todos. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Qual a realidade das mães solo no Brasil? Quais os desafios no mercado de trabalho? E quais os pesos financeiros de chefiar um lar sem parceria parental? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz.
nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Diálogos com o TCU. A gente volta cheio de novidades e muito assunto bacana para dividir com vocês. Primeiro tema, segurança pública. Vem com a gente. A segurança pública é um dos temas mais sensíveis do nosso país. Impacta o nosso dia a dia, as nossas relações, a nossa saúde. No episódio de hoje, nós vamos debater os caminhos para enfrentar a violência e o papel do poder público nesse processo. Apesar dos avanços recentes, ainda foram mais de 44 mil mortes violentas intencionais. E é um problema que vai além da criminalidade, né? É um problema que envolve a questão da desigualdade social, questão da gestão de políticas públicas e também da coordenação entre as instituições governamentais. Para abrir essa conversa, a gente recebe hoje a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Dias, que também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme. O prazer é nosso. E a gente recebe também o Ricardo Akel, que é colega do TCU, é o auditor-chefe da nossa unidade de auditoria especializada em defesa nacional e também em segurança pública. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de poder debater um tema tão importante com vocês. Legal. Para a gente começar, eu vou trazer alguns dados para iniciar a nossa conversa. No ano de 2024, o Brasil registrou mais de 44 mil mortes violentas entre homicídios e outros tipos. As diferenças elas são bem expressivas entre as regiões. No Nordeste tem taxa de 33 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa do Sudeste é de 13. Outro dado que me chamou bastante atenção é que o Nordeste concentra 53 das 100 cidades mais violentas do Brasil, o que mostra que a violência não está se limitando às grandes capitais e ela está se espalhando por municípios do interior. Camila, na sua visão, como é que a gente pode interpretar esses números? Por que tem tanta violência no nosso país? A violência ela é um fenômeno complexo, multicausal, né? A gente não pode associar a ela apenas uma razão. Então, como foi falado antes, né, as desigualdades sociais, elas são um fator estruturante das violências. Então, isso inclui não apenas o aspecto econômico, mas social mesmo, de vida, de moradia, de acesso à saúde, à educação, de concepção de cidadania, de ser respeitado enquanto cidadão, né? Então, nós temos populações, né, conjuntos amplos de populações que que não se consideram como dignas de ser respeitada nos seus direitos básicos, né? Então, eu acho que esse é um fator, digamos assim, essencial e fundamental do qual a gente não pode nunca esquecer quando vai tratar de violência. Não é à toa que os bairros, né, os territórios que são mais violentos, em geral, são territórios com problemas de saneamento básico, com problemas de infraestrutura, onde a maioria da população tem baixa escolaridade, tem empregos, digamos assim, que tem menor rendimento, com menor salários, enfim. Então, todo esse conjunto de questões estão associados à violência, mas não é porque apenas o pobre, não é porque o pobre é violento, porque o pobre está envolvido com o crime, né? É porque também o Estado, né, as forças de segurança, no geral, as polícias
políticas de segurança pública, elas focam, né, na repressão a esses delitos, como, por exemplo, o crime patrimonial e o tráfico de drogas varejista, que são os delitos que estão mais associados a essa população, né? Há menos foco em delitos que, em geral, são praticados por outros segmentos da sociedade. Bom, mas olhando para o cenário da violência, a gente tem um processo, né, nos últimos 20 anos, tanto de um espraiamento da violência, que antes era mais concentrada no Sudeste, né, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, tem um espraiamento para várias regiões do país, e especialmente o Norte e o Nordeste. Eu associo isso a dois fatores importantes, né? Um é o mercado de drogas no varejo, que tem se estruturado mais a partir, então, desses dois centros, tem se estruturado no país inteiro. E esse mercado, quando ele chega, né, e começa a se estruturar nesses territórios pobres, ele acaba se misturando a dinâmicas locais, né, pré-existentes e impulsionando ali competição violenta. E o segundo fator, que eu acho que é muito importante nesse cenário dos últimos anos, são as facções, né? Que também originadas no Rio de Janeiro e São Paulo na década de 80, 90, e que durante a primeira década dos anos 2000 se espalham, né, pelo país inteiro, sendo que no Norte e no Nordeste esse fenômeno ele vai digamos assim, se imbricar com a fragmentação de grupos já pré-existentes nesses territórios, e as facções elas vão adicionar um potencial de conflito violento, levando maior acesso e manejo e uso de armas de fogo. Então, esse cenário já fragmentado, em termos do território, de disputas territoriais, ele vai se tornar muito mais violento com a chegada das facções, que vão, então, potencializar esses conflitos, né? Então, eu entendo que essa é uma das razões pelas quais Norte e Nordeste apresentam taxas de homicídios mais altas, enquanto no Sudeste a gente pode, eu vejo como ocorre uma estabilização dessas relações das facções. Ela já tem territórios mais estabelecidos, então o conflito tende a ser menor. Vamos colocar o Ricardo nessa conversa, né? Polícias, facções, esses números bem diferentes mesmo, né? Das regiões, de número de mortes violentas intencionais, né? Homicídios, latrocínios, tudo mais. Como é que você vê aí linhas gerais, Ricardo? As coisas já foram muito bem pontuadas aqui, né? Mas uma coisa que é muito relevante nesse tema é a questão do domínio territorial. Então, aqui no Brasil, há muitas localidades onde o Estado não entra. Então, esses grupos, eles acabam ficando muito fortes, e a impunidade desses grupos naquela região é praticamente inexistente, por mais que as forças de segurança pública elas tentam entrar nesses territórios em alguns momentos. A gente sabe que o domínio é do crime. Então, isso aí influencia bastante. Menos Estado. Menos Estado. Mais facções. Porque é muito comum em países seguros, o Estado chega, o crime desaparece, né? E aqui não, aqui a gente vê que tem locais que é do crime, o Estado chega e o crime permanece. Então, isso é bem grave. O TCU até pretende fazer alguns trabalhos de auditoria com relação a ver a preparação da administração pública para lidar com esse problema de domínio territorial. Ainda nessa questão das facções criminosas, a nossa professora Camila, ela escreveu um livro sobre isso, né? Deixa eu pegar o título do livro aqui. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, sobre essa questão do PCC de uma facção de prisão, né, de penitenciário, para esse crime organizado aí que assusta o Brasil. Como é que foi na escrita desse livro e com o que você está vendo agora, professor? Antes, né, do livro, eu tinha feito minha tese de doutorado, que também publicou um livro, que eu estudei, eu fiz o meu doutorado sobre o PCC em São Paulo, né, tentando entender como foi o processo de expansão do PCC nas prisões de São Paulo. Tá. E depois, né, eu escrevi esse livro junto com o Bruno Paes Manso, né? Eu estava fazendo pesquisa já nessa época na fronteira do Brasil com o Paraguai, na região do Mato Grosso do Sul, Pedro Juan Cabalheiro, com Ponta Porã. E o Bruno foi convidado para escrever um livro e ele me convidou para escrever junto com ele, né? E aí a gente publicou esse livro,
que se no meu doutorado eu tentei entender o processo pelo qual o PCC foi se expandindo dentro das prisões de São Paulo. E começou pelas prisões. O PCC foi criado dentro de uma unidade prisional em 1993. Então, toda a década de 90 foi marcada por esse processo de expansão do PCC dentro das unidades carcerárias de São Paulo. Foi um período em que ocorreram muitas rebeliões muito violentas. O Estado, o governo de São Paulo, não admitia a existência do PCC naquele período, até que em 2001 o PCC promoveu a primeira mega rebelião. A primeira vez, eu acho que no mundo, eu não sei se isso já aconteceu em algum outro país, o PCC promoveu uma rebelião simultânea em 29 unidades prisionais de São Paulo, em 2001. Enfim, isso tornou o PCC... Já abrindo o século com, Exato, com uma coisa assustadora. E foi nesse momento que o PCC é reconhecido fora das prisões, a sua existência é reconhecida. Isso aí, de fato, está acontecendo, né? Enfim, na minha tese, eu busco analisar. Depois de 2006, o PCC vai promover a segunda mega rebelião, que o PCC protagonizou uma rebelião em mais de 70 unidades prisionais de São Paulo, além de ataques contra forças de segurança e... Mas ainda restrita a São Paulo nesse momento? Isso, ainda restrita a São Paulo. Mas na minha tese, eu chamo esse momento de 2006 como a demonstração do PCC, um marco simbólico de demonstração da hegemonia em São Paulo. Então, nesse momento, o PCC alcança a hegemonia. Então, o PCC ele estava presente não só na capital, mas em todo o estado de São Paulo, capilarizado por todo o território, no litoral, no interior, região metropolitana, em todo o estado. E só o PCC. Praticamente, o PCC, no processo em que ele foi se expandindo nesse período, ele teve êxito, e acho que esse é um diferencial, né, do PCC em São Paulo, ele teve êxito em eliminar os pequenos grupos que se formaram nas prisões, em contraposição a ele. Quem ousou competir, ele eliminou. Ele eliminou. Tem um outro grupo ainda existente hoje, mas é muito pequeno, muito irrelevante, não tem nenhum... Não tem força. Não. E a partir desse momento, então, que o PCC domina São Paulo, que é o estado mais rico na economia brasileira, o estado com o sistema prisional, que tem 1/3 de toda a população carcerária do Brasil, está em São Paulo, e o PCC controlava esse sistema, eu entendo que isso potencializou o PCC para expandir para outros territórios. E nesse período, o PCC, em 2006, o PCC já estava presente em 2 outros estados, que eu considero central para entender também o protagonismo do PCC hoje, né? Ele estava presente já no Mato Grosso do Sul e no Paraná, né? 2 estados que fazem fronteira com o Paraguai, e no caso do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, em que o PCC já estava lá desde o finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Eu entendo que esse processo de aproximação da fronteira permitiu ao PCC, já nesse período, reduzir o número de intermediários, conseguir, então, contatos, né, na região do Paraguai e da Bolívia, com fornecedores de maconha, de cocaína a preços melhores. E isso, ao longo desse período, foi catapultando o PCC a uma posição mais... hegemônica mesmo. De uma centralidade nas economias, né, criminais. E o CV, só para situar, o CV já estava presente até antes, né, no Paraguai. Só que os dois têm uma forma de organização bastante diferente. Os CV eram muito mais negociadores do CV individuais, com quadrilhas, digamos, quadrilhas específicas. O CV funcionando muito mais como uma sigla. E o PCC, quando ele chega com pessoas, obviamente, individualmente, mas ele chega como construindo um negócio como eles chamam, da família, do coletivo. Então, eu acho que essa diferença organizacional entre o CV e o PCC explica, em partes, né, mas explica um protagonismo do PCC em relação ao CV, quando a gente olha para o mercado de drogas, no geral, no Brasil e hoje também internacionalmente, nos dias atuais. E o sistema prisional para mim, foi e é fundamental nisso. É nas prisões que o PCC recruta, assim como outros grupos, mas o PCC tem uma estratégia muito clara a esse respeito, né, de fazer das prisões um centro de recrutamento. Eu falo que as prisões são um locus de produção e reprodução das redes criminais. Né? Por isso, então, o PCC ele parasita as instituições estatais para crescer.
né? O Estado oferece a prisão como resposta ao crime. E é justamente esse remédio que o Estado oferece que o PCC utiliza para crescer. Nossa, Por isso é tão complexo, E tão digamos, difícil de combater o lidar. PCC, porque exatamente o que o Estado oferece, o PCC se aproveita disso, né? Ele cresceu a partir desse processo. E trazendo para a atuação do TCU, Ricardo, no ano passado o tribunal fez auditoria no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Os dados apontam que apenas 54% dos planos de ação foram executados desde 2018. Você entende que essa baixa execução tem relação com esse fortalecimento das organizações criminosas? Ah, com certeza. É muito importante a gente falar da atuação do TCU nesse tema de segurança, né? O TCU, ele não combate o crime, ele não vai atrás do criminoso, ele quer uma boa aplicação, ele busca, né? Ele trabalha para que haja uma boa aplicação do recurso público destinado à segurança pública e para que as instituições públicas, elas funcionem no combate ao crime, que possam promover a segurança pública. Nessa auditoria do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, e como já foi mencionado aqui, hoje o crime ele é transnacional. A gente não fala mais em tráfico de drogas, a gente fala em tráfico transnacional de drogas, por exemplo, né? E a gente fez uma auditoria no ano passado, que foi julgada esse ano, inclusive, no final do ano passado, que é a Maré Branca, que a gente viu como é que é a preparação da administração pública para combater o tráfico de cocaína em portos. E o que é interessante que a gente detectou que o Brasil, à época que a gente iniciou a auditoria, ele era classificado como o segundo maior exportador de cocaína do mundo. No final da auditoria, ali tinha alguns números dizendo que o Brasil era o terceiro, que não deixa de ser um absurdo, né? Segundo ou terceiro maior exportador de cocaína do mundo. É um pódio que a gente não queria ter, né? É um número, assim, bem alarmante. E o Brasil não é produtor de cocaína. Então, a cocaína, ela vem de outros países da América do Sul. Então, e atravessa ela atravessa para ir para a Europa. Então, o Brasil é o grande escoador de cocaína para a Europa. E isso mostra a importância da gente ter um certo controle nas fronteiras, para a gente tentar barrar, não só, eu dou exemplo aqui do tráfico de drogas, mas tem tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de muitas outras coisas. Animais silvestres, cigarro. Então, as nossas fronteiras, a nossa fronteira é muito extensa. E muito difícil também de conseguir uma vigilância efetiva, né? E isso é um problema da segurança pública. Um problema assim, isso é uma dificuldade da segurança pública. Eu já estou em outras áreas do TCU, onde eu não vejo o nível de complexidade que é a segurança pública, porque a segurança pública ela tem um pacto federativo. Então, o federal cuida de uma parte, o estado de outra, o município de outra, e isso demanda articulação, demanda ação coordenada que a gente não tem. Então, esse programa, ele vai muito nesse sentido de promover meios para que haja intercâmbio de dados, para que haja comunicação do país com outros países, e quando a gente tiver essa baixa aplicação das ações, não tem dúvida que isso, de fato, impacta a segurança pública. Deixa eu fazer uma ponderação aqui para o nosso ouvinte, para as pessoas que nos assistem, que especificamente nesse campo da segurança pública, talvez uma dificuldade seja a própria autonomia, né? Que cada ente tem, cada estado tem sua autonomia, cada município tem sua autonomia. É o pacto federativo que ele estava comentando. E isso acaba que se eles não conversarem e não fizerem, vamos dizer assim, as coisas acontecerem juntos, não vai funcionar. E esse programa, ele tenta trabalhar isso. Só que a gente vê que é uma coisa que não deu vazão. Essa articulação é que é difícil? É muito difícil. Não só nessa... É porque nesse programa, ele é um foco em fronteira. Mas a gente vê que esse problema na segurança pública não é só na fronteira. Essa articulação ocorre em muitos outros setores. Essa falta de articulação. A gente fez uma auditoria para ver golpes digitais em idosos. Então, nesse tipo de auditoria, a gente tenta trabalhar a administração pública não só para fazer a repressão do criminoso, para dar meios para o cidadão conseguir o recurso de volta, né? O idoso que perdeu 100 mil reais, ele reaver aquele valor. Claro. Então, envolve bancos, envolve Anatel, Banco Central. Então, nessa auditoria, a gente faz esse tipo de análise. E o que a gente vê na hora que a gente conversa? Que tem crimes que ocorrem em determinado local, onde tem diferentes órgãos públicos atuando de maneira duplicada. Eles não se conversam para tentar fazer articulado, eles estão agindo de maneira isolada, são duas forças gastas no mesmo problema e acaba que não resolve o problema. Se eles sentassem para conversar, a coisa talvez funcionasse Tanto melhor. Que nessa auditoria da Maré Branca, que a gente falou, tráfico de cocaína em portos, uma das coisas que o TCU tenta estimular é uma maior articulação entre as organizações que estão nos portos.
Porque quando há apreensão pela Receita na área aduaneira, a Polícia Federal ela tem que ser acionada para fazer uma investigação, porque prender a droga é a ponta do iceberg. O negócio é a gente mais além. Ter uma investigação para ali na origem, para fazer uma repressão ali de onde tudo vem, né? Conhecer de onde vem essa droga, por quais caminhos ela trilhou, né? E esse problema de coordenação é um problema da administração pública no geral, mas na segurança pública o impacto Ele acaba mais sendo maior. dramático. Pelo menos na minha percepção, por ter atuado em outras áreas no TCU, na hora que eu chego em segurança pública, eu vejo que o impacto é muito maior. E quando esse perfil das vítimas ele se repete de forma tão consistente, vocês entendem que a gente precisaria de políticas públicas mais direcionadas? Ricardo, na sua visão, as auditorias do TCU conseguem mapear se existe esse planejamento direcionado para esse público? Sem dúvida. Na minha visão, eu tenho uma convicção muito grande de que é necessária essa política direcionada. Só que são políticas específicas para cada grupo de vulnerável. Então, não tem como a gente ter uma política genérica que vai tratar todos os vulneráveis. Cada um tem demandas diferentes, etc. E, diante disso, é interessante essa pergunta, porque lá na nossa área de auditoria de segurança pública e defesa nacional, a gente tem, na nossa estratégia de atuação, a gente tem 3 pilares. Um é a defesa nacional, que a gente faz auditorias muito em Forças Armadas, Ministério da Defesa. Uma outra é do combate ao crime organizado. A gente faz auditorias para combater o crime organizado, para ajudar a administração pública a se preparar para isso. E nós, em decorrência disso, o TCU trabalhando muito no foco no cidadão hoje em dia, a gente fez um outro pilar de atuação que é crime contra vulneráveis. Então, a gente está buscando conduzir auditorias específicas para avaliar a preparação da administração pública relacionada à segurança pública para vulneráveis específicos. Então, a gente fez uma auditoria que eu mencionei já sobre o combate ao abuso sexual de criança e adolescente na internet. A criança é um vulnerável nesse tema. Muito feliz de ter a ECA Digital agora aí publicada e a gente está entrando... O nosso trabalho também tem uma impressão que contribuiu muito para isso. A gente fez a questão do vulnerável idoso no golpe digital. A gente está em andamento agora, em curso, com uma auditoria sobre feminicídio, uma outra vulnerável. A gente também está em curso, nesse momento, pessoal a campo, uma auditoria carga segura para o combate ao roubo de carga. Meu saudoso avô, ele era caminhoneiro e ele falava assim, tinham rotas que eram extremamente perigosas, ele era extremamente vulnerável em algumas regiões do país. E a gente vê isso, então a gente tem essas auditorias, segurança nas escolas, me chama a atenção. É um tema que a gente tem lá no nosso portfólio ali para o que a gente pretende atacar no futuro, e segurança nas escolas eu fico até feliz de ouvir, porque então mostra que a gente tem um tema quente que a gente pode tentar trabalhar nesse sentido. E só para retomar aqui um pouco essa questão do vulnerável e da migração do crime. Nessa auditoria, os dados que a gente coletou antes de iniciar até, mostram que o roubo de carga, ele era mais intenso no Sudeste e está começando a ficar mais intenso na região Norte e Nordeste. Então, a gente vê que esse movimento aí, ele é geral. Está deslocando o eixo do... Exatamente. E nisso eu quero perguntar de novo para a professora Camila. Estou aqui com uma imagem de que o crime organizado é um verdadeiro câncer em metástase. Tem a ver, professora, essa imagem? Eu infelizmente, eu tenho participado de alguns podcasts que falaram que eu sou muito pessimista, mas eu falo que, assim, do que eu vejo, infelizmente, o crime, ele aprendeu a se beneficiar, né? Não da ausência do Estado, mas dessa forma de presença do Estado que ela é lesiva à população, né? Nas favelas, nos territórios de prisão. Então, assim, o crime, antigamente falava assim, que a prisão era o lixo da sociedade, então se depositava lá aquilo que a sociedade não queria, né, e deixava lá. Eu sempre brinco, eu falo assim, só que esse lixo, ele se movimentou. Foi reciclado. Ele percebeu que se ele voltar, que ele poderia se movimentar, se unir entre eles para se voltar contra a própria sociedade ou o Estado. E isso, então, assim, foi esse Estado, foi a própria sociedade, enfim, que criou esse grande desafio que a gente tem hoje, que são esses grupos organizados, e sendo que as facções, também é importante lembrar, elas são apenas um tipo de grupo criminoso organizado. Há muitos outros grupos criminosos organizados que não têm um rótulo, né?
e são tão ou quanto lesivos, ameaçadores para a democracia, para o país, enfim, para os recursos públicos, quanto as facções. Então, assim, elas são um tipo de problema grave, mas são um tipo de problema, né? Então, eu acho que, e aí já, né, eu sei que a gente já deve estar no final, né? Sim. Eu acho que a segurança pública ela é muito complexa e ela precisava ser compreendida a partir de focos, para que seja possível o Estado tentar enfrentar essas diferentes dimensões de maneira específica, a que requer a resolução ou encaminhamento de uma solução para cada um desses problemas. Sim, porque são problemas macro, essa questão dos fluxos de dinheiro, de capitais, de tráfico, e o problema micro da população, que é o que interessa para o cidadão de territórios... Só fazer uma observação aqui, para complementar rapidamente o que o professor colocou, é que um problema é muito maior do que isso parece, né? Assim, quando a gente fala em segurança pública, o pessoal acha que é ver policial na rua, tal. Então a gente vê muito assim, o recurso dos fundos que tem na administração pública para gasto de segurança pública, há muito assim um viés de investimento para viatura, armamento, helicóptero. Só que o problema é mais complexo. O sistema penitenciário, por exemplo, é para recuperar a pessoa. Então, mas assim, o cidadão vê o retorno do investimento, o retorno ele é a curto prazo? Não é. Então, às vezes, há essa falta de sensibilidade. Sim, é muito importante ter recurso para o penitenciário, para recuperar aquele cidadão que entrou. Sim. É muito importante ter recurso para a escola. Então, tem que ser uma coisa mais ampla. Eu estava pensando nessa questão da escola, que vocês colocaram muito bem, é que a escola como um ambiente para um cidadão vencer na vida, funciona, e muito bem, só que demora. E às vezes o crime organizado oferece uma oportunidade de ascensão meteórica. É para agora, não é para daqui a 10 anos, não é para o menino que sonha em estudar numa universidade. Então isso é um desafio também, né? Porque é uma oferta sedutora, vamos dizer assim. E do ponto de vista da política pública, né, pelo calendário eleitoral, às vezes também não vale a pena investir naquilo que não tem uma visibilidade imediata. Que às vezes a viatura Exato. vai ter uma visibilidade muito maior do que investir na escola. Que parece que é um dinheiro que não tem nada a ver com a segurança pública. Mas é aí que a gente perde a guerra, né? Que a gente precisa de prevenção. Foi isso que eu entendi aqui dessa aula dos nossos dois convidados. Gente, muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado demais. A gente fica por aqui hoje, mas a gente se encontra novamente no Diálogos com o TCU da próxima semana. Até mais. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Os CRAO preservam uma das maiores áreas de cerrado do Planalto Central brasileiro. São 302 mil hectares. Mas é uma terra extremamente arenosa. Um estudo do INPE, publicado há mais de 20 anos, mostra que toda a área do entorno dos CRAO, que está sendo completamente desmatada, é passível de desertificação. Cadê nosso nascente? Desaterrou, a areia veio e aterrou. Então isso que é nossa preocupação maior. São milhares de pequenos rios que correm
de dentro para fora do território Craô. As cidades vizinhas não teriam água potável se não fossem as nascentes preservadas pelos Craô. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A nossa conexão com a TV, daqui a pouquinho a gente está entrando e aí a gente vai ver que as mulheres chefiam mais de 51% do total de famílias brasileiras. E isso significa cerca de 31 milhões de famílias. Desse total, 11 milhões e meio são sustentadas e cuidadas exclusivamente pelas mulheres. Esse dado está em um estudo elaborado por 3 pesquisadores da Escola Nacional de Administração Pública e do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a ENAP e o IPEA. E eles traçaram o mapa das dificuldades das mães solo no Brasil. Os principais desafios foram levantados e também como os governos federal, estadual e municipal podem apoiar esses núcleos familiares monoparentais, as mulheres solo. O desafio de ser mãe solo é o tema deste TV Senado Live. Para debater o assunto, eu conto aqui com o apoio da colega Cibele Nunes e também recebemos a Mariene Ramos, que é pesquisadora da ENAP, uma das responsáveis pelo estudo, e a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, UNB, Raesca Costa Barroso. Então, bem-vinda, Mariene, bem-vinda, Raesca, bem-vinda, Cibele. Vamos começar, né? E nós estamos aqui para começar o nosso debate. Como vão vocês? Bom dia, Antônia. Bom dia a todas as pessoas ouvintes. Tudo ótimo. Melhor ainda podendo debater sobre esse tema. Tudo Olá, bem com... Antônia. Bom dia. Bom dia, Cibele. Raesca, tudo bem com você? Olá, Antônia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente para as mulheres, mas para a sociedade como um todo também. Só lembrando que a Cibele está aqui cuidando da nossa participação dos internautas. Então, quem for mandar suas perguntas, seus comentários, mande, que a Cibele está aqui de olho e vai trazer para a gente. E também a gente fez 3 enquetes antes do programa e no decorrer da nossa programação na TV. E a gente vai trazer o resultado dessas enquetes. Mas vamos começar aqui a nossa conversa com a Mariene. Mariene, essa pesquisa, ela traz dados de 2022, né? Vocês computaram esses dados a partir de 2024, então, mas os dados trazem um bom espelho do que é a sociedade brasileira, né? Então, como é que são esses lares, né, com crianças que têm essa monoparentalidade? No nosso caso aqui, especificamente, mulheres, né? São as mães solo. Então, eu queria que você traçasse para a gente, começasse qual é o perfil básico da mãe solo brasileira.
Antônia, o que nós encontramos aqui? Utilizamos os dados de 2022 da PNAD, do IBGE, e juntamente com esses dois pesquisadores, que é o Carlos Henrique Porcel e o Marcos Rett, do IPEA, nós identificamos que em 2022 existia cerca de 11 milhões de famílias monoparentais no Brasil. Para conceituar essas famílias monoparentais, que são as mães solo, nós utilizamos ali, que são aquelas mulheres que são chefes de família e que têm pelo menos um filho no domicílio e que não têm cônjuge no mesmo domicílio. Então, lembrando que nós restringimos a essas mulheres que são chefes de família e nós não... Então, quando a gente fala de mãe solo, existem muito mais, né, no Brasil, mas a gente restringiu só para aquelas que são chefes de família. E antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, nós verificamos que essas mulheres elas já sofrem uma vulnerabilidade. Mais de 61% dessas mulheres elas são negras, apenas 55% delas não conseguiram nem concluir o ensino médio, então a gente já vê uma vulnerabilidade na questão educacional. Apenas 13% delas têm o nível superior. Então, o ensino superior. Então, quando a gente, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já verifica essa vulnerabilidade. Então, a partir daí, a gente vê, tem um pouco de explicação do motivo de por que elas entram já no mercado de trabalho com tanta desvantagem, mas lembrando que a educação em si não explica todo esse contexto dessas dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho, porque quando a gente compara, nós comparamos pessoas com os mesmos perfis. Lembrando, Antônio, como você disse, houve aí uma análise de 5 grupos, né, familiares, que aí inclui pai solo, mãe com cônjuge, para poder fazer toda essa análise. Tá ótimo, Mariane. Eu vou passar para a Raesca um pouquinho. Raesca, você atua diretamente, digamos assim, que você faz também um trabalho de ponta, então você já sabe, conhece mais de perto aí, né? A Mariane trabalhou com os dados, você trabalha com as famílias. É possível saber se essas mães solo, elas são solo por opção ou porque em algum momento houve um rompimento da relação, né? E o pai da criança, já que a gente está falando de família com criança, o pai da criança optou por se afastar da família, no popular abandonou a família. Como é que foi essa relação? Se foi uma decisão da mulher, não, eu vou ter filho sozinha ou eu vou cuidar sozinha, como é que é isso aí? Bom, essa é uma realidade marcada pelo abandono paterno, né? Pela sobrecarga e pela naturalização dos papéis que competem às mulheres na relação do cuidado com os filhos. Então, primeiro a gente tem um processo de naturalização da maternidade, a maternidade vista como algo compulsório. Então, nesse processo, muitas vezes, de fragilização da relação com o cônjuge ou mesmo do rompimento dessa relação, a responsabilidade principal dos cuidados acaba ficando com as mães, com as mulheres, e há uma aceitação social, por assim dizer, quando se trata de abandono paterno. Então, grande parte das famílias monoparentais em que são chefiadas por mães solo, nós temos a realidade constatada do abandono paterno. E esse abandono é um abandono que não necessariamente só implica na ruptura do relacionamento com a mulher, com a mãe, mas na ruptura também da relação com as crianças. E aí o que a gente vai ter vai ser a somatização de uma série de abandonos, né? O abandono afetivo, a desresponsabilização parental pelos cuidados, né? A desresponsabilização econômica, financeira, de provimento das necessidades básicas daquela criança. Então, o que a gente vai constatar nessa realidade não se trata de que são famílias monoparentais, chefiadas por mãe solo, de maneira voluntária. Né? Há um processo ali de ruptura marcada, sobretudo, pelo abandono paterno, abandono esse afetivo, econômico, financeiro. Além disso, tem um elemento, um agravante aí, que muitas vezes nessa dinâmica, que pode ser uma dinâmica marcada por uma série de violências, a gente vai ter ali um julgamento moral dessa mãe, né, que fica sozinha nessa responsabilização. A gente vai ter também, muitas vezes, o pai utilizando a relação com a mãe como moeda de troca e muitas vezes de punição,
nessa relação com os filhos. A gente tem a alienação parental presente muitas vezes e a gente tem uma mulher, uma mãe em situação de múltiplas vulnerabilidades nesse contexto. Bom, a gente vai aproveitar então e passar para a Cibele, que já tem aí um resultado de enquete para a gente, né, Cibele? Isso, nós perguntamos para o nosso público ao longo da semana qual é a maior preocupação atualmente dessa mãe solo brasileira. E o resultado ficou meio a meio, 50% das pessoas responderam que é a sobrecarga, tanto física quanto mental, e 50% das pessoas responderam que é a vulnerabilidade financeira. E eu vou trazer aqui duas perguntas, vou juntar aqui duas perguntas de pessoas do DF, a Kailane e a Kelly, que são o seguinte: quais os impactos sociais, psicológicos e até geracionais dessas mães solo hoje? Eu vou pedir para começar então com a Raesca, e aí que ela já continua um pouquinho a fala que ela estava tendo desse impacto, e depois a gente passa para a Mariene para ela falar um pouco dessa questão do impacto financeiro, até no desenvolvimento futuro dessa família, né? Desses filhos que são abandonados pelos pais. Vamos retomar com você então, Raesca. Ok. Quando a gente fala dos impactos, a gente vai pensar inicialmente na composição daquela família e automaticamente no reordenamento, na redistribuição das tarefas de cuidado que implicam a organização de uma dinâmica familiar. Nessa relação, nessa realidade em que as mulheres se encontram como únicas e principais responsáveis pela gestão da casa, pelo provimento de bens materiais e financeiros, por toda a dimensão do cuidado e todo o suporte psicológico e emocional daquela família que agora assume uma nova configuração, a gente tem que essa mulher que fica como única responsável pelo cuidado, acaba não sendo cuidada. E ela padece de consequências emocionais, psicológicas dessa sobrecarga materna. Há uma situação em que nós temos múltiplas e simultâneas jornadas de trabalho. Aquela mulher vai ter que gerir toda uma dinâmica familiar, sem ter com quem dividir, muitas vezes contando com a frágil e parca atuação do Estado enquanto rede de apoio, com políticas de apoio, ou seja, com vagas em creches, com com políticas públicas que garantam suporte para essa mulher, nos cuidados com aquela criança, mas também é preciso olhar para essa mulher que cuida, que passa por processos de adoecimento mental. Quando a gente fala, por exemplo, do burnout materno, né, da sobrecarga, do adoecimento materno de mulheres, sobretudo quando a gente pensa nessa realidade de mães solos, pela necessidade compulsória de ser a única e a principal responsável por uma série de demandas, desde o provimento de demandas econômicas e financeiras, até todo o suporte emocional que aquela família precisa. Nessa necessidade de gerir tudo, falta quem cuide dela também. Raesca, eu vou passar para a Mariene para ela nos falar um pouquinho você falou dessas consequências que são emocionais, que são físicas também, que são práticas, né? Mas eu queria que a Mariene nos falasse um pouquinho do que elas identificaram na pesquisa, exatamente como o risco, né? Se a gente pensar inclusive nos filhos e o dano, né, do abandono parental, quando você tem essa mulher cuidando sozinha, o que a gente pode esperar de futuro para essa família, para esses filhos, Mariene? Quando a gente verifica ali na pesquisa, a gente vê que essa vulnerabilidade, essa necessidade de trazer ali o sustento para dentro do seu lar de forma urgente, faz com que elas aceitem certos tipos de atividades, né, que muitas das vezes trabalham na informalidade por necessitar de uma flexibilidade, por ter que conciliar, como a Raesca já disse, conciliar ali a demanda do cuidado com o trabalho, trazer o sustento para dentro da sua casa. Então, a gente vê essas mulheres elas sendo confinadas ali, alocadas em trabalhos mais precarizados, como, por exemplo, o serviço doméstico, onde 22% dessas mulheres estão no serviço doméstico e, geralmente, por conta dessa questão da flexibilidade. E isso faz com que empurrem elas para o mercado de trabalho de forma precária. Com isso, atinge aí, a gente tem uma vulnerabilidade a longo prazo. A pesquisa traz que apenas 28% dessas mulheres, elas contribuem para a Previdência Social.
Então, a gente pensa em como vão ficar essas mulheres no futuro, como que vão ficar essas mulheres quando elas precisarem se aposentar. E quando a gente fala, Antônia, da questão da vulnerabilidade dessas mulheres, a gente inclui ali o domicílio completo, que aí vem a questão das crianças que estão naquele domicílio. Então, a gente tem uma vulnerabilidade das crianças e vulnerabilidade dessas mulheres. É necessário pensar, né, nessa questão das políticas públicas a longo prazo também para elas. Eu vou passar novamente para a Cibele, que ela tem uma outra enquete para a gente e mais perguntas. Vamos falar agora da vida prática. Nós perguntamos para o nosso público qual deve ser a prioridade de apoio às mães solo. E a maioria, a grande maioria, 83%, respondeu que são as creches, mais creches e escolas em período integral. 17% das pessoas responderam que o Estado deveria dar mais auxílio financeiro. E essa questão da creche é um dos pontos mais procurados na internet em relação a esse tema. Eu vou trazer a pergunta aqui da Laura, do Espírito Santo. Ela diz o seguinte: como ampliar as creches sem considerar apenas o número de vagas, mas também considerando necessidades específicas de horário em relação ao trabalho das mães? Nossa, excelente pergunta. Eu vou pedir para a Mariane continuar conversando com a gente, falando no sentido que ela vinha falando, que exatamente desse apoio, né? Como é que a gente faz? Até porque as creches hoje fecham às 6 da tarde, às vezes as mulheres saem do trabalho às 6 da tarde, tem mais 2 horas de transporte até chegar lá na creche perto da casa dela, quando tem, né? Não tem creche no fim de semana e as mulheres trabalham no fim de semana, não tem creche nas férias escolares e as mães continuam trabalhando normalmente. Como é que essa questão, como é que se resolve essa questão aí, Mariane? A Laura traz um desafio muito interessante quanto a essa questão das creches. Não adianta a gente só pensar em ampliar as creches sem pensar nas necessidades dessas mulheres. E aí traz um ponto do motivo de eu ter procurado pesquisar sobre esse grupo específico. Porque a gente precisa tratar as mães, em geral, não como um grupo homogêneo, mas que há, sim, diferenças, necessidades específicas dentro dos grupos das mães. E um desses grupos é a mãe solo. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente precisa pensar não apenas em ampliar essa questão das creches, mas sim em atender às necessidades. E é aí onde, Antônia, que nós trazemos esse diagnóstico, essa pesquisa, para que possa ajudar, auxiliar e servir de dados e de evidências para políticas públicas, pensando justamente nesse grupo. Quando a gente fala em ampliação de creche, a gente tem que pensar no horário de trabalho dessas mulheres, o local de trabalho, porque muitas das vezes não adianta a gente ter uma creche que abre às 8 da manhã, mas essa mulher entra às 7 horas e é longe, o seu trabalho é longe do seu domicílio. Então, há toda essa necessidade de verificar, né, toda essa logística. E aí onde entra essa questão das pesquisas, né, em geral, falando especificamente dessa, que traz esse diagnóstico, que traz essa evidência para que possamos pensar em políticas públicas que se enquadrem ali especificamente nesse grupo de mulheres. Raíssa, que eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua experiência aí no atendimento, né, do serviço social. A gente tem, aqui no Distrito Federal, a gente tem os CRAS, né, que são os Centros de Referência de Atendimento Social, e a gente sabe que tem algum serviço prestado, mas o que a sua experiência diz, né, sobre essa urgência de atendimento, de modificação e sobre a necessidade de o Estado ser realmente ativo com políticas públicas? Nesse sentido, eu acho importante destacar que exatamente a fragilidade e a ausência do Estado em atender essa demanda faz com que as mulheres elas recorram a redes de apoio informal, que tendem a reproduzir a própria dinâmica de que as outras cuidadoras acabam sendo outras mulheres da comunidade, do território, em que essa realidade persiste, né? Quando a gente pensa numa dinâmica assim, como o Estado pode atuar, o que é que ele pode fazer, eu vou trazer mais recentemente o exemplo das cuidotecas, né? As cuidotecas, elas são um resultado direto da Política Nacional de Cuidados, juntamente com o Plano Nacional de Cuidados, e elas têm sido iniciativas que têm se materializado dentro das universidades.
das universidades federais, né? E aqui na UNB, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma das primeiras cuidotecas do país. E é muito interessante porque essas cuidotecas, elas garantem assistência e cuidado às crianças, filhas de estudantes, no turno noturno. Aquelas que estudam à noite, que é exatamente o horário, por exemplo, de que as creches não funcionam. E aí nós pensamos mais de maneira prática e operacional na garantia de condições para que estudantes que são mães possam, por exemplo, frequentar as aulas do seu curso superior à noite. Esse é um exemplo muito prático e operacional de como nós precisamos pensar em políticas e iniciativas que deem conta das particularidades das demandas das mães solo, por exemplo. Aí, Desculpa, só uma dúvida em relação a esse tema. Hoje a gente não tem também uma lei que dê prioridade a essas mães, né, na fila de creche? Essa foi uma pergunta que nós recebemos muito. Não temos. Não temos essa priorização. Então, essa é uma outra questão. Pensando, por exemplo, na realidade da universidade, uma série de iniciativas têm sido realizadas no sentido de garantir a priorização e condições diferenciadas para que mães, dentro do ambiente universitário, tenham condições de permanência na universidade. Então, um exemplo, e eu estou dando o exemplo da Universidade de Brasília. Hoje em dia, estudantes de graduação da Universidade de Brasília têm direito à prioridade de matrícula em determinados componentes curriculares, que se adequem à realidade e à jornada, né, à dinâmica de rotina que essas mulheres têm. Né? Elas têm prioridade em uma série de outras iniciativas dentro da universidade. A universidade, ela é um espaço, mas as iniciativas que acontecem ali, elas podem e devem ser replicadas, né, em outros espaços. Porque a capacidade de essas mulheres cuidarem tem muito a ver com a capacidade de o Estado dar suporte para que essas mulheres realizem o cuidado e consigam, de alguma maneira, dividir essas atribuições e essas responsabilidades que tendem a se concentrar somente nelas. Raísca, eu vou passar um pouquinho para a Mariene, para ela falar um pouquinho da questão, você está falando aí de mulheres que são de classe média, né, que têm acesso à Universidade de Brasília, mas o trabalho, eu queria saber o que é a classe social, né, e a raça também, qual é o impacto de classe social e raça. Ela já falou um pouquinho, mas eu queria que ela detalhasse isso melhor, aprofunda essa desigualdade vivida pelas mães solo. Mariene? Bom, Antônia, é muito interessante essa questão né, de todo esse Estado, esse amparo aí do Estado, porque quando a gente verifica nos dados, a gente vê que 57%, na verdade, dessas mulheres, elas necessitam de algum tipo de transferência do governo para que consiga sustentar ali o seu domicílio. Então, o mercado de trabalho, ele não consegue sustentar sozinho essas mulheres, elas não conseguem, né, com o seu próprio rendimento. Então, o Estado, ele precisa entrar com essa questão da transferência. E quando a gente está falando ali da questão da classe social, esses dados mostram, quando a gente fala da questão da escolaridade em si, a gente já verifica que são mulheres que têm provavelmente, né, eu não trago esses dados, né, na pesquisa, mas provavelmente tem uma classe social mais baixa, que não conseguiram nem completar o ensino médio. Então, há várias camadas. Sim, para a gente, você falou de várias camadas, para a gente conseguir fechar, eu queria trazer um tema que elas são mulheres solo porque a família foi abandonada pelo pai das crianças, né, pelo ex-cônjuge. Eu queria saber por que essas mulheres não vão atrás de pensão, qual é o motivo que faz com que elas não coloquem esses ex-parceiros, os pais de seus filhos, na justiça para que eles paguem a pensão dos filhos e qual seria o papel do PIX Pensão, que foi recentemente aprovado aqui no Congresso, sancionado na Presidência da República, em facilitar essa busca da pensão. Eu queria que vocês falassem cada uma um pouquinho para a gente fechar a nossa conversa. Vamos conversar, então, retomar com a Mariane, que já estava com a fala, e aí a gente passa para a Raísca.
Antônia, é necessário a gente fazer toda essa divulgação das políticas públicas que existem para as mulheres. E aí inclui a questão de os direitos que elas têm de irem atrás ali da pensão, que tem que ser fornecida ali pelo genitor. E muitas das vezes essas informações não chegam da forma correta. Às vezes elas deixam de ir pela dificuldade, às vezes elas deixam de ir por talvez não entender como. Então, nós precisamos mostrar para essas mulheres o caminho que elas devem seguir para fazer isso. Obrigada, Raíssa. Obrigada, sim. Conclui com o Pix Pensão, por favor. Obrigada. Quanto à questão do Pix Pensão, a gente precisa comemorar cada vitória, né? Cada conquista precisa ser comemorada, porque a gente está diante de uma política pública muito complexa, né? De um problema público muito complexo. Então, cada conquista, cada política pública aprovada, a gente precisa sim comemorar, é uma conquista, e que isso vai ajudar bastante na vida das mães, você ter ali na questão financeira, uma organização financeira de um rendimento, de algo financeiro está caindo ali naquela data certa para que ela consiga organizar no seu domicílio. Obrigada, Mariene. Raísca. Bom, quando a gente fala do Pix Pensão, ele vem muito no sentido de agilizar e facilitar o cumprimento de decisões judiciais. Sobretudo quando ele possibilita o pagamento instantâneo, e muitas vezes ele vai cumprir a função de evitar e reduzir os atrasos decorrentes do pagamento da pensão. Então, nesse contexto, isso possibilita que essas mulheres, que essas mães acessem mais rapidamente e agilmente a pensão, mas também facilita, evita, reduz atrasos, garante um sistema mais eficiente de comprovação de que o pagamento realmente foi feito, e também vai tornar mais simples a possibilidade de acompanhamento e monitoramento de como esses pagamentos são realizados. O fato de que muitas mulheres não procuram o sistema de justiça pelo direito à pensão, tem muito a ver, muitas vezes, com receio de retaliação, né? As mulheres, elas enfrentam medos nesse contexto de serem retaliadas, de sofrerem violências. Muitas vezes elas saíram de uma relação marcadas por violência e elas têm medo da continuidade, perpetuação. Aquela ideia também relacionada de que, não, ela é mãe, ela consegue, ela vai dar conta dessas responsabilidades sozinhas, e porque muitas vezes essa mulher já identificou essa realidade por muitas outras. A maternidade solo e a sobrecarga materna, infelizmente, é uma realidade socialmente compartilhada por muitas mulheres. Daí que ela acredita que ela vai conseguir, que ela não precisa, né? Sem falar de todo esse medo e a descrença, muitas vezes, no sistema de justiça, de que ele vai garantir, de que a busca pelo sistema de justiça vai garantir com que a busca por esse direito se materialize e tenha impactos reais na vida dela. Raísca, Mariene, obrigada pela sua participação com a gente aqui. A gente está, Cibele, também muito obrigada aqui. A gente está encerrando o programa na TV Senado, mas a gente vai ficar no canal da TV no YouTube, no Facebook e no TikTok, então você pode continuar com a gente por lá. Quem nos acompanhou aqui, agradeço, né? Essa conversa vai continuar agora nas redes sociais e depois ela fica disponível também nos canais da TV Senado, né? Tanto o canal da TV Senado no site, quanto o do YouTube, né? E também fica lá no Twitter e no Facebook. Na sexta-feira da semana que vem, o Marcelo Campos reassume a apresentação e vai trazer especialistas que vão falar sobre urna eletrônica. Continue na TV com a programação da TV Senado e a gente migra para a internet. Até a próxima. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África gourmet, ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Planos, orçamentos públicos e fiscalização. Esta reunião foi convocada com a finalidade de atender o requerimento número 19 de 2026 da CMO, de minha autoria, aprovada na segunda reunião deliberativa extraordinária de 23 de junho de 2026, para debater o financiamento da educação infantil e a execução orçamentária das políticas públicas destinadas às creches no Brasil. Eu tenho a composição aqui da mesa, mas como eu estava com o presidente Lula numa reunião que foi agendada de última hora, não sabia que a gente ia ter esse encontro. Estávamos o ministro Guilherme Boulos também, e outros deputados, e a gente estava debatendo justamente financiamento, educação, várias políticas que a gente já aprovou, como a Lei 15.326, de minha autoria, e buscando articulações para a efetivação. Então, e atrasou a agenda com o presidente, então quero primeiramente me desculpar com todo mundo, dizer que foi de uma reunião, uma agenda do presidente, importante para a agenda da educação, do financiamento do Brasil, das políticas públicas. Então, já quero chamar imediatamente para fazer a sua exposição o representante do Tribunal de Contas da União, o senhor Paulo Malheiros de Franca Júnior, auditor-chefe adjunto da Audi Educação da Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável. Já chamo para compor a mesa. Quem mais está presencial? É uma reunião sem presencial. E o tempo de fala dele? Tá. Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial, podendo haver parlamentares e convidados presentes no plenário e participando de forma virtual através da plataforma Zoom. Para melhor ordenamento dos trabalhos, comunico
que, de acordo com o estabelecido no artigo 15, inciso 3º da Resolução 1 de 2006 do Congresso Nacional, os palestrantes disporão de até 10 minutos prorrogáveis para sua exposição. Conforme estipulado no artigo 94, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 256, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, terminada a apresentação dos expositores, os senhores parlamentares inscritos para interpelar poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de até 3 minutos, tendo os interpelados igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo prazo de 3 minutos. Informam ainda que as apresentações dos palestrantes estão disponíveis na página da comissão. Então, o representante do Tribunal de Contas, o senhor Paulo Malheiros de Franca Júnior. Também o Valdoir está presente fisicamente. Por gentileza, então, já chamo também para compor a mesa o senhor representante do Ministério da Educação, Valdoir Pedro Vacher, diretor de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica. Desculpa, viu? A senhora coordenadora do movimento Nacional Somos Todas Professoras, professora Berta Lúcia Souza de Lima. Presencialmente nós temos essas pessoas, né? Isso. Tá certo. Então, por gentileza, com a palavra, o senhor Paulo. Já contou. Bom, boa tarde, deputada Luciene, em nome da qual eu cumprimento os demais membros da mesa. A gente falar sobre o financiamento da educação infantil. A gente tem 3 objetivos, né, no requerimento. Eu vou focar na questão dos mecanismos de controles, porque o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento técnico do Congresso. Na medida que a gente fala do controle exercido pelo Tribunal, a gente está falando dos mecanismos que a Câmara dos Deputados pode exercer em relação ao Fundeb. Ele tem um... Calma, ele... tá, é porque ele... bom, ele tinha um outro... Bom, aqui está um pouco diferente o slide, mas, enfim. Aqui eu quero falar sobre a responsabilidade da União, que cresceu em relação ao Fundeb. Então, em 2021, a gente tinha uma complementação de 23 bi, e esse percentual, para esse ano, está em 69 bi, então, assim, um aumento de quase 3 vezes. Então, a participação da União ela cresceu significativamente nos últimos anos, e isso graças às novas modalidades de financiamento. Bom, então, a atuação do TCU ela se restringe aqui no que seria a complementação da União e os tribunais de contas dos estados e dos municípios no que seria o principal do Fundeb. E a gente atua de forma conjunta para fazer a fiscalização disso por meio da Rede Integrar, que é uma rede formada pelos tribunais de contas para fiscalizar políticas públicas descentralizadas. E por que atuar dessa forma é importante? A gente tem, dentro do mesmo cesto, o recurso do Fundeb e o recurso da complementação. Então, não existe um carimbo para falar o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Então, assim, por conta de uma questão de jurisdição, a gente sempre trabalha em rede. E aqui eu trago assim, a informação que a gente precisa começar o controle de forma prévia. E eu chamo a atenção aqui para esses pontos que estão em vermelho. Quando a gente presta atenção em relação à forma como se calcula os recursos que são repassados via Fundeb, a gente sempre tem aqui a questão do número de matrículas como principal fator de ponderação. Além do número de matrículas, a gente vê que o perfil do estudante ele impacta, ele tem um grau de ponderação em como esse valor vai ser distribuído. A gente fez, esse ano, uma auditoria para verificar a auditabilidade do censo da educação básica. E a principal dificuldade que a gente teve, deputada, foi conseguir ter acesso aos dados disponibilizados pelo INEP. Então, o INEP ele realiza o censo da educação básica, o TCU, o Ministério Público, demais tribunais de contas, eles não conseguem ter acesso aos dados brutos do censo.
Isso é dizer, quando a gente recebe, por exemplo, uma denúncia sobre fraude no número de matrículas da educação de jovens e adultos, por exemplo, a gente não consegue ter acesso ao CPF daquelas pessoas que possivelmente estão ali matriculadas de forma indevida e fazer os cruzamentos necessários para verificar. O INEP ele passa para a gente os dados anonimizados, ou seja, isso não é suficiente para você fazer as trilhas de controle que a gente está acostumado no tribunal. Assim, a gente consegue ter compartilhamento de dados com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério da Defesa, com o próprio Ministério da Educação, mas os dados em relação ao censo da educação básica foi uma dificuldade imensa para o INEP disponibilizar. Então, esse foi um principal desafio que a gente teve para fazer o controle prévio. Antes do recurso ser repassado, avaliar a conformidade, se aquele valor que está sendo distribuído, ele está sendo repassado de acordo com o número de matrículas e de acordo com o perfil de cada estudante. E aqui eu já falei da Rede Integrar, eu gostaria de destacar um projeto que a gente tem no âmbito da Audi Educação, Tribunal de Contas da União, que é uma plataforma chamada Sinapse. Então, a gente vai ter aqui quase 6 mil entidades recebendo recursos das mais diversas fontes de educação, milhares de movimentações mensais, e a única forma que a gente tem de acompanhar isso é por meio de algum sistema informatizado. Então, hoje é humanamente impossível qualquer órgão de fiscalização conseguir fiscalizar todos os recursos do Fundeb. Então, a gente tem desenvolvido essa plataforma. Em setembro, a gente vai começar a capacitação dos tribunais de contas dos estados, e a ideia é utilizar inteligência em dados para fazer tipologias de conformidade. Então, por exemplo, saber se o recurso do Fundeb está sendo utilizado na conta única e específica, se aqueles valores eles estão sendo executados dentro de MDE, por exemplo. Então, a gente está solicitando extratos bancários dessas contas movimento, assim como os extratos das contas de folha de pagamento. Então, esse é um primeiro passo que a gente está fazendo para conseguir automatizar a fiscalização do Fundeb, que é tão descentralizado. Aqui eu deixei um QR Code, se eventualmente vocês quiserem acessar e conhecer um pouco mais sobre a plataforma. A gente começou esse movimento de lançamento junto aos tribunais, mas a ideia é que isso vai ganhando força e, além dos tribunais de contas dos estados, a gente também incorpore gestores municipais, CACs, Fundeb e, enfim, outros representantes do controle social. Em relação à execução orçamentária e financeira, quais são os principais desafios, as dificuldades, que o Tribunal de Contas encontrou? Então, primeiro, a desobediência ao princípio da conta única e específica do Fundeb. Ainda é muito comum prefeitos criarem outro fundo e transferir o recurso que seria específico do Fundeb para esse outro fundo, ou jogar o recurso da educação na conta única do município e ali mistura tudo, a gente não consegue saber o que é educação e o que não é. Movimentação de recursos estranhos ao Fundeb na própria conta única. Então, às vezes, aparece recurso de outra fonte, que não de educação, entrando ali na conta única específica. A baixa rastreabilidade desses recursos e a dificuldade do acesso aos extratos. Então, por meio de uma portaria do FNDE, essas entidades elas são obrigadas a divulgarem os extratos delas, mas nem todos os municípios o fazem. Isso prejudica muito o controle social. Dentro dessas 4 dimensões, o Sinapse é uma resposta para conseguir resolver esses problemas. Então, a gente tem apostado muito nessa plataforma. E aqui eu trouxe algumas oportunidades de melhoria, aproveitando que a gente está conversando na Casa Legislativa. A principal oportunidade de melhoria que a gente vê em relação a dar força de lei para aspectos que estão normatizados em portarias do FNDE. E por que isso é importante? Uma portaria da FNDE ela pode ser mudada, como a gente diz, em uma cadetada do presidente do FNDE, que vai estar à frente. A partir do momento que a gente dá uma força de lei, a gente consegue fortalecer a governança do Fundeb. Então, assim, do que a gente tem trabalhado em relação à execução orçamentária e financeira do fundo, esses 3 pontos aqui seriam importantes do ponto da perspectiva do controle. Então, primeiro, obrigatoriedade que a conta específica do novo Fundeb seja de titularidade do órgão responsável pela educação, que, em regra, é a Secretaria de Educação. Embora, assim, para o TCU isso pareça ser óbvio, lendo a legislação atual, ainda existem muitos prefeitos que desobedecem esse requisito. Talvez
ele está muito explícito nos normativos da FNDE, mas talvez positivando isso na lei do novo Fundeb, dê uma força, deixe mais explícito e eles comecem a seguir melhor. Outra questão é conferir força de lei a rastreabilidade dos recursos do Fundeb. Então, quando a gente lê ali o artigo 21 da lei do novo Fundeb, a gente vê que ele está muito vago. Então, isso permite as mais diversas interpretações sobre como você vai disponibilizar as informações constantes no extrato daquele fundo. A portaria conjunta, FNDE, STN, ele é muito mais criteriosa e muito mais objetiva em relação ao que deve constar ali. Então, por exemplo, falar indicação de CPF, CNPJ do destinatário, a finalidade, o valor que foi repassado. Isso permite você fazer, por exemplo, no âmbito do SINAP, um D para saber a conformidade, se a execução daquele recurso foi em conformidade com a legislação. Então, assim, o normativo do FNDE, ele já é uma evolução em relação à lei, mas a gente entende que dar força de lei ordinária para essa portaria seria interessante. E, por fim, essa questão que é uma briga entre TCU, INEP, da questão de conseguir acesso aos dados. Isso seria importante também que tivesse em lei. A gente entende que o não acesso aos dados acaba inviabilizando a atividade dos órgãos de controle. Aqui eu não estou falando apenas do TCU, mas do Ministério Público, CGU, tribunais de contas dos estados. Sem esses dados, que são a principal fonte, o principal critério para repasse dos recursos a estados e municípios no que diz respeito à educação, que além do Fundeb a gente tem PENAT, PENAI, PDD, todos levando em consideração o número de matrículas. Se a gente não tem acesso a esses dados, o controle fica muito difícil. Então, só explicitar a necessidade desse compartilhamento de dados, respeitando a LGPD entre INEP e os órgãos de controle. É isso, obrigado. Auditor, primeiro agradecer a sua explanação, a importância do TCU estar aqui com a gente nessa audiência. A gente está no momento onde a gente está aqui na CMO pensando e discutindo o orçamento do Brasil para o próximo período, por isso que a gente convocou essa audiência pública. Então, agradecer a presença e a paciência do senhor estar aqui. E uma dúvida que eu fiquei é se, por exemplo, essa questão do censo, do acesso aos dados, vocês têm acesso aos dados hoje dos trabalhadores, dos profissionais? Também não. Vocês não têm nem dos alunos e nem dos trabalhadores? Não. A gente teve dificuldade de acesso também, né? O André participou dos dados. O INEP ele disponibiliza um acesso por meio da sala segura do INEP. A gente acessa essa sala, mas você não pode sair dali com o que ele chama de evidência de auditoria. Ou seja, é uma sala que ela serve para fins de estudo, mas não para fins de controle. Então, e mesmo para fins de estudo, a gente encontrou exemplos de dados que foram anonimizados, mas com erros na hora da extração deles. Então, por exemplo, CPFs que começavam com o número 0, esse número ele não estava sendo contado. Isso dava erro quando você fazia a checagem de CPFs que começavam com o número 0. Agora, sim, uma coisa que é até intrigante, a gente fez um trabalho sobre o programa Pé de Meia, que ele está sendo gerido no âmbito do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, que é o órgão central da educação, concedeu os dados ao TCU. E a gente conseguiu fazer uma verificação de todos os estudantes beneficiários do Pé de Meia. O INEP, a autarquia vinculada ao Ministério da Educação, não concede acesso aos dados. Então, é algo também que chama a atenção. Esse processo ele não foi julgado, ele está sobre relatoria do ministro Walton Alencar, mas assim, a expectativa que a gente tem é de firmar o entendimento que essas informações elas precisam ser compartilhadas assim, com os órgãos de controle. Fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada. Posso aproveitar? Posso aproveitar para entregar isso aqui, a plataforma que eu estava falando? O Sinapse. Esse também que eu talvez já conheça, né? Tá certo. Obrigada. Agora, passo a palavra para o representante do MEC, o senhor Valdoir, diretor de monitoramento, avaliação e manutenção da educação básica.
boa tarde a todas e todos. Muitíssimo obrigado pelo convite, deputada. Cumprimento também a todos da mesa, aqui no nome da professora Berta. E dizer que é um prazer especialmente vir para falar de uma temática tão importante como é a educação infantil. Né? Claro, e acho que de uma temática também tão estruturante como é a questão do financiamento. Eu só, antes de começar a minha fala propriamente dita, eu só queria colocar como, né, venho aqui pelo MEC, mais especificamente pela Secretaria de Educação Básica, então não posso falar pelo INEP, mas sou servidor também do FNDE desde 2008, mais recente agora que estou no MEC, e eu sempre acho muito importante ouvir os contrapontos das autarquias, então acho que seria muito importante também ouvir os argumentos do INEP, porque eu acho que tem muito a dizer também nessa discussão. Então, podemos colocar a apresentação? Bom, eu vou trazer aqui um ponto, fiquei invejando o poder de síntese aqui do colega do TCU. Eu trouxe um pouco mais de slides, mas vou tentar ser bastante objetivo em cada um deles. Bom, enquanto a gente... Uhum. Não, tudo bem. Enquanto se coloca ali, eu vou aproveitar para ir antecipando algumas coisas. Bom, primeira questão essencial, né, quando a gente fala de educação infantil, e hoje acho que o nosso grande dilema está em creches, mas a gente ainda tem um desafio na pré-escola também, né, de universalização, e nesse ponto eu acho assim, essencial que a gente pense também em alguns dados que são indicadores e referências necessárias para a gente direcionar a política, especialmente num período que a gente está, por exemplo, vivendo uma mudança também demográfica, no sentido de que hoje não necessariamente a gente precisa de mais vagas em todos os lugares, né? Então a gente precisa de uma política muito mais inteligente, muito mais capaz de encontrar a necessidade onde ela efetivamente esteja, né? Então, só para começar, né, a gente foca muito nessa questão, né, garantia do direito à educação, então atendimento desde os primeiros anos, como dever do Estado, sim, né, a creche não é obrigatória, mas ela é também um dever do Estado em garantir, sobretudo, aqueles que mais têm necessidades. Então, essa garantia do direito, né, envolve aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais, e os desafios envolvem a ampliação do acesso, sim, mas também permanência, infraestrutura, profissionais, certamente, para que se garanta um atendimento com qualidade, né? E aqui eu gosto sempre de dizer, porque a gente olha muito para o ponto que a gente vai falar depois, que é a questão da demanda manifesta, sobretudo, né? Que a gente precisa, às vezes a gente pensa muito essas políticas baseado num raciocínio, num racional baseado no econômico, que é onde eu tenho demanda, então a oferta vai responder à demanda. E no caso, por exemplo, da educação infantil, assim como de outras políticas sociais, né, a oferta ela gera a demanda, ela não resolve a demanda, ela amplia a demanda. Então a gente tem sempre uma preocupação em alertar para isso, porque às vezes a gente diz, olha, no município tal eu tenho demanda não atendida, e a gente diz que aquele município tem um problema. Só que às vezes aquele município tem uma grande demanda exatamente porque ele tem uma oferta qualificada, e ele já tem oferta. E aquele município, às vezes, que não tem oferta nenhuma, a população de lá sequer sabe que isso é um direito, né? Então, a gente entende muito importante também adequar o nosso modelo de pensamento. Esse gráfico aqui, eu acho que ele é bastante ilustrativo, né? E eu gosto de chamar a atenção, especialmente que a gente tem dito nos últimos anos, às vezes ainda assim, olha, não se avançou na educação infantil em termos de atendimento, mas sim, a gente avançou. E o exemplo mais claro aqui percebam a inversão do azulzinho, que está lá em cima, que em 2024 era o maior número de municípios, né, que a gente tinha na faixa de abaixo de 30% de atendimento em creche. Quando a gente vai para um ano depois, ele cai para a menor proporção de municípios, né? Então, a gente tem uma redução clara dos municípios com menos de 30% e um aumento, claro, por outro lado, dos municípios com mais de 40% ou mais de 50% de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Não dá mais para a gente só olhar para o número absoluto de matrículas, a gente precisa olhar como isso está distribuído nos territórios, senão a gente corre o risco de tomar algumas interpretações inadequadas.
Antes de entrar nos aspectos mais específicos de financiamento, eu queria só compartilhar, porque a gente tem sim também essa preocupação, né, de que o governo federal e as instituições de controle do governo federal tenham acesso às informações das redes, mas eu confesso que a gente tem uma preocupação também muito grande, que a gente precisa dar para os municípios, para os estados, acesso às nossas informações daqui e, às vezes, ajudar com informação de lá. Então, hoje a gente, eu confesso aí, eu acho que é uma perspectiva um pouco diferente. A gente hoje, por exemplo, no exemplo da EJA, a gente se preocupa muito com esse discurso do controle de associar a matrícula da EJA a uma possível burla, porque a gente tem nos últimos anos uma queda de mais de 1 milhão de matrículas na EJA. Então a gente fica um pouco preocupado com essa coisa de a gente associar isso à burla, que pode desestimular a maior oferta de EJA, porque o fenômeno que a gente tem visto é de queda nas matrículas e não de uma ampliação né, potencialmente forjada. Isso para a gente é muito importante. Então eu queria só comentar assim, que né, uma busca de tentar compartilhar também com os municípios, com o Estado, o que a gente tem de recurso, afinal de contas, para promover uma política educacional, né? Então, nesse link que eu coloco aqui na apresentação, mais para ficar disponível, é uma abordagem que a gente dá que foge um pouco daquela que é, se você quer dado do Fundeb, você entra na página tal, se você quer dado do salário de educação, você entra na página tal, se você quer dado do PNAE, você entra na página tal, se você quer dado do recurso do município, você não sabe nem onde buscar, né? Então, a intenção aqui é tentar transformar isso numa abordagem mais sistêmica, para a gente olhar para a educação básica e para os recursos da educação básica de uma forma integrada, né? E aí convido depois, né, quem quiser conhecer um pouco mais a partir daí, e também encadeando com uma solução que tem sido integrada ao Plano de Ações Articuladas, né, que é um painel específico que permite ao gestor da educação do município visualizar todos os recursos que ele tem para a sua educação. Hoje, a gente sabe que, embora tenha realmente ressalvas a ser feitas, né, como o TCU muito bem traz, mas hoje a gente entende que o recurso do Fundeb está muito bem rastreado, assim como o salário de educação, assim como os programas do FNDE, mas o recurso que menos chega para a educação, muitas vezes, é o recurso próprio da rede, que o secretário de Educação sequer tem acesso a saber qual é o montante desse recurso ou quais os critérios estão sendo utilizados para direcionamento. Então, a gente tem a preocupação também em colaborar para fortalecer a condição que o secretário de Educação municipal e estadual tem para dar conta das informações que ele precisa. Então, para entender, né, o financiamento e para entender quais são esses recursos, a gente defende muito que é preciso olhar para o conjunto dos recursos, não para eles fatiados, olhar para o conjunto dos recursos que a gente tem e compreender os arranjos, né, que são presentes nisso. E aqui eu chamo a atenção para um elemento, né, que é uma mudança sistêmica que a gente tem tido no modelo de financiamento, que é, em síntese aqui, a linha amarela mostra o crescimento da complementação do Fundeb ao longo dos últimos anos, e a outra linha mostra o discricionário do governo federal. Quer dizer, a gente tem tido uma queda, né, uma transição de discricionário do governo federal para complementação do Fundeb. O recurso chega mais facilmente na ponta, mais diretamente. E aí a gente trabalhar induções tem sido talvez o grande desafio. Então, opa, acho que parou aqui, algo não está funcionando. Você pode passar para mim, por favor? Ou talvez... Aí. Então, aqui exemplificando, né, o crescimento do Fundeb nos últimos anos, que tem muito a ver com uma coisa que veio aqui, né, da Câmara, do Senado, que foi a aprovação da Emenda Constitucional 108, que a gente sabe que foi o Legislativo que teve o papel-chave, né, nesse avanço. O Fundeb tem tido um crescimento orgânico de cerca de 4% acima da inflação, então nós temos tido um ganho em termos de recurso, mas também, né, como já apresentado, esse aumento de 10% para 23%, que representa uma evolução muitíssimo expressiva. E dentro disso, aí vem a parte que a gente olha um pouco mais para a questão da educação infantil. Hoje, dentro das matrículas do Fundeb, cerca de 19,5% são relacionadas à educação infantil. Mas um caminho que tem se seguido é dar um peso maior para essas matrículas dentro da distribuição do recurso. Então, por exemplo, embora sejam menos de 20% ainda em termos de matrículas nominais, digamos assim, elas representam 21% quando a gente fala na distribuição dos recursos dos fundos estaduais e da complementação VAAF,
que aí a gente está falando de algo para cima de 300 bilhões, né, sendo distribuídos por esse regramento. E quando a gente vai especificamente para a complementação VAAT, né, que tenta uma indução mais forte da educação infantil dentro do Fundeb, a educação infantil representa, então, cerca de 25% das matrículas dentro do efeito de distribuição da complementação VAAT. Ou seja, né, elas ganham, de modo geral, um peso um pouco maior. Também chama atenção para um modelo que porque o Fundeb, ele sustenta quem está no sistema, mas ele tem ainda um desafio que é de entrar no sistema. E esse desafio ele afeta, sobretudo, hoje, a educação infantil, né? Então, para municípios, especialmente para municípios menores, é difícil custear a criação de uma nova escola, a criação de uma nova turma. Ele precisa de um apoio para isso. E aí, o EI Manutenção, né, ele é um programa essencial para financiar tanto novas turmas quanto novos estabelecimentos, também se mantido num patamar, né, de investimentos expressivos para viabilizar essa entrada no sistema. E aqui eu queria falar de algumas coisas que elas são, então, algumas decisões internas do sistema, e aí eu acho que essa coisa de o que vai para a lei e o que não vai para a lei precisa ser realmente muito bem pensado, porque a gente vê que nem sempre dá para ter aqueles avanços todos já no momento da constituição da lei. Então, aqui a gente traz um exemplo do que tem sido o trabalho da Comissão Intergovernamental de Financiamento, que não é uma comissão federal, né? Ela é instituída no âmbito do MEC, mas ela é composta por 5 representantes do governo federal, 5 representantes das secretarias estaduais de educação e 5 representantes das secretarias municipais. E bastante em síntese, né? E um de cada região, que também é importante. E bem em síntese aqui, eu chamo a atenção para uma comparação aqui, 2007, né, que é o ano do início do Fundeb, né, 2015, o primeiro ano depois da aprovação do PNE anterior, e 2026, agora o ano da aprovação do novo PNE, e aqui a gente mostra um pouco de como mudou o peso da educação infantil dentro do Fundeb. Então, a gente vê, por exemplo, a creche em tempo parcial, se a gente voltar lá para 2007, ela era 0,8 dentro do Fundeb, ou seja, uma criança na creche contava 80%, né, do que um estudante de outras etapas, né, menos do que um. Hoje, ela está pontuada como 1,25. Né? Então, é uma evolução que a gente tem aí ao longo do tempo. Aqui tem os demais dados, mas chama atenção especialmente a creche em tempo integral, né, que lá no início ela também era pontuada porque ela nem estava destacada originalmente no Fundeb, então ela era interpretada como 0,8 também, uma creche em tempo integral, era 80% de uma matrícula dentro do Fundeb. Hoje, ela é o maior peso que a gente tem dentro do Fundeb, ela é 1,55, que é o maior ponderador que se tem dentro do Fundeb. Então, isso mostra também que dentro desse partilhamento de recursos, a educação infantil tem ganhado mais peso. Agora, é preciso a gente ter um olhar um pouco crítico para isso também, porque aqui eu estou falando do critério para direcionamento do recurso, mas o que ocorre, quando esse recurso chega na rede, não existe uma vinculação de que esse recurso seja gasto com a educação infantil. Então, está totalmente dentro da legalidade, ele, por exemplo, pegar a maior parte desse recurso e direcionar para o ensino fundamental. Por isso que eu costumo dizer que hoje um dos nossos grandes problemas, né, para avançar na educação infantil não está na educação infantil, está numa melhor distribuição e organização do ensino fundamental, porque por ser uma etapa obrigatória, ele tem drenado muito dos esforços dos municípios. Se os municípios não têm condição de garantir o ensino fundamental com qualidade, ele possivelmente vai drenar parte desse recurso que é canalizado para a educação infantil para dar conta do ensino fundamental. E aí eu falo aqui rapidamente de 2 elementos que acho que a gente gostaria de destacar. Um deles é uma priorização que a gente entende que foi muito efetiva, que é a priorização dos ponderadores do VAAT na educação infantil, que é onde a gente vai para além daqueles ponderadores ali. E outro que a gente entende que ele foi muito bem tratado na Constituição, mas ele vai perdendo um pouco de força no caminho, são os 50% do valor global do VAAT, da complementação VAAT, direcionado para a educação infantil. E aí eu quero mostrar aqui rapidamente por que essa conta é importante. A gente costuma dizer que o Fundeb é 60% dos recursos da educação. Isso é verdade quando a gente olha para o Brasil, mas quando a gente olha para cada município, isso pode variar de 90% a 20%, 30%. Então, é perigoso a gente tomar decisões com base no 60%, porque ele é muito diferente em cada lugar. Mas, e o que é... Então, mas, de modo geral, só para o exercício aqui, vamos pensar assim. Fundeb é 60% dos recursos. A complementação VAAT é um pouquinho mais de 10%, né? Vamos analisar como 10%. Então, eu estou pegando 10% de 60%. Né?
Isso dá 6%. E eu estou dizendo que 50% disso vai ir para a educação infantil. Então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que aproximadamente 3,15% dos recursos da educação vão para a educação infantil. E a gente já viu lá que, na verdade, as matrículas são coisa de 20%. Então, na prática, esse dispositivo ele não tem o condão de induzir. Por quê? Porque ele não direcionou isso para... Ele direcionou isso com base no mesmo modelo que já era adotado no Fundeb. Aqui é um ponto que eu defendo, que a Constituição iniciou um processo muito consistente de dizer 50% dos recursos para a educação infantil, que na lei isso se constituiu como, né, que vai ter a realização da distribuição nos termos do anexo, que direcionou para o anexo, e o anexo eu acho que é um lugar que o Tecniquez tomou conta, e aí eu falo como matemático, para mim essa forma, que não é como professor de matemática, na verdade, né, essa fórmula aqui, ela na verdade, ela trouxe essencialmente o seguinte: a distribuição vai se dar tal qual antes. Né? Então, embora tenha direcionamento de 50% dos recursos, mas ele não foi para onde mais precisa ter ampliação, ele foi para onde já existe o atendimento. E eu acho que nos avanços da lei, né, que é um próximo desafio, a gente precisa tomar cuidado para que o aspecto técnico, né, ele não se sobreponha ao princípio essencial, que é esse que está dito antes, que é eu quero sim priorizar a educação infantil. O que essa fórmula faz, na verdade, é reduzir a priorização que a Constituição colocou. E avançando, então, só para a gente exemplificar que, mesmo assim, hoje, se a gente olhar para a complementação VAAT, ela é direcionada com base nesses valores, ou seja, uma creche pública em tempo integral hoje, para fins da distribuição da complementação VAAT, ela tem um peso 1,9, que é a previsão que a gente chama de efetiva, que é maior peso na distribuição da complementação VAAT. E isso vai representar hoje no Brasil, no mínimo, R$19 mil. Tá? No mínimo, somando todos os recursos da educação. Não quer dizer que isso vá pelo Fundeb, mas quer dizer que, dentro dos recursos disponíveis, né, uma matrícula hoje de creche de educação, de creche pública em tempo integral, ela vai ter como valor de referência este valor, e aqui estão os demais também, que depois eu deixo à disposição. O fato de direcionarmos 50%, então, ainda que tenha aquelas ressalvas, ele leva a isso. Em 2026, a complementação do Fundeb está próxima a 70 bilhões, metade disso, 31,6, né, é destinado, está relacionado à complementação VAAT, quase metade disso, né, 50% é o que deve ser direcionado para a educação infantil, o que vai representar 15,8 bilhões no ano. Né? Então, isso representa, sim, um direcionamento expressivo, ainda que feitas essas ressalvas. E lembrando que também no VAAT, a gente tem um direcionamento de 15% para despesas de capital, e isso também reforça a questão de viabilizar que os municípios, especialmente os municípios, tenham também uma condição de investimento na educação, de melhoria de infraestrutura. Né? Isso vai representar em torno de 4,74 bilhões anuais direcionados para despesa de capital por dentro da complementação VAAT. E esse gráfico aqui, eu faço questão de trazer ele, porque a gente acaba, quando vai falar de educação infantil, falamos muito da questão da complementação VAAT, e aqui eu chamo a atenção essencialmente para o seguinte: a complementação VAAT ela é transformadora no Fundeb, por fazer isso aqui de baixo, ó, elevar os municípios com o menor VAAT, aquelas barrinhas laranjas menores, até a segunda linha vermelha, que é o VAAT mínimo. Né? Só que, reparem, a partir da segunda linha vermelha, que tem duas chaves. Ó. Essa chave mais de baixo, aqui da direita, do canto inferior direito, ela é a desigualdade que foi superada pelo modelo do VAAT. A parte de cima, essas chaves mais para cima, é o residual de desigualdade que a gente tem. Quer dizer, uma desigualdade ainda muito ampla, que também a gente precisa dar mais passos na direção de superá-la. Trago, por fim, aqui uma questão que é essencialmente para exemplificar do quanto em cada estado tem sido distribuído, né, em decorrência da educação infantil, quanto do Fundeb é direcionado. A gente vê percentuais muito distantes, de percentuais acima de 30%, até percentuais na faixa dos 15% apenas, então é muito diferente, né, aquilo que eu falei lá, em torno dos 20%, na verdade temos diferenças muito grandes quando a gente abre em estados. Se a gente abrir isso para municípios, então, vai ser absolutamente mais diferente. A gente vai ir literalmente de 0% a 100% para a educação infantil.
Então, né, o Fundeb ele tem feito esse processo de indução, a gente entende que tem melhorias a serem perseguidas, mas tem feito muito desse processo. E para não me estender mais, eu queria só chamar a atenção aqui para uma questão, quando a gente fala de financiamento, que é, temos discutido muito a questão da pirâmide etária, né, e muita gente, me parece, tem se precipitado um pouco em dizer que a mudança da pirâmide etária, ela dispensa a gente de aumentar investimentos em educação. A nossa interpretação é um pouquinho diferente, porque me permito dizer aqui, olhando também para o auditório, alguns vão estar um pouco fora dessa faixa, mas essa parte mais barrigudinha aí da pirâmide etária somos nós, né? Essa parte somos nós. E nós somos exatamente hoje uma grande camada da população ativa para dar atenção para uma camada menor, né, de estudantes, de pessoas, de crianças, de jovens em faixa de escolarização. Daqui a uns anos, nós vamos ser a camada lá de cima. E quem vai ter que dar conta de sustentar tanto a nova geração, em termos de direito à educação, quanto sustentar a nossa condição de vida como idosos, que assim esperamos que estejamos daqui a 20, 30 anos, né, vai ser essa faixa menor. Então, hoje, a nossa conclusão é, se nós não garantirmos uma educação de qualidade desde a educação infantil, né, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma dupla penalização dessa geração. Primeiro, porque não vão ter acesso a um direito que é essencial, e segundo, porque depois vão ter que carregar aquela parte barrigudinha nas costas, e isso vai ser muito pesado para o ombro das nossas crianças de hoje e de amanhã. E para isso a gente precisa sim ainda dar mais alguns passos em termos de financiamento. Talvez isso nos leve, acho que isso nos levará a em algum momento investir menos em educação, mas esse momento ele não vai chegar em menos do que 10 anos. Então a gente tem convicção disso, de que se nós queremos ter garantia do direito, não só das crianças, porque nós somos bonzinhos, não, do nosso direito também de ter uma terceira idade em razoáveis condições, a gente precisa de mais investimento para garantir a qualidade da educação para essas crianças. Obrigado. Muito obrigada, Valdoir, pela sua colaboração. Quero agora passar a palavra para o ambiente virtual, para a senhora Marina Fragata, representante da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, deputada professora Luciene. Só para checar se vocês estão me ouvindo. Sim? Sim. Tá ótimo. Vou compartilhar a minha tela. Só um momentinho enquanto eu carrego. Pronto. Bom, primeiro agradecer muito o convite por estar aqui fazendo um debate que é tão relevante para o nosso país e nós nos somamos aqui às palavras do nosso colega Valdoir, do MEC, falando sobre a importância do investimento na educação infantil do nosso país, como uma estratégia de potência para o nosso presente, mas também para o nosso futuro, inclusive por esse desafio que a gente tem da mudança das nossas curvas demográficas. Muito brevemente, eu sou Marina, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que há 60 anos atua tanto na agenda, né, primeiro da hematologia e hoje em dia já há 20 no campo da primeira infância, com um enfoque muito cada vez maior no combate às desigualdades, entendendo que o começo da vida, então a educação infantil, o investimento nas crianças, nos bebês, são uma estratégia para além do direito para um presente e um futuro melhor, e a gente sabe isso pelas várias evidências, o tempo da gente está curto, mas tanto as evidências da neurociência, que mostram esse como um período, uma janela de oportunidade, né, para o desenvolvimento do ser humano, quanto por toda a nossa legislação, os diferentes normativos, desde a Constituição Federal, e eu não vou me estender neles, é uma questão de direito, mas também porque esse investimento é um investimento efetivo para a gente mudar a realidade de cada criança e ter impacto positivo em toda a sociedade, inclusive falando sobre esse desafio das nossas curvas demográficas, é um investimento que é feito hoje e que gera comprovadamente economia no futuro, com evasão escolar, com questões de aprendizagem, com criminalidade, com indicadores de saúde e assim por diante. Então, tendo isso em vista, a gente sabe que a educação infantil é esse direito das crianças hoje que ajudam um melhor desempenho, uma menor chance de evasão e também contribuem para romper o ciclo de pobreza. A gente vai falar um pouco sobre essa dimensão do que vem sendo o debate sobre orçamento público.
e do quanto nessa última década, sobretudo de Plano Nacional da Educação, nós temos nos prendido, né, muito no debate sobre o acesso, que é um debate muito importante, muito caro para o nosso país, né? A oferta, a demanda, isso agora há pouco apareceu, né, na mesa anterior, ela é de extrema relevância, porque ela fala muito também sobre as desigualdades. Então, na pré-escola, a universalização, a gente ainda tem aproximadamente, aí, acho que é 7%, né, de crianças fora da pré-escola são as mais vulnerabilizadas, e na creche, acho que a gente vem falando bastante, não atingimos a meta, mas também é importante reconhecer que o Brasil fez avanços, né? E boa parte dos avanços feitos, além do compromisso político e das nossas legislações, tem a ver com os incentivos que o orçamento fez ao longo dessa jornada para endereçando esses desafios. Mas a educação infantil hoje ela tem muitos outros, né, desafios para se somar à questão do acesso. E um deles tem a ver com a qualidade e a equidade, né? Recentemente nós fizemos uma pesquisa junto com a OCDE, com a Alapop e uma série de parceiros que vocês estão vendo aqui, eu não vou mencionar por conta do tempo, que olhou para como está o desenvolvimento infantil e aprendizagem das crianças aos 5 anos na pré-escola. Esse olhar, ele foi um olhar assim mais integral para diferentes domínios, para a literacia, para a numeracia, para as questões socioemocionais, para as funções executivas. Eu não vou super me ater, mas contar para vocês que é um estudo muito sério, que contou com uma amostra de mais de 3.000 crianças, que aconteceu em 3 estados brasileiros, e muito nessa perspectiva de entender um pouco como é que está a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças na pré-escola. Ele é um estudo que foi feito globalmente e eu vou apresentar os dados do Brasil, fazendo essa consideração que a gente não pode fazer comparações simples. O Brasil foi o único país da América Latina que participou, ele tem um IDH diferente dos demais participantes, uma desigualdade social maior, então, com muitas especificidades, a gente vai trazer um pouco dos dados, um pouco mais para provocar essa reflexão dos desafios atuais que nós temos. E o Brasil vem fazendo investimentos importantes, por exemplo, na dimensão, aqui os nomes estão sendo utilizados, são os nomes internacionais, tá, gente? A gente vai usar literacia, mas na nossa Base Nacional Comum Curricular a gente adota, né, outras nomenclaturas, mas a gente vem fazendo, por exemplo, investimentos que têm mostrado um caminho de melhoria, por exemplo, na questão da literacia ou da agenda de alfabetização, né, por exemplo. E dentro desses olhares, a gente viu que o domínio das crianças brasileiras em literacia e nas questões socioemocionais como empatia está próximo à média global, né? Já em numeracia, né, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade mental, que são funções executivas, que são a base para o aprendizado, nós ainda estamos distantes, né, do que a gente tem observado nos outros países. Mas o que mais eu queria chamar a atenção aqui é que quando a gente olha para as desigualdades dentro do nosso país, esses números eles ficam gritantes. Em quase todos os domínios, quando a gente olha para crianças de nível socioeconômico mais baixo e de nível socioeconômico alto, a gente vê uma disparidade nessa aprendizagem que precisa ser endereçada. Isso também acontece em menor medida, mas por cor e raça e nas questões de gênero. E o que a gente sabe é que a sobreposição dessas diferentes condições ou características vai fazendo com que, por exemplo, crianças de nível socioeconômico mais baixo, negras, né, pretas, meninos, vão tendo ainda mais desafios, né, de conseguir aprender em comparação com outras crianças. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque quando a gente discute o orçamento, a gente vem trazendo uma convocação cada vez maior para a gente também olhar para quais são os mecanismos orçamentários que têm feito incentivos para a gente buscar uma agenda mais
direcionada de qualidade e de equidade no nosso país, de combate às desigualdades. E aí, quando a gente fala de qualidade, tem uma série de elementos. Aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, no PNE, o indicador, né, da questão dos docentes da educação infantil, que precisam ser considerados nesses mecanismos que a gente precisa olhar para além, né, das questões de acesso, que são super importantes. Então, acho que a nossa primeira mensagem aqui tem a ver com como os orçamentos que vão sendo construídos para a educação infantil daqui para frente conseguem olhar para as várias dimensões e ter um maior alinhamento com o Plano Nacional de Educação para garantir que aquele repertório de metas, né, e aí, né, a gente já tem alguns mecanismos de equidade dentro do financiamento existente, mas esse alinhamento que olhe para as metas, né, de acesso, tanto da creche quanto da pré-escola, mas que também se direcione a incentivar essa agenda de qualidade e de equidade para essa próxima década, porque justamente com a mudança das nossas curvas demográficas, a gente precisa que a educação infantil seja cada vez mais efetiva para prover às crianças, nesse começo de vida, tudo aquilo que elas precisam para aprender e para se desenvolver plenamente. E aí acho que tem um segundo elemento que a gente queria trazer aqui, é que os desafios da educação infantil, eles não estão, ou das crianças, né, eles não estão só na escola, né? Essa mesma avaliação, ela olhou para o que a gente chama do ambiente de aprendizagem em casa, e viu que no Brasil, nós temos em casa também uma grande necessidade de que as políticas incentivem práticas, por exemplo, promotoras do desenvolvimento infantil, como ler para uma criança, né? A gente tem um desvio padrão grandíssimo do que acontece nos outros países e do que a gente vê aqui. E isso se apresenta nas diferentes práticas. E por que isso é importante? Porque também tem muita desigualdade, se a gente for comparar por nível socioeconômico, mas inclusive as crianças de nível socioeconômico alto também têm, as práticas que estão acontecendo em casa ficam distantes da realidade do mundo. E a gente sabe, então o estudo comprovou, e existem vários outros estudos que mostram, que o que acontece em casa retroalimenta os resultados da educação infantil. Então, aquelas crianças que em casa, por exemplo, têm acesso à contação de histórias, aos pais lerem livros, a conversarem sobre os sentimentos, têm um melhor desfecho no seu aprendizado e no seu desenvolvimento. Então, essas coisas, o desenvolvimento da criança, ele é interconectado em termos de domínio e ele acontece nesses múltiplos ambientes. E o que acontece em casa repercute na escola. Assim também, em termos da epidemia que a gente tem. O que o estudo mostrou é que as crianças pequenas estão muito nas telas, no celular. E que aquelas que ficam nas telas têm uma menor aprendizagem ali na pré-escola. Então, acho que primeiro, né, a qualidade, a equidade, como o orçamento se alinha ao PNE para que a gente possa, de fato, endereçar mais do que o acesso. A segunda dimensão é essa, né? Como é que a gente cuida desses dois locos, né, onde a criança cresce e se desenvolve, e lembra que essas desigualdades estruturais, étnico-raciais, territoriais, né? A gente vê as crianças, por exemplo, do norte com menores acessos, as pretas e pardas indígenas, elas precisam ser endereçadas também por esse orçamento que se direciona a enfrentar, né, essas desigualdades. Das 18 milhões de crianças de 0 a 6 que a gente tem no país, 11 milhões estão no cadastro único. Então, a gente já parte de um começo de vida com muitos desafios, né? E aí, só para fechar, acho que quando a gente vai olhar para a lei orgânica e esse exercício, né, que foi feito de entender e compreender o orçamento para a primeira infância, nós também vemos um baixo investimento de
gastos exclusivos, né, de investimento exclusivo. E isso precisa ser pensado, porque tem políticas muito importantes que estão aí nascendo para endereçar de uma forma mais holística e mais sistêmica esses desafios, como, por exemplo, a PNIP, que hoje não tem orçamento específico para sua execução. Então, tanto o orçamento da educação infantil precisa estar mais direcionado e com esse olhar, né, da qualidade, da equidade, crescendo, inclusive, nos incentivos que já existem dentro de Fundeb, VAR, VAT e assim por diante, quanto considerar que os desfechos da educação infantil também são codependentes das outras políticas, né? E eu dei esse exemplo do aprendizagem em casa, mas a gente sabe que uma criança em insegurança alimentar também não vai aprender adequadamente, ou em situação de violência e assim por diante. Então, a intersetorialidade e o olhar, né, do orçamento nessa perspectiva mais integral do desenvolvimento da criança é uma necessidade que a gente ainda precisa e tem muito espaço para avançar enquanto país. É isso. Obrigada, gente. Aqui é só uma síntese, mas eu acabei de falar sobre isso e fico à disposição de vocês. Obrigada, deputada professora Luciene. Muito obrigada, Marina. E quero aqui mais uma vez testemunhar e parabenizar a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal pelo trabalho que realiza em defesa das políticas para a primeira infância. Agora eu quero chamar aqui para fazer a sua intervenção o deputado Carlos Gianazzi, que tem feito um trabalho extremamente importante na defesa da educação, da escola pública, tem debatido lá no estado de São Paulo muito a valorização dos profissionais, das condições de trabalho, e quando a gente fala de financiamento, a gente está tocando em todos esses aspectos, em especial, junto com o deputado Carlos Gianazzi, junto com o movimento Somos Todas Professoras, a gente tem cruzado o nosso estado, o estado de São Paulo, pela implementação da minha lei 15.326, que garante o reconhecimento da docência para quem está no chão da creche fazendo docência e, portanto, tem que estar na carreira do magistério. Então, quero aqui, viu, deputado, me desculpar mais uma vez pelo atraso. Eu estava numa reunião com o presidente Lula. Foi uma reunião que não estava previamente agendada, ele que chamou, então a gente teve que atender, porque é o presidente chamando, tá bom? Então, passo a palavra para o senhor. Boa tarde, deputada federal Luciana Cavalcante. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes aqui, de forma online ou de forma presencial, nessa importante audiência pública que Vossa Excelência organizou na Câmara Federal, tratando de um tema fundamental que é a educação infantil, sobretudo o seu financiamento, né, que é um ponto crucial para todos nós que acompanhamos a luta pela valorização da educação infantil em todos os níveis, né, que é uma luta histórica no Brasil, né, que desde da sua inclusão na LDB, a LDB tem um capítulo especial só sobre educação infantil. Depois nós avançamos com a lei do Fundeb, quando era o Fundef ainda, que não tinha educação infantil, né, nós aprovamos a lei do Fundeb, incluindo também a educação infantil. Depois, em 2009, nós alteramos a Constituição, tornando obrigatória também a matrícula na pré-escola, aos 4 anos de idade, para todas as crianças com 4 anos de idade. Então, tem um avanço importante nessa área, né? E também, agora, nós tivemos a aprovação recente do Plano Nacional de Educação, que já foi colocado aqui, e os 2 primeiros, são 19 objetivos, os 2 primeiros objetivos tratam exatamente da educação infantil, né? Colocando questões importantes sobre concurso público, sobre formação, né, sobre o pagamento do piso nacional para os profissionais da educação. Isso é importante que a gente persiga sempre esses objetivos do plano. O plano nacional não pode ser uma lei morta, tem que ser uma lei viva, que tem que ser cumprida, não pode acontecer o que aconteceu com o plano anterior. E para nós, eu queria focar muito na questão, porque são vários aspectos que são levantados aqui, né? São vários olhares
sobre a educação infantil, mas eu quero me ater aqui em duas questões. A primeira é a nossa preocupação com a transferência de dinheiro público para financiar a educação infantil, transferência para entidades de caráter privado. Isso nos preocupa muito. A privatização da educação infantil no Brasil, as terceirizações que estão se alastrando pelo nosso país. E com dinheiro público, dinheiro que é transferido para essas organizações sociais ditas, né? Ditas sociais, mas de caráter privado, como nós sabemos. E eu falo muito aqui do meu lugar de fala e de trabalho, que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem mais de 2.000 creches conveniadas e apenas 300 creches da rede direta de ensino, né? E tanto é que aqui a cidade ficou muito conhecida nesse aspecto da educação infantil por conta da máfia das creches. Até o atual prefeito Ricardo Nunes foi investigado, né, como uma pessoa envolvida com essas máfias das creches aqui na cidade de São Paulo, né, que inclusive tem aqui investigações sobre ligações de algumas delas que são controladas pelo crime organizado, até mesmo pelo PCC. Então, isso nos preocupa bastante, mas, sobretudo, essa questão das terceirizações generalizadas em várias prefeituras do Brasil. Isso é um desvio do dinheiro público que tem que ser investido na educação infantil das redes direta, porque nós defendemos isso, escola pública gratuita de qualidade, da creche à pós-graduação. Esse é um princípio para nós, é uma luta histórica do Magistério Nacional, do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública no Brasil. Essa foi a luta que nós travamos, sobretudo na Assembleia Nacional Constituinte, em 87, né, que culminou na aprovação da Carta Magna de 88, foi a nossa luta também travada durante todo o período de debate da LDB de 96, da Lei 93/94, né, conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, mas antes nós fizemos todo um debate, mobilizações, fomos em Brasília para garantir, né, esse financiamento apenas para as escolas públicas. E na educação infantil a gente vive esse drama, a gente tem denunciado e lutado muito para que o dinheiro da educação financie as creches da rede direta. Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de debater exaustivamente e de lutar para que ele seja revertido, porque vai chegar um momento que não vai ter mais creche da rede pública, serão todas terceirizadas, conveniadas, né? Será a maior transferência em massa de dinheiro público para as organizações sociais de caráter privado, né? Que são creches instrumentalizadas politicamente, eleitoralmente e também do ponto de vista econômico. Então, esse é um ponto que eu queria levantar. O outro ponto, ainda na área da educação infantil, é justamente a valorização das professoras de educação infantil, porque nós falamos o tempo todo que defendemos a educação infantil. Hoje é um discurso recorrente, né? E há um consenso hoje no Brasil entre a imprensa, o mundo acadêmico, o poder legislativo, o poder judiciário, todos defendem hoje a primeiríssima infância. Virou um jargão, primeiríssima infância. Estivemos recentemente numa reunião aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é hoje presidido por uma mulher, né? E ela tem uma preocupação muito grande. Uma das grandes preocupações dela é a primeiríssima infância. Ela tem trabalhado muito nessa área. Então, até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem também essa preocupação. Então, mas quem defende de fato a primeiríssima infância tem que defender quem cuida de fato também da primeiríssima infância, que são as profissionais da educação infantil, né? As professoras de educação infantil. Essas devem ser valorizadas do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da jornada
de trabalho, do ponto de vista das condições de trabalho. Essa tem sido a nossa luta, né? Valorização profissional, porque as crianças, os bebês têm direito, por lei, a ter uma professora em sala de aula com uma boa formação, tendo acesso, no mínimo, ao piso nacional salarial, à jornada do piso, à aposentadoria especial. São direito, né? Está lá na LDB, na Constituição Federal. E agora houve o reforço da Lei 15.326 de 2026, que foi aprovada aí no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, presidente da República, lei de autoria de um projeto de lei da deputada federal Luciane Cavalcante. Aqui eu quero render minhas homenagens a ela e ao movimento todo, Somos Todas Professoras, né? Que um movimento que começou aqui em São Paulo, que na Assembleia Legislativa, com as audiências públicas, após a aprovação em 2012, sobretudo, de um projeto de lei enquadrando as educadoras da USP na carreira do magistério, as educadoras de educação infantil. Depois foram realizadas outras audiências aqui nos anos seguintes, Santana de Parnaíba, Vinhedo, Jundiaí, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, vários municípios, né, vieram à Assembleia Legislativa, e daí nós criamos, o movimento foi, né, sendo fortalecido e foi criado esse movimento de uma forma espontânea até, o Somos Todas Professoras, com capilaridade no início em São Paulo, no estado, e agora em todo o território nacional, sobretudo com a Lei 15.326, uma lei importante que enquadra todas as educadoras de educação infantil na carreira do magistério, não importando se ela é pajem, se ela é recreacionista, se ela é ADI, auxiliar de desenvolvimento infantil, né? Se ela é cuidadora, se ela é atendente, se ela tem contato com o aluno, com a criança, com o bebê, se ela tem formação no magistério ou em pedagogia, e se ela ingressou na rede municipal pelo concurso público, ela tem que ser enquadrada na carreira do magistério. Essa tem sido uma luta que nós estamos travando em São Paulo e em todo o Brasil, por conta da Lei 15.326 da deputada Luciane Cavalcante. Então, isso é muito importante. Eu acho que o debate hoje sobre educação infantil passa necessariamente pelo enquadramento dessas educadoras, pelo cumprimento da Lei 15.326 em todo o território nacional. Alguns municípios já fizeram isso, até antes da aprovação da lei. Alguns outros municípios estão agora com a lei, mais seguros, e estão também fazendo enquadramento, inclusive capitais do Brasil que não tinham feito ainda, como Cuiabá, como Fortaleza, né? E várias cidades aqui no estado de São Paulo. Então, é um movimento que está crescendo, né? O Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo publicou um comunicado importante orientando os prefeitos a cumprirem a lei 15.326. Então, essa é uma luta para nós essencial de valorização da primeiríssima infância, de valorização da educação infantil, que é um direito tanto das crianças como também das educadoras que estão cuidando dessas crianças. Então, faço um apelo aqui aos prefeitos de todo o Brasil, de todo o território nacional, para que cumpram a Lei 15.326, lei que exige o enquadramento, o reconhecimento, e não é transformação de cargo, não é transposição de cargo, é uma lei declaratória. Então, tem que cumprir a lei, senão não é investimento em educação infantil, não é valorização da primeiríssima infância. Então, quero, mais uma vez, saudar todas as pessoas presentes preocupadas com esse tema da educação infantil. Eu falo isso como professor, trabalhei muito tempo aqui na rede municipal de São Paulo, fui diretor de escola, fui professor, né? Passei aqui pelas várias etapas da educação básica. Trabalhei, inclusive, já com educação infantil no início da minha carreira. Eu passei pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, depois fui lecionar também em universidades, formando professores, né? E dei aula também no magistério, formando professoras para atuarem na educação infantil. Então, faço essa saudação e parabenizo aqui mais uma vez
a deputada Luciane Cavalcante, autora dessa importante lei, né, que teve uma ampla mobilização no Brasil com o movimento Somos Todas Professoras, mas aí dentro da Câmara Federal, no Senado, ela foi a responsável pela aprovação dessa importante lei. Mas ela não contente em aprovar a lei, e tanto é que hoje ela é conhecida no Brasil inteiro como a deputada do Somos Todas Professoras. Né? Onde ela vai, somos todas professoras, mas também é conhecida como a deputada do Descongela, porque ela aprovou 2 leis ao mesmo tempo. Aprovou essa e aprovou a lei descongelando a evolução funcional de todos os servidores públicos, servidores e servidoras do Brasil. Então, ela tem aí 2 carimbos positivos, né, bons. A deputada do Descongela e a deputada do Somos Todas Professoras, né, do enquadramento das educadoras infantis na carreira do magistério. Então, parabéns, deputada Luciane Cavalcante, pela sua luta, que você foi professora de educação infantil durante muito tempo, foi diretora de SEI, diretora de pré-escola, foi diretora do ensino fundamental, é supervisora de ensino de carreira aqui da cidade de São Paulo, nossa colega militante histórica das grandes lutas em defesa da educação em todos os níveis, foi professora da rede estadual, fez depois mestrado na Unicamp, então, e é advogada ainda por cima, né? Então, Vossa Excelência tem aí uma trajetória muito importante, que unifica a prática, né, que vem do chão da escola, mas tem também a teoria, é a tempestade perfeita, né, para fazer a defesa da educação pública no Brasil e, sobretudo, da educação infantil. Então, parabéns, um abraço e estamos juntos aí na luta. Obrigado. Muito obrigada, professor e deputado estadual Carlos Gianazzi. Quero aqui chamar a senhora, a professora doutora Adriana Dragoni Silveira, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Quero mais uma vez me desculpar pelo atraso, agradecer muito a sua participação, sua contribuição, professora. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes, que também estão online. Agradeço aqui o convite, deputada Luciane, e também pela iniciativa da audiência pública na discussão de um tema que é tão relevante, principalmente no momento agora que estamos a implementação do Plano Nacional de Educação, né, discutir o financiamento da creche. Peço que confirme se está compartilhando minha tela, fazendo um favor, se está... Acho que Foi ou não? Foi sim, está compartilhado e estamos te ouvindo. Tá. Então, também. Aqui acho que já tem alguns tópicos que já foram falados, mas quero destacar algo que o Valduir já iniciou o debate, dizendo dessa importância para o financiamento da educação infantil com o Fundeb permanente, né? Principalmente com o aumento, né, da participação da União nas receitas do fundo, especialmente aqui no VAT, no qual se destina 50% desses recursos globais para a complementação da educação infantil. Aqui, como o tempo ele é mais curto, né, ele não está compartilhando a tela inteira, né? Deixa eu ver aqui se eu arrumo aqui. Mas dá para visualizar? Vou seguir assim para não demorar mais. Acho que é importante a gente destacar que a gente precisa avançar no que diz respeito à ampliação do atendimento da educação infantil e na melhoria, né, da qualidade, principalmente discutindo aqui o custo da educação infantil, né? Esse é um dos grandes desafios para que a gente possa, de fato... Professora Adriana, desculpa interromper a senhora pode compartilhar de novo a sua apresentação? Posso, porque sumiu. Posso sim. Espera vamos lá. Aqui são dados muito importantes que a gente queria acompanhar com a... Deixa eu ver aqui de uma outra forma mais adequada. Sinceramente, o Zoom às vezes me causa mais difícil. A gente consegue fazer por aqui? Calma aí que a gente vai ver se consegue fazer por aqui, professora.
Tá, então enquanto isso eu vou falando enquanto eles vão colocando aqui, né? Tá. Acho que tem um ponto aqui a destacar que quero fazer aqui na minha fala, que é relacionado ao custo da creche, especialmente da creche para a garantia desse direito, né? Quando a gente aqui com o Fundeb, eu acho que a gente avançou em muito, né, como destacado pelo Valdoir, principalmente com relação ao VAT, passa para a terceira do terceiro slide, fazendo um favor, se puderem, né? E aqui, com base num estudo que desenvolvi em conjunto com uma aluna minha do doutorado, né? Esse é fruto de uma tese de doutorado, ela fez uma avaliação da complementação VAT nos 3 primeiros anos do Fundeb, né? E o que a gente pôde perceber, né? Que esses municípios, eles são principalmente municípios localizados no norte e no nordeste, ou seja, e municípios de pequeno porte populacional, né? E eles, de fato, apresentam uma baixa autonomia financeira, ou seja, que responde a esse objetivo do Fundeb de alcançar os municípios mais pobres, né? Mostrando aquela linha que o Valdoir enfatizou de diminuir a desigualdade. Olhando para o contexto de oferta da educação infantil, o que a tese da Daiane de Jesus Bruno pôde observar? Que esses municípios que receberam a complementação VAT nos 3 primeiros anos foram municípios que, na sua grande maioria, têm uma ampla municipalização do ensino fundamental, eles apresentam baixo atendimento e creche, estando muito distante do atendimento das metas do PNE, inclusive aqui o PNE anterior, e mesmo na pré-escola, o seu atendimento não tinha sido universalizado. O próximo, por favor. Considerando esses desafios, né, para a educação infantil, acho que é fundamental aqui a gente discutir qual é o custo desta oferta da educação infantil. Porque o Fundeb, ele faz uma redistribuição por valor por aluno a partir das receitas disponíveis. Ainda que essa despesa tenha aumentado com o valor da contribuição da União, mas nós estamos redistribuindo um recurso pré-estabelecido. Então, o Plano Nacional de Educação e, principalmente, a lei do Sistema Nacional de Educação, ela vai mudar a lógica de financiamento, porque coloca o custo aluno-qualidade, né, baseado a partir da definição de um conjunto de parâmetros para uma oferta de qualidade, como sendo a referência para o financiamento da educação. Então, tendo como base essa ideia de que o custo aluno deve ser a referência para o financiamento e a dificuldade de implementação da garantia do direito à creche, principalmente pelo seu fator de custo, quero trazer aqui uma experiência de uma pesquisa que pode passar o próximo, fazendo favor, desenvolvendo, pode passar mais um que não vai dar tempo de eu explicar, que é o conceito de CAC, que é o simulador de custo aluno qualidade, financiado pelo Ministério da Educação, desenvolvido, né, em parceria com as universidades da UFPR, UFG e USP, né, sobre a minha coordenação e também da professora Gabriela Chinardi e do professor Tiago Alves. Aqui vocês têm o endereço desse simulador, e vou trazer aqui alguns resultados de simulação para a gente pensar os desafios da educação infantil da creche. No próximo, por favor. Então, esse simulador, ele busca responder quanto custa uma educação de qualidade baseado num padrão mínimo de qualidade. Então, a gente tem que pensar, a oferta de uma educação infantil de qualidade está correlacionada ao seu custo. Então, quanto custaria para cada uma escola e, consequentemente, para cada um dos municípios? Próximo, por favor. Então, esse simulador, ele parte, né, desse conjunto, né, de parâmetros relativos às condições de oferta, né? No simulador, a gente chama de padrão de qualidade e referência, porque o usuário pode alterar essa referência, né, desses parâmetros, como eu vou mostrar em seguida, aplica um diagnóstico de cada rede, de cada escola, e depois ele vai estimar o orçamento para o município, para o estado, e também qual seria essa complementação necessária para assegurar um custo aluno qualidade para todos. Próximo. Aqui, pensando especificamente para a educação infantil, acho que aqui nós temos
contribuições importantes, inclusive aspectos a aprimorar. O simulador trabalha com um conjunto de parâmetros para o cálculo do custo aluno-qualidade. Especificamente para a educação infantil, a gente tem parte, né, de um agrupamento de uma carga horária de 4 horas e 10 horas, e depois um outro elemento fundamental para o custo é o tamanho de turmas. E aqui esse tamanho de turmas, ele está baseado na resolução SEB, né, número 1 de 2024, que vai instituir as diretrizes operacionais para qualidade e equidade na educação infantil, que vai estabelecer uma proporção máxima aqui de crianças por professor, né? Esse parâmetro aqui a gente ainda está fazendo ajuste no simulador, principalmente para contemplar não apenas um educador, mas 2 em cada turma, mas esses são os parâmetros aqui definidos pela resolução. E todas essas turmas, elas precisam de docentes. E aqui acho que a alocação importante da Lei 15.326, que vai definir que todos os profissionais que trabalham na ação de educar, né, e cuidar da educação infantil são docentes, né, almejado aqui a formação ensino superior definida pelo Plano Nacional de Educação e uma remuneração média igualitária aos demais profissionais de educação. Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala do custo da educação infantil, que infelizmente em muitas redes, as profissionais, e aqui eu estou falando no feminino, porque a maior parte das professoras que atuam na educação infantil são mulheres, ganham menos do que os do ensino fundamental e do ensino médio. Então, em uma remuneração igualitária, aqui estabelecendo como parâmetro o que o Plano Nacional coloca como a remuneração de equiparação dos demais profissionais. Pode passar para a gente trazer aqui alguns dados de resultado. Comparando aqui, esse é um valor gerado no ambiente de homologação, porque, como eu falei, nós estamos em fase de testes, porque, assim como colocado pelo colega do Tribunal de Contas da União, nós, como um grupo de pesquisa no desenvolvimento desse projeto, inclusive em parceria com o Ministério da Educação, tivemos muita dificuldade para encontrar para ter acesso ao número de matrículas por faixa etária, para atender a resolução número 1 de 2024. Nós só conseguimos isso muito recentemente com coleta nos dados da Sala Segura, por isso que esses cálculos por faixa etária estão em fase final de implementação no simulador. O que a gente pode olhar aqui, né? Olhando aqui, né, a gente vai ter um resultado só para a gente comparar com o valor aluno ano Fundeb, né, total, VAT, para o ensino fundamental. Aqui eu estou trazendo a relação de valor aluno ano por mês, né? No ensino fundamental seria um valor aluno ano por mês de 913, acima do que é o VAT hoje, e tendo um fator de ponderação 1. Ainda que é preciso louvar o avanço que tivemos no aumento dos fatores de ponderação do VAT, no Fundeb, para a creche, pré-escola, principalmente em tempo integral, esses fatores de ponderação, eles ainda são aquém de um custo que, de fato, mostre o quanto a creche e a pré-escola, ela tem um custo mais elevado do que outras etapas e modalidades. O próximo em seguida, porque quando a gente olha no conjunto do simulador, né, aplicando esses parâmetros e parâmetros específicos para a educação infantil, nós conseguimos aqui identificar a projeção das despesas por etapa e modalidade. Quando a gente olha para o total da educação básica, 28% dessas despesas são de creche para a escola, né? Ou seja, aqui a gente consegue identificar, olhando para as matrículas da rede pública, e esse é um dado muito importante quando a gente olha para a simulação, porque nós entendemos que um fator de qualidade é uma oferta pública, né? Então, essa projeção de matrículas são apenas de matrículas públicas, a gente teria uma projeção de uma despesa aqui necessária que comporta 28% para a educação infantil, sendo que 16% na creche, ou seja, o custo da creche, tendo uma menor matrícula do que a pré-escola, ela tem um custo maior. Por quê? Próximo slide.
O custo da creche, ela tem uma relação muito menor de criança-docente, quando a gente compara, mesmo com a pré-escola e com o ensino fundamental, isso faz com que o custo seja mais elevado. A jornada de tempo integral ela é maior, a gente está trabalhando com 10 horas, porque a média de oferta é superior a 9,2, então a gente colocou aqui 10 horas diária, e o tamanho das unidades educacionais. É impossível fazer uma oferta de qualidade numa escola muito grande, isso faz com que o custo seja dividido com uma quantidade, alguns custos fixos, por exemplo, de funcionários, seja dividido com um número menor de crianças, tá? Então, aqui, para finalizar, é importante destacar, né, que o próximo slide, fazendo um favor, que o atendimento da educação infantil, em especial de tempo integral, sua oferta no campo, da educação escolar indígena quilombola, das florestas e das águas, ela vai demandar mais recursos. Então, olhar para a especificidade da educação infantil também se faz necessário olhar para as especificidades dessas localidades. Para isso, nós precisamos ampliar as fontes de recurso para o atendimento das metas do PNE, assim como previsto no próprio Plano Nacional de Educação, né? O atual desenho da complementação do Fundeb, ainda que a gente tenha tido um avanço, ele não será suficiente para assegurar o CAC em todos os contextos. Como foi apresentado aqui pelo Valdoir, alguns contextos têm muito mais arrecadação própria que teria condições de assegurar um custo-aluno qualidade, mas outros municípios não teriam condições para assegurar uma oferta de educação a partir de parâmetros mínimos de qualidade. Considerando isso, é preciso aqui, acho que esse é um argumento importante que faço em nome da FINEDUCA, da diretoria, da Associação de Pesquisa e Financiamento da Educação, que no momento estou na presidência, que é a defesa de retirar os recursos educacionais do arcabouço fiscal sustentável. Porque isso faz com que a gente tenha um contexto que, para atender as metas do PNE, a gente precisa expandir recurso, mas, por outro lado, o arcabouço limita o crescimento destas despesas. Próximo, em seguida, aqui algumas referências que deixo dos dois trabalhos que eu citei e meu contato. E, deputada, agradeço imensamente o convite e a oportunidade aqui de diálogo sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, professora Adriana, que trouxe importantes contribuições para o debate do financiamento à educação, em especial à creche. Quero aqui chamar, que está no ambiente virtual, o representante da campanha nacional pelo direito à educação, o professor doutor em educação, senhor Fábio Hoffmann Pereira. Professor, peço desculpas pelo atraso, viu, professor? Mais uma vez, desculpa, viu? Não por isso. Quero iniciar aqui cumprimentando a deputada Luciane Cavalcante, manifestar a minha alegria em reencontrá-la, nós que fomos contemporâneos no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Uma alegria estar aqui. Hoje eu falo aqui da Universidade Federal de Alagoas, no campus do interior, em Arapiraca, onde eu sou professor. Agradeço a oportunidade de apresentar aqui essas reflexões em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, reafirmando que a educação infantil é um direito social e é um dever do Estado, né? E esse é um princípio que, para nós, deve orientar o debate sobre financiamento. Eu não vou apresentar slides, eu preparei um texto para conduzir a fala, para eu não extrapolar o tempo. As creches e as pré-escolas, elas não podem ser tratadas como políticas compensatórias, nem políticas assistenciais, né? Embora a gente tenha aí o acesso à creche, ele produza efeitos sociais, produza efeitos econômicos, contribua para a equidade de gênero, a gente precisa ressaltar que a sua finalidade principal é assegurar o direito das crianças à educação desde o nascimento. Então, quando a gente fala em cuidar, em brincar, interagir, explorar, comunicar, se comunicar, participar, são dimensões do processo educativo que vão exigir profissionais qualificados e profissionais qualificadas,
exigem propostas pedagógicas consistentes, vão exigir infraestrutura adequada, exige um financiamento compatível com a complexidade dessa etapa da educação. Portanto, pensar o financiamento da educação infantil é pensar em criar condições concretas para que o Estado cumpra com essa sua obrigação, não apenas pensando em ampliar matrículas, mas garantindo a educação pública de qualidade. Por muitos anos, a educação infantil ocupou uma posição secundária no financiamento educacional. O Fundef, né, o antigo Fundef, concentrou recursos no ensino fundamental e deixou os municípios praticamente sozinhos no custeio de creche pré-escola, né? A criação do Fundeb em 2007 e a posterior transformação, né, em política permanente, né, representam avanços históricos para nós, né, sobretudo pela ampliação da participação financeira da União e pela criação da complementação baseada no VAAT. O VAAT, ele amplia a capacidade redistributiva do Fundeb quando ele considera essa disponibilidade total de recursos educacionais de cada rede e direciona uma maior complementação para as redes com menor capacidade financeira. Esse mecanismo tem sido importante para reduzir desigualdades fiscais, especialmente nos municípios que têm baixa capacidade arrecadatória, muitos deles localizados no Nordeste e aqui no Nordeste, que é de onde eu falo nesse momento. Entretanto, o aumento dos recursos não eliminou o subfinanciamento da educação infantil, como colegas anteriormente a mim já disseram, né? O dinheiro cai na conta e não sabe exatamente o que é educação infantil, o que é ensino fundamental, o que são outras coisas, né? Então, o aumento dos recursos não eliminou o subfinanciamento e nem as desigualdades socioeconômicas, não eliminou desigualdades raciais, territoriais no acesso às creches. As crianças de famílias de menor renda, crianças negras, indígenas, quilombolas, crianças residentes no campo, em territórios tradicionais, continuam enfrentando oportunidades limitadas de acesso e, quando acessam, são atendidas em condições inadequadas de qualidade, né? A senhora Marina, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que me antecedeu, chamou a atenção para algumas dessas diferenças que vão produzir desigualdades. Por isso, a gente precisa discutir o quanto se investe, mas a gente também precisa avançar nessa discussão. Para onde vai o recurso e se esse recurso é suficiente para garantir o direito à educação com qualidade, mas também com equidade. E aí eu queria destacar aqui hoje 2 desafios que para nós têm sido decisivos. Um desafio de proteger o financiamento público da educação infantil e fortalecer a rede pública, e o segundo desafio de avançar no sentido de superar a lógica do VAAT para alcançar a lógica do custo-aluno-qualidade. Sobre o primeiro desafio, proteger o financiamento público da educação infantil e proteger a educação pública com recurso público, pouco adianta a gente ampliar financiamento se o recurso público não fortalece a capacidade do Estado em oferecer diretamente a educação infantil. O crescimento dos convênios com instituições privadas, compra de vaga, voucher e outras estratégias, faz com que os recursos destinados para a garantia de direito à educação financiem soluções que não ampliam de forma permanente a rede pública. Essa compra reiterada de vagas substitui investimentos que são estruturantes, como construção e ampliação de unidades públicas de educação, substitui a realização de concurso público, substitui a consolidação de carreira, substitui a formação de equipes próprias e o fortalecimento da gestão pública. O que a gente quer dizer é que, em vez de deixar um patrimônio, investir em um patrimônio, e investir em equipe e investir numa capacidade que se instala e fica, os gastos são efetuados em contratos que, quando o contrato se encerra, esse investimento desaparece, né? Então, a gente defende a educação pública feita com dinheiro público na rede pública. Além disso, né, essa expansão por meio de instituições conveniadas nos traz muitas preocupações quanto à qualidade e à equidade.
A qualidade da educação infantil depende de turma reduzida, de profissionais qualificadas, de tempo de planejamento, de espaços adequados, de materiais pedagógicos, da gestão democrática, do acompanhamento permanente. E quando parte das crianças frequenta unidades públicas e outra parte instituições conveniadas submetidas a diferentes condições de funcionamento, a gente pode formar uma rede fragmentada, marcada por padrões desiguais de atendimento. A gente vê, por exemplo, um estudo do professor Flávio Santiago, que demonstra que as creches conveniadas com a Prefeitura de São Paulo são aquelas nas quais há maior presença de crianças negras, né? E onde há mais problemas de qualidade. Nas creches conveniadas aqui no estado de Alagoas, de onde eu falo, não são realizadas, as creches conveniadas não são realizadas nenhum processo de autoavaliação da qualidade, com o uso dos indicadores de qualidade na educação infantil. Quando as creches diretas, a gente encontra muitas delas que fazem esse processo. Então, sem uma regra clara, essa expansão do conveniamento vai aprofundar a desigualdade interna no Brasil e nos próprios municípios. E aí, por essa razão, nós sugerimos que são necessárias travas normativas que reafirmem a prioridade de uma expansão pública que impeça o financiamento federal, que induza a privatização da oferta, né? Que reduza a privatização da oferta. Eu proponho que sejam tomadas algumas medidas urgentes. Entre elas, né, as minhas sugestões estão, por exemplo, e aí, como a gente pode estar numa casa legislativa, propor impedir que recursos destinados para a expansão da educação infantil sejam usados prioritariamente para ampliar contratos, né, com instituições privadas. Uma segunda medida urgente é exigir um planejamento público e transparente que comprove a insuficiência temporária da rede antes da celebração de novos convênios. Uma outra medida é dar transparência para o percentual do orçamento destinado para as instituições conveniadas. E por último, ou não sei se é por último, mas o quarto que eu me lembrei, é fortalecer o monitoramento da qualidade dessas vagas, que são financiadas com recurso público. Ao longo da vigência aí do novo Plano Nacional de Educação, vai ser necessário reduzir progressivamente a dependência de convênio. É preciso que a gente vincule recursos da complementação da União à ampliação da oferta pública direta. É preciso que a gente incentive os municípios a expandir a sua própria capacidade estatal e priorize investimentos federais na construção, na ampliação, na manutenção de creche pública, né? O financiamento público, ele precisa expandir essa capacidade estatal de garantir o direito à educação infantil, e não, como o deputado Gianazzo colocou agora há pouco, e não substituir o financiamento público na rede pública por contratos permanentes com o setor privado. O segundo desafio, que eu já havia antecipado, é uma necessidade que a gente vê de avançar no sentido de superar a lógica do VAAT para a gente alcançar o custo aluno qualidade. O VAAT, ele representa um avanço, porque ele identifica as redes com a menor disponibilidade financeira, direciona para elas uma parcela maior da complementação da União. Mas ele reduzir as desigualdades na disponibilidade de recurso não é o mesmo que assegurar por si só igualdade na condição da oferta da qualidade. O VAAT, ele nos coloca assim, uma resposta para uma pergunta financeira. Quanto cada rede possui para investir em cada criança? E aí a gente concorda que essa pergunta ela é indispensável, né, para pensar a redistribuição de recursos, mas ainda não é suficiente para garantir o direito à educação. O professor Valdoir falou agora nessa mesma audiência sobre isso, né? A questão central que deve ser colocada aqui é outra, né? É quanto custa oferecer uma educação infantil pública com qualidade. E aí essa mudança de perspectiva é a que a gente propõe, que é a do custo aluno qualidade. A professora Adriana ela explicou como o cálculo do CAC funciona de forma brilhante, né, agora há pouco. E aí, enquanto o VAAT vai distribuir os recursos existentes, a lógica do CAC vai estimar
o volume de recurso necessário para materializar um padrão de qualidade, né? A lógica e o ponto de partida vão deixar de ser a capacidade de arrecadação dos estados e municípios e passam a ser o conjunto de condições para concretizar esse direito à educação. Na educação infantil, isso exige considerar insumos que, para nós, são inegociáveis. Por exemplo, o número adequado de criança por turma, a jornada compatível com o trabalho pedagógico, a formação adequada das e dos profissionais, a remuneração e a carreira condizente com a docência, o tempo para planejamento, para estudo e formação, materiais pedagógicos, a alimentação das crianças, o transporte escolar, a manutenção do mobiliário adequado, a manutenção das unidades prediais. E o CAC ele vai transformar essa qualidade, muitas vezes tratada de forma abstrata, em condições objetivas dessa oferta. E essa discussão, para nós, ela é importante, e sobretudo sobre as creches, porque as creches apresentam custos elevados em razão das suas características pedagógicas. Não à toa, a creche é o maior fator de ponderação, né, como apresentado agora mais cedo. Então, as características pedagógicas do atendimento aos bebês e às crianças pequenininhas exigem custos elevados. As interações qualificadas, o cuidado individualizado, a segurança, a brincadeira, a exploração dos espaços, dos materiais internos e externos. Tudo isso exige uma menor relação criança por adulto, uma menor quantidade de crianças por adulto, exige uma infraestrutura específica. E esse custo não decorre de uma ineficiência de aplicação financeira, mas de necessidade própria dessa etapa de educação. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Fineduca e outras entidades têm uma nota técnica que demonstra que os valores atuais do Fundeb estão abaixo do necessário para garantir esses insumos mínimos de qualidade que eu acabei de mencionar. E que a implementação do CAC vai exigir aí uma ampliação da participação financeira da União. E eu não estou falando de uma expansão arbitrária do gasto, mas de estimar os recursos necessários para cumprir esse padrão de qualidade que é previsto constitucionalmente. A responsabilidade municipal pela oferta da educação infantil não elimina a corresponsabilidade federal, sobretudo diante das profundas desigualdades que a gente tem entre os municípios brasileiros. Sem uma maior participação da União, as redes com capacidade arrecadatória muito diferentes dificilmente vão conseguir assegurar esse padrão de qualidade nacional. Por isso, é necessário implementar progressivamente o CAC e ampliar a complementação da União ao Fundeb. Termino dizendo que as nossas duas defesas aqui, então, são pela proteção do financiamento público da educação infantil, por meio do fortalecimento da rede pública financiada com recurso público, e avançar no sentido de superar a lógica do VAAT para alcançar o custo aluno qualidade, de forma que o padrão de qualidade possa ser concretizado de forma equitativa para todas as crianças em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado e fico à disposição. Muito obrigada, Fábio. Estou tão acelerada, de fato, nós estamos juntos na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Que alegria te reencontrar na luta, saber que você está aí em Alagoas. Fico muito feliz. Quero agora pedir uma exceção. A Berta vai ser a nossa próxima expositora, mas, pelo adiantado da hora, uma outra coordenadora do movimento também está aqui, precisa pegar o voo. Então, eu vou dar o tempo de 3 minutos para que ela faça a sua exposição e depois a gente volta, porque ela precisa pegar o avião para a gente poder seguir. Tá bom, Berta? Pode ser? Então, eu quero aqui passar a palavra para a senhora Elza, que é uma das coordenadoras nacionais do movimento Somos Todas Professoras. Eu agradeço a nossa colega Berta, agradeço a mesa pela exposição que foi feita, e eu não vou me estender muito porque os nossos últimos expositores eles colocaram bem qual é a situação da educação infantil. Mas nós estamos aqui representando, na realidade, quase mais de 1.000 mulheres.
mais de 1.000 mulheres que estão há mais de 30 anos lutando por uma educação de qualidade. Nós vemos essas discussões aqui, quase que todo ano a gente vê a mesma discussão sobre verbas, sobre qualidade. E essas profissionais que estão dentro da creche, elas estudam, se prepararam, fizeram curso superior, pós-graduação, cursos de formação, fazem um serviço de excelência em muitas das unidades, dentro dos seus estados e dos seus municípios, porém não têm o devido reconhecimento. E nós estamos aqui discutindo sobre verbas para a educação infantil, qualidade da educação infantil. Como é que ficam essas trabalhadoras que não têm esse reconhecimento? Que vêm a receber por mês quase que R$2.000 para trabalhar 8 horas por dia, mas que estão ali trabalhando na literacia, falando com os pais, trabalhando, sim, a educação dessas crianças dentro do desenvolvimento deles, mas elas não conseguem ter um avanço e nem estão ali, talvez, dentro dessas estatísticas da educação, como sendo pessoas que realmente deveriam estar recebendo aquilo que todo trabalhador e toda trabalhadora da educação, como docente, deveria estar recebendo. Nós não vemos essa estatística dessas profissionais. Nós estamos vendo aqui uma série de exposição de vocês, mas nós não conseguimos encontrar o que representa realmente o número dessas profissionais dentro das creches. Os valores apresentados, eles são irrisórios para a educação infantil. E isso a nossa colega Berta vai falar, porque realmente, que nem passou agora o nosso colega, a educação infantil ela precisa de muito mais para ela ter essa qualidade que está sendo comentada agora aqui. Agora, quantos anos nós vamos estar esperando por esse reconhecimento das trabalhadoras? Quantos anos que nós vamos esperar mais para que a creche realmente tenha o seu devido reconhecimento e qualidade? Já se passaram mais de 30 anos da LDB e nós estamos batendo na mesma tecla e a gente não consegue avançar na educação devido às dificuldades que nós encontramos diariamente. São salas superlotadas, são trabalhadoras não reconhecidas, oprimidas, assediadas, querem fazer o seu serviço, muitas fazem além do que deveriam fazer e a gente não vê um reconhecimento desse trabalho. Nós gostaríamos de saber realmente do MEC o que é a qualidade da educação infantil de vocês, né? Quanto custa essa qualidade? Será que realmente esses números que estão sendo apresentados, eles estão condizentes com essa qualidade que nós queremos na educação infantil? Falar em números para a gente não significa nada, gente. O que nós queremos é um trabalho decente, nós queremos reconhecimento, nós queremos valorização para que realmente a educação infantil tenha o avanço que ele precisa ter no nosso país e a gente não consegue. Nós somos tolhidas diariamente. E isso não pode acontecer mais. Quanto tempo mais que nós precisamos levar para ter realmente todas essas estatísticas que foram trazidas aqui hoje, para que elas sejam apresentadas para um ano seguinte ou para daqui a 2 anos, mas que sejam efetivadas dentro dos seus municípios? O Brasil está mais de 30 anos atrasados. Até quando nós vamos estar levando essa força, né, e essa dificuldade para levar uma educação infantil de qualidade? Isso eu gostaria de saber do MEC, né? Veja as dificuldades dos institutos de fazer seu levantamento. Eu acho que se esses levantamentos fossem feitos realmente com as trabalhadoras que estão dentro da sala de aula, talvez vocês tivessem as informações mais concretas para poder ter ideia de custos e de gastos que são feitos dentro das creches. Porque fica muito difícil todo ano a gente ver verbas entrando com uniformes, com terceirizações, com materiais que não são condizentes com a creche, e esse dinheiro vai para onde? Como é que fica realmente a obrigação dos administradores públicos em relação a isso? Quer dizer, de que forma que vocês vão conseguir realmente fazer esses levantamentos, se essa informação, ou se esse tipo de levantamento não chega a quem está ali na ponta? O ano passado foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa não chegou totalmente nas creches. E chegou também nas mãos de conveniadas para poder se fazer um levantamento estatístico, financeiro, de custos e de qualificação e de formação dessas profissionais. Gente, vocês precisam chegar realmente junto ao chão da creche, à sala de aula, onde estão realmente os profissionais que estão atuando. Porque nós estamos vendo, aqui, muito foi falado aqui, convênios sendo feitos diariamente, tirando o dinheiro público da creche pública, mandando para escolas particulares. E a gente não vê qualidade nisso. Aí depois vão falar, o pessoal não quer ser professor. Não, o pessoal quer ser professor, sim. As pessoas querem ser, elas só querem ser valorizadas. Né? E nós gostaríamos de saber isso do MEC e de outros órgãos. Quanto tempo mais nós vamos levar para que isso aconteça? Só isso. Eu não vou levar mais tempo de vocês, porque senão eu não chego em casa. Muito obrigada, Elza, pela sua intervenção. Bom voo. Agora eu quero passar aqui a palavra para a senhora professora Berta Lúcia Souza Lima, coordenadora do Movimento Nacional Somos Todas Professoras, para a sua intervenção. Alô? Olá,
Boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, saudar a todos vocês e agradecer mais uma vez essa oportunidade de fazer parte de um evento histórico como esse, né? Bom, meu nome é Berta Lúcia, eu faço parte do Movimento Nacional, somos todas professoras, e, rapidamente, né, esse movimento surgiu, como o Janase colocou, com a necessidade da gente ampliar essa luta por valorização, por reconhecimento. Como está sendo feito o acompanhamento e a fiscalização, né, dos recursos que são desenvolvidos, que são destinados para a educação infantil. Então, assim, para nós, do Movimento Nacional, somos todas professoras, é um desafio, está sendo um grande desafio, assim como para todos vocês, colegas, né, que estão fazendo, cada um dentro das suas limitações, dentro das suas atribuições, esses levantamentos. Mas a Lei 15.326 foi aprovada e foi sancionada. É um marco histórico que veio corrigir décadas de luta por valorização, por reconhecimento e tudo mais. Mas ela não foi... ela não inventou a roda, né? E nem é o final disso tudo. Temos uma lei, ponto. Ela é o pontapé inicial, é o primeiro passo, né, para que a gente possa fazer valer os direitos dos profissionais e, principalmente, das nossas crianças, que são o nosso público-alvo. Qual é o nosso papel aqui hoje, nessa audiência pública? Estrategicamente, né, conseguimos, de uma maneira fantástica, juntar quem formula políticas públicas, quem financia políticas públicas, quem fiscaliza políticas públicas, quem pesquisa e quem atua diretamente no chão da escola. No caso, eu. Então, assim, trabalhando diretamente no chão da escola, vendo todas essas necessidades de recursos. Então, diariamente, eu comungo de tudo isso que foi falado aqui, porque, na prática, eu estou ali, no chão da creche, atuando numa sala de aula. Na maioria das vezes, salas sem recursos, materiais pedagógicos insuficientes, falta de apoio financeiro, crianças com necessidades, né, especiais que precisam de acompanhamento, de tutores, e não tem esse acompanhamento, não tem tudo isso. Enfim, ali na prática, sou eu que estou ali vivenciando tudo isso. Então, quando a minha colega Elza fala, para nós números não interessa, é nesse sentido, porque nós estamos ali no dia a dia, no chão da escola, fazendo o nosso trabalho, formando cidadãos. E como que nós vamos fazer para que essas políticas alcancem as nossas necessidades? As necessidades não só nossas, enquanto profissionais que atuam na área, mas que alcance a necessidade das nossas crianças, que são as pessoas que a gente atende diariamente, das famílias e tudo mais. As atribuições, né, que os recursos que não chegam até nós, e agora com a lei, com a implementação da Lei 15.326, o nosso principal desafio tem sido vários. O meu município, em especial, né, em particular, foi um dos pioneiros após a sanção da lei, implementar a lei dentro do município. Com muita dificuldade, mas estamos caminhando nessas tratativas. Mas existem, a maioria dos municípios, a âmbito nacional, ainda não conseguiram fazer essa implementação. E quais são esses argumentos? São vários. Você é só uma profissional de apoio, então o que você faz não é docência. Ou então você... quando você prestou concurso, não exigiram formação. Mas o principal argumento tem a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, que é a falta do financiamento, que é a falta de recursos financeiros. Então, assim, se existe realmente a falta de recursos financeiros, nós não podemos, enquanto profissionais, e muito menos as crianças a qual nós prestamos serviços, as famílias e tudo mais, ficar à mercê, né, dos gestores que falam nós não temos dinheiro para implementar a lei. Então, assim, não é quanto custa para o MEC, ou para o Tribunal de Contas, ou para o Ministério Público, ou, enfim, a pergunta não é quanto custa a adequação, a valorização e o reconhecimento para a implementação dessa lei, quanto custa esse profissional.
eu acho que a pergunta que a gente tem que deixar aqui para refletir é quanto custa o não reconhecimento? Quanto nos custa esse não reconhecimento? Não para mim, profissional, mas para o Estado, para a União. Porque quanto mais tarda esse reconhecimento, essa valorização, mais vira uma bola de neve, né, as ações que vêm por aí e tudo mais. Então, assim, para nós do Movimento Nacional Somos Todas Professores, o que vale é a implementação da lei com todos os seus deveres, né, e todos os direitos. Os nossos deveres nós realizamos diariamente com excelência, mas os nossos direitos estão sendo negados. E, quando eu falo dos nossos direitos, eu ouso falar em nome das crianças que eu atendo. Crianças que estão sendo negligenciadas em salas superlotadas ou com salas com faltas de estrutura, espaços inadequados. E, quando fala assim, em financiamento da educação, a educação infantil, eu posso falar isso com propriedade, porque eu estou lá dentro no dia a dia, e eu trabalho com a educação infantil, digamos assim, não digo que seja a parte mais cara da educação básica, não, mas é a parte que precisa um olhar mais voltado, mais recursos. Por quê? Para você conversar, para você tratar, para você cuidar, educar, brincar, estar ali dentro da sala de aula com crianças bem pequenas e com os bebês, então demanda mais profissionais, demanda uma alimentação saudável, porque eles estão entrando, né, na fase de introdução alimentar, os bebês, alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, demanda materiais didáticos específicos para lidar com essas crianças, demanda um espaço físico apropriado e adequado com as necessidades dessas crianças. Então, assim, é a fase que requer maior investimento e é a fase que está tendo menos retorno, né, em termos de investimento, né, dados os amigos apresentaram aí os cálculos, melhorou muito, mas ainda está deixa muito a desejar. Então, o nosso papel do Movimento Nacional hoje aqui é pedir que esse olhar voltado para a educação infantil venha de forma concreta e que a gente saia daqui com encaminhamentos concretos para a educação infantil. Estivemos no MEC várias vezes, dialogamos, pontuamos, mas o que importa para nós aqui é a valorização profissional, é o reconhecimento profissional, ok, não vou ser hipócrita em falar que isso não me importa, mas o que importa para nós aqui do Movimento Nacional Somos Todas Professoras é a valorização, o reconhecimento, mas, principalmente, os direitos que estão sendo negligenciados dentro das escolas de educação infantil. E isso não é só a nível de profissionais, mas, principalmente, as nossas crianças. Então, assim, que bom se a gente puder sair daqui com propostas viáveis, com encaminhamentos para uma mudança na distribuição, talvez, né, desses recursos financeiros do VAAT por aluno, enfim. Nós precisamos criar políticas públicas que atuem diretamente ali no cerne do problema, né, porque a gente precisa cuidar desse problema para que ele não cresça. Porque se a educação infantil, se a primeira infância hoje é a menina dos olhos, porque todos falam na primeira infância, na educação infantil, mas cuidar dos profissionais que atuam dentro da educação infantil, que atuam nessa área, se faz necessário e se faz urgente. Porque, quando a gente fala urgente, fala, nós temos uma lei, mas ainda hoje a gente ouve, né, dos municípios, nacionalmente, mais de 400 municípios que o movimento conseguiu abranger, mais de 22 estados. Então, a gente tem acompanhado isso de perto, a questão da implementação da lei. Então, a gente ouve e fala assim, mas vocês estão com muita pressa, porque a lei, tipo, é um bebê, né? Ela foi sancionada em janeiro desse ano, e vocês já querem que a gente faça milagres? Não, o que nós queremos é serenidade, nós queremos transparência, porque simplesmente apontar falta de recursos dentro de um município e não provar que essa falta de recurso existe, isso é incabível. Então, assim, quem fiscaliza? Quem vai olhar por tudo isso? Qual é o papel da União?
Qual é o papel do Tribunal de Contas? Qual é o papel do Ministério Público? Qual é o papel do Legislativo, do Executivo e de todos nós? O meu papel é fazer um trabalho de excelência, é de formar cidadãos, e eu estou cumprindo com o meu papel, com o meu dever. Agora, quem não está cumprindo isso está nos escravizando, nos usando como mão de obra barata, mas, principalmente, está prejudicando a qualidade da educação infantil no Brasil. Então, o recado é esse, que a gente saia daqui com encaminhamentos concretos e que a gente tenha esse retorno. E vamos construir isso juntos, porque, quando falar, fizemos pesquisa, buscamos ajuda, contratamos uma equipe, mas senta com quem está no chão da creche. Ou, então, faça o melhor. Vá com a gente sentar no chão da creche. Vá presenciar uma aula, um dia a dia dentro de uma escola, para vocês sentirem a nossa real necessidade e para vocês conhecerem o nosso real trabalho, que a gente desenvolve todos os dias nas escolas. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Berta, pela sua contribuição, pela sua intervenção. Eu vou pedir para colocar a apresentação que eu preparei. Vou ser bastante sintética, pelo adiantado da hora. Está dando... Acho que não foi ainda. Quero agradecer aqui toda a minha equipe de assessoria que organizou esse material. Quero agradecer também todos os assessores e assessoria aqui presente na audiência pública do Coletivo Educação em Primeiro Lugar, também da bancada do PSOL. A nossa proposição dessa audiência pública é justamente para a gente problematizar os aspectos orçamentários e de fiscalização dos recursos de valorização e financiamento da educação infantil, com foco especial nas creches. Então, essa audiência pública, ela faz parte de um conjunto de ações que o meu coletivo tem desenvolvido em defesa da educação como um todo, e em especial da educação infantil. A gente procurou montar uma mesa com bastante conhecimento técnico, pedagógico, com os órgãos de controle, com o MEC, com os movimentos sociais, porque existe um fato que é inegável. Quando a gente olha para todo o avanço e para toda a luta em defesa da escola pública, e nós temos desafios que são históricos na educação, a questão da EJA, por exemplo, educação de jovens e adultos, é algo gritante no nosso país. Cerca de 70 milhões de brasileiros, isso significa de cada 3 brasileiros, 1 não concluiu a educação básica, foi expulso da escola. Isso hoje. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje, no nosso país, mais de 1.000 municípios que não têm sequer uma turma de EJA. Ao mesmo tempo que a gente tem uma luta e um avanço que é histórico, que é uma decisão do governo atual, do Ministério da Educação, de valorizar a educação de jovens e adultos, concedendo o mesmo valor que é destinado ao aluno do ensino regular para o aluno da EJA. Isso é histórico, foi uma luta, foi uma conquista, mas ainda assim a gente tem grandes dificuldades. E isso se acontece porque está no Pacto Federativo a autonomia dos estados e municípios em organizarem as suas redes, o que traz uma lição de casa para o Congresso Nacional de buscar políticas públicas que, de fato, façam a indução de oferta da educação de jovens e adultos.
E aí então são vários desafios: educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação quilombola, vários. Agora, quando a gente olha para a creche em si, a gente observa ali desafios extremamente estruturantes, históricos e que precisam ser superados em vários aspectos. De todo segmento, a gente tem, de cada 10 bebês e crianças pequenas brasileiras, só 4 brasileirinhos têm acesso à creche. Então, existe uma questão, uma falta de acesso à creche que é brutal. Temos problemas em todos os segmentos, mas na creche isso se amplifica. Também na creche, a gente tem uma questão que é brutal, que é um processo violento de terceirização da sua oferta. Hoje, no Brasil, 50% do ensino que é ofertado nessa faixa etária já está terceirizado. Como o deputado Carlos Janassi colocou, na cidade de São Paulo, a gente tem um exemplo muito grave dessa situação, desse modelo de expansão, que é uma escolha do prefeito. O prefeito que escolhe essa forma de expansão, e aí a gente também tem uma nova para-casa no Congresso Nacional. É aqui que a gente precisa mudar essa lei, fortalecer a lei em defesa da escola pública ofertada diretamente pelo município, com padrões claros e evidentes de qualidade, para que a gente não entregue a educação numa fase tão importante a organizações sociais e sem controle fiscalizatório. Então, a gente tem isso de uma forma muito grave na creche. A gente tem a maior inadequação de prédios imobiliários, a gente vai encontrar também nessa faixa etária de atendimento. Pela especificidade dos bebês e das crianças pequenas, do modo como eles aprendem, que através de vivências e experiências, eles precisam de um ambiente e de um mobiliário que é muito específico. E eles precisam também estar em contato com a natureza, com o sol. Eles precisam de um parquinho, eles precisam de área externa que seja coberta e que seja sem cobertura. Há toda indicadores que vão falar sobre a qualidade ou não desses prédios. E é quando você entra, e eu visito, que sou supervisora de carreira, ali você tem os maiores desafios, na creche. Também a gente tem uma situação que só acontece na creche, não acontece no ensino fundamental, não acontece no ensino médio, que é a questão que a Lei 15.326, de minha autoria, supera, que é o fato de, ainda hoje, no Brasil, a gente ter aproximadamente 1 milhão de profissionais, docentes, que estão no chão das creches e que não são contratadas ainda como professoras. As prefeituras, por mais de 30 anos, burlaram editais de concursos públicos, contratando pessoas com outras nomenclaturas para exercer a função docente no chão da creche. E, com isso, elas ofertam para essa pessoa um salário mínimo e desviam e tentam burlar a lei do piso nacional do magistério, não apenas violentando patrimonialmente essas quase 1 milhão de mulheres, mas retirando do bebê e da criança pequena o direito que ele tem de ter uma professora que tenha 1/3 da sua jornada para a formação. Isso é um direito do bebê, não apenas um direito da profissional, estar enquadrada na carreira do magistério.
Então, e isso, todas essas questões que a gente vê com maior relevância na educação da primeiríssima infância, tem um sentido histórico, tem uma história, que é o que a gente colocou um pouco aqui na minha apresentação. Eu vou pedir para passar os slides. Todos esses slides que foram apresentados na audiência pública serão disponibilizados na página da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, para que todo mundo possa ter acesso. Então, aqui, a gente colocou como que surge no nosso país, surge na assistência social, o atendimento dos bebês e das crianças pequenas. E daí foi uma luta muito grande, que é uma luta das mulheres, essa é uma luta, a educação é uma luta das mulheres, a luta da creche é uma luta das mulheres, para que a gente conseguisse, primeiramente, que a creche fosse reconhecida como parte da educação básica do nosso país e, posteriormente, para que o Fundeb incluísse também o financiamento da educação infantil. E aí eu conto um pouco dessa história, pode passar. Não vou me detalhar. Ah, desculpa, que eu estou olhando ali. Desculpa. Pode passar isso também, que a gente já falou. Já falei aqui também. Aí, aqui, no início, era o Fundef, depois foi o Fundeb. Vamos passando. Aqui é importante a gente observar muito do que foi falado aqui. E aí, nesse ponto, é um desafio que eu vou trazer para a discussão na Comissão Mista do Orçamento, que o VAT ele é importante porque também é na creche que a gente vai observar a maior reprodução das desigualdades sociais, raciais e de classe. Ou seja, é lá que a gente vai perceber que, dentre as crianças, os bebês que têm acesso à creche, a maioria deles são brancos, tem uma média, um custo de vida maior do que em detrimento às crianças que são negras, que moram em regiões mais periféricas do nosso país, enfim. Então, o VAT ele vem para enfrentar essas desigualdades. No entanto, é óbvio, e por óbvio, que o que a gente precisa, além do VAT, que é um avanço, e um avanço importantíssimo, a gente tem uma maior contribuição e participação da União, transferindo recursos diretamente para os municípios, e um dos encaminhamentos daqui vai ser a gente se debruçar dentro dessa comissão nos mecanismos de acompanhamento, fiscalização e rastreio desses recursos que saem daqui para chegar até os municípios, para poder fomentar e financiar a oferta da educação infantil. Mas a gente precisa de mais recursos. O Brasil, historicamente, ele investe, em média, 1/3 do que os países da OCDE investem em educação. A gente precisa de mais recursos ainda. No novo Plano Nacional de Educação, a gente conseguiu manter os 10% de meta do PIB para a educação, o que é algo que ainda vai levar algum tempo, alguns anos, pelo próprio PNE. Então, a gente precisa de mecanismos perenes que, de fato, cheguem com mais força lá para quem está no chão das creches. Então, pode passar. Aí a gente fala um pouco do VAT, foi muito falado aqui. Pode passar. Onde que a gente está? Pode passar. Essa questão também, o Valdoir também mencionou que a gente tem todo um esforço conjunto do Congresso Nacional, junto com o Ministério da Educação, com o governo federal, para que a gente
pondere maior e envie mais recursos para os municípios que fazem um investimento em creche. Mas é muito importante a gente compreender, para poder localizar a nossa luta, que a prefeitura, junto com os governadores, tem autonomia também sobre como eles organizam os seus sistemas de ensino. E é importante dizer do absurdo que é o processo de municipalização que a gente já sofreu e que lá, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente sofre novamente, que é o processo dos governos estaduais entregarem para os municípios as escolas de ensino fundamental. E os estados, em via de regra, não investem no atendimento das creches. Então, uma prefeitura que não consegue atender a sua demanda, uma prefeitura que não enquadra e não reconhece, não contrata como professor as pessoas que estão fazendo aula nas creches, uma prefeitura que os prédios são inadequados. Como que esse prefeito toma a decisão de aceitar um serviço que já está sendo financiado e ofertado pela rede estadual? Então, isso significa que o debate sobre a expansão e a qualidade da creche também precisa ser levado no confronto com a organização e a expansão dos demais níveis de educação, não numa lógica de excluir ou de não ofertar as outras etapas da educação, mas que bebê e criança pequena são prioridade absoluta, pela Constituição, um dever, primeiro, dos prefeitos de organizarem essas redes, e nós temos questões gravíssimas que estão acontecendo no chão das creches e que precisam ser superadas. Pode passar. E aqui, para terminar terminando a minha parte, o Valdoir, todos os outros pesquisadores que estiveram aqui falaram sobre educação, sobre financiamento, falaram sobre isso, que não é só o Fundeb. E é muito importante a gente que está na luta, que vai discutir o orçamento do Brasil para o próximo ano, que a gente também tenha acesso a essas informações e saiba que o que chega nas prefeituras, nos governos estaduais, não é apenas o Fundeb. E que os prefeitos e os governadores, além do Fundeb, eles também têm as suas obrigações, eles têm que atender também outros programas, e eles têm as verbas nos municípios e nos estados que são vinculadas e que também precisam ser aplicadas. E aqui a gente tem muitas pedaladas. Por exemplo, Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, acaba de ser alertado pelo Tribunal de Contas do município que, para atingir os 25% de financiamento que ele é obrigado a atingir na educação, ele incluiu a verba da merenda escolar, que não pode ser incluída dentro desses 25%. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele opta por expandir o atendimento das creches de um modo precarizado, terceirizado. Ele opta por manter uma jornada de trabalho exaustiva de 8 horas por dia para as trabalhadoras professoras das creches, e ainda essas trabalhadoras elas atendem o dobro do número de bebês e crianças que as trabalhadoras professoras da rede direta. Ainda tem outras questões de organização, porque a creche integral, o atendimento dela são de 10 horas. Para isso, você precisa ajustar as jornadas de trabalho. E também foi uma opção de expansão lá
da Prefeitura de São Paulo colocar apenas uma professora com 8 horas diárias. Então, isso significa que, tanto na entrada quanto na saída, nas 2 primeiras horas do atendimento, a creche vai estar funcionando com apenas 50% do seu quadro de recursos humanos de professoras. Isso significa colocar em risco de vida os nossos bebês e as nossas crianças pequenas, como, infelizmente, aconteceu recentemente na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa, e também fica uma lição de casa aqui da Comissão Mista de Orçamento, a gente precisa ampliar, por um lado, o financiamento da educação como um todo, e a gente vai lutar por isso, mas não basta ampliar, porque a gente também precisa ter mais mecanismos de controle e transparência da utilização desses recursos públicos, que, de fato, eles signifiquem qualidade de atendimento e que eles cumpram um pacto nacional pelos indicadores de qualidade da educação infantil. Um bebê que nasce numa cidade X não pode ter uma educação pública tão diferente de um outro que nasce numa cidade Y, porque o prefeito resolveu fazer um modelo de implementação à base da exploração da mão de obra das pessoas que estão lá, ou transformando qualquer galpão, dizendo que aquilo é uma creche, que é um prédio de creche que pode atender as crianças. Então, eu acho que essa é a nossa meta, é isso que a gente vai trabalhar. E vamos continuar o diálogo a partir daqui, tanto com o Tribunal de Contas da União, quanto com o MEC, para que a gente avance nesses mecanismos de transparência, de acesso aos dados, de acesso a mecanismos de controle e, por um outro lado, lutar aqui dentro desse orçamento, porque o orçamento é votado, para que, de fato, todo mundo que diz que é compromissado com a educação infantil, com a primeira infância, vote pela ampliação desse orçamento e também um arcabouço legal mais rigoroso, que a gente precisa aprovar nessa casa, em defesa da primeiríssima infância, que supere questões estruturantes, como a que a gente superou com a aprovação da Lei 15.326. Aí aqui pode passar, aqui a gente já falou, os desafios que a gente vem avançando no montante dos recursos que chegam para a educação infantil, mas ainda eles são insuficientes. E aqui eu trago mais questões estruturantes que a gente vai, como a cobertura, que ainda é insuficiente, a falta de acesso, a desigualdade nas creches e, para terminar, a questão da educação infantil de qualidade depende intrinsecamente da valorização das professoras. E a gente tem feito essa luta de forma muito qualificada, que é uma parte muito importante do orçamento, até porque 70% do Fundeb é para a valorização dos profissionais da educação. A gente precisa ter mecanismos mais eficazes, isso é um trabalho de acompanhamento do Tribunal de Contas, tanto estadual quanto da União, e também do Congresso Nacional, das câmaras municipais, das assembleias legislativas. Nós somos o poder legislativo e fiscalizatório de quem executa essas políticas, que é o poder executivo, e a gente está fazendo todo um levantamento de como a Lei 15.326 vem sendo implementada. Temos uma plataforma online mapeando esses dados e também vamos lutar aqui no orçamento para o próximo ano para que haja maior investimento na primeiríssima infância. Então, com isso, a gente termina os trabalhos e a exposição aqui das mesas. O Alexandre está inscrito para fazer uma intervenção. Eu acho que ele é o único que está inscrito. Alguém mais gostaria de fazer intervenção? Não. Então, aí o Alexandre, e aí eu passo para as considerações finais.
Boa tarde a todas as pessoas presentes. Em nome da deputada Luciane Cavalcante, saudar esta importantíssima audiência pública. Todas as contribuições que foram feitas até agora, eu acho que dialogam com o desafio que nós temos. Acho que uma rápida contribuição aqui pela assessoria jurídica do movimento Somos Todas Professoras, ao discutir o financiamento da educação infantil, a partir da Lei Federal agora 15.326 de 2026, nós temos discutido de fato qual é o modelo de educação infantil. Porque se a gente vai discutir o financiamento, a LDB 96 colocou um paradigma do cuidar e educar ser indissociável, da docência compartilhada, que eu não tenho como dividir de forma hierárquica os cargos, eu não tenho como separar manhã e tarde. Então, o desafio é de pensar por que 30 anos depois, e o grande debate de pensar 30 anos depois da LDB, nós estamos ainda com o desafio de estruturar uma educação infantil que supere, de uma vez por todas, uma série de preconceitos com a educação infantil, que não é um segmento menor, que não tem por que ser desvalorizado, como muitas vezes permanece. No conceito da profissional, que atua cuidando e educando de forma indissociável, onde tentam ainda desprestigiar a atividade pedagógica, que é inerentemente lúdica e recreativa. Mas veja quando a gente traz o gancho para a perspectiva do financiamento. Depois de toda a discussão da LDB com a Lei Federal 9394 de 96, nós tivemos a Lei 9424 de 96, que veio como Fundef, para financiar esse grande pacto em defesa da educação de 96. E, tragicamente, qual é a primeira constatação? Vem como Fundef, não vem nem como Fundeb. Precisou muita luta, ocupar plenários como esse aqui para discutir que, para ter uma educação básica para valer, precisava ter um financiamento, precisava ter a primeira lei do Fundeb, que depois veio para batalhar, para garantir que, para ter uma educação básica realmente estruturada e financiada, precisava ter, né, a parte da educação infantil também como sendo financiada a partir desses instrumentos de financiamento, porque num pacto federativo você tem uma competência delegada para os municípios, que há uma sobrecarga, de um desafio de um país continental profundamente desigual, com uma marca, né, de uma lógica da estrutura do Estado, de precarização neoliberal dos serviços públicos. Então, essa dimensão brutal, no último período, tem sido feita a discussão. Muito bem, tivemos um avanço enorme do que significa de 2020 para cá. Nós estamos, e o Valdoir iniciou aqui nessa tarde, apresentando o quanto isso evoluiu e o quanto a importância desses instrumentos. Mas o paradigma é sempre que a gente, rodando aí nos municípios, o que a gente verifica é de a gente buscar uma chave que inverta. Porque a discussão o que a gente escuta das prefeitas, dos prefeitos não fecha a conta, não dá, eu não consigo garantir. E quando a gente trabalha numa chave de análise, como a Adriana aqui apresentou, de a gente pensar, né, o custo aluno, qualidade, muda o paradigma. É dizer, qual é o padrão de qualidade que nós queremos e o quanto isso vai financiar. Talvez agora, a partir por conta da Lei 14.113 de 2020, que colocou que em 5 anos a gente teria um momento de revisar os instrumentos, atualizar, aperfeiçoar, será que justamente a gente não pode pensar a contribuição que a gente pode, né, tratar aqui pelo movimento Somos Todas Professoras, de pensar o quadro funcional da educação infantil? Afinal, qual é o modelo de educação infantil que a gente está pensando nessa estrutura do quadro? Por que o que é indissociável os municípios dissociaram? Por que fizeram essa divisão? Se não é pelo aspecto pedagógico, jurídico, e assumem que é por uma questão financeira, não é aí que a gente tem que entrar? A professora Adriana, na nota técnica, junto com o professor Tiago, eles apresentaram de que precisaria ter um aumento de um repasse de 19 bilhões de reais para garantir 2 docentes em cada sala da educação infantil do Brasil. A gente tendo isso, parece 19 bilhões, é muito, significa ter um aumento de 0,3% do Fundeb. Isso não é possível da União resguardar e garantir, com todos os instrumentos de fiscalização e de combate, para que lá na ponta, no município, mantendo esse pacto federativo de que é uma responsabilidade delegada aos municípios, a gente não pode estruturar, e com isso, com essa chave de análise, pensar a qualidade? Então, eu acho que a audiência pública de hoje aqui é um ponto de partida para pensar
nessa contribuição dos desafios do Plano Nacional de Educação, da atualização dos 5 anos do próprio Fundeb e 30 anos da LDB, nós temos que pensar como efetivar, e a Lei 15.326 é um ponto de partida de compreender uma política de reparação histórica e qual é o desafio que a gente coloca para frente. Então, parabéns, deputada Luciene, Valdoir, Berta, os demais componentes que tiveram aqui, para que a gente consiga fazer esse levantamento que é subnotificado dos dados do INEP, não só do acesso às dificuldades que foram colocadas, mas porque quem lança, muitas vezes é o município que está contando como docente, mas não é o cargo docente, e assim vai. Então, daria para falar muito mais, mas parabenizar e que a gente saia daqui com desafios para ir acompanhando aqui na comissão. Parabéns, Luciene. Conte com o apoio do movimento Somos Todas Professoras. Seguimos firmes e fortes com o MEC para a gente conseguir avançar, para que haja essa devida estruturação do quadro funcional e pensar o financiamento como instrumento de qualidade. Obrigado. Muito obrigada, doutora Alexandre. Eu queria saber se alguém do ambiente virtual gostaria de fazer as suas considerações finais. Será que ele quer? Não. Então, vou passar aqui para o Valdoir fazer suas considerações finais e depois para a Berta. Bom, obrigado, deputada. Eu queria, assim, primeiro reforçar o agradecimento, a parabenização por esse momento. Acho que... E agradecer muito, inclusive, pelos aprendizados, cumprimentar a senhora, mas também queria estender para a sua equipe, porque eu achei fantástica a apresentação. Eu percorri, não passou toda nos slides, mas percorri aqui e achei realmente uma composição fantástica. Vou pegar depois a disponível no portal também, porque eu acho que realmente tem uma riqueza aqui que mostra para a gente essa recuperação de avanços, né, de muitos avanços. Queria também cumprimentar aqui os colegas da professora Adriana, com quem a gente tem bastante interface na questão da Fineduca, também o professor Fábio e todos os demais. Especialmente aqui agradecer as falas da professora Berta e da professora Elza, que eu acho que trazem elementos que são imprescindíveis de serem discutidos. E acho que uma preocupação muito grande é com os encaminhamentos, como é que a coisa vai. Eu acho que a deputada, quando traz aqui todo esse histórico, mostra que existe um caminho que pode ser traçado. Eu queria só fazer algumas considerações bem pontuais quanto a isso. Assim, uma das questões quando se pede o que o MEC pode fazer, o que o governo federal pode fazer, a gente tem que lembrar sempre que a gente trabalha em regime de colaboração. A educação, a educação básica, ela não tem um modelo regulatório forte, ela tem um modelo baseado em regime de colaboração. Então, o MEC ele não tem um poder de imposição sobre os estados, sobre os municípios. Às vezes a gente se ressente disso, mas eu sempre gosto de pensar assim, em alguns momentos poderia ser melhor, mas em outros certamente seria muito pior se houvesse esse poder de imposição. Então a gente acredita realmente numa construção de modelo colaborativo. Quanto às questões de como construir isso, como construir essa qualidade referenciada para a educação infantil. Acho que a gente tem que lembrar que houve um avanço com a aprovação dos padrões de qualidade da educação infantil. A gente teve, agora com o PNE aprovado, a gente precisava ter um novo PNE, e o novo PNE ele vem com alguns endereçamentos importantes e ele vem com uma grande novidade, que é o SNE. E o SNE, ele assume... Está colocado, está legislado para o SNE, esse debate e essa definição sobre os padrões de qualidade e os padrões de qualidade para fins do CAC. Então, eu acho que assim, isso hoje está muito endereçado, está muito encaminhado, e o que precisa se fazer é que, de fato, isso aconteça. Foi uma luta de muita gente, essa aprovação, precisa, claro, que isso se torne orgânico agora. E aí, retomando uma questão só dessa relação CAC-VAAT, às vezes a gente coloca isso um pouco em concorrência, eu não consigo ver concorrência entre isso. Para mim, o VAAT ele é uma informação essencial, quer dizer assim, quanto a rede dispõe. O CAC diz uma outra coisa, que é quanto a rede precisa para garantir aqueles padrões de qualidade. E a complementação do VAAT, está escrito na Constituição, está escrito na lei, ela é de, no mínimo, 10,5%. Qual é o máximo dela? Quem vai ter que informar, isso também está na Constituição, também está na lei do Fundeb, quem vai informar o valor exato disso é o CAC.
Então, o endereçamento disso tudo, para mim, hoje está muito claro, né? O CAC estabelecido aqui, o VAT precisa se alinhar e alcançar esse CAC, que é a forma de responder à qualidade, né? Então, aos padrões de qualidade definidos. Então, eu vejo que nós temos, sim, um endereçamento muito bem construído para essa discussão. Ela é elementar de ser consolidada? Não. Decididamente não é uma questão elementar que a gente está falando aqui. Tem muito trabalho a ser feito ainda, tem muita construção a ser feita, mas me parece que existe um caminho. E aí, nesse caminho, eu queria só fazer assim, uma consideração, especialmente que é a fala da professora Berta e da professora Elza também, que até, né, conversava antes aqui com a Joyce, com o Ramon, que são também lá do Ministério da Educação, e às vezes a gente diz assim, às vezes a gente fica procurando, né, a gente fala tanto em política baseada em evidência, às vezes a gente fica procurando tanta microevidência, mas se tem uma evidência que é pacífica, é a importância do docente, né, para a qualidade da educação em qualquer etapa, e a gente sabe que quanto mais tenra a idade da criança, mais ela pode ser beneficiada com isso. Então, acho que isso não temos nenhum elemento que destoe disso. E acho que, por último, né, então é isso, eu acho que a gente tem institucionalmente os encaminhamentos. Esses encaminhamentos, eles são encaminhamentos dentro de um modelo de regime de colaboração, quer dizer, os padrões de qualidade vão precisar ser pactuados, né, e eles vão precisar ser operacionalizados, né, por meio do CAC, mas que eu entendo que hoje a normativa do Fundeb está pronta para responder a isso, exatamente por conta do VAT. Então, para mim, o VAT e o CAC eles não concorrem. Eles se encontram, convergem, e talvez seja a grande forma de dar resposta a isso. A construção ela vai precisar ser na forma como a gente tem a construção da educação básica no Brasil, que é regime de colaboração, e aí a mobilização da maior diversidade de atores é o mais relevante para que essa construção seja democrática e consistente, para que a gente realmente caminhe na direção da qualidade da educação para as crianças, que é isso que a gente persegue, né? Então, muitíssimo obrigado, deputado, e a gente segue à inteira disposição. Obrigada. Obrigada, Valdoir. Agora, para suas considerações finais, a professora Berta. Bom, em nome do movimento, eu também gostaria de agradecer, mais uma vez, essa oportunidade, né, e esse encontro histórico que trouxe pessoas de todos os segmentos necessários, né, que estão voltados para essa melhoria da educação. E eu gostaria de finalizar, né, com um textinho curto. A valorização da educação infantil não pode depender da boa vontade de cada gestor, né? Ela precisa ser garantida por financiamento adequado, por transparência, por fiscalização e, principalmente, por compromisso federativo. A Lei 15.326 nasceu da luta de milhares, não é 1000, como disse a Elza, né, mas milhares de mulheres que trabalham no chão da escola todos os dias. E agora nós precisamos garantir que essa lei saia do papel e que transforme as nossas vidas, mas da nossa vida profissional, né, mas principalmente a vida das nossas crianças. Então, eu acho que é uma mensagem final muito importante e de grande valor, que precisa ser levada em consideração, né, quando a gente fala nos encaminhamentos. Eu acho que o principal encaminhamento é essa valorização profissional, porque não se fala de primeira infância sem valorizar o profissional que atua na primeira infância. Obrigada. Muito obrigada, Berta. Então, nós vamos sair daqui com os encaminhamentos de seguir o diálogo com o Tribunal de Contas da União e dos Estados, para que a gente aprimore e dê transparência para os recursos que já chegam hoje nas escolas, nas prefeituras, que, de fato, isso chegue até o chão das creches, que isso chegue no enquadramento de todo mundo que está lá na carreira do magistério, dando viabilidade para a Lei 15.325 e também outras demandas que nós temos na primeiríssima infância. Por um outro lado, nós vamos também seguir no diálogo com o MEC, para que a gente possa melhorar também o acesso aos dados que a gente tem, e também das nossas formas de políticas de monitoramento e avaliação de como que estão as políticas em curso hoje no nosso país, e para cá, para a CMO, fazer o debate junto com
os deputados e senadores para que a gente tenha um orçamento mais robusto para a primeiríssima infância, que é uma etapa que exige um investimento que vem com uma reparação histórica de várias dimensões. A gente vai lutar muito aqui para que o orçamento corresponda a essa justiça que precisa chegar para os nossos bebês, crianças pequenas e para todos os seus profissionais. Então, agradeço o comparecimento. Mais uma vez, peço desculpa pelo atraso. Quero aqui também agradecer todo o apoio da assessoria e dos servidores aqui da Comissão Mista de Orçamento, que compreenderam a situação e viabilizaram a possibilidade de a gente manter essa importantíssima audiência pública. A gente inicia o segundo semestre nessa semana, e a primeira reunião da CMO, que é uma das comissões mais importantes aqui do Congresso Nacional, debatendo justamente a fiscalização e o orçamento das políticas para a primeiríssima infância. Então, isso é uma conquista e uma força do nosso movimento. Então, agradecer aos servidores que nos acompanharam até agora, todo mundo, e agradeço o comparecimento. Então, a reunião está encerrada. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! As imagens das últimas semanas chamaram a atenção do mundo. Temperaturas recordes, incêndios florestais e uma intensa onda de calor atingindo o Reino Unido e outros países da Europa. Foi justamente nesse cenário que líderes, especialistas, empresas e investidores se reuniram em Londres para um dos principais encontros globais sobre ação climática. Mas como discutir o futuro do planeta quando os efeitos das mudanças do clima já fazem parte do dia a dia? Bom, para conversar sobre esse momento, recebemos a jornalista Mariana Caminha, da Climate Bonds, que acaba de voltar da London Climate Action Week. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, é um prazer. Bom, vamos começar dando um panorama dessa Semana do Clima lá em Londres. Como é que foi participar dessa semana e o que foi discutido?
É sempre muito bom a gente participar de um evento assim, porque essas semanas do clima, elas são uma espécie de aquecimento para a COP, né, que esse ano vai acontecer na Turquia. A semana do clima em Londres é a principal semana da Europa, né? É o principal evento climático da Europa. Então, é um evento que esse ano comemora a 8ª edição e foram mais de 1.300 eventos pela cidade inteira, mais de 75 mil pessoas participando, entre cientistas, sociedade civil, mas também políticos, empresários, técnicos, então investidores também. Então a gente teve representantes do mundo inteiro, de todas as áreas que juntas podem fazer a diferença um dia. E como é que foi participar justamente na semana em que foi registrado ali? A gente tem até a imagem de uma câmera que identificou a temperatura de 50 graus em algum dia da semana. Como é que foi participar dessa semana do clima justamente numa semana em que a temperatura subiu tanto? Foi um lembrete muito claro de que a gente já está vivendo os impactos das mudanças do clima. Então, a gente teve eventos, por exemplo, que foram cancelados. Justamente, imagina, uma grande ironia. Um evento sobre mudanças climáticas sendo cancelado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente teve vários eventos assim, pessoas relatando dificuldades de mobilidade, por exemplo, porque Londres é uma cidade que, dentro da sua infraestrutura, é extremamente despreparada para o calor, né? É uma cidade que foi construída para outro tipo de clima, para um clima mais frio, mais ameno. Então, os prédios são antigos, alguns são tombados, então não pode colocar ar-condicionado. Então, a gente viu várias disrupções acontecendo durante a semana e foi uma experiência muito clara, e eu acho que deu a entender a urgência desse assunto, de que a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente e de como evitar uma catástrofe ainda maior no futuro. E esse tema, justamente nessa semana, foi mencionado por quem apresentava, participava dos painéis, as pessoas comentavam sobre isso lá, e isso foi, inclusive, gancho para discussões dentro da Semana do Clima? Sim. Todos os eventos, primeiramente, assim, você via até o jeito que as pessoas se vestiam. Eu prestei muita atenção na questão dos ventiladores portáteis, que antigamente não tinha. Eu morei alguns anos em Londres, cheguei a 20 anos lá, e 20 anos atrás não existia isso, né? A gente não via pessoas caminhando com ventilador portátil no verão, e a gente mal está chegando no verão lá. Então, várias adaptações, nas lojas também, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de passar nas lojas e ver seções inteiras dedicadas a, digamos assim, produtos que vão amenizar o calor, aquele calor extremo que as pessoas estavam sentindo. Então, no caso dos ventiladores portáteis, desde pequenos leques simples, como também pequenos produtos de marcas muito famosas, marcas de alta tecnologia, que estão investindo neste ramo agora, porque sabem que esse é um problema que não vai embora, né? É um problema que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então, até nisso você vê como o clima hoje, ele saiu das discussões acadêmicas, né, de cientistas, e realmente entrou na vida das pessoas e está impactando o nosso dia a dia, né? E é uma coisa que a gente tem de entender, tem de ver qual é a nossa responsabilidade e não normalizar isso, né? Não é normal a gente sair de casa com um ventilador portátil como se fosse um celular, né? Porque senão a gente não consegue ficar na rua debaixo do sol. Então, eu acho que foi quase como um experimento de marketing para mostrar mesmo para as pessoas, olha, isso aqui é algo urgente e a gente tem que agir logo, né? E durante a semana, esse tema, você acha que entra também a questão da resiliência climática, a questão do aquecimento, de como as cidades estão se preparando para essas ondas de calor? Vem o El Niño aí também na primavera. Isso foi também centro de debates? Na verdade,
pautou mais a Semana do Clima ou não? Sim, ao longo dos anos, né, eu trabalho na cobertura, na divulgação de dados climáticos já tem uma década. Então, antigamente, 10 anos atrás, a gente não falava de adaptação e resiliência, a gente falava de mitigação, né, a diminuição das emissões. Hoje, hoje adaptação e resiliência são dois temas que estão tão presentes quanto a mitigação. E no caso do que a gente viu de Londres, até foi divulgado um plano da cidade em relação à resiliência, então como que a cidade pode se preparar, né, para outras ondas de calor, não só na questão de infraestrutura, como também no plantio de árvores, que é o que a gente chama de solução baseada na natureza. Então, algumas coisas que podem ser feitas baseadas na natureza. Então, é um assunto que não só pautou a semana, de forma muito intensa, inclusive teve uma grande conferência dentro da Semana Climática só sobre resiliência, foi um dos maiores eventos que a gente teve, como também as pessoas viram na prática que resiliência é algo, e adaptação é algo necessário. Então, por exemplo, trens foram cancelados, teve gente que não pôde ir para a Semana do Clima, porque moravam numa cidade um pouco distante de Londres, e os trens simplesmente foram cancelados porque os trilhos empenaram com o calor. Então, é grave dessa forma. E não só Londres, mas várias cidades da Europa não estão preparadas para isso. Então, eu acho que isso põe em cima dos políticos, né, das pessoas que tomam decisão, uma responsabilidade muito grande, mas também os investidores também, né, como forma de pressionar para que esses investimentos sejam feitos de forma responsável. É aí que entra a minha próxima pergunta, que é exatamente, você falou que investidores estiveram presentes nessa semana debatendo. Você acha que os investimentos climáticos estão indo também para essa parte de resiliência e preparação das cidades? Onde estão indo os investimentos nessa área? Sim, bom, voltando um pouco atrás, quando a gente pensa nos investimentos no que a gente chama de verde ou sustentável, os investimentos aumentaram muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, a primeira dívida verde foi emitida em 2007. Até 2019, a gente conseguiu um acumulado de $1 trilhão. De 2020 para cá, ou seja, em 6 anos, nós fomos de $1 trilhão a $6 trilhões. Então, daí você vê como o mercado está muito mais acelerado, né? E a mesma coisa aconteceu. No início, era muito mais investimento em mitigação. Agora, os investimentos estão muito em projetos de resiliência e adaptação, né? Então, a Climate Bonds, por exemplo, acaba de lançar uma taxonomia de resiliência, que é uma taxonomia, é a primeira do mundo, e é inovadora nesse sentido porque ela traz para o investidor mais transparência e credibilidade. Então, eles querem investir em projetos que realmente sejam viáveis e que sejam efetivos nesse sentido, né? Então, as taxonomias, e o Brasil faz pouco tempo, né, na COP passada, a gente teve o lançamento da taxonomia brasileira. Então, a taxonomia, que é esse grande arcabouço do que é considerado verde, né, do que é considerado crível nesse sentido, ajuda muito os investidores, né, a tomarem as suas decisões responsáveis, porque hoje a gente vê que empresas, por exemplo, que não estão investindo em projetos resilientes e projetos que não vão fazer algo pior ao mundo do que nós já estamos fazendo, essas empresas que não estão investindo em transição, elas não têm futuro, porque elas não vão ter investimentos. Os investidores querem cada vez mais projetos e iniciativas que sejam responsáveis, porque, no fim das contas, um investimento sustentável, ele é um investimento mais seguro. Então, acho que o mercado financeiro ele já entendeu que um risco climático ele é um risco financeiro e ninguém quer perder dinheiro, né? Então, isso aí é uma lógica que vai até acima de valores éticos, se você for pensar, né? O próprio mercado ele já entendeu que não vale a pena financeiramente investir em algo que faça mal ao planeta. E lá você pôde acompanhar medidas concretas, exemplos do que já está sendo feito na prática? Eu acho que
Agora, né, a gente falou muito em questão de metas, promessas, agora o foco está muito na implementação dessas metas, né, como que a gente pode acelerar essa transição. Então, eu já mencionei aqui esse projeto da Prefeitura de Londres, por exemplo, de investir em resiliência. A gente teve outros painéis que trataram um pouco das metas da COP e como é que a gente vai implementar isso até a próxima COP. Então, sim, são várias pequenas ações que coletivamente elas ajudam a gente a acelerar essa transição e não perder tempo, porque cada vez mais a gente vê que está acelerando, né? Os impactos estão cada vez maiores e mais intensos e mais frequentes. Então, a gente não tem muito tempo a perder, né? Temos que fazer essa transição o quanto antes. Agora, essas tensões globais, na sua avaliação, estão atrasando? Ficou claro durante esses debates que essa tensão global ela acaba dificultando e atrasando essa transição energética? Eu acho que as tensões globais e os problemas geopolíticos, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eles atrapalham sim, por outro, eles aceleram um pouco as ações locais. Então, como é que nós, como um país, podemos ser menos dependentes de combustíveis fósseis? Como que nós podemos acelerar a nossa independência energética? Então, eu acho que essas tensões, elas geram uma ação de uma forma ou outra, né? Eu acho que, obviamente, nós queríamos que todos nós estivéssemos na mesma página, né? Todos em prol do mesmo objetivo, mas essas tensões, elas também aceleram, porque quanto mais dependente você é como país de combustíveis fósseis, mais na mão de outros países você está. Então, acaba que o problema acelera um pouco as ações governamentais. Você que esteve nessa semana global, que analisou projetos de vários países, como é que você colocaria o Brasil hoje nessa agenda, né? Como é que está o andamento do Brasil, principalmente em relação à transição energética? O Brasil já é um grande exemplo de matriz energética sustentável, né? Isso é muito bom. Eu acho que alguns passos concretos já foram dados, como, por exemplo, a própria taxonomia, que envolve não só questões de mitigação, como também de resiliência. A nossa agricultura, por exemplo, é algo também, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa agricultura é uma agricultura muito positiva na questão de emissões, apesar da questão do metano, que eu acho que foi um grande tema também que foi discutido nessa semana de Londres, como que a gente pode diminuir as emissões de metano, que é um gás que demora muito mais para se dissolver. Então, para a gente fazer essa transição mais rápida, temos que diminuir o quanto antes essa emissão de metano, mas o Brasil está muito engajado na questão de financiamento climático. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo ao longo desses últimos 10 anos, né? A emissão da primeira dívida soberana sustentável, a criação da taxonomia brasileira, a evolução da nossa agricultura, né? Dos projetos sustentáveis dentro da nossa agricultura, que trazem oportunidades de investimento de fora incríveis. Então, o Brasil tem muito a explorar, né? E a questão da infraestrutura também, nossa infraestrutura, de ser uma infraestrutura mais resiliente, uma infraestrutura mais conectada com essa agenda. Então, eu acho que as possibilidades são imensas. O que a gente precisa hoje é de um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que sejam críveis, que demonstrem credibilidade para o investidor, e essa ligação do investidor com esses projetos e toda a segurança, digamos assim, de infraestrutura para que esses negócios aconteçam. E aí são vários atores envolvidos, né? O governo, o Banco Central, né? Todos esses atores juntos, eles têm de trabalhar para favorecer que esse investimento caia no Brasil. A boa notícia não existe escassez de investimentos. Nós temos trilhões de dólares no mercado financeiro, né, prontos para cair. Serem utilizados em projetos críveis. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a boa notícia. A gente não está falando de um cenário que não há dinheiro. Existe dinheiro suficiente. Existem investidores que estão famintos
por projetos sustentáveis. O que a gente precisa fazer é essa mágica acontecer, né? Que a gente tenha um ambiente seguro para que esse investimento caia e os projetos que sejam comprometidos, que sejam realmente alinhados à taxonomia, né? Nós temos a taxonomia brasileira, mas temos outras taxonomias no mundo que conversam entre si, o que eles chamam de interoperabilidade entre taxonomias. Então, tudo isso favorece que esses investimentos realmente caiam para o nosso país. A boa notícia é essa, é que existe dinheiro. A má notícia estamos hoje com 7 trilhões de dólares acumulados em dívida alinhadas à sustentabilidade, mas a gente precisa de uma média de 6 trilhões por ano para que a nossa economia seja uma economia realmente sustentável. Então, a gente precisa acelerar muito mais. E na sua avaliação, a gente tendo aqui poder público, Congresso Nacional, leis, né, a questão da segurança jurídica, falta alguma coisa para que esses projetos saiam do papel no sentido de legislação? É para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha conectando todos esses atores. É óbvio que uma legislação que favoreça esse investimento, ela ajuda muito, mas não só isso, né? A gente precisa realmente de um engajamento de todos os setores da economia, né? Dos bancos, dos verificadores, da sociedade civil. Nós precisamos de todos esses atores trabalhando junto para que realmente o nosso país consiga progredir nessa agenda. Mas muito já foi feito. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil realmente saiu do zero nesse sentido para ser um país de ponta, né, na questão das emissões. Na América Latina nós somos, se eu não me engano, o segundo lugar no número de emissões alinhadas à sustentabilidade, né, ou verde, ou sustentáveis. Então, nós da Climate Bonds, nós trabalhamos também com isso, né? Nós trabalhamos também nesse diálogo com todos esses atores, não só do governo, mas também os bancos, empresas, todo mundo junto, porque isso não é um assunto, não é um problema que a gente resolve só com uma linha de trabalho, né? Somos todos juntos que podemos... Tem todo um processo, né? O projeto tem que ser aprovado e ele tem que passar por um financiamento, o banco tem que ter uma linha de crédito específica para esse projeto. Exatamente, né? E tem que ter iniciativa também do terceiro setor, o governo tem que apoiar, é toda uma rede, né? Exatamente. Bom, voltando à semana em Londres, a semana climática, o que mais te marcou nessas discussões? Eu acho que todo esse envolvimento da sociedade, todos os atores, tanto dos governos do mundo inteiro, quanto as ONGs, os técnicos, os cientistas, eles mostram juntos que esse debate já alcançou outro nível. Você conversou há poucos dias com o Carlos Nobre, que é, na minha opinião, um dos maiores cientistas do mundo que a gente tem nessa área do clima. E ele, há quanto tempo, há quantos anos o Carlos Nobre tem falado dos perigos, desse caminho que a gente está trilhando, irresponsável economicamente para o futuro do planeta. Agora a gente vê que esse debate já saiu dessa esfera. Então, é muito bonito ver que todo mundo está ali discutindo um problema que atinge a todos nós, mas atinge muito também aqueles países que talvez pouco contribuíram para onde a gente está agora, né? Então, são países que pouco emitem gases, mas países que mais sofrem com as consequências do clima. Então, o que me marca muito, principalmente como comunicadora, é pensar que que todos esses dados, que toda essa teoria tem cara, né? A gente tem a cara das pessoas que sofrem com isso, tem CEP, tem filho. Então, eu acho que o nosso dever como comunicador é justamente traduzir todos esses dados em uma história, né? Porque a gente sabe que é assim que a gente se toca e é assim que a gente move a ação para frente.
E você acha que o debate também vai pautar ao longo dos anos para frente essa questão que a gente fala que é a justiça climática, né? Quem são os mais atingidos por essa questão, pelo aquecimento global? Os mais pobres, os negros, né? As comunidades mais distantes, que têm menos recursos. Você acha que isso também vai pautar, a partir de agora, essas semanas de debate sobre o clima? A gente sempre tem uma agenda de justiça climática nessas semanas, na COP também, mas eu ainda acho que essa pauta ainda é pouco explorada. Eu acho que ainda existe muito espaço para essa pauta crescer. Não acredito que essa pauta seja hoje o mainstream ali das discussões. Eu acho que as discussões estão muito focadas em mitigação, em adaptação, em financiamento, mas ainda não chegou ao ponto da gente traduzir isso para uma justiça climática que realmente aconteça. Então, eu acho que a luta continua. Tem que, cada vez mais, precisamos ter mais discussões sobre isso, mais debates e mais clareza sobre essas consequências. Mesmo em Londres, que estamos falando aí de um país, a Inglaterra, que estamos falando de um país que é, né, país de primeiro mundo, um país rico, dentro do próprio país nós vemos que as pessoas sofrem de forma diferente. Né? Então, nós temos pessoas que não têm dinheiro para comprar um ventilador e nós temos a pessoa que paga R$1.000 num ventiladorzinho portátil. Essa questão não é só no Brasil. Essa questão não é só no Brasil e não é só quando a gente fala de países africanos. A gente, dentro das próprias cidades, nós vemos que as pessoas são afetadas de formas diferentes. Né? E eu acho que isso tem de ser endereçado de uma forma que, dentro de cada realidade, nós possamos amenizar um pouco as consequências, que são consequências terríveis. Né? A gente está falando de pessoas morrendo, pessoas sem água, pessoas que têm de sair do seu país, por exemplo, para um outro país porque não tem mais comida, não tem mais água. Eu vi um documentário... Eu esqueci agora o nome, mas um documentário muito interessante sobre um caso no Senegal, por exemplo, que simplesmente uma cidade foi devastada por um aumento do nível do mar, foi devastada, e as pessoas vivem hoje em campo, como se fosse um campo de concentração, né, com tendas. Então, assim, é muito triste. O que está acontecendo com o mundo é algo muito triste. E nós temos que... Não podemos ter medo de falar sobre isso, não podemos evitar falar sobre isso, porque é algo que nos atinge hoje, mas vai atingir de forma muito pior os nossos filhos, os nossos netos e quem está vindo por aí. Bom, você pôde enxergar do lado dos investidores, né? Tem esse trabalho na Climate Bonds, também pode enxergar pelo lado das cidades que estão sofrendo, vivenciou isso na prática durante a semana. Qual é a reflexão que a gente pode deixar sobre isso, tendo a visão de que quem pode mudar isso é exatamente quem tem mais poder? A gente sempre sai desses eventos com um misto de orgulho, no sentido de que a gente contribui para que essa discussão aconteça. Nós somos literalmente a última geração que pode fazer alguma coisa acontecer, pode mudar o futuro do planeta, porque se nós não tivermos esse protagonismo agora, realmente o futuro é catastrófico. Dá um pouco de ansiedade também, porque nós sabemos, né, diante das informações, nós sabemos o que está por vir, né, as coisas vão piorar um pouco. Se a gente não fizer o que tem de ser feito agora, as coisas vão piorar demais, e se a gente fizer tudo o que é para ser feito, ainda vai piorar um pouquinho antes de melhorar. E o que sempre me toca muito são as histórias, né? São as histórias que a gente encontra, são as atividades que são feitas no âmbito da comunicação, como que a gente pode tocar as pessoas, né, os tomadores de decisão, como nós podemos influenciar nessas decisões. Então, nós que somos da comunicação, tanto de comunicação corporativa, quanto nós jornalistas, né, jornalistas que estão aí no front da notícia, nós temos muita responsabilidade, né? Não só de promover os números, mas também de transformar esses números em histórias. Sensibilização. Exatamente. Né? Sensibilização e informação. Bom, Mariana, foi ótima a nossa conversa. Agradeço a sua participação aqui no programa. Obrigada, foi um prazer.
Bom, hoje a gente conversou com a jornalista Mariana Caminha sobre a experiência de participar da London Climate Action Week em meio a uma intensa onda de calor no Reino Unido. Falamos sobre adaptação, investimentos, inovação, cidades, empresas e principalmente sobre como a emergência climática deixou de ser um debate sobre o futuro para se tornar uma realidade do presente. Se você quer assistir esse e outros programas da TV Senado, acesse o nosso canal no YouTube ou o site senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando
completamente, né? A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima, e do outro lado está o transtorno, e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos. O que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim, de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão, ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então, passei de aluno exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância e na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegava um pai, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia até ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido. Porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes? Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico
ou não? De repente você começou a ter esse sentimento? A gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas e se incomoda com o barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, eles notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem dos pais? Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento, para as famílias inclusive falar, ah não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito? Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem, sim, esse estigma e muitas pessoas evitam, né? Exatamente isso. Ah, não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né? Alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora demoram pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas, mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda psíquica, fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo
de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também, dentro de casa, se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. A família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante. Conversar mesmo assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis, e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudada no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que, de fato, é exposta à rede social desde criança, né? Então, a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social, ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, ou acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar. Não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver? A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou, com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça e as pessoas de fora notam também.
Então a gente não pode ignorar, a gente não dá para ignorar esses sinais. Eles começam assim, mínimos, e daí passam para algo pior, né, no isolamento total. Então é muito importante que tanto as pessoas de fora quanto quem está sentindo procure ajuda, fale com alguém, busque terapia, busque conversar com alguém próximo para entender o que está sentindo. Então essa questão da formação, da reeducação, porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães e também reeducar nas escolas. É fundamental uma reeducação do respeito ao próximo. Eu digo, para o próximo aquilo que você gostaria para você e para os teus filhos. Se as pessoas passarem a fazer o bem sem olhar a quem, essa discriminação hedionda, né, que leva a esse desespero dessa juventude, seria resolvida. Qual é o conselho? O que tem que fazer? Existe uma saída? Se não causa sofrimento, estamos dentro das nossas diferenças. À medida que isso atrapalha algum dos meus funcionamentos, está me atrapalhando na escola, está me atrapalhando com a minha família, está todo mundo se afastando, meus amigos estão se afastando. Se há uma mudança desse funcionamento, aí a gente está falando talvez de um adoecimento e vale a pena procurar ajuda. Quanto mais cedo identificar uma mudança de comportamento, já agir imediatamente, eu emendo uma segunda pergunta. Quando isso não acontece, quais são as consequências? É muito importante que, quando possível, sim, se tome atitude o mais cedo possível, porque a gente pode buscar ajuda nesses momentos e isso pode tornar o tratamento, inclusive, mais fácil, né? Porque você já está agindo antes desses sintomas se agravarem, então, em termos de medicação, em termos de outras referências, como, por exemplo, o uso da psicoterapia, né? Outras formas de terapias também. Então, tudo isso, quanto mais cedo a gente observa essas mudanças, é melhor de agir. É o mal do século, né? Depressão, ansiedade, insônia. Como é que foi o retorno? Foi melhorando e novamente no colégio, no trabalho, enfim, como é que foi esse retorno a uma vida como você já conhecia? Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver, sabe? E hoje eu vejo diferente, né? Eu tô bem, ainda bem que eu consegui e cheguei até aqui. Porque não foi fácil, óbvio. É muito bom ver que vale a pena. Como é que o Congresso Nacional, como é que as políticas públicas podem corrigir essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes? O papel de nós aqui no Parlamento, como você muito bem, nós temos uma tribuna, nós temos comissões, mas tem que se aprofundar cada vez mais na valorização da nossa juventude. Você tem uma legislação onde o SUS abraça esses jovens e adolescentes no tema saúde mental. Assim como o envelhecer tem mais transtornos, a adolescência é um outro grande pico. E é importantíssimo que eles tenham acesso, né, à informação, a saber onde procurar, a ter essa resposta, esse apoio quando procurarem, né, ter acesso ao tratamento. A assistência pública existia à época, você conseguiu, como é que foi? A gente buscou, na época, o CAPS. Primeiro que para buscar o psicólogo, né, que foi lá o primeiro passo, já é muito difícil público, não tem. E aí quando eu precisei buscar psiquiatra, eu não tinha assistência porque eu era menor de idade. Normalmente no CAPS ou no hospital psiquiátrico público são a partir de 18 anos, então não tive essa assistência. Tem uma legislação, um sistema único de saúde, o SUS, que apoie crianças e adolescentes no tratamento de saúde mental. É uma coisa fundamental. Ter acesso a isso na saúde pública é indispensável. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas de verdade. Pro psicólogo ele falou, velho, não precisa vir pra cá não, vai pro psiquiatra. Fui, aí me indicaram remédio. Fala um pouquinho sobre o que mudou da psiquiatria e da saúde mental. Evoluiu de que forma? A gente tinha muito mais uma lógica manicomial. Aquele indivíduo está diferente dos outros, então ele precisa ser afastado dessa sociedade. A gente entende que o diferente faz parte
e que ele não precisa se adequar. Às vezes a sociedade precisa se adequar. O medicamento está aí para nos auxiliar quando for necessário, quando o especialista achar que é preciso. Esse medicamento age de que forma, existe, qual é o grau de uso desse, leve, moderado, grave. O tratamento ele tende a ser bem personalizado, porque a gente vai ter que considerar diversos fatores para entender qual a melhor medicação. Mas de maneira geral é isso, a medicação ajuda a lidar com esses sintomas. Importante falar que a medicação ela está aí para ajudar com certeza, ela tem seus efeitos, então é uma parte desse cuidado, uma parte importante, uma parte que quando bem usada traz resultados positivos, mas é importante a gente associar isso com outras medidas também. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou. Agora, fica assegurado o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, com formação específica e permanente para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento. Nós temos aí uma lei federal que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, que fala sobre a abertura do SUS para crianças e adolescentes para o tratamento da saúde mental. A importância. Avançando agora com essa lei aprovada no Congresso e que o presidente Lula sancionou, nós temos condições de dar esse atendimento. Em relação à saúde mental, qual seria a mensagem? Buscar essa rede de apoio é muito importante, né? Não negligenciar essa sensação, esse sentimento, não ter vergonha, não ter medo e procurar ajuda quando necessário. A gente precisa primeiro tirar a nossa régua de medir o sofrimento do outro, mas sempre ter um olhar atento e sempre procurar. Então não dá pra gente relevar. Pedir ajuda. Não sentir vergonha, não achar que vão te julgar. Pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo. Ou, se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. E, óbvio, para quem está de fora, não fechar os olhos, né? Porque muita gente ignora falas depreciativas, por exemplo, ignora esse isolamento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cidadania. Durante muito tempo, quando se falava em violência no Brasil, as imagens que vinham à nossa cabeça eram de assaltos, homicídios, tráfico de drogas. Agora, uma nova pesquisa do Datafolha mostrou que isso mudou. Pela primeira vez, os brasileiros apontam a violência contra a mulher como a forma de criminalidade mais grave do país. Ao mesmo tempo, ainda não reconhecem muitas situações de violência quando elas acontecem dentro de casa, no dia a dia dos relacionamentos. O que explica essa mudança? E por que ainda é tão difícil identificar a violência antes que ela se torne física? Nós vamos conversar sobre isso agora com a Margarete Goldenberg, que é diretora executiva do movimento Mulher 360, que foi a entidade que encomendou a pesquisa. Margarete, obrigada pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Eu quero começar com um dado exatamente esse que eu disse que chama muito a atenção, né? Hoje, os assaltos, os homicídios não são o maior temor da população brasileira mais. O que explica essa mudança na visão da sociedade? Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trazendo esses dados, Ticiane. E esse ponto que você traz talvez seja o dado mais simbólico da pesquisa, né? Durante décadas,
Quando falávamos em violência no Brasil, as pessoas pensavam em assaltos, em tráfico, em criminalidade. E pela primeira vez, violência contra a mulher aparece no topo dessa lista. Isso mostra que a sociedade ela deixou de enxergar esse problema como uma questão privada ou uma questão familiar e passou a reconhecer como um grave problema de segurança pública, de direitos humanos, de desenvolvimento social. Agora, esse reconhecimento precisa se transformar em ação, né? É fundamental fortalecer políticas públicas de prevenção, ampliar a rede de proteção, qualificar também o atendimento às vítimas, investir em educação para que a violência possa ser interrompida antes de chegar nas agressões físicas, né? Exatamente, esse reconhecimento, os dados mostram, inclusive, que as pessoas não conseguem, muitas vezes, identificar essa violência em casos como ciúme excessivo, chamam de ciúme, né? Quando o companheiro, por exemplo, proíbe a mulher de usar determinada roupa, ou de conversar com algumas pessoas, ou até de trabalhar, e muitas pessoas não reconhecem isso como violência. Algumas atitudes, inclusive, já um pouco mais que chamam a atenção, e aí só vão reconhecer isso lá na frente quando vem uma violência física mesmo. A pesquisa também mostrou isso, né? Exatamente. Essa é uma contradição mais importante que a pesquisa trouxe, né? A gente reconhece a violência contra a mulher, especialmente aquelas que são tangíveis, a violência física, e não reconhecemos a violência psicológica e o controle. Nós aprendemos a reconhecer a violência quando aparece um hematoma, mas a violência raramente começa pelo tapa, né? Ela normalmente começa pelo controle, controlar amizades, roupa, dinheiro, celular, liberdade. Quando homens e mulheres não reconhecem essas primeiras manifestações como violência, acabam normalizando relações abusivas. E isso faz com que muitas vítimas só procurem ajuda quando a violência já chegou às agressões físicas, ou seja, a gente chega tarde. E eu quero trazer de novo aqui a primeira lição, a principal lição aqui para políticas públicas, que é justamente essa, né? Prevenção significa ensinar a reconhecer a violência antes que ela deixe marcas no corpo. Quanto mais cedo identificamos esses sinais, maior a chance de interromper o ciclo de violência, né? E o cuidado, muitas vezes, ele deixa de ser afeto e passa a ser violência, né? O cuidado, ele protege, mas o controle, ele limita. Uma relação saudável, ela respeita a autonomia, liberdade, escolhas. Quando uma pessoa decide com quem que a outra pode falar, como que deve se vestir, quando exige acesso ao celular, quando controla o dinheiro ou mesmo impede que as mulheres trabalhem, isso deixa de ser demonstração de amor e passa a ser uma forma de controle. Então, a gente precisa ampliar o debate sobre relacionamentos saudáveis, especialmente entre os jovens, né? Sim, isso tudo é bem relevante, bem importante a gente debater e tentar conscientizar, fazer com que essas mulheres comecem a reconhecer, e até os próprios homens, né, quando dizem ali, não, é ciúme, é excesso de cuidado, isso é amor, é demonstração de amor. Não, isso aí já é um indício de controle excessivo, né? Um dado que chamou bastante atenção na pesquisa, que eu quero tratar agora com a doutora, 71% dos entrevistados disseram que o lugar mais perigoso para a mulher hoje é dentro de casa. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque assim, quando a gente passa um dia tenso no trabalho, quando a gente tem alguma chateação, passa por algum medo, o que a gente quer? Voltar para a nossa casa, que é o nosso porto seguro, que é o lugar que nos acolhe. E aí, de repente, isso para muitas mulheres é o lugar onde elas têm mais medo de voltar. É um pouco assustador, é contraditório. Muito. O que explica isso, doutora? Como a gente pode abordar esse dado tão relevante? Esse dado realmente é muito, muito forte e assustador, porque ele rompe
uma ideia que nós sempre tivemos, né? Durante muito tempo, orientávamos mulheres a evitarem ruas escuras, não andar sozinha, terem cuidado com desconhecidos, né? E hoje, o que a gente tem de realidade, e a pesquisa mostra, é que o maior risco está dentro de casa, né? O agressor, normalmente, é alguém conhecido, com quem tem vínculo afetivo, marido, parceiro, parente, ou uma dependência emocional, uma dependência financeira, né? Por isso que o enfrentamento da violência, ela precisa fortalecer toda a rede de proteção, né? Nos territórios, saúde, assistência social, escolas, judiciário, atendimento integrado às vítimas e, principalmente, trabalhar com os homens, né? Não dá para a gente trabalhar o tema da redução da violência contra a mulher se a gente não inclui essa transformação cultural junto com os homens, para eles se entenderem como também parte do problema e parte da solução, né? Isso começa lá na escola, né? E a pesquisa também mostra, 9 em cada 10 respondentes defendem a educação nas escolas. Então, tem um consenso aí sobre a importância da prevenção. A violência ela não começa na delegacia, né? Ela começa lá na forma como a gente aprende, como nos relacionamos, as diferenças, a autonomia. Então, nós precisamos trabalhar com jovens, né? Com os homens, ensinando igualdade, respeito, prevenção da violência, e educar também protege, né? E os homens não têm, muitas vezes, e a pesquisa também mostra isso, clareza da sua forma de contribuição, do que é violência, do que não é violência, e é fundamental que a gente envolva cada homem e cada mulher, a sociedade como um todo, nesse debate para reduzir esses dados tão dramáticos. É verdade. Só para complementar, então, essa resposta, quando a senhora diz que os homens muitas vezes acabam não reconhecendo isso, a pesquisa mostra em dados, né? Eu tenho aqui os números para a gente deixar bem claro para os nossos telespectadores. A diferença é gritante entre as mulheres, que dizem que a violência violência contra as mulheres é a principal, a criminalidade que mais chama atenção hoje no Brasil. 73% das mulheres reconhecem isso, né? Enquanto que entre os homens, esse número cai para 49%. Então, de fato, precisa mesmo do envolvimento dos homens para a gente conseguir evoluir, né, tanto na diminuição de casos, quanto nessas medidas preventivas e de conscientização, né? Bom, a gente pode dizer que aqui, 89% dos brasileiros acreditam que a violência contra as mulheres aumentou no último ano. Isso, essa percepção, ela reflete um aumento real no número de casos, ou a senhora acha que é porque o assunto está mais difundido e as pessoas estão falando mais sobre o tema? Provavelmente são as duas coisas, tá? Houve maior visibilidade graças à imprensa, às redes sociais, às campanhas e à coragem, né, de muitas mulheres em denunciar, mas também convivemos diariamente com casos extremamente graves e muito divulgados, que reforçam também essa percepção coletiva, né? Então, independente do que explica esse resultado, o mais importante é que quase 9 em 10 brasileiros sentem que o problema está piorando. Então, isso mostra que a sociedade espera respostas cada vez mais efetivas, né, do poder público, de todos os atores, né, da própria sociedade. Isso inclui o vizinho, a amiga, o parceiro, da escola e também das empresas, que é um nicho onde o Movimento Mulher 360 trabalha fortemente. Nós acreditamos também no poder das empresas, o poder transformador das empresas também dessa realidade, né? Uma união, né? Não é um desafio tão grande que precisa de uma união de vários atores, eu diria de todos os atores da sociedade, em todos os níveis, para poder combater. A gente fala aí sobre o envolvimento da sociedade, sobre também esse envolvimento dos homens e
tem um dado impressionante que eu quero abordar agora com a senhora, é que 64% dos brasileiros conhecem uma mulher que sofreu algum tipo de violência ou conhecem um homem que agrediu alguma mulher. A gente pode dizer que todas as famílias brasileiras convivem com a violência contra a mulher hoje? Com certeza, independente de nível socioeconômico, de localidade no Brasil, porque a pesquisa é brasileira, né? Brasil, é a região, o país todo, nós tivemos entrevistados de todas as regiões, então a violência ela está nas famílias, nos amigos, nos vizinhos, nos colegas de trabalho. Esse dado rompe definitivamente a ideia de que violência contra a mulher acontece só em determinadas famílias ou grupos sociais, né? A violência contra a mulher atravessa a sociedade brasileira como um todo. E mesmo assim, com esses dados impressionantes, tanto do número de violência que a gente acompanha diariamente, notícias tristes que acabam colocando as mulheres num estado de alerta constante, né? Há uma percepção de que elas estão inseguras, nós, no caso, e não podemos confiar tanto. Apesar de tantas leis, da legislação estar avançando em relação à proteção da mulher, apenas 37% das mulheres que foram entrevistadas e disseram já ter sido vítimas de violência, apenas 3 entre 10, um pouco mais, fizeram denúncias, foram à polícia e denunciaram esses casos. Muitas dizem não se sentir seguras, têm medo de fazer isso. Há uma saída para isso? Há algo que explique, primeiro, esse fenômeno e, em segundo, como que a sociedade, como nós podemos, a sociedade agir, poder público, para trazer mais segurança para essas vítimas? Eu gosto de inverter, né? Quando eu pergunto por que tantas mulheres não fizeram nada, eu gosto de inverter, né? Por que tantas mulheres não se sentiram protegidas para procurar ajuda, né? Então, são muitos fatores que explicam. Primeiro, muitas têm medo, muitas dependem financeiramente do agressor, é por isso que empoderamento econômico, viabilizar a qualificação dessas mulheres, entrada no mercado de trabalho, independência econômica é fundamental. Muitas não procuram ajuda porque querem proteger os filhos ou porque sentem vergonha. E muitas, eu diria que a maioria, não confiam nas instituições, né? Ou também não reconhecem plenamente que vivem uma situação de violência, né? Muitas chegam até a serem assassinadas e não compreenderam ao longo do ciclo de violência outros sinais de que isso poderia acontecer. De qualquer forma, a rede de acolhimento ela precisa ser fortalecida, isso é fundamental, né? O atendimento humanizado, né, que a gente já tem em alguns estados do Brasil, mas outros ainda precisam muito melhorar muito, especialmente nas delegacias, a rapidez nas medidas protetivas, a integração, porque hoje a gente tem a polícia atuando, a justiça, a saúde, a assistência social, mas não integradas, a integração dessas dimensões fazem toda a diferença. Eu diria que esse é o caminho aí para que a gente possa fortalecer essa segurança das mulheres pedirem ajuda, né? Sim, a gente tem visto essa evolução, de fato, essa tentativa, né, dos poderes de coibir e de ajudar as mulheres a serem mais protegidas, mas ainda existem, na sua opinião, lacunas, brechas na legislação que acabam deixando os homens mais seguros para cometerem violência contra a mulher? Eu diria que a legislação brasileira em relação ao tema, ela está bem avançada, né? A lacuna, ela não se dá na legislação, como em muitos temas, né? Na verdade, a lacuna se dá quando a gente transpõe, né, essa legislação para a prática. Como que nós acolhemos, como que nós tomamos as providências, a agilidade, o olhar para essas mulheres que ainda é vista... Muitas vezes a vítima ainda é vista como culpada, e não só pela sociedade, mas também no atendimento. Então, muito mais o desdobramento dessa legislação na prática,
em termos de agilidade, de integração dos poderes, das iniciativas e a forma como essas mulheres são acolhidas, do que brechas na legislação. Nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha e outras. Nós precisamos agora praticar essa legislação em todos os cantos do Brasil, né? A gente tem alguns resultados melhores de acolhimento e agilidade no atendimento às mulheres em alguns estados, em detrimento de outros. E uma questão de campanhas de comunicação, de transformação cultural, né? A imprensa, com certeza, como aliada, mas também a comunicação em todos os níveis, para que isso possa chegar. Os canais oficiais. Uma das perguntas foi sobre, na pesquisa, se as pessoas conhecem os canais oficiais, né? O 190, as delegacias, e é surpreendente, porque a gente vê essas informações e escuta com muita frequência em vários lugares, né? Seja no folhetinho pregado no restaurante, na TV, nos jornais, nas redes sociais, e ainda tem uma parcela grande da população que não conhece os caminhos oficiais de busca de ajuda, né? É verdade. Então, também uma questão de comunicação. Sim. A senhora citou um dado aí, uma informação, na verdade, que é antiga nas rodas de conversa, em muitas falas a gente vê a história da culpabilização, né, da vítima. Ah, mas a vítima estava com um short curto, mas a vítima sempre... Existem alguma forma de diminuir a culpa do agressor e trazer um pouco dessa culpa para a mulher. Na pesquisa, 61% dos entrevistados falaram sobre isso. Falaram que as mulheres podem ser culpadas, sim, por escolher mal, por escolher um parceiro que não deveria. É uma tendência mesmo? A senhora acha que isso tem diminuído ou permanece da mesma forma de décadas atrás, quando a mulher, de fato, era culpada por ter sido agredida? Infelizmente, sim. Essa é uma lógica ainda muito frequente e muito perigosa, né? Porque ela desloca o foco de quem comete a violência para quem sofreu. Então, é muito comum, em vez de a gente perguntar por que ele agrediu, a gente escuta as pessoas perguntando por que ela continuou na relação, por que ela escolheu esse parceiro, por que ela não saiu antes dessa relação violenta. Mas ninguém inicia um relacionamento imaginando que vai ser vítima de violência, né? As relações abusivas, elas normalmente começam de forma gradual, com comportamentos que a própria pesquisa mostra que ainda são amplamente naturalizados, né? Controle, ciúme excessivo, isolamento, monitoramento, restrição de autonomia. E quando a violência se torna física, muitas mulheres já estão emocionalmente fragilizadas, muitas ficam isoladas da rede de apoio e muitas vezes dependentes financeiramente do agressor. Então, essa culpabilização, ela produz um efeito muito ruim e muito concreto, né? Ela aumenta a vergonha, ela aumenta a culpa, ela aumenta o silêncio. Então, voltamos à questão que a gente estava conversando antes. Muitas mulheres deixam de denunciar porque têm medo de ser julgada, têm medo de serem desacreditadas ou responsabilizadas pela violência que elas sofreram. Então, combater essa cultura também é uma política de prevenção. Nós precisamos substituir a pergunta por que ela ficou no relacionamento pela pergunta correta, por que ele agrediu. A responsabilidade pela violência é sempre de quem pratica e nunca de quem sofre, né? Ela começa com controle e termina com a culpa recaindo sobre a vítima. A gente precisa inverter essa lógica. Doutora, e até que ponto a dependência financeira das mulheres traz mais risco para essa violência ir escalando dentro de casa? Olha, esse ponto é fundamental. É por isso que a gente trabalha muito com as empresas, né? A dependência financeira, ela pode ser tão aprisionadora quanto a própria violência física, né? Em geral, e esse é um dado que a gente já tem até de outras pesquisas, as mulheres não permanecem na relação porque elas querem,
mas porque não conseguem enxergar uma alternativa segura para reconstruir a própria vítima, né? Então, a autonomia econômica para mulheres em situação de violência são políticas também, não só sociais, mas são de proteção e de prevenção da violência. O que é que a gente observa? Quando a gente viabiliza a qualificação, a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, elas tendem, com muito mais frequência e rapidez e agilidade, de saírem das relações de violência, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz fortemente com as empresas, inclusive com políticas e iniciativas de inclusão de mulheres no mercado de trabalho, especialmente com programas específicos para as mulheres que foram vítimas de violência, muitas vezes em parceria com organizações sociais que atendem essas mulheres, né? Acolhem quando elas saem de casa e acolhem também qualificando, dando atendimento psicológico, jurídico e conectando com empresas que a gente tem trabalhado para que elas possam ser incluídas no mercado e aí sim, empoderadas, com autonomia financeira, elas conseguem sair da relação agressiva, violenta e humilhante. Doutora, seguindo por esse caminho das alternativas, né, desse incentivo, dessa ajuda social para resgatar essas mulheres, a gente tem um dado otimista na pesquisa que quase 9 entre 10 brasileiros diz que as escolas, por exemplo, devem incentivar e ensinar, orientar as crianças sobre a igualdade, sobre o respeito, né, em relação às mulheres, sobre esse cuidado mesmo, acho que essa seria a palavra, né, contra a violência. A senhora vê isso como um caminho, né? Porque se a gente começar desde cedo, colocando essa consciência na cabeça dos meninos, especialmente, das meninas para identificar quando estão sendo vítimas, né? E dos meninos para não crescerem agressivos. Esse pode ser o caminho, né? Muito. Esse, eu diria que é o dado mais esperançoso, né, de toda a pesquisa, né? Em meio a tantos indicadores preocupantes, a gente encontra um consenso raro, né, que é esse dado de 9 em cada 10 brasileiros, defendendo que as escolas ensinem igualdade entre homens e mulheres, respeito mútuo, prevenção da violência doméstica. Isso mostra que a sociedade compreende que a violência não será enfrentada apenas com leis mais duras ou punição aos agressores, né? Essas medidas são fundamentais, mas elas chegam quando a violência já aconteceu. Então, a prevenção ela começa muito antes. Ela nasce na forma como meninos e meninas aprendem a se relacionar, como que aprendem a lidar com frustrações, a respeitar limites, a compreender o que é consentimento, a reconhecer que ninguém é dono de ninguém, que amor nunca pode significar controle, né? Os próprios resultados da pesquisa reforçam isso. A gente ainda tem, e muitos jovens, confundindo o ciúme com amor, controle com cuidado, vigilância com proteção. Isso muda com educação, com diálogo, com construção de novas referências desde a infância. Por isso, quando a sociedade apoia que esses temas estejam presentes nas escolas, ela está dizendo que educar também é proteger. Nós estamos falando de formar adultos capazes de construir relações muito mais respeitosas, igualitárias e livres de violência, né? E investir em educação para a igualdade não é uma pauta ideológica, como muitas vezes se confunde. É uma estratégia de prevenção da violência. Assim como ensinar, sei lá, educação no trânsito ajuda a reduzir acidentes, ensinar higiene ajuda a prevenir doença. Quanto mais cedo aprendemos a reconhecer o respeito, menores vão ser as chances da gente reproduzir relações abusivas no futuro, né? Nenhuma geração nasce sabendo respeitar, né? O respeito se aprende e a escola, junto com as famílias, com toda a sociedade, tem um papel fundamental nessa construção, né? Quando a gente ensina a igualdade e resolução de conflitos de forma pacífica, nós estamos não apenas formando melhores cidadãos, nós estamos prevenindo violência, protegendo meninas e ajudando meninos a construírem
relações mais saudáveis ao longo da vida. Ok, eu agradeço muito a sua participação. O caminho é esse, né? Educação e amor. Parabéns pelo trabalho, boa sorte nessa caminhada em defesa das mulheres. Muito obrigada pela oportunidade e espaço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa está disponível no senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. A gente se vê no próximo Cidadania. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Presidentes do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral destacam a segurança da urna eletrônica. Lei Maria da Penha, que garantiu medidas protetivas para mulheres e punição rigorosa para agressores, completa 20 anos. Comissão discutiu as barreiras impostas pela União Europeia à carne brasileira. E você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. A Lei Maria da Penha está completando 20 anos. A legislação se destaca pela garantia de medidas protetivas para as vítimas de violência. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se vê, se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos mais tão danosos quanto são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. É importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola
e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar é do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor, de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. O prédio do Congresso Nacional está iluminado de roxo em alusão à Lei Maria da Penha. A iniciativa faz parte do programa Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher. Agosto é o mês em que o lilás ganha um significado maior, o de lembrar que toda mulher tem direito a viver sem medo e sem violência. Criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a campanha Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. Quais são as portas de entrada, né, para ela poder pedir ajuda? Nós temos as delegacias de polícia, a Casa da Mulher Brasileira, os comitês das mulheres, os CEANs, que é os Centros de Atendimento Especializado às Mulheres, porque esses locais, muito embora eles não vão registrar a ocorrência, mas muitas vezes eles vão esclarecer a violência, para que ela possa, de fato, procurar essa ajuda e fazer o registro policial, que é quando ela vai ter acesso ao sistema de justiça. Apesar dos avanços na legislação, a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Pesquisa do Data Senado de 2025, que ouviu cerca de 21 mil mulheres, mostra que 3 a cada 10 mulheres relataram ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. E 34% foram vítimas nos últimos 12 meses. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Segundo o levantamento, aumentou a busca por ajuda. 58% recorreram à família, 53% à igreja e 28% procuraram delegacias da mulher. Mas 5% não tomaram nenhuma atitude.
As vítimas podem buscar ajuda ligando para o número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190, da Polícia Militar. E qualquer pessoa pode denunciar as agressões nos mesmos canais, de forma anônima e gratuita durante 24 horas. Em apoio à campanha, o Congresso Nacional iluminou a fachada na cor lilás, reforçando a mensagem de conscientização, acolhimento e combate à violência contra a mulher. E para debater os avanços e desafios nesses 20 anos da Lei Maria da Penha, o Senado reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil no Interleges. A Lei Maria da Penha representa um marco na proteção às mulheres brasileiras há quase 2 décadas. E é o símbolo da luta por justiça da farmacêutica cearense Maria da Penha, após sobreviver a 2 tentativas de feminicídio por parte do ex-marido colombiano. A legislação fortaleceu o combate à violência doméstica e familiar e ampliou a rede de proteção às vítimas. Para refletir sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem, o Senado realizou o evento Diálogo sobre a Lei Maria da Penha, 20 anos de avanços e desafios, reunindo especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil. A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional que reforça a importância da denúncia, do enfrentamento e da prevenção da violência contra a mulher. O encontro convida a sociedade a refletir sobre o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais seguro para as mulheres. Toda a sociedade pode fazer isso pelas mulheres que sofrem violência, denunciando muitas vezes, apoiando, acolhendo, mostrando a elas que elas não estão sozinhas. Porque muitas dessas mulheres sentem esse peso da solidão. É preciso que as pessoas compreendam que todos são iguais. É preciso que as pessoas tomem conhecimento da importância de preservar os direitos humanos das mulheres e de todas as pessoas, né? E que é inadmissível qualquer ato de violência. O debate foi dividido em 2 blocos temáticos: o fortalecimento da proteção legal e da autonomia das mulheres e o aperfeiçoamento das políticas públicas, do sistema de justiça e das estratégias de prevenção para romper o ciclo da violência. Nós temos ainda desafios que são persistentes. Os índices de violência contra a mulher continuam altos e a gente tem que enfrentar esse fenômeno que é endêmico. Diante disso, a gente percebe que o debate deve continuar e deve ser aprofundado. Nós temos ainda muito o que se fazer, pois a resposta da lei não pode ser unicamente, como a gente está dizendo, a punição do agressor. Nós precisamos pensar em medidas estruturantes. Daqui a 20 anos, nós possamos viver uma sociedade com muito menos violência ou com nenhuma violência, porque foi assim que há muito tempo atrás os nossos antepassados resolveram viver em sociedade, para que eles pudessem viver com mais respeito, com mais segurança, com mais previsibilidade. Uma exposição com a história do processo eleitoral no Brasil poderá ser visitada aqui no Senado até o dia 21 de agosto. A cerimônia de abertura da exposição contou com a presença do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e de integrantes da Corte Eleitoral, que foram recebidos pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. A exposição O Caminho do Voto reúne equipamentos, documentos e recursos interativos e resgata a evolução histórica do processo de votação. A exposição apresenta todo o processo eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento, os testes dos equipamentos, até a votação, apuração e a totalização dos votos. A ideia é mostrar justamente como funciona todo esse processo que envolve segurança, auditoria e fiscalização, que buscam garantir a integridade da urna eletrônica. Os presidentes do TSE e do Senado reforçaram a segurança das urnas. Essa transformação, reitero, teve origem em um amplo processo de construção coletiva, protagonizado pelo Congresso Nacional. Ao editar o marco legal que autorizou a informatização das eleições, o Legislativo conferiu legitimidade democrática e segurança jurídica para que a Justiça Eleitoral pudesse desenvolver um sistema destinado a encerrar a morosidade da apuração. O sistema eletrônico de votação constitui uma política de Estado, edificada ao longo de décadas, sob constantes aperfeiçoamentos legislativos, técnicos e administrativos.
Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições é um compromisso permanente da República. Esta iniciativa é exaltar o papel de um sistema eletrônico reconhecido internacionalmente, que é o sistema de votação nas urnas eletrônicas do Brasil. É preciso que o povo conheça o processo, entenda o processo e, acima de tudo, confie no processo. Essa é exatamente a missão da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Temos um dos processos eleitorais mais confiáveis do mundo, se não for o mais confiável. Precisamos disseminar entre as brasileiras e os brasileiros esta convicção, esta certeza e, acima de tudo, presidente Cássio, esse orgulho. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na condição de suplente da senadora Ana Paula Lobato, também do PSB. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na sala de audiências da presidência do Senado. A senadora Leila Barros representou o presidente Davi Alcolumbre e deu posse a Lurdinha. Maria de Lourdes Pereira é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. Lurdinha foi vereadora do município de Coroatá e presidente da Câmara Municipal, com vários mandatos exercidos na cidade. Depois de prestar o compromisso regimental, Lurdinha prometeu atuar em defesa do Maranhão, no fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação. Também defendeu a presença das mulheres em espaços de decisão. Recebo esta missão com profunda gratidão e, sobretudo, com grande senso de responsabilidade. Venho de Coroatá e trago comigo a experiência de quem aprendeu a fazer política perto das pessoas, ouvindo as comunidades, os vereadores, os prefeitos e as famílias que todos os dias procuram o poder público em busca de respostas. Quero contribuir para a continuidade de uma atuação firme em defesa do nosso Estado. Serei uma voz de Coroatá, da região central e de todo o povo maranhense. Muito obrigada. As condições de trabalho dos agentes de saúde que atuam em territórios indígenas foi discutida na Comissão de Direitos Humanos. Dificuldades de acesso às localidades, de comunicação, falta de estrutura, de remédios e de condições de segurança. É a realidade dos agentes de saúde que trabalham em áreas indígenas no Brasil. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, representantes dos trabalhadores de todas as regiões do país falaram dos desafios diários que eles enfrentam. Onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física. Nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde, Yanomami, Giovanni Yanomami. Um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área. Exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam, na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque lá não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. Dificuldade
atividades que prejudicam o atendimento e também afetam a vida familiar e a saúde física e mental dos agentes. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico. Os representantes dos trabalhadores apontaram a necessidade de valorizar esses profissionais. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso. A satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais, a pessoa chega com tratamento diferente, meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. Em reunião na Comissão de Relações Exteriores, representantes de diversos setores da economia trataram das barreiras à carne brasileira impostas pela União Europeia. O grupo de trabalho sobre o acordo Mercosul-União Europeia foi criado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. A reunião desta terça-feira teve como objetivo ampliar a articulação para enfrentar as barreiras da União Europeia à carne brasileira, além de aproximar os ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e manter a agenda com o setor produtivo para planejar as próximas negociações com o bloco europeu. Os principais encaminhamentos definidos no encontro foram reunir o novo embaixador da União Europeia no Brasil com representantes do setor produtivo e manter uma agenda permanente de reuniões com a iniciativa privada. A reunião aconteceu há um mês da entrada em vigor das novas regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Setores que, porventura, venham a se sentir prejudicados, nos acionam, que nós iremos promover debates dessa natureza. Integrantes do governo, integrantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, setor privado da proteína todo presente, muito importante para que a gente possa definir planejamento e estratégia de reações em função do que está se acontecendo. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas alertaram para os impactos socioambientais da instalação de data center de inteligência artificial no país. O Data Center de IA é uma estrutura formada por computadores com alta capacidade de armazenamento, processamento e transferência de dados, necessários para o funcionamento da inteligência artificial. Devido ao seu grande porte e ao processamento incessante, data centers consomem muita energia e água para funcionarem, além de necessitarem de grande espaço físico, o que pode causar muitos impactos ambientais. Os data centers, diferente de vários outros empreendimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, ele não possui nenhum tipo de controle, não é capaz de conseguir controlar o seu gasto de energia durante o ano e durante o dia, ou seja, ele não consegue estabelecer limites eficientes sobre os períodos de energia que vai gerar, porque eles acabam utilizando o nosso sistema nacional de energia 7 dias por semana, 24 horas. Quando falamos sobre o uso de recursos para data centers, estamos falando na adição artificial de um consumo de novos núcleos urbanos, às vezes equivalente a uma metrópole, tanto em uso de água quanto em uso de energia. Isso precisa ser dimensionado no planejamento do setor para ambos os recursos que estamos tratando aqui. A gente percebe que data center também não é só água e energia. Data center hoje, cada vez mais a gente tem produzido evidências no campo acadêmico que ele envolve uma poluição por luminosidade, com alteração da estrutura e comportamento da fauna e da flora do entorno e da
comunidade de entorno desses data centers. A audiência também tratou dos potenciais impactos que podem ser sofridos pelas comunidades e gerações futuras. Desses 200 data centers que a gente tem hoje, até então tem sido um grande foco das discussões, eles consomem uma energia proporcional de 900 megawatts de energia. Quando a gente começa a falar de data center para inteligência artificial, a gente está falando de um data center, por exemplo, em Eldorado do Sul, de 5 gigawatts de energia, ou seja, 5 vezes mais potência do que todos os 200 data centers que a gente já tinha hoje no Brasil. As escolhas que nós fazemos hoje estão definindo os ecossistemas futuros, os filhos das pessoas que estão aqui, netos, né? Então, a expansão dos data centers pelo mundo oferece sim ao Brasil a possibilidade de aprender antes que esses contratos de longo prazo, incentivos e todas as obras associadas fechem outros destinos e oportunidades de futuro. Peço que haja uma regulação para as questões de IA e data center dentro dos territórios tradicionais e originários, com participação das comunidades. Uma regulação feita sem a participação das comunidades é ditatorial. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Senado. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A história brasileira e seus mitos. Frequentemente esses mitos são quebrados com a busca da verdade, da realidade sobre essas pessoas. A Mary Del Priore está fazendo isso agora com a Chica da Silva. Seu livro Meu Nome é Francisca quebra o mito e revela a mulher real. A Francisca da Silva é o avesso da Chica da Silva, uma menina mulata, muito bonita, que é vendida pela mãe. A mãe era prostituta, o apelido dela era Maria Vassoura. Vende essa menina com 13 ou 14 anos para um médico importante da cidade de Diamantina. E aí ele vende a Chica para o contratador Diamante, João Fernandes da Silva, que está chegando de Lisboa. Vão viver uma relação consensual, como milhares de mulheres pardas, mulatas, negras, viveram nesse momento, educando os filhos. Os filhos são educados nas melhores escolas, por professores particulares. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível.
Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. A audiência pública será realizada nos termos dos requerimentos 7 de 2025 e 113 de 2026, de minha autoria. Percebam que nós estamos querendo discutir essa situação da questão da saúde dos trabalhadores que atuam em terras indígenas na área da saúde já faz um tempo. Os requerimentos têm como objetivo discutir a segurança dos agentes de saúde que atuam em terras indígenas no âmbito do ciclo de debate sobre os direitos humanos e desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais. Comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Se alguém está nos assistindo e quiser mandar uma pergunta ou um comentário ao vivo, pode mandar agora por meio da internet, por meio do Senado, portal do Senado ou pelo telefone, que não tem custo nenhum essa ligação. Eu vou repetir o número do telefone: 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Senhores, todos os senhores que estão no plenário, os que estão nos acompanhando via internet ou pela TV Senado, esta audiência pública é destinada a debater um tema de extrema relevância para a política de saúde indígena no Brasil: a segurança dos profissionais que atuam na assistência à saúde dos povos indígenas em seus territórios. Eu agradeço a presença de todos os convidados, autoridades, representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil e, de modo muito especial, das lideranças indígenas que participam desse debate. A participação desses convidados enriquece esta audiência e fortalece a construção de soluções pautadas no diálogo e no respeito aos direitos dos povos indígenas. Registro, igualmente, nossa profunda homenagem
reitera essa homenagem, que já fizemos aqui na comissão, aos valorosos agentes indígenas de saúde, aos agentes indígenas de saneamento e a todos os profissionais que integram as equipes multidisciplinares de saúde indígena, responsáveis pela execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, que nós chamamos de DISEI. Então, assim, vocês vão ouvir muito essa palavra DISEI, então, que é o DISEI, Distrito Sanitário Especial Indígena. São 34 que existem no país. São profissionais que diariamente enfrentam enormes desafios para assegurar o direito constitucional à saúde. Muitas vezes deixam suas famílias por dias, semanas e até meses para percorrer longas distâncias, navegando pelos rios da Amazônia, caminhando por extensas áreas de florestas ou utilizando pequenas aeronaves para alcançar comunidades extremamente isoladas, levando atendimento àqueles que, em razão da distância ou da ausência de infraestrutura, não possuem acesso aos serviços públicos de saúde. É claro que nós temos comunidades que são em áreas urbanas, e o profissional da saúde indígena, também em área urbana, hoje precisa ter uma atenção, e essa atenção que nós vamos dar aqui durante essa audiência, e desejar que essa audiência abra um novo ciclo de debate sobre a segurança de quem faz a garantia da saúde dos povos indígenas. A realidade da saúde indígena no Brasil é marcada por uma complexidade singular. Segundo o censo demográfico do IBGE, o Brasil possui uma população aproximadamente de 1,7 milhão de indígenas, pertencentes a 391 povos, distribuídos em centenas de terras indígenas, localizadas em diversas regiões do país. Na verdade, eu preciso dizer, em todas as unidades da federação, inclusive no Distrito Federal, nós temos uma área indígena. Trata-se de uma extraordinária diversidade étnica, cultural e linguística, que exige políticas públicas diferenciadas e sensíveis às especificidades de cada povo. Além dos desafios geográficos, enfrentam importantes barreiras culturais e linguísticas. O Brasil abriga a maior diversidade de línguas indígenas do mundo, com mais de 295 idiomas em uso. Cada uma dessas línguas representa uma visão própria de mundo, um patrimônio cultural inestimável e uma forma singular de organização social, aspectos que precisam ser compreendidos e respeitados na formulação e execução das políticas públicas de saúde. Entretanto, se os desafios estruturais já são significativos, preocupa-nos profundamente o agravamento das condições de segurança enfrentadas pelos profissionais que atuam nos territórios indígenas. Nas últimas semanas, chegaram ao conhecimento dessa comissão inúmeros relatos, amplamente divulgados pela imprensa e pelas redes sociais, dando conta de situações de violência, ameaças, intimidações e graves riscos enfrentados por agentes de saúde durante o exercício de suas funções. São ocorrências que não apenas colocam em risco a integridade física desses trabalhadores, mas também comprometem a continuidade da assistência prestada às comunidades indígenas, afetando diretamente o direito fundamental à saúde. E eu citei aqui que foi nas últimas semanas, que está sendo nos últimos dias, que estamos recebendo uma série de relatos. E eu quero atribuir esse fenômeno do recebimento de denúncias e relatos a uma audiência pública que nós tivemos aqui o mês passado, nesta comissão, onde nós estávamos discutindo especificamente a saúde no território Yanomami, quando a valorosa representante do Sindicato de Roraima, dos trabalhadores da área da saúde de Roraima, que está aqui conosco, que será uma expositora, está aqui de novo, a Joana, ela colocou a questão da insegurança e ela chocou o Brasil com sua fala. E alguns acharam que foi exagero, mas, lamentavelmente,
uma semana depois, exato 8 ou 9 dias depois daquela audiência pública, nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde, Yanomami, Giovanni Yanomami, um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área, exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Dessa forma, essa comissão não poderia se omitir. Então, essa audiência pública de hoje, ela foi provocada por uma audiência pública que já aconteceu em questão de 40 dias atrás, aqui nesta comissão. E hoje nós não vamos ouvir apenas Joana. Nós vamos ouvir representantes da saúde indígena de diversas partes do Brasil. Nós temos desde o Rio Grande do Sul aqui ao Amazonas. Nós vamos ouvir as diferentes realidades, mas vocês vão se chocar. As realidades são diferentes, mas os desafios são os mesmos. É dever do Estado assegurar que esses profissionais possam desempenhar suas atividades em condições dignas, seguras e adequadas. A proteção daqueles que cuidam da saúde dos povos indígenas constitui requisito indispensável para o fortalecimento da política de atenção à saúde indígena e para a efetivação dos direitos assegurados pela Constituição Federal. E esta é a comissão que discute direitos. Não só o direito dos povos, mas o direito também do trabalhador em território indígena. Essa audiência pública foi convocada justamente para ouvir todos os atores envolvidos, compreender as causas dessa preocupante realidade e identificar soluções concretas, capazes de fortalecer a segurança dos profissionais de saúde que atuam nos territórios. Espero que os debates hoje contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas, para o fortalecimento da atuação dos distritos sanitários especiais indígenas e para a implementação de ações efetivas que garantam a proteção daqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da saúde dos povos indígenas brasileiros. Eu convido para compor a mesa, para sentar ao meu lado, a querida Joana Gouveia Mendes, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Privados de Serviço de Saúde do Estado de Roraima. Bem-vinda de volta, Joana. Corajosa, que expôs a situação numa audiência pública, e hoje nós vamos ter uma audiência específica para discutir as denúncias e as preocupações que você trouxe. Muito obrigada, Joana. Na minha terra a gente bate palma. Eu tenho a alegria de convidar para estar desse meu lado aqui, Manuel Pereira de Miranda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Tocantins. Muito bem-vindo, Manuel. Que alegria recebê-lo aqui. Põe o Manuel aqui na minha esquerda e a Joana na minha direita. Bem-vindo, Manuel. Obrigada por estar conosco. É tudo nosso. Sinta-se bem-vindo. Eu convido para compor a mesa Graciete Mouzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas, beneficentes religiosas e em estabelecimento de serviço de saúde no estado do Amazonas. Bem-vinda, Graciete. Veio de longe, gente. Convido ainda para estar aqui do meu lado direito, Fábio Ramalho Ramos Nunes Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde de Chapecó, Santa Catarina. Olha só, Amazonas, Santa Catarina, obrigada por ter vindo e já vou agradecendo, Fábio, ter se deslocado de tão longe para estar conosco. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bem-vindo. Também está de forma presencial, que por enquanto vai ficar na bancada, depois a gente troca de lugares,
Lucimari Santos Pinto. Lucimari, bem-vinda. Secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, como um todo, mas ela vai aqui especificamente hoje falar dos trabalhadores de saúde indígena. E está conosco também, muita alegria te receber, Mávia Mendes, diretora da Coordenação Regional Centro-Oeste da Federação Nacional dos Enfermeiros. Obrigada, Mávia, por estar conosco. E nós temos uma convidada que está de forma online, que vai participar da audiência de forma online, que é Lourdelice Capitã, professora, coordenadora do Fórum de Presidente de Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Bem-vinda, Lourdelice. Olha, e vocês observaram, quando eu cito a qualificação dos debatedores, vocês observaram que eles estão extremamente organizados em sindicatos, em fóruns, em associações. Os trabalhadores precisaram se organizar, fazer-se representados. E eu sei que essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, ela é feita todo dia, nas instituições representativas dos funcionários, dos servidores da área de saúde indígena. Nós vamos começar o nosso debate ouvindo a Joana. Para a gente não perder a conexão, a gente corre muito risco de perder a conexão, eu vou pedir aos senhores que estão de forma presencial, nós vamos ouvir Joana, e para a gente não ter o risco de perder a conexão, na sequência a gente vai ouvir Lourdelice Capitã, e depois a gente volta para os convidados de forma presencial, ok? Joana, você já conhece a casa, nós temos 10 minutos, ali tem um cronômetro. Se precisar passar um pouquinho, pode passar, mas no final nós vamos devolver a palavra para responder perguntas e nós estamos recebendo muitas perguntas pela internet. Bem-vinda, Joana, que veio lá de Roraima, e eu quero agradecer por ter vindo de tão longe novamente. E quero cumprimentar todos os agentes de saúde de Roraima, todos os funcionários da Secretaria Nacional de Saúde Indígena, nossos aguerridos e corajosos, que estão em luto, Perdemos um guerreiro nos últimos dias, mas quero cumprimentar todos vocês de Roraima. Joana, você tem 10 minutos. Oi. Bom dia a todos e a todas. Senadora, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade que a senhora vem nos dando, né, diante da grave situação que a gente vem passando, e em especial por esse pedido nosso, né, para que as entidades a nível nacional possam estar na mesa discutindo. Isso é um assunto muito importante, como a senhora mesma já enfatizou aqui, né? Uma semana após a minha estadia aqui nessa plenária, aconteceu toda essa situação. E a gente chama, né, a atenção das autoridades, né, principalmente dos órgãos competentes da saúde indígena, para que tenham uma atenção especial, né, para essa pauta, que é uma pauta de suma importância, porque a gente está tratando exclusivamente da segurança dos profissionais que atuam em território. São profissionais que eles fazem de tudo para prestar uma assistência de qualidade lá na ponta, profissionais que não medem esforço, né, para fazer esse trabalho lindo, porque quem trabalha com a saúde indígena é um guerreiro, porque é um trabalho totalmente desafiador, porque você faz de tudo para você poder prestar uma assistência de qualidade lá na ponta. Falar sobre a questão da segurança em território hoje, a gente fala no modo geral, porque após a nossa audiência pública, a gente também teve vários informes de outros estados, como de Tabatinga, né, Vale do Javali, da Bahia, N estados, né, que tem alguns distritos, né, onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física, né? Então, essa questão desse debate, a importância dele, ela é grandiosa, né? Porque hoje um trabalhador ele não consegue trabalhar ele sendo coagido.
ou ele sendo ameaçado, ou principalmente ele vendo que a qualquer momento ele pode perder a vida dele no exercício da sua profissão, né? Então, assim, senadora, a gente está muito feliz mesmo, os trabalhadores agradecendo muito por essa oportunidade, porque nós estamos sendo ouvidos e a gente sabe que, através da sua pessoa, a gente vai ter a oportunidade de ter alguma resposta, né, com relação a isso, porque a gente sabe que a senhora não está medindo esforço para tentar nos ajudar. E é isso que a gente quer, porque hoje a gente tem profissional em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Então, depois que aconteceu essa situação, né, por último, do assassinato do Giovanni, a gente já teve o assassinato do Vils, que foi em novembro de 2024, de um técnico de enfermagem que perdeu a vida, né, no exercício da profissão, e infelizmente até hoje ninguém foi punido, né? Então, assim, essa questão da impunidade também, senador, isso deixa os trabalhadores frustrados, né? E assim, quando se fala só da questão da segurança, vem outras questões, né? A questão da valorização do profissional, porque o profissional está se arriscando 24 horas, né? A gente também tem que ver essa questão. A questão da saúde mental desses colaboradores, né? A falta das condições de trabalho, e não só em Roraima, mas em vários outros distritos, existe, sim, profissionais que trabalham em situações precárias. Aí, quando você pergunta como que é essas situações precárias, Joana? Falta de alojamento, falta de equipamento, falta de material, falta de remédio, né? As estruturas são estruturas precárias. E quando a gente vai para uma discussão, né, pedindo a questão do que o profissional ele seja valorizado numa questão econômica, né, onde ele possa receber um pouco mais. A gente cobra a questão dos pisos, né, salariais, aí o pessoal fala, não, porque já recebe muito e aquilo. Não, não é questão que recebe muito, porque hoje, por exemplo, hoje o profissional de saúde indígena está recebendo R$ 800 de auxílio alimentação. Hoje um profissional nosso lá de Roraima, ele gasta no mínimo R$ 1.500 para ele comprar alimentação para levar para o território. E assim, a questão, e sem falar que por falta de estrutura, vários polos não temos energia, então você não tem como conservar frios. Então, até a questão da alimentação desses colaboradores, ela é comprometida, entendeu? Então, assim, em 2023, nós entramos fizemos uma ação pública, civil pública, onde nós pedimos, né, melhoria das condições de trabalho. Entre elas está essa questão a gente solicitou água potável, porque hoje, por contaminação do mercúrio, existe alguns polos que a água não tem como os profissionais estar utilizando, né, para estar bebendo e tudo. Então, a gente solicitamos reformas e construções de polos base, das UBS, né, e N situações. E, assim, é coisa que a gente está cobrando do dia a dia, que isso faz parte do ambiente de trabalho do colaborador. Como a senhora mesmo enfatizou, esses profissionais, eles ficam 15, 20, 30 dias ou até mais, porque assim, ele tem uma programação para entrar para ficar 30 dias, só que nem sempre ele fica 30 dias. Às vezes tem atraso de voo por causa da chuva, às vezes tem atraso de voo porque as aeronaves não deram conta de... Ô, Joana, quando você fala atraso de voo, quem está nos assistindo, que passa pelos atrasos de voos em aeroportos, que às vezes atrasa meia hora, 40 minutos... Fala para o Brasil o que é atraso de voo, não é? Não estou falando de minutos, estou falando de dias e às vezes semanas. Porque se a aeronave não conseguir pousar... Eu estive no território Yanomami, gente. Tentei pousar 2 vezes e não consegui. Olha que eu estava com helicópteros da FAB. Você lembra disso, Joana? Explica para o Brasil o que é o atraso de voo para vocês. Pessoal, quando a gente se refere em atrasos de voo, é o seguinte, por exemplo, hoje tem um voo de rotina, hoje é troca de equipe. A aeronave vai levar os profissionais e vai retirar. Então, hoje não tem voo.
Então, provavelmente vai ser amanhã ou depois de amanhã. Geralmente, quando tem atrasos de voo, atrasa 2, 3 dias, porque vai uma sequência. Quando você atrasa uma rotina, por exemplo, a rotina do dia 1º, você leva 2 dias para colocar essas rotinas em dias. Então, atrasa do dia 3, dia 4, dia 5. Então, acaba que o profissional que entrou para 30 dias, ele acaba permanecendo em território 5, 6, 7 ou até 8 dias. Ainda tem a questão climática, porque geralmente durante o inverno tem as missões que é feito de helicóptero. Às vezes o helicóptero também não vai, porque tem local que não tem pista, então tem só a clareira onde o helicóptero vai chegar lá, deixa a equipe permanecer 30 dias. Então, assim, o tempo fechou e tudo, o helicóptero não tem como fazer as missões. E o helicóptero também depende dos voos de rotina, ou seja, dos aviões que vai levar os profissionais, que leva a alimentação, que leva a carga, para um polo principal, onde o helicóptero tem a base, para ele poder fazer as pernas. Então, se esse material não chegar, senadora, não existe troca de equipe e subpolo, que é feita as missões de helicóptero, e muito menos as missões de avião. Entendeu? Então, assim, para vocês verem, pessoal, como é uma questão muito complexa, né? O território Yanomami, hoje, ele tem uma extensão de 9,66 milhões de hectares. Então, você vê assim, é uma extensão muito grande. É maior do que Portugal, né? Então, assim, você vê que as peculiaridades é enorme. E não é só lá, a gente tem também da colega aqui, Graciete, que depois ela vai falar os demais. Então, assim, hoje o território indígena no Brasil, ele é muito grande. Então, assim, os trabalhos, eles são desafiadores mesmo, entendeu? Não tem esse negócio de dizer assim, Joana, será que tu não está exagerando? Não estou. Porque quem conhece a realidade sabe o que a gente passa. Então, assim, quando nós, entidades sindicais, porque... Em primeiro lugar, eu sou trabalhadora. Trabalho na saúde indígena do Odisseia Yanomami há 20 anos. Hoje eu não me imagino fora da saúde indígena. Por quê? Porque eu gosto, é um trabalho desafiador e hoje a gente sabe que nós podemos fazer a diferença, entendeu? Nós podemos fazer muito para ajudar os nossos colegas, os nossos trabalhadores. Aí só para vocês verem, hoje a população indígena nossa do Yanomami, ela está em torno de 34.920 indígenas, né? Distribuído entre 84 polo base, subpolos, né? E 429 comunidades indígenas. Aí nós também temos o Odisseia Leste, né, que hoje já passa de aproximadamente 70 mil indígenas, porque eles estão fazendo a atualização dos censos, né. Lá é um quantitativo de 330 comunidades, né. E nós temos também no leste, tem aéreo e terrestre, onde as missões são feitas de carro e de avião, onde também a gente tem muitos problemas, porque no aéreo depende de avião, né? E fora outras peculiaridades, porque as problemáticas são as mesmas, falta de remédio, falta de estrutura, entendeu? E assim, pessoal, é complicado, é muito complicado, mas hoje, senadora, o gargalo principal para a gente é a falta de segurança em território e a questão da valorização dos profissionais. Hoje nós precisamos valorizar nossos profissionais para que eles se sintam, né? Para que eles se sintam que realmente eles estão sendo valorizados, para que eles tenham um ânimo a mais, né, enfermeiro? Para poder ter aquela vontade mesmo de dizer, não, eu vou para o território, eu vou dar tudo que há de melhor para mim poder ter um reflexo, né, do nosso trabalho. Porque hoje o que é que acontece? Às vezes o gestor fala assim, o Fabinho ele não está atingindo a meta. Não, vou demitir o Fabinho porque ele não alcançou a meta. Mas aí eu pergunto de vocês, o Fabinho está num polo onde ele não tem estrutura, onde ele não tem remédio, onde ele não tem um barco, uma canoa para ele fazer as missões, para fazer as visitas domiciliar, onde ele não tem como fazer uma cobertura vacinal. Aí eu pergunto de vocês, essa equipe ela vai conseguir atingir meta? Não vai, porque eu entendo que antes de você cobrar, você tem que dar condições. Então, senadora, mais uma vez, eu lhe agradeço demais e quero dizer que os nossos colegas de Roraima estão muito felizes pela essa oportunidade e principalmente em saber
que nós estamos sendo ouvidos. E agradecer também a nossa confederação, né, a CNTS, que desde então, quando quando o sindicato procurou eles pela primeira vez, eles sempre deram apoio e suporte. A FNE também, né, que é a Federação Nacional dos Enfermeiros. E, assim, graças a Deus, todos que nós procuramos, a gente está tendo esse apoio, esse suporte. E a gente está feliz em saber que nós estamos caminhando, né? Estamos trilhando o caminho certo e, principalmente, saber que nós temos todo esse apoio para nos ajudar. Obrigada. Obrigada, Joana. Ouvir Joana é desafiador. Ela trouxe uma situação. Olha que eu trabalho com a questão indígena há 35 anos, quase 40 anos. Estou ligada aos povos. Mas ela trouxe uma situação, um detalhezinho que eu não sei se vocês perceberam. Que se vocês não perceberam, eu vou chamar a atenção. Quando a gente fica 35 dias em área, especialmente aquele agente que tem uma dieta própria, aquele que tem que ter uma comida específica, porque às vezes é um diabético, alguém com problema de saúde, ele tem que levar a sua alimentação na aeronave. Mas eu quero que vocês entendam que eles não estão com super aeronaves em área. Tem peso, ele tem que levar a roupa dele, a alimentação dele, que às vezes tem a questão do combustível. Não pode ser muita coisa. Então, eu fico imaginando, eu nunca tinha pensado nesse detalhe. É difícil levar alimento para 30 dias. Por que não come a comida do indígena? O indígena, na grande maioria, em áreas que eles estão, eles vivem de caça, de pesca. E o indígena caça e pesca para ele. Ele já tem a família para sustentar. Não podemos dar essa responsabilidade para o indígena alimentar o agente de saúde. Joana, são detalhes que eu, de fato, não tinha pensado. Olha porque esse profissional tem que ser valorizado. E há uma outra coisa que eu quero muito que o do Amazonas fala. Ela falou de carro, avião, mas eu tenho agentes que ficam dias no barco. O deslocamento é muito longo. E há uma outra coisa, Joana, que se a gente puder colocar até o final, eu recebi fotos de aeronaves que a porta estava amarrada com um pedaço de pano. Sim. Nós temos também os acidentes de transporte. Nós não temos só o acidente em área por picada de cobra ou agora pela violência. Nós temos acidentes aéreos na Amazônia. E, às vezes, a empresa contratada tem umas aeronaves tão sucateadas. Eu vi imagens que foram enviadas para mim do risco da própria aeronave. Sim. Então, Joana, obrigada por ter colocado da forma como você colocou. E a gente... Tá, na hora de responder, você responde. E a gente vai, com certeza, continuar esse debate. Essa é a comissão, gente, que discute o direito do trabalhador. A comissão do Senado que discute o direito do trabalhador é esta. A gente não discute só o direito dos povos indígenas. Eu tenho uma outra atribuição, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigada, Joana. Você vai continuar na mesa, porque as perguntas estão chegando. Vamos ouvir agora, de forma remota, Luderci Capitã, professora coordenadora do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Eu falei que tem 34 conselhos, né? 34 de 6, e ela é a presidente desse Fórum dos Presidentes dos Conselhos Distritais. Joana, desculpa, Luderlice, seja bem-vinda, você tem 10 minutos para a sua fala. Está ouvindo, Luderlice? Sim, está me ouvindo? Sim, muito bem, obrigada. Bom dia, meu nome é Luderlice, do povo Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Atualmente estou como coordenadora do FP Condize, né, dos 34 presidentes. E obrigada pelo convite, né, de participar dessa audiência que fala sobre segurança e agentes de saúde em terras indígenas e também dos profissionais indígenas e não indígenas que trabalham com a gente, né? Então, é um desafio enorme, enquanto controle social, né, que a gente fala, né, de garantir a participação ativa dos povos indígenas, principalmente na gestão, né, de fiscalizar, definir essas políticas públicas de saúde de subsistema, né, de atenção à saúde indígena, SAD e SUS, né. Isso é o nosso papel enquanto controle social, de fiscalizar, acompanhar e garantir que
que tenha, né, de gestão participativa também respeito à cultura, a gente delibera. Porém, é um desafio enorme ainda quando a gente fala de segurança dos profissionais que atuam dentro dos territórios. E nesse desafio, a gente tem colocado, mapeado também, né, questão de barreiras geográficas, porque, igual vocês, a colega já colocou ali, tem território que via fluvial, terrestre, voo, né, e são logísticas precárias realmente, como já foi citado ali também, e é um desafio enorme. Eu sempre falo assim, que a gente tem que realmente valorizar os profissionais que estão ali com a gente, indígena, não indígena, e que trabalha com a gente. É um desafio enorme, a logística, eu falo assim, estrutural também, de reforma, tem lugar que não tem estrutura para as equipes atender, tem dentro dos carros, dentro dos barcos, né? Ainda com condições precárias realmente. Então, tudo isso é um desafio realmente, mas a saúde indígena está aí. Com precariedade, com dificuldade enorme, o que a gente realmente vai se deparar? A precariedade de recursos, quando a gente pede aumento de recursos para os distritos, né? Porque temos 34 distritos com N, fala assim, diferentes. Tem lugar que tem vários povos ao mesmo tempo, tem diferentes territórios, diferentes convivência cultural, e cada território, cada local tem a sua maneira de viver, tem a sua maneira de lidar, e uma delas é a saúde indígena, que tem que entrar e dar conta, né, daquele povo que está ali, que precisa também. E a gente se depara também com a logística, né, e muitas vezes não depende da gente, depende da boa vontade do clima, né? Isso de território para território, de regiões para regiões também tem as suas peculiaridades de dificuldade. Isso, enquanto presidente, tem colocado isso nas reuniões locais, nas reuniões, né, distritais, nos fóruns dos presidentes, né? Junto com... para que a gente possa realmente, de fato, buscar melhorias, né, em questão da saúde para os povos indígenas do Brasil. E uma dificuldade enorme que a gente enfrenta dos gestores realmente, tanto estadual, tanto municipal também, que tem dificuldade e muitas vezes de estar realmente nos territórios, de estar junto com o distrito, polo, locais, realmente nessa de busca de melhorias, do qual o papel também nós fazemos parte do município. Então, a saúde indígena não depende somente do dizer, do distrito, da CESAI, depende das outras parcerias com o município. Muitas vezes o município a gente faz uma comunicação, a gente recebe ou não, tem responsabilidade somente do polo local ali e do dizer. Então, são dificuldades dos próprios gestores assim, municipais que a gente enfrenta também, que não reconhece o povo ali local que faz parte do município. E a gente precisa realmente dessas articulações, senadora também, né, que haja responsabilidade maior de cobrança em questão dos municípios também. Porque no meu território, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem Guarani e Kaiowá, os terrenos, tem 8 povos, né, na qual eu represento também. Cada município tem as suas dificuldades de lidar com a população indígena realmente, de entender as suas dificuldades, de buscar melhoria junto com o dizer, junto com o polo local, para que a gente consiga melhorar, na verdade, amenizar as dificuldades que é encontrado ali dentro desses territórios. As dificuldades, segurança é uma delas, que muitas vezes nós, enquanto controle social, a gente entra em contato com a FUNAI,
Muitas vezes a FUNA aciona para a gente a Força Nacional, né? Às vezes tem que pedir realmente para que a gente consiga levar a equipe com segurança nos territórios. Mas eu sei que nem todos os territórios podem ter essa logística, devido à logística realmente de viaturas, eu falo de avião, de helicóptero, de barcos, navios, né, que a gente precisa para que realmente a equipe chegue com segurança. Então, e outro desafio que a gente enfrenta são as retomadas para levar. Então, são essas comunicações de parceiros que a gente precisa também, muitas das vezes, acionar para que acompanhe a equipe, para que tenha esse atendimento lá na ponta onde a comunidade precisa. Então, não é somente a equipe só, mas toda a estrutura logística realmente que a gente precisa, igual a segurança alimentar. Eu falo assim, segurança pública é questão de ter essa segurança para a equipe chegar, e dentro dos territórios tem outro problema também, igual quem está todos os dias e com a comunidade, o agente de saúde, eu falo assim que é uma peça muito importante dentro, que a gente precisa bastante valorizar e reivindicar o reconhecimento cada dia mais. Tem incentivo que eles pedem bastante, tem estado que não reconhece, para que eles possam ter esse incentivo, né, de reconhecimento profissional também, que os municípios recebem incentivo, né, de recurso a mais que o agente de saúde indígena não recebe. É uma luta enorme aqui no estado do Mato Grosso do Sul para que a gente consiga que tenha uma lei realmente de quem vai se responsabilizar para esse repasse de recursos que já está destinado, mas porém falta uma política realmente de reconhecimento do estado para que seja repassado ou para o distrito ou para a GESUS, né, para que seja passado para os agentes de saúde. Esses são das valorizações que a gente busca para eles também, sabe? Então, às vezes a gente fala tanto de segurança e questão dos agentes também, um desafio enorme é fazer com que a comunidade, a própria liderança entenda que esse profissional, a partir do momento que ele trabalha, tem os seus direitos trabalhistas também, sabe? Não é somente da comunidade, é um trabalhador ali que tem os seus direitos garantidos, como qualquer um profissional não indígena também. Então, é um dos desafios, né, que a gente enfrenta dentro da própria comunidade. 60 segundos. Acho que é isso que eu queria deixar para vocês também, para a gente poder realmente dialogar com as lideranças, né, de mostrar o papel importante desse agente de saúde e seguro dentro dos territórios. Então, acho que isso queria colocar para vocês, né? Muito obrigada. Obrigada, Ludernice, muito obrigada. Inclusive, Ludernice, eu fui repreendida aqui pela minha assessoria para mim lembrar ao Brasil que você não é só presidente do FP Condize, que é esse fórum que reúne todos os presidentes de sindicato. A minha assessoria está aqui brigando comigo, que eu tenho que dizer para o Brasil que você é uma grande liderança indígena. Você é uma das maiores líderes no Brasil hoje, respeitada na pauta indígena. Então, Ludernice, que alegria ter você aqui. E assim, ela está falando de Mato Grosso do Sul, e ela citou os Guaranis Kaiowá. Deixa eu dizer uma coisa, o agente de saúde indígena também está em área de conflito, de disputa de terra. Então, a gente sabe os inúmeros ataques que acontecem entre os povos do Mato Grosso do Sul por disputa diária mesmo. Então, e esse agente está ali no meio do conflito. Ele não está só no conflito entre indígenas e garimpeiros, polícia e garimpeiros, não está só no conflito entre as etnias ou interno dentro da etnia, mas a gente tem essa outra realidade, que é a realidade do Mato Grosso do Sul. E ela fala em nome dos 34 Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Muito obrigada pela sua fala. E se você puder continuar
conectado o máximo possível para ouvir as demais falas. Seria muito importante, Lurdelice, muito importante você permanecer na audiência com a gente. Muito obrigada. Obrigada. A Joana me mostrou uma foto aqui agora do lado, extremamente chocante. Nós estamos falando da segurança física, nós estamos falando da segurança alimentar, do risco das aeronaves, do risco das embarcações, mas existe um outro desafio, a saúde emocional do trabalhador em área. Ela me mostrou uma foto agora de 2 pacientes que foram assassinados dentro do polo base. Então, os indígenas, quando eles estão em disputas, em brigas internas, eles entram e quando eles poupam a vida do agente de saúde, eles não poupam o agente de saúde de assistir à tortura, o assassinato, a morte do rival. Então, nós temos episódios, ocorrências. Como é que fica uma mulher, agente de saúde indígena, sentada, atendendo uma paciente, e a paciente é tirada da mão dela e é morta na frente dela? E a saúde emocional desse trabalhador? Então, eu acho que a gente precisa trazer detalhes para esse debate também. E eu quero dizer uma coisa, aqui não é uma audiência de denúncia, é uma audiência que nós estamos nos deparando com os desafios e o que nós vamos fazer para proteger esse profissional da saúde indígena. Se ele não estiver protegido, se ele não estiver valorizado, eu não tenho saúde de qualidade indígena na ponta. É isso, gente. A gente discute muito aqui um lado da saúde indígena. Hoje a gente está trazendo um lado que quase nunca tem voz. Muito obrigado, Laudelice, Joana, por estarem trazendo informações que eu acho que o Brasil vai começar a ver agora, de forma diferente, esse trabalhador. Inclusive, eu estava pensando, Fábio e Manuel, da gente convidar os senadores, eles ficarem 10 dias em área com vocês. Sem contato com a realidade deles aqui fora, porque tem uma outra coisa que ninguém pensa. A rotina de uma comunidade, quando o trabalhador chega, ele tem que se adaptar à rotina. Os indígenas vão para a cama, vão para a rede, 8 horas da noite, 7 horas da noite, mas eles estão acordados 4 horas para começar a caça e a pesca. E o agente de saúde tem que se adaptar. Então, são 2, 3 dias que o corpo também reclama, porque tem que se adaptar à realidade da comunidade. Olha um outro detalhe que a gente traz aqui. E eu não consigo me ver na cama às 7 horas da noite. E outra coisa, gente, é rede, tá? Eles têm que levar a rede deles também. Gente, eu acho que esse debate aqui vai ser um marco na discussão da proteção do trabalhador de área indígena, o trabalhador da saúde indígena. Nós, com muita alegria, agora vamos ouvir Manuel Pereira de Miranda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Tocantins. Manuel, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui nesta manhã. Manuel. Opa. Bem, vamos ligar o microfone. Só liga o microfone. Vou fechar a minha tecnologia aqui e usar a minha tecnologia principal, que é o meu papelzinho na minha frente. Bem, gente, primeiro é um prazer muito grande, viu, senadora, conhecê-la pessoalmente. Eu conhecia de assistir, eu assisto muito a TV Senado, eu assisti a senhora várias vezes, entendeu, nas discussões. E a nossa diferença de representante e trabalhador, ela nos coloca à frente de muitos desafios. Eu, como sou um sindicalista de muito tempo, já tive o desafio de conhecer todas as realidades que a companheira Joana falou. E chegando agora, após a reativação da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, do qual eu sou membro titular, representando a nossa Confederação dos Trabalhadores em Saúde no Brasil, que é a CNTS, eu me deparei com uma surpresa muito agradável, que é discutir um protocolo para discutir a saúde indígena, que a maioria das pessoas do Brasil não sabe, só vê o indígena, às vezes, aqui em Brasília, protestando, mas não vai nos territórios para conhecer a realidade do índio. Esse índio não tem o que fazer, está aqui em Brasília protestando, mas ele não sabe por que ele está ali protestando. As diferenças são grandes.
e as defesas que nós temos que fazer, o conhecimento que o trabalhador da saúde indígena precisa obter para atender essa população é totalmente diferente. A cultura dele é diferente. Você tem que respeitar a cultura do índio. E nós passamos a discutir, através da mesa, um protocolo de saúde indígena, que foi finalizado. Esse protocolo foi um protocolo de número 11, foi finalizado em 2024. E, através dessa discussão, senadora e nobres colegas que estão aqui presentes, eu fiz uma visita a um DICEI lá em Manaus. Visitei o DICEI, visitei a CASAI e visitei um polo, no período seco, dos rios secos, onde não tem como chegar próximo. O trabalhador de saúde, além dele não ter condição, nem todo tempo o barco chega próximo da onde ele vai ficar. A dificuldade, nós andamos em areia e tinham alguns colegas com dificuldade para caminhar, quase teve colega que não conseguiu chegar, porque 4 quilômetros andando nas areias para chegar no polo. Porque os rios secam agora, as mudanças climáticas secam os rios e tem uma dificuldade muito grande de chegar nesses polos. E a Casa de Saúde Indígena, que eu conheci lá em Manaus, é diferente de todas as unidades que eu já vi. Eu participando de um hospital como o regional HGP em Gurupi, em Palmas e tudo mais, que eu represento a saúde pública e privada no meu estado, eu vi a diferença que é atender o índio na CASAI. Eles ficam morando lá, gente. Eles moram lá, se alimentam lá, e a gente conversando com eles, tem uns que não querem nem ir embora, porque ali está mais tranquilo para eles. Mas a gente vê também a dificuldade daquela CASAI em servir o índio naquilo que ele mais necessita. No seu atendimento à saúde. Manuel, essa audiência está sendo ao vivo para o Brasil. Sim. E tem muita gente agora em casa, com a TV ligada. Você falou a palavra CASAI. Vamos explicar para quem está lá na ponta o que é uma CASAI. Nós temos os agentes de saúde que vão em área e eles fazem atenção primária em saúde. Mas quando o indígena precisa de um tratamento ou de uma cirurgia, esse indígena é trazido para a cidade e fica na CASAI. Em Brasília, nós temos uma CASAI, é Casa de Saúde Indígena, isso? CASAI, né? Não tem assistência, não. Casa de Apoio, Saúde Indígena, né? E ali, uma indígena, às vezes mãe de um bebê que está doente, ela não sai sozinha. Nós temos a questão cultural. O marido tem que vir junto e os outros filhos também têm que vir junto. Então, assim, é muito comum a gente chegar numa CASAI e ela estar lotada. E, às vezes, eu quero lembrar o Brasil, o que o Manuel falou aqui, esses índios vão para a regulação do SUS. Entre uma consulta e outra, demora. Aguardar uma cirurgia, demora. Não é isso, Manuel? Depois que ele faz a cirurgia, tem o pós-operatório. Aí tem que ficar esperando a aeronave para levar de volta. E quando a aeronave não desce? Então, assim, eu encontrei indígenas morando em CASAI há mais de 1 ano. Na verdade, eu tinha um menino com síndrome de Down que já estava morando há 8 anos numa CASAI. Então, a gente tem aqui uma outra sigla que ele falou. Eu preciso explicar isso, que tem muita gente nos acompanhando que não entende as siglas. Então, ele visitou e ele está aqui preocupado com o que ele viu na Casa de Apoio à Saúde Indígena de Manaus. Você viu a de Manaus, né? Então, continua, Ana. Desculpa te explicar, mas é que tem muita gente na internet falando com a gente agora, entendeu? Não, para nós é um prazer, ainda mais tendo a presidente que conhece, né? Muito obrigado por nos ajudar. E eu conheci realmente realidades de extrema dificuldade. E agora ela falou mesmo, pessoas que estão... E como ela falou bem claro, é a família que vem, ele não anda sozinho, não pode deixar um filho sozinho em casa para alguém cuidar. Ele tem que trazer a família inteira porque um só está doente. E ali se alimentam. Ali tem um carro que leva para o hospital e traz para a CASAI de novo, porque ali na CASAI, apesar de ser atendido também em algumas situações de saúde, ele é atendido na questão social, alimentar. E profissionais, uma coisa que eu achei interessante,
que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso. A satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais a pessoa chega com tratamento diferente, é mais meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. E nós visitamos, senador e nobres colegas que estão nos ouvindo em todo o Brasil, visitamos também o Polo. Pegamos um barco em Manaus, todos nós da mesa nacional, tem gente de tudo quanto é cidade do Brasil, e chegamos lá e agora, 4 quilômetros distante para caminhar de areia, porque o barco não podia chegar. E também o barco pequeno não chegava, porque eles começam a caminhar, fazer visita, criando canais, criam os canais para poder chegar. Alguns lugares não tem canais para chegar. Então não chega. E nós caminhamos e alguns colegas fomos a maior dificuldade do mundo para chegarmos neste polo de saúde. E lá, falando com os profissionais, eles falaram bem claro, se no Tocantins tem uma facilidade maior, porque se chega fácil de carro, entendeu? As aldeias não têm essa dificuldade que tem no Amazonas, mas ela falou bem claro, o Zé Yanomami tem coisa muito pior do que Manaus. Então, gente, é muito bom uma audiência dessa para demonstrar ao Brasil a necessidade que os poderes públicos precisam ter o cuidado. E quando eu falo os poderes públicos, eu estou falando só do governo federal, não. Estou falando do município, do estado. Lá, o que acontece? Índio? Não. É a FUNAI. Não é o Estado. E fica aquele atendimento capenga, tratando os índios de forma diferente, e aí a dificuldade aumenta muito mais, a doença piora muito mais. E nós somos profissionais de saúde, sabemos que tudo que é feito através de um cuidado minucioso para que aquele prognóstico, aquele diagnóstico não piore. E não venha piorar na vida dos indígenas. Então, as 3 esferas de governo têm que ter a necessidade extrema de cuidar do índio. E nós fizemos, nobre presidente, esse protocolo de número 11 de 2024, feito através da Mesa Nacional Permanente de Negociação do SUS, MNP-SUS, que reúne a cada 2 meses em Brasília para discutir a saúde do SUS no Brasil. 60 segundos. E nós reunimos para elaborar um protocolo muito importante sobre todas as dificuldades, sobre as prioridades, sobre o atendimento de saúde indígena. E também sobre as necessidades deles. E sobre a necessidade do trabalhador, o que precisa para esse trabalhador prestar um bom serviço. E eu tive a grata satisfação de encaminhar para a comissão todos os nossos levantamentos, a nossa comissão, que foi inclusive homologada pelo ministro da Saúde e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, do qual a nossa companheira Meire é titular, e criou-se a resolução Conselho Nacional de Saúde número 771 de 2025, que aprova esse protocolo. Esse protocolo é de suma importância para a saúde indígena, para direcionar como nós vamos atender o profissional de saúde, como vamos valorizar o profissional de saúde. Manuel, eu estou assustada. É de 2025 o protocolo? 2025. Ele foi elaborado em 2024 e homologado e está publicado. Mas os agentes estão em área há 100 anos. Pois é, agora que façamos a discussão. Vocês estão entendendo o que ele está falando aqui? Em 25 foi estabelecido um protocolo para o trabalhador da área de saúde em área indígena. E isso por causa de muita luta, né, Manuel? Muita luta. E a dificuldade que é, quando vai discutir um problema de saúde indígena, a maioria Por que nós fomos conhecer os polos? Porque muitos profissionais não sabiam o que era. Eu tenho a facilidade de ir lá no Tocantins conhecer o polo de saúde lá em Tocantins, eu vou lá em Itacajá, no polo de saúde lá de Itacajá, mas a maioria não tem conhecimento nenhum. Entendeu? Eu não sou profissional da saúde indígena, sou profissional do Estado, mas nós representamos e homologamos todas as dificuldades que ele tem. Uma das coisas que eu quero informar para a nossa população, muitos estão preocupados com a AGSUS. Eu digo para vocês uma coisa, talvez começou a abrir um horizonte claro com a AGSUS, uma empresa pública que passaria a cuidar
também do agente, também do profissional de saúde, também da saúde indígena. Porque a obrigação agora passa a ser do Estado. O que o Estado fazia, presidente e nobre senadora? Contratava empresas, institutos que não conheciam nada de saúde indígena para para pagar os profissionais e fazer que atendia os índios e fazer que pagava os profissionais e todo mundo ficava a ver navios. Seria com dificuldade extrema. Agora, com a Jesus, estamos elaborando agora um acordo coletivo de trabalho, né, com apoio das entidades, da FNE, da CNTS, dos sindicatos de todo o Brasil, sindicato de base, para poder criarmos um acordo nacional e criarmos um salário digno, pelo menos razoável, para atendimento e valorização desses profissionais. Então, eu fico muito feliz que, em vez do poder público jogar para os outros a responsabilidade, ele agora está tentando assumir, e tem nós para cobrarmos do governo, do Estado, do governo federal, do governo municipais, a obrigação que tem que essa Jesus prestar um bom serviço à população através de um olhar das entidades sindicais, dos representantes sindicais e também tendo como base as entidades que discutem saúde nesse Brasil. Então, eu queria colocar a todos vocês, está encaminhada à mesa a audiência pública para que possa utilizar esse documento, a Resolução 771, publicada no Diário Oficial da União, está pronta para auxiliar no que puder, e a mesa também está pronta para ajudar no que puder, como a CNTS que nós representamos e as outras entidades que estão aqui representando também. Vamos cuidar do índio, mas cuidar do índio de verdade, não fazer que cuidamos e fazer que o índio é o primeiro morador desse Brasil. Ele era dono de tudo. Nós tomamos de conta e estamos tentando aniquilar os índios, acabar com os índios sem saúde, sem o cuidado devido. Então, a nossa presidente, parabéns à senhora por esse olhar diferente, né, Joana? Parabéns a todos que estão aqui presentes, parabéns ao Brasil. Agora, tem uma coisa, o índio precisa ser cuidado de forma diferente, como ele realmente é diferente, mas utilizando o respeito e respeitando toda a sua cultura que é necessária. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Olha, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Tocantins, tá? Então, ele falou como a saúde como um todo, e eu fico animada em ver os sindicatos de saúde, o Conselho Nacional de Saúde, começando a pensar. Mas ele falou uma outra sigla, e eu preciso explicar para o Brasil. A Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, Brasil. Porque essa audiência aqui, para mim, ela é um marco. O funcionário da FUNAI, ele é concursado. Ele está lá, concursado, tem plano de carreira, tudo bonitinho. O funcionário do IBAMA, ele é concursado, tem plano de carreira, está lá, tudo bonitinho. O funcionário do ICMBio também. ICMBio também. Mas e o funcionário da CESAI? E eles? Não são concursados. O que acontece? Em 2008, quando a gente criou a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, eu era só uma assessora e eu fiquei correndo aqui, correndo para a gente criar essa secretaria. A gente achava que quando fosse criada a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, eles fossem considerados também como servidores públicos. Isso não aconteceu. Não tem concurso para a saúde indígena. Tem concurso para a FUNAI. E eles? Mas como é que eles eram contratados? Deixa eu explicar rapidinho para vocês entenderem a importância desse debate. O que acontece, gente? Antes era a FUNASA que fazia a saúde do indígena, era o pessoal da FUNASA, contratados pela FUNASA. Mas teve um período que era o prefeito. Lembra disso, Manuel? Lembra disso? Lembra disso? Aqui, mandava o dinheiro para a prefeitura contratar o agente de saúde indígena. Mas quando entrava no cofre da prefeitura, vocês entenderam o que acontecia? Lembra Tupinambá? Ia para o cofre da prefeitura. Se não fosse um prefeito comprometido, não tinha saúde de qualidade para o indígena, porque tem as especificidades. É caro. E ficava tudo no cofre da prefeitura. Aí cria-se a Secretaria Nacional Indígena. Mas quando criou essa secretaria, quem vai contratar esses funcionários agora? Ficaram doidos. Aí encontraram uma missão evangélica, chamada Missão Kaiowá,
que fazia missão ali no Mato Grosso, cuidando dos indígenas. Eles tinham um trabalho local, bonito. Ah, mas como o trabalho deles é bonito, vamos pegar essa missão para contratar todos os funcionários indígenas para pagar. Então, o dinheiro ia para o cofre da missão, para a missão contratar eles no Brasil inteiro. E eu dizia para a missão Kaiowá, não aceitem. Mas eles queriam tanto ajudar, porque esse grupo aqui ia ficar perdido. Quem ia contratar? Aí o governo começou a buscar instituições, ONGs, para contratá-los. E até hoje a situação estava se repetindo, até que foi criada agora uma agência pública, a AGESUS, uma agência pública para que eles sejam contratados pela agência pública e não por organizações privadas. Então, hoje, há uma crítica muito grande à AGESUS, mas ele traz aqui que agora a gente pode cobrar como poder público de uma agência pública. Criamos, então vamos cobrar deles. Então, eu achei interessante você trazer essa questão da agência e o Brasil entender. Deixa eu explicar, a Joana está há 20 anos em área indígena, né, Joana? Ela se preparou, ela foi treinada, mas, de repente, ela pode ser descartada, porque ela não tem estabilidade. Aí nós vamos gastar um tempão para contratar outra pessoa para chegar no nível que ela tem de conhecimento de saúde indígena. Então, essa rotatividade também me preocupa, Manuel. O descarte do profissional me preocupa. É porque um político não gostou da cara dele e vai lá e manda demitir? Eles estão sujeitos a tudo isso. Olha a importância desse debate aqui hoje. Inclusive, eu quero avisar meu gabinete que nós vamos ficar 1 mês em área indígena, tá? Meu gabinete, nós vamos começar pelos meus assessores, que às vezes ficam 20 minutos dentro do metrô, reclamam, vão andar do polo até onde tem um barquinho. Dá 1 dia, às vezes, de caminhada, né, Ezequiel? 1 dia, 2 dias. Você vem de avião, depois pega o barquinho, depois caminha 1 dia para chegar no lugar de trabalho. Entenderam a importância desse debate, gente? Brasil inteiro hoje está falando só de política. O Senado para discutir direito de uma categoria extremamente importante para a nação brasileira. Nesse sentido, nós vamos ouvir agora o Fábio Ramos Nunes Fernandes. Depois que Fábio falar, eu vou pedir para os meninos, o Manuel e o Fábio, sentarem na bancada e a gente vai trazer para a mesa as outras preletoras, tá? Fábio Nunes Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde de Chapecó, Amazonas, Tocantins, Rio Grande, está aqui Roraima, e agora a gente vai ouvir o nosso guerreiro de Chapecó, Santa Catarina. Ô Fábio, tem indígena em Chapecó? Tem gente que não sabe disso. Já vamos falar, região sul. Região sul. Senadora Damares, queria cumprimentá-la, e ao cumprimentá-la, estendo às demais guerreiras aqui, Graziete, a Joana, o Emanuel, nós aqui também representando os trabalhadores e as trabalhadoras da categoria da área da saúde. Também fazemos parte do sindicato que é dos trabalhadores da saúde, o CITESC, que é de Chapecó e região. Da mesma forma, quero cumprimentar também aqui a CNTS, a nossa Confederação Nacional, em nome do nosso presidente, o Castanha, a Federação também aí dos enfermeiros. Dizer que eu sou técnico de enfermagem há 23 anos no Hospital Regional de Chapecó, agora me formando enfermeiro. E na região sul, nós temos, sim, muitas áreas indígenas. Aqui vai, então, nossa saudação a todos os indígenas do Brasil todo, mas em especial lá do Paraná, em especial lá do meu estado de Santa Catarina, né, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, lá em Chapecó, nós temos aí, quero mandar um abraço, então, para as áreas indígenas, lá de Ipuaçu, também lá de Chapecó, que nós temos o Toldo de Ximbangue, também temos a aldeia Condá, enfim, e outras aldeias que nós temos, então, né, aqui naquela região, principalmente em Chapecó. E essa entidade sindical, o CITESC, nós temos estou finalizando o meu 2º mandato no sindicato, né, e a gente sempre teve, Meire, sempre tivemos um carinho, desde a época do Adair, agora a Maria, que passou 8 anos lá de presidente, agora estou finalizando a minha passagem dentro do sindicato, e ao mesmo tempo agora a nossa vice-presidente, a Sandra, também tem essa missão, senadora,
de acompanhar esses trabalhadores, de acompanhar todas essas, e já tem acompanhado, ela tem visto a realidade, né, estrutural, a realidade dos povos e dos trabalhadores, né, não só dos povos que vivem nos territórios, mas também da mesma forma os trabalhadores, as precarizações. Queria que a senhora percebesse, olhasse, na época do Covid, as condições de trabalho desses trabalhadores. Nós representamos quase 50 hospitais da nossa região. A nossa preocupação, Emanuel, era também atender todos os trabalhadores, de todos os setores. Mas quando a gente foi lá garantir a questão da saúde e a segurança desses trabalhadores indígenas que estavam lá dentro das aldeias, macacão todo arrebentado, né? O jaleco todo rasgado, as máscaras todas em péssimas qualidades. Que qualidade? Nós perdemos aqui vários colegas, né, profissionais de saúde dentro das áreas indígenas da nossa região na época do Covid. Ou seja, nós temos que ter esse olhar. E nós queremos aqui, em nome de todos os povos indígenas, em nome de todos os trabalhadores dos territórios indígenas, né, Manuel? Agradecer à senadora por abrir esse espaço, esse microfone dessa casa, do Senado Federal, né, para a gente poder, né, Joana, fazer esse debate. Não é denunciar, mas trazer a realidade do mundo do trabalho a esses trabalhadores. É por isso que nós estamos aqui com temos que sair dessa audiência aqui com alguns encaminhamentos, certo? O Emanuel já trouxe aqui a questão, né, e a senhora falou aqui a questão do processo histórico, de como foi construída a questão trabalhista. Nós que estamos no mundo do trabalho, também tem precarização no mundo lá dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, dos trabalhadores, seja CLT ou seja de trabalhadores concursados públicos. Mas nós precisamos discutir. Para esse grupo de CLT, né, de trabalhadores da saúde dos centros, das cidades, nós temos uma convenção coletiva de trabalho, nós temos o Ministério Público, nós temos várias ferramentas que garantem a segurança desses trabalhadores. Agora, para esses trabalhadores indígenas, nós não temos, porque existe uma série de situações que nós precisamos enfrentar nesse debate aqui. Porque nós estamos, enquanto CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores, nós estamos aqui enquanto federação, aqui a Confederação dos Enfermeiros, enquanto entidades sindicais, né, Joana, legais, legitimadas. Então, nós estamos aqui preocupados com os trabalhadores. Se estamos fazendo essa discussão é porque nós estamos preocupados com esses trabalhadores e trabalhadoras dessas aldeias, dos territórios. Ou seja, da questão não só financeira, que é importante, mas também da saúde física e mental desses trabalhadores. Precisamos fazer essa discussão, certo? E eu tenho certeza que nós alinhando aqui o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério da Saúde, Ministério dos Povos Indígenas, certo? Além de outras, um grupo de trabalho que nós temos que montar, né? A Meire vai falar isso em nome da CNTS, um grupo de trabalho permanente. Nós precisamos, para que o trabalhador que está lá na ponta, lá no meio do nada, né, fazendo saúde, né, saúde pública, com seus representados, enfim, com os povos que estão lá no meio da Amazônia, lá em Chapecó, qualquer região desse país que é grande, a gente precisa enfrentar. Precisa ter, então, um grupo especializado para a gente poder discutir um pouco mais, além dos movimentos sindicais da CNTS, das entidades sindicais, né, dos fóruns, nós também temos que começar lá dentro dos conselhos municipais. Por isso, da importância das lideranças que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, participar, ocupar todos os espaços. Lá, tanto legislativo também, indígena tem que concorrer agora, tem que estar ali, essa casa, esse Senado tem que ter, né, a Câmara Federal tem que ter lideranças, prefeitos, né, câmaras de vereadores, nós temos que ocupar lideranças, né, em todos os espaços. Por que eu digo isso? Porque é ali que a gente consegue, lá no Conselho Municipal de Saúde, lá no Conselho Estadual, aqui no Conselho Nacional já tem representação, mas eu vejo no meu Conselho Municipal de Saúde de Chapecó, nós temos lá. Nós trabalhamos para que houvesse, então, aqui, né, um representante lá dos trabalhadores dentro do Conselho Municipal de Saúde.
Por quê? Porque estão lá dentro também, lá da CISH, da Comissão, né, de Saúde e Segurança dos Trabalhadores. E a gente já começa a ocupar. Agora, nos conselhos, nas conferências de saúde, nós temos, que eu já participei de 4 conferências de saúde, a gente percebe que também eles estão se organizando, estão participando. E, às vezes, a gente está preocupado, às vezes, quem vem representar faz todos os tipos de defesas desse grupo, mas não faz do trabalhador, né? Porque tem umas outras agendas, né, Meire? Tem outras agendas. E a gente precisa se preocupar com os trabalhadores e as trabalhadoras, porque a precarização é de qualquer região dentro desse país. A precarização do mundo do trabalho. Dizer aqui também que nós, enquanto movimento sindical, e movimento sindical, senadora, não tem que ter bandeira política. Movimento sindical contemporâneo, agora, a bandeira tem que ser a luta do trabalhador. Por que eu digo isso? A vida particular de cada um de nós temos. Cada um faz o que bem quiser depois do seu horário de trabalho. Eu costumo dizer, lá no meu sindicato, depois que eu finalizo o meu horário, porque nós sindicalistas, nós temos horário para começar a trabalhar, mas não temos horário para chegar em casa. Ou seja, porque é o dia todo visitando, trabalhando em prol dos trabalhadores. Ou seja, o movimento sindical, ele tem que ter estatística, dados, números, e é uma deficiência. Nós temos no nosso sindicato, acabamos, no mês de março, no mês de abril, né, nós temos abril, referente ao mês abril de saúde e segurança dos trabalhadores, nós fizemos uma pesquisa de campo, né, junto com os trabalhadores, para entender o trabalhador lá do hospital, da clínica, a copa, a cozinha, a higienização, o serviço de apoio, a enfermagem, todos. Mas nós não temos dados dos trabalhadores lá das áreas indígenas, uma grande falha nossa, que nós vamos procurar, a partir de agora, corrigir essas questões. Precisamos ouvir um canal direto dos trabalhadores para ver, de fato, o que está acontecendo com esses trabalhadores, certo? Então, vamos sair certamente dessa audiência aqui com vários encaminhamentos e que vai ser muito bom para esses trabalhadores e trabalhadoras. E para finalizar, como o Emanuel já falou aqui, 60 segundos. Nós já temos, né, a questão da AGESUS, essa agência que a senhora acabou de explicar também para os trabalhadores. Nós precisamos focar também nas questões legais. Ou seja, esse acordo, Meire, que nós temos com a CNTS, junto com todas as entidades legais, né, Joana? Que a gente construiu há mais de 60 dias, 70 dias, que nós estamos trabalhando nessa minuta de acordo coletivo de trabalho, que vai ser bom para os trabalhadores, que vai ser muito importante para os trabalhadores, porque nós pegamos e discutimos com os trabalhadores essa realidade. Né? Ou seja, nós temos ali o que está naquele documento que vai ser agora dia 10 ou 11, né? Dia 11 que a gente vai protocolar, certamente ali nós temos que garantir, já garantimos nesse documento, nessa minuta, né? E que essa empresa, que essa agência possa ver os trabalhadores, possa perceber o que está ali, não é nada exagerado. Para quem fica 30 dias, para quem precisa estar lá trabalhando em territórios distantes, né? Ou seja, né, de difícil acesso. Nós precisamos institucionalizar. Nesse acordo coletivo de trabalho, pedimos ajuda à senhora, também, senador, que a senhora nos ajude a fazer essa discussão. Tudo que nós colocamos naquele papel é o anseio, porque fizemos 2 grandes assembleias, né? Nos últimos 20 dias, fizemos 2 grandes assembleias com trabalhadores de base. Começamos que horas? Era 8 horas, 20 horas, e fomos até 1h da manhã discutindo, com a sala cheia, né, virtual, cheia de trabalhadores, né? E na segunda, da mesma forma. Ou seja, os sindicatos, as federações, as organizações sérias e comprometidas e legais com os trabalhadores, estamos fazendo a nossa parte. Nós queremos estar junto com os trabalhadores e as trabalhadoras, porque juntos somos fortes, nenhum direito a menos, e viva os povos indígenas, viva o SUS, nosso sistema. E se eu só me permitir 30 segundos para me falar da minha enfermagem. Sei que o tema é a saúde indígena dos trabalhadores, mas não poderia deixar, estando no Senado Federal, aonde começou a tramitar, alguns anos atrás, 2002, 2001, a questão do piso da enfermagem, que virou uma vergonha, senadora. O que fizeram com a enfermagem brasileira foi um total descaso.
Já quando, Meire, lá na lei, cortaram a questão da garantia do aumento salarial a partir do INPC do período, já na sanção, né, do projeto ou da lei, nós já começamos mal ali o nosso processo. Depois, as organizações patronais entraram, então, em ação e fizeram, então, derrubaram com a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, ou nossa questão do nosso piso da enfermagem. Hoje nós estamos dependendo da questão aqui do InvestSUS repassar esse recurso. Enquanto os trabalhadores do privado estão recebendo já lá no base, nós que somos dos filantrópicos estamos recebendo pingado. Eu sou técnico de enfermagem há 23 anos do Hospital Regional de Chapecó. E o meu base, para salvar a vida, porque num plantão, senadora, um plantão a gente trabalha com a vida, a alegria das famílias, nascendo uma criança, a nossa maior alegria. E no mesmo plantão você tem um óbito, que a gente chega lá numa perda, o choro, o desespero daquelas famílias. Todo mundo é importante. A copa, a cozinha, a higienização, a segurança, a imagem, todo mundo é importante. Mas somos nós, auxiliares, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estamos beira-leito do paciente. Somos nós que somos um pouco psicólogo, um pouco de tudo ali para ouvir. Somos nós que fazemos a higiene, né, e conforto aos pacientes. Somos nós que dedicamos a nossa vida. Lá no dia do Natal, lá no 1º de ano, todo mundo comemorando e nós de plantão. Fazemos isso, né, Meire, porque nós amamos a nossa profissão. Por isso a gente pede, né, encarecidamente, que se resolva essa questão do piso, né, da enfermagem, porque está um caos. Muitos trabalhadores deixando de trabalhar na enfermagem porque não compensa mais. O meu básico, como eu falei, R$ 2.800, R$ 2.800 com 2 filhas, R$ 2.800, certo? Enquanto o colega que está lá na Unimed, que é uma empresa particular, está com R$ 3.600, porque lá o base foi já, né, o piso da lei já, o Congresso definiu, o Senado, o Supremo definiu, né, que teria que ser no base já o que estava na lei. Já receberam todas as reposições de 3 anos, né, Meire? E nós, que é 90% dos trabalhadores da enfermagem do Brasil, estamos nessa precarização. Falta de trabalhador, assédio moral, né, toda essa precarização também, o que está acontecendo com os trabalhadores também, né, da área dos hospitais e principalmente também aí dos privados. Fazemos essa queixa aqui e pedimos a sua ajuda encarecidamente em nome de mais de quase 2 bilhões ou mais de 2 bilhões de trabalhadores da enfermagem. Deus abençoe. Fábio, muito oportuno. Você tinha que falar por todos os enfermeiros, não só os enfermeiros da área indígena, mas todos os enfermeiros do país. Eu estou atenta, tá, Fábio? Estou atenta. E só vou lhe dizer uma coisa, Fábio. Nem sempre anjos têm asa. Anjos vestem jalecos também, tá? É assim que eu vejo os enfermeiros do país, é assim que eu vejo essa categoria. Pode contar comigo. Obrigada, Fábio. Eu queria pedir ao Fábio Manuel que, por gentileza, cedesse o lugar na mesa para a Lucimari, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, e para a Mávia, da Federação Nacional dos Enfermeiros. Eu recebo as duas com muito carinho aqui na mesa. Mas, na sequência, a gente vai ouvir agora a Graciete Monzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casa, entidades filantrópicas, beneficentes, religiosas e em estabelecimento de serviço da saúde do Estado do Amazonas. Bem-vindo, Graciete, é uma alegria te receber. Bom dia, presidente. Você está ali, tá bom, acompanhado. Muito obrigado. Sim, Graciete, bom dia pode falar. A todos. Tá pegando? Oi. Então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a senadora Damares. Esse convite foi maravilhoso para a gente estar aqui falando sobre esse assunto dos profissionais da área indígena, que são importantes, são tão importantes quanto todos nós que trabalhamos dentro dos hospitais privados e público do Estado. Então, falando dos profissionais do Estado do Amazonas na área indígena, a gente costuma falar que a atuação dos profissionais da saúde da área indígena no Amazonas é um relato de superação. Por quê? São as dificuldades que nós recebemos, né, e as queixas estrutural que não tem, que a gente sabe, como falou bem o Manuel, né, que relatou sobre o Manaus, a dificuldade que nós temos e o desafio que temos diariamente para chegar até esses locais.
O nosso desafio, eu acredito que seja tanto quanto em outros lugares, mas para nós, no estado do Amazonas, se torna mais complicado e difícil. Porque quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam, na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque ela não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. A comida deles também, hoje, que enfrentam essa dificuldade, são muitas queixas que a gente recebe, que são os enlatados, né? Porque lá nessas áreas, os profissionais só se alimentam desse tipo de alimentação, que são a sardinha, a conserva, a salsicha, que leva enlatados, causando problemas de saúde para esses nossos profissionais, que precisam, com certeza, ser valorizados, ser tratados de uma maneira diferenciada e ter um olhar diferenciado. Porque não é fácil trabalhar num local desse, enfrentando todas essas dificuldades, além do assédio moral, assédio sexual, e conviver, né, com essas partes dos crimes, como bem a nossa colega Joana relatou, né, que você tem que assistir aquilo ali. E precisamos, claro, o nosso trabalhador, pelo todo, no geral, nessas áreas, de um tratamento, né, de um acompanhamento psicológico, porque, querendo ou não, esse isolamento, porque a gente trata de uma forma de um isolamento. Não se fica só 30 dias nesses locais. Passa de 30 dias devido à dificuldade do transporte para que eles retornem para o local. E esses nossos profissionais, eles não convivem muito com a família dele porque não tem como conviver. Passa mais tempo dentro desses locais trabalhando. Quando sair de lá, eles vão para os DCEI, né, que eles ficam num local que é alugado e longe da família porque não tem como chegar até a família. O Amazonas é muito difícil. Quem trabalha em Tabatinga, quem trabalha em Tefé, é muito difícil para ter o deslocamento deles. Eles convivem ali com os colegas e, no trabalho, eles caminham os valores e pagamentos que recebem para a família, mas não tem esse acompanhamento dos filhos, não convive diretamente com a família. E o que eles precisam? Desse olhar diferenciado, senadora. Por quê? Além de estarem distantes, não tem uma água potável, não tem a luz, né? São geradores que funcionam até um determinado horário, não tem como conservar essa alimentação, causando a esses profissionais a doença, da dificuldade que tem do problema renal. Nós temos trabalhadores nossos que estão enfrentando esses problemas devido a comer essa alimentação, né? E não ter só a proteína que deveria ser necessários para eles, não tem de acordo com o que deveria ser, né? Então, assim, precisamos muito desse tipo de ajudas, de você, da senadora Damares, do apoio de todos, porque o Amazonas, ele é um estado diferenciado, aonde os nossos profissionais ficam cercados por água, pela ilha, né? E que a dificuldade de transporte é maior. Sendo, apesar de ter o avião para levar ou trazer, tem essa dificuldade, como a Joana falou, mas os barcos, os acidentes, existem constante ali. Porque as rabetas que eles chamam, né, que é que leva eles até o local, já houve muitas explosões. Existe também a dificuldade, por não ter manutenção, de parar no meio do rio. E de não ter como sair dali. De ficar muito tempo até conseguir se comunicar com alguém para que possa ir lá buscá-los. A explosão que acontece constantemente também ali, vários acidentes. E que são... nem tudo isso é relatado, né? Eles são camuflados. As pessoas não relatam muito sobre o que acontece dentro desses locais. E essa audiência aqui, ela é importante para que a gente possa colocar isso para fora, mostrar o que acontece com os profissionais nessa área, que são de grande importância estar ali para dar esse cuidado, esse acolhimento, né, a área indígena, os índios, as famílias, porque nós, como profissionais, técnicos de enfermagem e enfermeiro que somos, que trabalhamos ali, tratamos e acolhemos esses pacientes com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Quando falou o Manuel da parte do DCEI, que fica no Amazonas, né, onde nós cuidamos da família, né, que são os indígenas, que não vai só ele, vai a família, né? Cuidamos muito tempo dos nossos profissionais lá que chegam, os pacientes
com problemas renais, que passam muito tempo, fazendo o tratamento de hemodiálise, na espera de um transplante renais. Ficam, às vezes, 4 anos, 5 anos ali, esperando por isso. E o nosso cuidado é um cuidado que a gente tem, assim, de acolhimento e maravilhoso, porque nós estudamos para isso. Nós, da enfermagem, nós damos tudo de nós, né? Acolhemos, cuidamos, damos carinho, damos atenção, somos psicólogos, somos tudo para essa família, para essa área, para esse profissional, essas paciente indígena, né? A gente se dedica com tanto carinho e dessa forma nós queríamos também ser visto pelos governantes, que nos olhasse com um olhar diferenciado, que nós somos, como bem você falou, a senadora, anjos de brancos, né? Que botamos essa roupa e se transformamos nesse anjo que acolhe, que cuida, que dá força, né? Que quando eles estão tristes, que eles ficam sem esperança, achando que não vão ficar bem, que não vão se cuidar, e a gente leva isso para ele. Mas nós, profissionais, precisamos desse acolhimento também. Que alguém nos escute, porque o nosso psique realmente está prejudicado. Nós cuidamos, são doentes cuidando de doentes. Enquanto nós precisamos desse acolhimento, desse tratamento, nós não estamos tendo. E a gente precisa disso, precisa desse olhar, precisa desse cuidado, precisa desse acolhimento, porque nós adoecemos no Covid, adoecemos ali dentro, nesse isolamento, e nós não temos esse tratamento. E falar de salário, quando se dá um salário, por exemplo, 12 mil para um profissional desse, ainda é pouco, porque ficar isolado naquele local, 12 mil não é muito. É pouco para o que a gente faz ali dentro, para o que a gente sofre lá dentro, dos assédios, dos ataques, de tudo. Nós não temos um local, por exemplo, privado, para se tomar um banho, para se cuidar. É feito um local, a gente arma aquele local ali para poder dar o nosso sono e a si mesmo com muito cuidado, porque corremos risco também de ser atacados. Então, estar aqui e falar dos nossos colegas e mostrar para o nosso Brasil, para todos que estão nos assistindo, e ter essa oportunidade que você deu, é maravilhoso fazer esse desabafo e botar para fora a dor que a gente sente também. Porque eu estou falando como técnica de enfermagem e enfermeira, mãe de família, que deixamos nossa família de lado para cuidar deles, para poder levar esse pão de cada dia para eles. E não é fácil para nós. Tudo que a gente precisa é um olhar diferenciado. É um acolhimento, é uma valorização. É isso que nós da enfermagem queremos, todos nós que trabalhamos ali. E muito obrigada, viu, por tudo. Muito obrigada. Graciete, que incrível. A Graciete é do Sindicato dos Trabalhadores, da Santa Casa, as entidades. E, Graciete, na pandemia, e foi bom, Fábio, ter lembrado disso, eu estava ministra. E eu sei de agentes de saúde indígena que não voltaram para casa por meses, porque havia uma regra de que ninguém entrava em área indígena. Então, se ele estava em área indígena, ele permaneceu meses em área indígena, longe da família. Aí eu quero que vocês lembrem também da mulher trabalhadora em área indígena. Se essa mulher estiver grávida, ou então aquela mãe de uma criança com autismo, aquela mãe está lá na área e não consegue falar em casa com quem está cuidando do seu filho. Tem muita especificidade esse trabalhador, muita. E aí eu quero aproveitar, Fábio, e render homenagem a todos eles que no tempo de pandemia mantiveram os povos saudáveis. Porque o índice de morte entre os indígenas foi muito menor que o índice nacional, porque vocês cuidaram deles em área. A gente sabe, a gente tem que reconhecer, porque havia um medo de que a gente fosse dizimar os povos indígenas na pandemia. Mas foram os trabalhadores da área de saúde indígena que mantiveram eles saudáveis em área. Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento. O índice teve mortes, mas a nível nacional o índice foi muito baixo. E o mundo se surpreendeu. O quê? Os índios não acabaram lá no Brasil, os indígenas não acabaram com a Covid? Não. Os anjos estavam em área.
E a gente precisa fazer... Eu acho que no dia que se fizer uma homenagem a todos os profissionais de saúde que atuarem em área indígena, tem que ser uma homenagem específica aos bravos guerreiros que estavam em área. Nós vamos ouvir mais 2 últimas convidadas. Nós vamos agora ouvir com muita expectativa a Lucimari Santos Pinto, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Obrigada, Lucimari, por estar conosco. É Lucimari ou Lucimeire? Lucimeire. Lucimeire, acertei agora. Bom dia, tá ligado? Tá ligado. Tá. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero saudar em nome da excelentíssima senadora Damares, né, todos os componentes dessa mesa, as companheiras que trabalham nesse segmento, né, na área da saúde indígena, a colega representante da Federação Nacional dos Enfermeiros, que é uma entidade parceira da CNTS. E eu quero iniciar minha fala, senadora, parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa da audiência pública, que não é a primeira, né, e que certamente vai continuar esse trabalho. Eu, assim, lhe ouvindo dali, eu fiquei extremamente emocionada com seu conhecimento acerca desse segmento da saúde indígena. Ouvindo o relato das colegas também, a gente fica muito emocionado. E eu não vim aqui, eu até fiz algumas anotações acerca da situação que hoje envolve os trabalhadores desse segmento, mas como já foi muito bem colocado, eu quero tratar de uma outra questão. Primeiro, eu quero identificar a entidade que eu represento. A CNTS é uma confederação, ou é uma entidade nacional, que representa hoje no país cerca de 250 sindicatos. Desses 250, 75 são desse segmento que fazem parte da AGSUS e são legalmente filiados à CNTS. Então, a CNTS tem feito um grande debate, e, inclusive, está trabalhando na construção, o Fábio falou, de um acordo coletivo para levar condições de trabalho, porque o acordo coletivo ele não visa só tratar das questões salariais, mas também das questões sociais dos trabalhadores. E a gente verificou nessa audiência de hoje o quanto esses trabalhadores carecem de providências nesses sentidos, né? A gente tem relatos de situações que envolvem assédio moral, assédio sexual, dificuldade no deslocamento desses trabalhadores, da longa permanência deles nas regiões de trabalho. Então, todas essas situações, elas precisam ser investigadas e precisa se criar políticas públicas que resolvam essas situações e esses agravos vivenciados por esses trabalhadores. O Fábio trouxe à baila aqui a questão da Covid-19. Então, eu fiquei pensando o quanto foi doloroso para os profissionais da saúde, de um modo geral, esse período da Covid, sobretudo para os trabalhadores que trabalham, que atuam em condições adversas, como são os trabalhadores da área indígena, que ficaram longe de seus familiares, que ficaram ali na situação de cuidar dos povos originários e, ao mesmo tempo, sem ter quem cuidasse de sua saúde. Eu quero chamar a atenção para que as pessoas que estejam nos assistindo, os senadores, aquela sua proposta de fazer uma visita nesses territórios... Dormir lá. Comer lá. E eu quero colocar também que as representações sindicais, a Federação Nacional dos Enfermeiros e a CNTS também seja parceira nessa agenda, porque a gente precisa vivenciar o que o outro está passando, como diz o ditado. Só sabe onde dói o pé quem calça o sapato. Então, é importante que nós estejamos nessas regiões vivenciando o dia a dia desses trabalhadores, de como é sofrido a luta desses trabalhadores. Uma outra coisa que a senadora falou, e que eu, há algum tempo, fazendo algumas reflexões, exatamente na época da Covid, senadora, aquele adjetivo de anjos. Eu acho que esse adjetivo ele acabou nos invisibilizando.
Porque quando falavam, antes da Covid, enfermagem, os anjos da enfermagem, eu, particularmente, sempre fui muito resiliente à questão desse adjetivo, porque na medida que nos adjetivam como anjos, que são seres espirituais, a gente não precisa comer, porque anjo não come, a gente não precisa de salário, porque anjo não tem salário. Enfim, nós somos seres humanos, nós somos trabalhadores e trabalhadoras. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção nessa audiência pública de que aquele trabalhador da área indígena é uma pessoa que adoece, é uma pessoa que tem doença crônica. A grande maioria dos trabalhadores da saúde, hoje, no Brasil, são adoecidos. Nós temos comorbidades. Eu precisei ir ao banheiro, eu também tenho mais de 35 anos de atuação na área da saúde como técnica de enfermagem e exerci grande parte do meu mistério na terapia intensiva, que é um lugar bem gravoso para a gente trabalhar, porque, como disse o Fabinho, a gente consegue salvar algumas vidas e outras, infelizmente, não. Então, o trabalhador, ele é adoecido, ele sofre por condições inadequadas de trabalho, ele sofre pelo sofrimento do outro, do doente, da família do paciente. Enfim, nós não somos anjos. E aí eu gostaria de chamar a atenção nessa audiência para que esses trabalhadores desse segmento indígena, eles são pessoas que têm famílias, que têm comorbidades e que têm, sobretudo, eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico, a síndrome de Burnout, não sei se eu falei o nome certo ou errado, que a pronúncia é bem complicada, a ansiedade. Então, todas essas condições adversas, elas agravam a saúde desses trabalhadores. Então, é necessário que esse caminho que a gente trilha aqui hoje, ele consiga definir mecanismo de valorização desses trabalhadores, de condições adequadas, de verificação da saúde e da segurança desses trabalhadores, porque tudo isso reflete no exercício da assistência aos povos originários. Então, é importante que a gente veja o trabalhador como um instrumento de fortalecimento da atenção à saúde e que ele precisa ser visto como um ser humano, como outro qualquer. As pessoas têm uma dificuldade de enxergar o profissional da saúde como uma pessoa que também adoece, que também é sujeito de direitos. Eu tive relatos, senadora, de colegas que trabalham nessa área, quando se falava das aeronaves, que tem que levar o trabalhador com seus suprimentos, com suas roupas. Uma colega uma vez me relatou, Meire, na aldeia, quando eu estou me alimentando, ela chamava de um nomezinho, porque ela é do Nordeste, ela chamava os indígenas crianças. Os curumins, era esse nome que ela utilizou. Os curumins, eu estou me alimentando, quando eles sentem um cheiro, eles ficam lá ao redor do local onde ela se aloja, né, lá, e faz a alimentação, e ela dava parte do alimento dela para eles, porque ela ficava com dó. Então, assim, olha só a situação do profissional de saúde nesse segmento da área indígena. É uma situação, senadora, que ela precisa urgente ser vista, porque esses trabalhadores do segmento da área indígena, eles continuam invisibilizados. E aí é nesse sentido que eu, já finalizando a minha fala, quero trazer como proposição para essa audiência pública que a gente possa estar criando um grupo de trabalho que a gente chama de GT, para que a gente possa... 60 segundos. Para que a gente possa apurar
o que hoje vem aqui como relato, mas que a gente precisa verificar isso em loco, quantificar, criar parâmetros para fortalecimento de informações com o objetivo de criar políticas não só voltadas para assistência, mas também para a saúde, para as condições de trabalho e de vida desses trabalhadores. E, mais uma vez, eu quero finalizar minha fala lhe parabenizando por duas razões. Primeiro, porque você é uma senadora atuante, é uma mulher, e eu acho que as mulheres elas têm se fortalecido a mesa de mulheres, as mulheres têm se fortalecido no legislativo, e eu acho que a senhora, como senadora atuante, vai fazer esses encaminhamentos e conte com a CNTS como uma entidade parceira, e não esqueça que nós queremos passar também esses dias lá junto com vocês para essa verificação em loco. Eu acho que vai ser uma agenda muito importante, não só para o legislativo, para os trabalhadores, para o movimento sindical, mas também para toda a saúde. E por fim eu quero informar que nós, pela CNTS, estamos também no Conselho Nacional de Saúde. Eu sou membro titular do Conselho e eu vou levar para ponto de pauta. Nós temos reunião agora do Conselho no dia 12 e 13, aqui em Brasília, no Conselho Nacional, no anexo do Ministério da Saúde. Eu já vou pedir essa audiência que seja incluída no ponto de pauta para que eu possa passar esses informes aos meus pares. Muito obrigada e que sigamos na luta. Lucimeire, obrigada, obrigada. Seja a voz deles no Conselho Nacional. Deixa eu dizer uma coisa, Lucimeire. A saúde mental, você falou algo extremamente importante. Eu tive muitos episódios de perda de crianças indígenas. Muitos. Eu tenho uma pauta bem específica com relação ao enfrentamento a práticas culturais nocivas. Existem, a gente sabe, a gente respeita, mas a gente tem que cuidar da criança, né? Você imagina uma enfermeira como a Joana, em área, lutando pela vida de um bebê, segurando o soro, a criança no soro, ouvindo o barulho do helicóptero para descer, e o helicóptero não consegue descer por causa do tempo. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Você sabe que também elas têm toda uma questão cultural. E elas presenciam práticas culturais que elas sabem que pode estar colocando em risco a vida de um idoso, de uma mulher, de uma criança, e não pode ter a interferência e a angústia que não pode interferir na prática cultural. E aqui eu vou passar a palavra agora para a Mávia. Mávia, há uma questão que a gente tem que entender também. A qualificação continuada desses profissionais. Imagina, são 391 línguas, né, Ezequiel? 391 línguas. E numa casai, às vezes, tem, ao mesmo tempo, dentro de uma casai, estão falando 40 línguas diferentes. Como é que esse agente se comunica? Como é que esse profissional se comunica? E dentro da casai, ô Lucimari, tem práticas culturais diferentes. Tem lugar que eu não posso colocar um povo junto com o outro, no mesmo quarto. Eu tive uma experiência, na minha instituição, eu tenho uma instituição, agora eu não sou mais, não pertenço mais. Nós levamos o povo Suruahá e o povo Chavante junto. E o povo Suruahá tem uma forma de lidar com o cocô do bebê. Eles não podem ver cocô. Inclusive, assim que eles fazem as necessidades dele, eles cobrem com buraquinho. E o Chavante tem uma outra forma de lidar. Aí, os meus Suruahás não estavam comendo. Estavam ficando com fome, porque eles não podiam comer, porque eles iam para o cocô do outro bebê. Vocês estão entendendo as especificidades que eles têm que lidar todo dia? Aí tivemos que separar Suruahá e Chavante por causa do cocô do bebê. Vocês estão entendendo? Então, a qualificação continuada desse profissional, e não podemos ter o descarte, Mávia, porque para uma profissional dessa conquistar a confiança da comunidade, às vezes, demora anos. Aí, quando o indígena começa a confiar nela, Manuel, aí vão lá e tiram ela.
esquecem a questão da afetividade, porque ela também ama aquele povo. Está lá porque está apaixonada por aquele povo também. Então, tem muita delicadeza. Eu acho que a gente abre aqui hoje, Mávia, um novo horizonte, um novo tempo para a gente discutir as especificidades do trabalhador da área de saúde indígena. Mávia, queremos te ouvir. Gente, ela é da Federação Nacional dos Enfermeiros, tá? Bom dia a todos. Agradeço essa comissão por abrir essa casa para um debate tão importante. E quero agradecer aos colegas por todas as falas que são legítimas e verdadeiras, com conhecimento de causa. E, nesse momento, eu quero que vocês não me vejam como dirigente sindical nesse momento. Me vejam como enfermeira. Enfermeira que atuou no Vale do Javari, no Amazonas, por 3 anos. E eu vou tentar fazer uma apresentação para mostrar a realidade de que a gente viveu. Porque falar, todos têm a legitimidade de falar, mas visualizar o que a gente passa é diferente. Então, hoje eu gostaria que vocês me vissem como enfermeira. Pode passar, por favor. Eu atuei no Vale do Javari por 3 anos. E lá eu aprendi que cada deslocamento, cada atendimento e cada encontro que leva a saúde aos povos indígenas é muito mais que executar um serviço, gente. É muito mais. É tornar concreto um direito constitucional. E hoje, a insegurança desses profissionais, senadora, de saúde indígena, ela não pode ser compreendida apenas como risco de violência. Ela é multidimensional. Como a senhora falou, como os colegas falaram, saúde mental, questão de deslocamento, de insumos, de precariedade de alojamento, precariedade de estrutura, precariedade de acolhimento desse profissional, quanto à saúde mental deles, por tantas situações que nós passamos. E a questão da capacitação, da educação continuada. Então, eu venho aqui hoje como enfermeira e do ponto de partida do Vale do Javari, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que a minha colega, companheira Graciete conhece muito bem, que ela é do Amazonas. Vale do Javari é um dos maiores vales indígena e onde existe hoje o maior número de índios isolados. E eu tive o privilégio de trabalhar com esses indígenas corubos. O Vale do Javari tem 8,5 milhões de hectares. Ele está numa trifronteira entre o Peru, a Colômbia. E lá nós temos imensos rios e grandes dificuldades. E foi lá que eu compreendi, senadora, que a maneira definitiva de levar a saúde aos territórios indígenas é muito mais que executar um serviço. E nesse território desses indígenas existe os corubos, que são isolados, que é aquelas setinhas, e existe também os matis, os marubos e outras etnias. Então, é um deslocamento muito grande para se chegar nessas aldeias. Nem sempre a gente consegue chegar de meio fluvial. E nem sempre a gente consegue chegar também de helicóptero. Por causa do tempo, e como todas falaram, tudo isso é legítimo, a gente tem que pesar para entrar dentro dessas aeronaves, pesar o equipamento, nos pesar, que eu achava um desconforto, senadora, todos os dias tinham que me pesar para saber qual o meu peso, para ser juntado com os outros insumos. E a gente fazia essa missão quando o rio já estava sem condições de navegar. E a gente ia de helicóptero para fazer todas as ações de saúde que era determinada dentro do plano. Pode passar, por favor. Então, gente, essa insegurança dos profissionais indígenas, como eu falei, ela não pode ser compreendida apenas da violência física. Ela é multidimensional. Porque a travessia é feita sem transporte adequado. A ausência de comunicação. Pensa a gente sair, quando vocês puderem e tiverem a curiosidade, entre no nosso mapa, vocês vão ver o Vale do Javari. É imenso, ele está lá na ponta.
Para a gente sair de Atalaia do Norte, onde era a nossa base, até a última aldeia que a gente percorria, o Rio Ituí, a gente demorava 54 dias dentro de um barco. A gente descia até a cabeceira, que já chegando no Acre, que é Cruzeiro do Sul, e para a gente voltar. Nós dormíamos na rede, junto com o técnico de malária, junto com a médica, junto com o técnico de enfermagem, o motorista e a cozinheira. Não há diferença. Todos nós juntos dentro desse barco. Já passamos 54 dias, senadora, a senhora acredita? E a falta de comunicação, ela é gritante. Porque a gente, de uma aldeia a outra, a gente ficava sem comunicação. Porque a gente, para ter uma comunicação, a gente, a hora que chegava na aldeia, que a gente tinha um ponto de base para falar nos rádios, via satélite, para falar teve algum problema, alguma situação. Então, essa questão de infraestrutura é uma situação gravíssima, que nós precisamos debater, e fico muito feliz em saber que temos uma comissão preocupada. Além de tudo, a pressão operacional, como todas também falaram. Jornadas exaustivas. Pensa você passar 54 dias. E a exposição, senadora, a doenças. Nós vamos para aldeias e vamos pegar as doenças da aldeia. Pode ser picada de cobra, pode ser situação malária. Então, e outra coisa que é muito agravante é a pressão de decidir ali o que eu vou fazer com esse paciente. Sem recursos, porque os recursos são limitados. Eu não tenho como fazer muita coisa como o colega que trabalha numa Santa Casa, num hospital particular, numa unidade de urgência. Então, os recursos são limitados. Então, essa pressão operacional ela é imensa. E uma outra insegurança que nós temos, que também foi falado, é a ausência de protocolos claros para prevenir esses riscos, acolher as ocorrências, responsabilizar as instâncias que deveriam agir proativamente para nos defender. Nós não temos esses protocolos. Exemplo do nosso companheiro que falou que existe o protocolo 2025 e hoje nós estamos aí tentando um acordo coletivo. Muito louvável que a Lucimeire falou, que não é só questões trabalhistas, as questões sociais. Elas precisam ser levadas a sério, porque os nossos trabalhadores precisam dessas garantias. Passa por gentileza. E dentro dessa situação de risco, eu mostro para vocês o risco do deslocamento. Vocês veem na internet essa situação, essas lanchas bonitas, esses barcos bonitos. Essa imagem nos traz que não tem tanta dificuldade, certo? Essas lanchas rápidas, esses rios lindos, largos. Mas eu vou mostrar para vocês a foto. Qual é a realidade? Essa é a realidade. Realidade. Chuva e sol. Isso daí, a gente, é o que nós enfrentamos. Eu, como enfermeira, médico, todos os trabalhadores de saúde. Essa foto à esquerda são os indígenas chegando para os atendimentos. Nas rabetas, como a nossa colega falou. E esse aí somos nós, o técnico de malária, técnico de enfermagem, enfermeira, assim que nós andamos. As malas, mochilas, tudo dentro. Entre sol, chuva. E tem uma hora que a água potável acaba. Acaba. Acaba e temos que beber a água barrenta do rio. Então, essa aí é a realidade. Não é aquela foto que eu apresentei, daquelas lanchas bonitas, daqueles portos com as lanchas organizadas. 60 segundos. Pode passar. Essa aí, eu quero contar uma história para vocês. Isso aí são os indígenas marubos do Vale do Javari. Nós fomos acionados no distrito sanitário que ele tinha sofrido um acidente à noite após uma caça. E o pau adentrou seu rosto e nós tivemos que sair para buscá-lo. Nós saímos, demoramos
36 horas para chegá-lo até onde ele estava. Eu e 2 motoristas para revezar dentro dessa lancha. Hora que chegamos, que é a pressão operacional, senadora. O que eu vou fazer aqui? E ele com dor, sinais de inflamações já no rosto. O que eu vou fazer? Sozinha, com 2 motoristas, vamos retornar com esse indígena para a nossa base, que nós temos que levá-lo para atendimento. Mais 36 horas para retornar. Onde que nós dormíamos? No barco. Onde que ele permanecia? No barco. O que comíamos? Barra de cereal, café solúvel, leite em pó, somente. Chegamos em Atalaia do Norte. Depois de 36 horas, ele segue para Tabatinga, que é onde há aeroporto. E ele vai nessa lancha, também deitado numa rede. Mais 1h30 de lancha rápida. Essa é a mais rápida que tinha no nosso distrito. Lá estamos nós, profissionais de saúde, dentro para acompanhar até o fim. Chegamos em Tabatinga, pegamos o voo e fomos para Manaus. Manaus foi recebido no hospital, para o centro cirúrgico, para fazer limpeza, cirurgia na face e foi para a UTI. E nós ficamos lá. Até restabelecer, melhorar, a gente conseguir dar notícias, saber do quadro, saber a evolução, saber o prognóstico. O indígena fica e a gente retorna para a base. E aí segue mais as missões que vão surgindo. Então, senadora, essa comissão ela realmente precisa olhar com os olhos, porque os trabalhadores indígenas da saúde indígena, eles precisam muito. É uma invisibilidade. Pode passar, por gentileza. E na floresta, eu aprendi que ninguém atravessa um rio caudaloso sozinho. Sempre há alguém remando ao seu lado. Talvez essa imagem traduza o compromisso que precisamos assumir, senadora. Cuidar é um ato coletivo. E proteger de quem cuida também precisa ser. Precisamos cuidar de quem cuida. Cuidar na questão operacional, estrutura, saúde mental e educação continuada. Além dos acordos agora que nós estamos partindo com a GESUS para garantir esses direitos. Direitos sociais e melhores remunerações. Bom, então, eu quero só apresentar aqui rapidinho, que a história foi meia longa, 5 situações, pode passar, que a gente, em nome da Federação Nacional dos Enfermeiros, eu trago para esta comissão e aos meus colegas 5 direções prioritárias, senadora. Eu já encaminhei o documento, que a proteção dos profissionais deve ser tratada como condição de continuidade, atenção e dever permanente do Estado. Pode passar. Primeira prioridade, Política Nacional de Proteção. Instituir uma política de segurança para os trabalhadores, com protocolos específicos. Logística e comunicação, como eu falei, da situação de transporte terrestre, fluvial, aéreo, manutenção regular dos equipamentos, meios de comunicação. Terceiro, condições dignas de permanência. Gente, a permanência nossa dentro da aldeia, ela é muito sofrida. Muitos colegas me veem e falam assim, como que você conseguiu? Eu fui com um propósito. Você dorme na rede. Lá onde eu trabalhei no Vale do Javari, lá não podia entrar alimentos. Você se alimentava apenas do alimento dos indígenas. Porque como eram índios isolados, eu não posso levar. Então, eu comia o que eles comiam. Então, essas condições dignas de permanência, ela precisa ser valorizada. Ela tem que ter um olhar.
E outra coisa que a senhora falou, senadora, que é louvável, é a questão da rotatividade. Preservar a continuidade desse trabalhador na aldeia. O vínculo indígena, quando se tem, depois se troca, é muito difícil voltar a ter vínculo de novo. Então, essa rotatividade também é um debate que precisa estender. E a saúde mental, como os colegas falaram, o apoio institucional. E a quinta, não menos importante, é fortalecer a integração, que alguns colegas também pontuaram, que é promover a integração total da União, Estado, município, DICEI, CASAI, conselhos de saúde, lideranças indígenas, que eu acredito, senadora, que essa comissão, com essas medidas, ela tem que ser feita, não aqui no gabinete, mas lá. E essa proposta de ir lá, eu te parabenizo por essa oportunidade e eu acredito que você vai gostar muito. Pode passar. Então, gente, para finalizar, que eu já passei do meu tempo, cuidado é um ato coletivo. Proteger os profissionais fortalece o SUS. Fortalecer o SUS assegura o cuidado nos territórios indígenas. Proteger os povos indígenas é honrar a história do Brasil. Que saiamos daqui com a decisão comum, cuidar de quem cuida. Que nenhum povo fique sem cuidado. Muito obrigada. Comissão, volta ao slide dela naquela questão do riozinho e o barco isolado sozinho. Reflexão naquela foto e a gente já vai para o encerramento. Mávia, que bom que você veio. Olha, e que bom que a federação mandou alguém que esteve lá, gente, lá, que viveu isso. Não é essa outra, que tem um barquinho sozinho, a próxima. É aquele... A próxima? Acho que é a próxima. Não. No meio do rio, o barquinho sozinho. Aquela lá. Quando a gente está falando de segurança, e a gente vai ter que falar, e falar algumas verdades, né, Mávia? Vocês estão vendo aquele barquinho solitário sozinho ali? O profissional também ajuda a remar, tá, gente? Né? O profissional ajuda a remar. Ali vai chover. E eu tenho as imagens, eles ficam com o caneco tirando a água de dentro do barquinho. Eles já chegam na aldeia exausto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atenção, Brasil. A grande maioria de nossas áreas indígenas estão em área de fronteira. O Brasil já ouviu falar de piratas do rio? É o que eu estou lidando todo dia ali na região do Marajó. Piratas do rio. Vocês estão vendo que eles não estão sendo escoltados por nenhum barco de polícia? Eles estão sozinhos no meio da floresta, em um barquinho no meio de um rio. E a gente está hoje, lamentavelmente, essa é uma comissão que vai ter que provocar a Comissão de Segurança, com narcotráfico nessa área. Tá? Nós estamos com dependentes químicos dentro de outros barquinhos a serviço do narcotráfico, que acha que o aparelho de pressão dela vale muito, então vão atacar o barquinho dela, roubar o aparelho de pressão dela, para a gente vender e comprar crack lá na frente na cidade. É isso que eles estão lidando todo dia. Eu quero que o Brasil entenda a importância dessa audiência pública. E eu não estou fazendo garantia à segurança de vida desses profissionais. E eu passei ali agora para ir ao banheiro, olhei para a minha equipe e disse, obrigada, equipe. Obrigada por essa audiência, porque, olha, a gente poderia estar de forma online, como todo o Senado está hoje. Mas a minha equipe se organizou durante o recesso. Vocês acham que é fácil organizar uma audiência como essa? Inclusive, quero informar que todos eles vieram com recurso próprio, do seu sindicato, da sua associação, teve vaquinha, teve cota, porque o Senado não consegue pagar a passagem deles. E estão aqui. Alguns estão aqui, para chegar nessa audiência, para falar 10 minutos, são 3 dias longe de casa. Porque tem o dia para se deslocar para chegar aqui, o dia para voltar e o dia para ficar aqui à disposição do Senado. Então, eu quero agradecer à comissão e vocês que se dispuseram a vir e a gente falar dessa forma muito clara para o Brasil. Mas nós agora vamos para o encerramento, cada um vai ter 3 minutos para falar, mas a Mávia trouxe uma coisa que a gente precisa pensar, a privação do sono. Vejam só, se esse profissional fica 15 dias em área e volta para casa 15 dias, eu quero dizer que a cada mês é 15 dias lá. Então, eu quero dizer que eles ficam 6 meses em área. E foi exatamente o que Graciete falou.
Você acha que o sono deles é um sono completo toda noite? É um sono vigiado, gente. Porque tem onça, tem cobra, mas tem os conflitos entre as etnias e eles ficam no meio do... É um sono que não é um sono profundo, porque é um sono vigiado. Toda hora se acordam. São noites de privação de sono. Aí a pergunta, Mávia, Lucimari, Joana, Manuel, Graciele, Fábio, Luderlice, eles têm ou não têm direito a uma aposentadoria especial? Mais que justo. A gente vai ter que pensar nisso, porque 5 anos dela em área, são 15 anos meu de trabalho aqui em área urbana no ar-condicionado, gente. A gente vai ter que ponderar tudo isso. E eu quero anunciar, Mávia, a todos vocês que estão aqui, nós vamos criar um grupo de trabalho nessa comissão. Mais um, senadora, mais um. Nós estamos aqui para isso. Eu vou dizer para vocês, eu juro que eu queria ser senadora em Andorra. Eu queria ser senadora na Irlanda. Olha os problemas que nós temos que enfrentar como Senado. E a gente não pode ignorar mais. A partir dessa audiência, o Senado não pode ignorar o que está acontecendo com o profissional de saúde em área indígena. E ninguém veio aqui denunciar governo, ninguém veio denunciar o atual ministro, o atual... Não. Nós viemos mostrar uma realidade que são de décadas. E que estava invisibilizada. Eu vou devolver a palavra para todos vocês que falaram, por 2, 3 minutos no máximo, para agradecimentos, considerações finais. E só quero registrar aqui, olha, gente, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas que chegaram do Brasil. Eu só vou registrar de onde veio. São muitas perguntas. A internet está fervendo, gente. O povo está participando no Brasil. Muita gente que não sabia dessa realidade. Por exemplo, vou contar só uma. Ezequiel, quantos anos você morou em área? É meu assessor, gente. 20 anos. Quantas malárias você teve? 11 malárias. Uma única pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que a malária, depois que vai embora, não deixa sequela no corpo? É sequelas para a vida inteira. Aí, Mávia, você falou assim, a gente não pode levar comida lá para quando a gente vai numa área isolada. E tem gente que está perguntando, por que ela não pode levar comida? Deixa eu explicar uma coisa. Corubo, que não tem acesso ao açúcar, que não tem acesso ao sal. Como é que ela vai levar açúcar e sal para uma área? E se a gente introduzir o sal sem os cuidados, como é que fica a pressão sanguínea desse indígena? Mudar a rotina e a dieta de um povo pode colocar todos eles em risco, gente. Então, ela não pode levar para eles não despertarem o desejo. Tem toda uma questão antropológica de saúde envolvida. Aí ela fica privada do açúcar, ela fica privada do sal, de todos os alimentos nossos aqui. Sabe o que é comer para quem não tem na dieta o mês inteiro caça? Vocês já comeram a comida, açaí? Ela volta com o problema de nutrição dela também. Então, gente, a gente trouxe tantas especificidades e eu vou devolver a palavra para cada expositor por 2, 3 minutos para agradecimentos e considerações finais, mas a gente encaminha essa audiência, como o nosso segundo preletor, o Manuel falou, encaminhamento. Nós não podemos encerrar essa audiência sem encaminhamento. E acho que o mais importante encaminhamento que eu faço aqui, Manuel, é a criação de um grupo de trabalho. A gente inicia hoje um debate. E eu vou dizer uma coisa. Eu ainda sou senadora há mais 4 anos e meio. E enquanto eu estiver no Senado, esse grupo de trabalho vai funcionar para a gente acompanhar a situação dos profissionais da área de saúde em áreas indígenas. Joana, 2 a 3 minutos para encaminhamentos e agradecimentos e eu responder alguma pergunta. Olá. Eu não vou ler as perguntas que não vai dar tempo, tá? Oi. Pegar esse negócio. É que a gente às vezes... Foi. Oi. Pronto. Rapaz, senadora, eu acho que eu vou ter que contratar uma secretária só para responder agora as minhas redes sociais. Pessoal, como a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria, senadora, de responder duas mensagens que chegou para a gente, né? Do Fábio, do Rio de Janeiro. O Fábio pergunta assim, como proteger os profissionais de saúde indígena sem comprometer a autonomia dos povos indígenas? Então, aqui vai uma sugestão, né?
minha como trabalhadora e como representante sindical. Senadora, primeiro eu entendo que precisa ser feito um trabalho do controle social dentro das comunidades, voltando para a nossa realidade lá dos conflitos, onde teria esse trabalho do FECONDIZE, né, do controle social, junto com o presidente do CONDIZE local dos distritos, juntamente com as lideranças, né, que são os conselheiros distritais, porque cada comunidade, cada polo base, ele tem um conselho distrital, né, um presidente que ele sai, né, para representar toda a sua comunidade. Então, eu entendo que se tiver esse trabalho em conjunto com o controle social, as lideranças, que são os conselheiros, e as organizações, que são as associações indígenas, eu entendo que esse trabalho de controle social, ele pode ser de grande relevância. Por quê, senadora? Porque hoje a gente viu, voltando lá à nossa realidade, você viu o ataque ao Geovani, no polo base do Chitei. Tinha 3 profissionais da Força Nacional, e nem isso inibiu a questão do conflito, né? Então, assim, eu entendo que esse trabalho em conjunto do controle social vai amenizar e resolver uma parte dessa situação, porque quem são os principais líderes dos indígenas? São as suas lideranças, né? Que é os conselheiros distritais, os tuxaus e entre outros, né? Tem o Gentil de São Paulo, né? Ele fala: como o MPT e o MP têm auxiliado nas ações sindicais para a defesa dos profissionais de saúde indígena no Brasil. Então, lá da nossa realidade, de Roraima, a gente procurou os órgãos competentes, né, que representam também nós, os profissionais. Então, diante desse trabalho e dos nossos anseios, hoje, que é um marco histórico para a gente, né, que é o primeiro estado, nós temos agora um ofício específico no Ministério do Trabalho em Roraima para tratar sobre esses assuntos específicos da saúde indígena, principalmente sobre as denúncias relacionadas aos profissionais, tanto que atuam em território como de SEI e CASAI, tá? Que isso pode também ser estendido para os demais. Chegou uma outra coisa aqui da Janaína, né? E a Janaína pergunta: o que pode ser feito com relação à segurança alimentar? A segurança alimentar hoje precisa ser focada na questão dos trabalhos, né, dos projetos dentro da agricultura familiar. O agroindígena, ele tem que ser um foco principal, principalmente nessas regiões que estão escassas de caça, pesca, né? Então, esse trabalho de fortalecimento da agricultura familiar indígena, o agroindígena, ele pode trazer muitas questões. Outro ponto é a questão que teve muitos que chegaram aqui, várias mensagens sobre a questão da valorização do profissional, né? Foi citada em situações, mas as principais a segurança para o profissional atuar na ponta, a valorização, que ela é salários justos, né? Benefícios sociais, que já foi citado pela colega, e também, senadora, a questão dos seletivos, né? Eu recebi muitas mensagens aqui que alguns locais têm seletivos, que não existe transparência, e o principal. Hoje eu entendo que para esses colaboradores, nós trabalhadores sermos também valorizados, nós precisamos de uma promoção funcional. Ou seja, como funciona essa promoção? Eu sou técnica de enfermagem, tenho 20 anos. Eu me formei agora em enfermeira. Se está tendo 2 vagas na região, então eu acho que eu merecia uma dessas vagas pelo o tempo de serviço que eu já me dediquei à saúde indígena e principalmente por eu conhecer a cultura, por eu trabalhar, por eu conhecer a língua, que às vezes a gente durante alguns anos já começa a falar fluentemente a língua. Às vezes é necessidade você aprender algumas palavras na língua indígena até para você se comunicar melhor com os pacientes. E, para finalizar, senadora, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu me sinto realizada, porque desde a primeira vez que a gente veio, que nós fizemos a denúncia e tudo, uma semana depois se concretizou, né? Às vezes, volto a repetir, a gente não é inimigo de gestão e de nenhuma entidade.
O que nós queremos é que o profissional de saúde indígena, ele seja reconhecido e que ele tenha todas as suas garantias, né, colega, de prestar uma assistência de qualidade lá na ponta. Porque se a gente não tiver esse apoio, esse cuidado, dificilmente a gente vai ter essa garantia, né? E quando a senadora acolheu nosso pedido e tudo, as nossas denúncias, ela deu uma voz para aproximadamente 19 mil profissionais hoje que atuam na saúde indígena. Vale ressaltar, senadora, que não são só os profissionais da enfermagem. A gente tem profissionais em todos os segmentos, na nutrição, temos o pessoal que são as cozinheiras, temos o pessoal da infra, né, que faz parte da equipe, que faz reforma de alojamento, constrói as casas de apoio, o BSI. Nós temos isso, os médicos também, entendeu? Então, assim, são vários profissionais que hoje atuam lá na ponta. E todos esses profissionais, senador, sem exceção, eles merecem a valorização, né? E hoje, para finalizar, eu estou extremamente feliz, principalmente porque isso é um marco histórico. E me sinto honrada por ser o primeiro sindicato que veio nessa tribuna, senadora, que deu uma voz para todos os profissionais de saúde indígena e, principalmente, quando a gente lhe pediu ajuda, você nos atendeu. E hoje está aqui o resultado dos meus colegas, que faz parte das entidades a nível nacional e, principalmente, a nossa federação e confederação. Então, hoje eu me sinto muito feliz e realizada por essa grande oportunidade. Só gratidão, obrigada a todos. Obrigada, Joana, obrigada. Gente, no dia que houve o assassinato do Giovanni, fazia uma semana que ela estava aqui, ela disse, isso vai estar acontecendo. Na hora que aconteceu, de madrugada, a gente se falou, liguei, ela estava acordada porque o telefone dela não parava. Eu falei assim, Joana, você foi uma profetisa do caos. Ela disse, não, senadora, eu não fui profetisa, eu só fui voz do que já acontece. Então, gente, inclusive eu quero informar que segunda-feira, aqui na comissão, nós teremos uma audiência da subcomissão Yanomami para discutir todo o dinheiro que foi para a área. Chega 1 bilhão, né, Ezequiel? 1 bilhão, né? 2 bilhões de crédito extraordinário para a área Yanomami nos últimos 3 anos. A gente vai discutir isso. E quero informar que segunda-feira, lamentavelmente, a gente vai ter que falar sobre as 3 crianças assassinadas a semana passada entre os Yanomamis. E elas foram assassinadas por Yanomamis usando arma de fogo. E eu tenho imagens muito fortes. Não foi só tiro, depois que teve o tiro, elas foram flechadas também. As imagens são muito fortes. E a gente vai ter que falar sobre isso segunda-feira. Esses conflitos entre os povos, conflitos internos, que colocam em risco a vida do profissional. Manuel Pereira, 2 minutos para agradecimentos, considerações finais. Em primeiro lugar, presidente e senadora, eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, ter dado essa facilidade. Que Deus abençoe seu trabalho, tá? E continue abençoando os trabalhos dos trabalhadores, dos representantes sindicais que aqui estão presentes. Como falou a senhora, muita dificuldade, mas faz parte do nosso dia a dia. Ou com dinheiro ou sem dinheiro, temos que estar presentes para representar as pessoas que precisam, que são os nossos representados. Dizer que apresentei à comissão via e-mail os pontos que entendemos como importante, que através do nosso protocolo que foi discutido, que com certeza ajudará essa comissão a colocar um norte, melhorar a educação, qualidade de serviço, valorização, porque é diferente. E um ponto essa comissão... 60 segundos. Um ponto essa comissão tem que falar. Ela tem que pensar que a estabilidade do profissional da saúde indígena é diferente da estabilidade do profissional que trabalha na educação, nos hospitais públicos, da educação, no caso da EBSE. O tipo de seleção é diferente. Tem que levar em conta o tempo que a pessoa está lá dentro. Como falou a companheira, não é fácil, até porque não é fácil achar profissional para ir. Você tira profissional, até conseguir achar de novo, ter a segurança e a confiança,
Aí, se não levar em consideração esse tempo que a pessoa está lá, você vai colocar profissionais que não vão cuidar e não vão ter a confiança dos indígenas, na confiança da comunidade. Tem que ter esse pensamento. A Constituição fala diferente. Nós estamos falando de índios, de pessoas que cuidaram, que as terras eram deles e nós tomamos de conta. Estamos falando de pessoas que são extremamente... A cultura é diferente. E que nós não podemos intervir na cultura deles, mas temos que dar um pouquinho de saúde, uma melhoria de qualidade de vida, mas também que esses profissionais precisam ser olhados diferentemente dos profissionais que estão hoje na ponta. Eu quero só explicar e falar aqui de uma pergunta que veio aqui que fala sobre... Aqui, ó, Albertina de Piauí. Como o poder público monitora a contaminação por agrotóxico em terras tradicionais e que reparação é oferecida às vítimas? Não monitora. Chega por água, chega por ar, e a maioria do agro tentando invadir essas terras, fazer com latifúndio próprios deles, e não monitora. Então precisa monitorar. Como se falou a senhora, a Comissão de Segurança precisa realmente dar segurança aos territórios indígenas e dar condição de vida para eles, porque não monitora, não. E o poder público precisa dar essa segurança, porque são povos extremamente diferentes que precisam para valorizar a vida e dar condições de saúde aos nossos profissionais. Por isso que nós queremos dizer a eles, precisa ser monitorado, a quantidade de agrotóxicos que se coloca nos ambientes hoje coloca em risco não só a saúde do povo indígena, também a população, nós que estamos bebendo água contaminada e tudo mais, porque o agro acha que o mundo e a terra é só deles. Nós somos meramente moradores ali de próximo. Então é isso que eu queria colocar e dizer à senhora, parabéns. Parabéns por essa oportunidade que deu a nós de termos voz. Essa comissão foi extremamente respeitosa com os profissionais de saúde, com a CNTS, com a FNE, com os sindicatos, com todos aqui presentes. E muito obrigado aos profissionais da sua equipe que organizaram. E eu pensei que mais uma comissão, nós não vamos ter voz, não vamos falar, não. O Caetano o nosso Castanha falou para nós, você vai ter voz e vocês vão se preparar para poder demonstrar o seu conhecimento. E eu pensei, o protocolo de saúde indígena da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, ela fará diferença nessa ajuda, ajudando a Meire, ao Castanha, todos os profissionais aqui e a senhora nessa comissão tão importante. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Obrigada. Volte para o Tocantins com a certeza que valeu a pena você ter vindo. Graciete, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas, lá do estado do Amazonas. Bom, eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Agradeço 60 segundos. E quero agradecer a Joana por ter tomado essa atitude. Parabéns, minha colega, foi maravilhoso você ter feito isso. A nossa senadora que ouviu e está aqui conosco, né, dando esse apoio. Muito obrigado, porque era isso que nós precisávamos, de uma voz, né, para poder ajudá-los, né, os profissionais da saúde da área indígena. Agradeço a todos, agradeço a sua equipe, viu, senadora, maravilhosa, o trabalho que vocês fizeram foi de maravilha mesmo. Parabéns pela sua equipe, por todos. E estou muito feliz, saio daqui feliz, me emocionei com as cenas que apareceu ali, os vídeos, né, que a enfermeira apresentou, do trabalho que ela fez ali, que não foi fácil, ela sabe, ela vivenciou isso. As visitas que eu cheguei a fazer também, que também me chocou com muitas coisas que a gente vê, né? E fica preocupado, sente a dor desse profissional. E isso é um trabalho maravilhoso. E parabéns mais uma vez por você ter acolhido, por você estar abraçando essa causa e por nos ajudar esses profissionais que tanto precisam e que estão carentes deste apoio, deste acolhimento. Obrigado mesmo. Obrigada, Graciete. Foi uma alegria te receber aqui. Fábio Ramos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde Chapecó, Santa Catarina. Quero finalizar minha fala agradecendo, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade,
por ser um instrumento de defesa daqueles que não têm voz, às vezes, né? E a gente poder fazer essa defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da categoria da área da saúde é muito importante. Agradecer à senadora, né, por essa iniciativa, obrigado, gratidão em nome de todos os trabalhadores indígenas, de todos os territórios, gratidão, obrigado pela senhora abrir esse espaço, né, e essa casa abrir esse espaço para que a gente pudesse aqui levar a voz de quase 20 mil trabalhadores que nós temos, e automaticamente nós estamos fazendo a defesa de todos os povos indígenas. Quero aqui finalizar, então, aqui agradecer todos os funcionários dessa casa do Senado, né? E nós estamos falando do Senado Federal, isso é histórico. Coloca nos registros aí que isso é histórico. Movimento sindical comprometido, sério, né, com os trabalhadores e as trabalhadoras, as organizações, né, a nossa CNTS, né, a Federação dos Enfermeiros, todas as entidades aqui presentes em defesa de uma causa que é justa e que é importante e que já passou da hora de a gente fazer, de criar esse grupo e a gente fazer essa defesa. Finalizo, então, né, aqui, e até me emociono, senadora, porque quando nós falamos do momento do Covid, foi para nós que estávamos na linha de frente, para quem está nos assistindo, trabalhadores, tanto das áreas indígenas, assim como dos hospitais, de todos os profissionais que estavam na linha de frente, sabe o quanto que nós trabalhamos para hoje, lamentavelmente, a gente não ser valorizado, respeitado por tudo aquilo que a gente está ali, aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Num plantão, né? Nós trabalhamos com a vida, com a alegria das famílias. Na outra mão, a gente trabalha com a morte. Fazemos de tudo, junto com a equipe médica, com todos, para a gente trazer essa vida novamente, mas a gente não consegue. E isso é somático. Por isso que a gente está aqui, às vezes, adoentado, porque isso são resultados da nossa dedicação, daquilo que nós juramos em salvar vidas. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão. Em nome, então, aqui dessa comissão, em nome de todos os trabalhadores, né, eu quero aqui homenagear, então, 2 colegas meus que eram da enfermagem, que morreram na Covid. O meu amigo Douglas, que era da minha igreja, que cantávamos junto na igreja, que era também técnico de enfermagem, que saiu para, assim como o Luiz, assim como outra colega também da área indígena lá de Ipuaçu, que faleceram salvando vida. Em nome deles aí, quero então estender um abraço a todos e todas que trabalham na linha de frente. Que Deus abençoe a todos. Viva todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria da área da saúde, todos, e também aos trabalhadores das áreas indígenas, e viva o SUS, o Sistema Único de Saúde, o qual a gente defende aqui, sou um militante do Sistema Único de Saúde. Deus abençoe a todos. Obrigada, Fábio. Leve para Chapecó nosso abraço. E a família desses 3 guerreiros que tombaram em combate. Tombaram cuidando dos nossos indígenas, do povo que tanto precisava durante o período Covid. Nós temos que registrar esse capítulo da história. Os trabalhadores de área indígena, os guerreiros, que ainda não foram reconhecidos. Lucimari, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. Valeu a pena a audiência, Lucimari? Lucimeire. Tá, pronto. Tá, com certeza, senadora. É um momento ímpar. E eu, enquanto representante da CNTS, eu só tenho a agradecer. Eu acho que se abre nesse momento, aliás, antes disso, né, porque a senadora já vem trabalhando essa questão já antes da audiência de hoje, se abre um novo cenário de expectativa para os trabalhadores da área indígena. E quero aproveitar esse momento para lhe parabenizar, lhe dizer o quanto nós estamos honrados, e falo em nome de 250 sindicatos representados pela CNTS, de norte a sul desse país, que vai tomar conhecimento dessa audiência pública e da sua atuação em defesa dos trabalhadores da saúde como de um modo geral, e dizer que sai daqui muito feliz por uma proposição, que é a criação do grupo de trabalho. Eu acho que criar um grupo de trabalho é a gente criar mecanismos para que a gente possa, a partir dos dados que vão ser elencados nesse GT, criar políticas públicas para resolver o problema dos trabalhadores desse segmento. E respondendo a um comentário do Leandro, de Sergipe, ele fala:
proteção aos povos tradicionais e aos profissionais de saúde indígena, invasões, violência e mortalidade infantil exigem ação urgente. Com certeza, Leandro, e é por isso que hoje a senadora Damares, através da Comissão de Direitos Humanos desta casa, está aqui e com toda a sua equipe, mesmo em período de recesso, se empenharam na organização dessa audiência pública por entender da urgência e da necessidade de proteção dos povos indígenas, assim como dos trabalhadores em saúde desse segmento. Muita gratidão, senadora, que Deus lhe fortaleça, lhe dê sabedoria e que a senhora seja a voz dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Muito obrigada. 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 Você está aqui com a gente. Antes de passar a palavra para a Sálvia, a última, eu quero só registrar que Silvana Coelho está com a gente. Silvana é diretora do Sindicato de Trabalhadores em Santas Casas, está acompanhando a nossa expositora lá do Amazonas. Obrigada, Silvana, por ter vindo prestigiar a nossa audiência. E está aqui também o líder Tupinambá, que está em todas com a gente, já viu, né? Está aqui a Mauri. Quem é a sua mãe, Mauri? Não vai falar, não. Quem é a sua mãe, Mauri? Ele disse que eu sou mãe dele. Olha a idade do meu filho. Mávia, 2 minutos para agradecimentos, considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, senadora. Em nome da nossa presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, Solange Caetano, queremos te agradecer, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, agradecer essa comissão por ter aberto essa casa para nos receber. E, senadora, que esta audiência ela não pode terminar apenas com esses registros de relatos difíceis. Essa comissão, ela precisa ser tratada com uma condição de continuidade, sim, de atenção a esses profissionais de saúde indígenas. E quero também responder uma pergunta que chegou para nós, do Victor de Goiás, que ele pergunta e fala que chega de mortalidade infantil e violência no campo. Saúde indígena segura é um direito básico. Exigimos proteção para quem vive e quem trabalha lá. Então, nós estamos aqui hoje para trabalhar para que esses trabalhadores e trabalhadoras de saúde tenham condições melhores nessas atuações, nessas aldeias, seja aldeias distantes, seja urbanas, seja ribeirinhas, porque há uma diversidade, né? E a gente agradece mais uma vez. E fica nosso muito obrigada. Obrigada, Mávia. Nós vamos dar continuidade. Inclusive, quero informar que as instituições presentes aqui serão convidadas para fazer parte do grupo de trabalho e nós vamos trazer o Ministério Público para esse grupo de trabalho também, Defensoria Pública, onde a Defensoria Pública me procurou, porque que eles não foram chamados para essa audiência, mas serão para as próximas e a gente vai dar continuidade. Eu parto para o encerramento, mas eu quero fazer um registro e agradecer ao Kívio e à Luana, lá de Roraima. Há anos, eu, Kívio e Luana, dividimos a paternidade e a maternidade de uma criança, que é o Arthur Yanomami. Kívio e Luana, que me arrastaram muito para essa causa, eles eram enfermeiros na CASAI. E um menininho foi rejeitado pelo povo. A história do Arthur é uma das histórias que tem a ver com a minha luta pelo enfrentamento ao infanticídio indígena. E eles adotaram o Arthur Yanomami, que vai ser senador. E havia uma expectativa que Arthur não ia viver mais que 2 anos. Arthur está lindo. Está um rapaz. Inclusive, vou contar um segredo para vocês. O prefeito da cidade onde eles moram, Monte Alto, né? Alto Alegre. Eu fui lá pedir voto para o atual prefeito. Eu disse, eu só vou se você se comprometer que você vai se afastar um dia do cargo e vai dar posse a Arthur como prefeito mirim. Não é que ele fez isso? Arthur foi prefeito um dia da cidade. Gente, foi uma confusão, mas foi muito lindo. E Kívio e Luana, eles se dedicaram aos profissionais da saúde indígena. E eu conheci a Joana por meio do Kívio e de Luana e por todas as minhas idas a Roraima. Kívio, Luana e Arthur, meu abraço. Arthur fica na minha casa quando vem para o tratamento médico aqui. Amo Arthur, amo a família. E a gente vai para o encerramento. E eu encerro dizendo o seguinte: ter posição é se envolver em confusão.
E, diante da saúde indígena, não cabe neutralidade. A gente tem que ter lado. E eu tenho um lado, Joana. O lado são os indígenas, o lado são os profissionais de saúde indígena. E eu não tenho medo de confusão. E só vou encerrar dizendo que há 17 dias atrás, o Ministério Público Federal ingressou com mais uma ação contra mim. E dessa vez o Ministério Público Federal, exatamente no momento que eu estou fiscalizando o recurso que foi para a área indígena e Yanomami, e que estou falando sobre isso. O Ministério Público Federal entrou com uma ação que eu sou racista. Porque eu falei num documentário, e eu falo isso há 30 anos, que tem práticas culturais nocivas. A própria ONU reconhece isso, e há uma recomendação da ONU para o Brasil. E eu falei que nós tínhamos uma comunidade, temos, que infelizmente há registro de estupro coletivo. E eu falei sobre isso. Mas eu falei há tantos anos, mas só agora o Ministério Público entrou com ação. Está na Suprema Corte, gente. Para a Suprema Corte agora mandar para o Ministério, para a PGR de saber se abre ou não o processo definitivo que eu sou racista. E racismo, vocês sabem que é um crime inafiançável e imprescritível. Eu posso responder, inclusive, presa. Porque eu me levantei e tive a coragem de defender a mulher e a menina indígena de estupro. Estupro não é cultura. As mulheres indígenas estão se organizando para denunciar e elas terão voz aqui. Não tenham medo de confusão. Inclusive, vocês vão me visitar na cadeia se eu for presa, tá, secretaria? Eu não tenho medo de confusão. Eu respeito a justiça e eu vou provar até o fim. Desde a hora que eu toquei nesse assunto aqui, Joana, eu estou sendo perseguida. Mas eu quero dizer para os profissionais de saúde indígena, eu não tenho medo e eu não vou recuar. A gente vai criar um grupo de trabalho e a gente vai lutar por vocês. Não é uma guerra contra nenhum governo. É uma guerra por uma categoria. É uma guerra pelos povos que tanto amo. Inclusive, Mávia, eu sou tão racista que eu sou mãe de uma indígena. A minha filha completou 2, ou o outro levantando a mão, que é meu filho também. Ele tem mais de 65 anos, gente, é meu filho. Sou mãe de uma menina indígena que conheci durante um tratamento de saúde indígena, em que eu estava cuidando dessa menina. Está com 29 anos, é a cara da mãe. Se vocês colocarem Damares na cadeia, Lulu está aí, gente. Não queiram pôr Lulu como senadora. Aí vocês vão ver o que é confusão. E, nesse sentido, respeitando todos os trabalhadores da área indígena, homenageando todos eles. Como a Joana falou, é o enfermeiro, é o técnico, é o médico, é a cozinheira, é quem está pilotando o barquinho, é quem monta a estrutura, a barraquinha para eles ficarem em área, é o homem do helicóptero, é o homem do avião, todos que estão envolvidos com a saúde indígena. Nosso respeito e admiração. E a gente vai continuar lutando pela qualificação, pela valorização, pelo reconhecimento. E vamos ser sinceros, não tem reconhecimento sem dinheiro. Por melhores salários, por uma aposentadoria digna, pelo não descarte desse profissional e para que a CESAI reconheça que é hora de concurso público também. A gente vai falar sobre isso. E aproveitando quem já está lá. Vamos efetivar? Vamos pensar aí se existe uma possibilidade, Mávia. Já estão em área. Vai efetivar? Não vai botar novos, não. Os que estão lá em... Vamos conversar. Tem detalhes aqui que afetam, inclusive, a Constituição, mas a gente vai ter que ter coragem de tocar no assunto. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Sim, Mávia? Só um minutinho. Quero agradecer e mandar um abraço para o Distrito Sanitário Indígena do Vale do Javari. Vale do Javari. Meus queridos agentes comunitários de saúde indígena, Bariticá, Damã e Maia, meu grande abraço afetuoso. Valeu, ela não esquece os colegas. Que assim eu agradeço a todos que estiveram de forma presencial, que estão nos acompanhando de forma online. E hoje é o início de uma nova etapa, de um novo capítulo para os trabalhadores da saúde indígena. Obrigada, Secretaria. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Obrigada por ter...
TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Então, havendo número legal, nos termos do artigo 6º da Lei 8.389, de 1991, declaro aberta a 12ª reunião de 2026 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que, conforme pauta enviada anteriormente, destina-se a audiência pública sobre os impactos na comunicação social do projeto de lei 2338 de 2023, o Marco Legal da Inteligência Artificial. Participam dessa audiência como expositores Sérgio Branco, cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, que já nos acompanha remotamente, Silvana Bahia, pesquisadora associada do Grupo de Arte e Inteligência Artificial da USP, também que nos acompanha remotamente, já está online. Lucas Chiru, especialista em regulação e governança do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICIT, também remotamente. Obrigado pela participação dos três. E Marcos Alves de Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura. Secretário Marcos, muito obrigado pela presença aqui conosco nesse dia. E também vai se juntar a nós daqui a pouco a Marina Pita, que é secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Informo que essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários e perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania e do Alô Senado pelo telefone 0800 061 2211. Antes de dar início às exposições, é preciso registrar um histórico e a atual situação do PL 2338 de 2023. Este projeto surgiu a partir de uma iniciativa do então presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, que em 17 de fevereiro de 2022 criou a comissão de jurista responsável por subsidiar a elaboração de substitutivos sobre a inteligência artificial no Brasil. Após um ano de trabalho, a comissão, presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, aprovou o relatório elaborado também pela doutora Laura Schertel, que participava da comissão junto com outros nomes, né, tanto da academia, do setor do mundo jurídico e também do setor empresarial. Da sociedade civil, era um grupo bastante plural e diverso, criado para elaborar esse primeiro relatório. E em 13 de maio de 23, no mesmo dia em que empossou a 6ª composição deste Conselho de Comunicação Social, o presidente Rodrigo Pacheco propôs o projeto de lei 2338, que passou a ser analisado por uma comissão temporária interna sobre inteligência artificial no Brasil, presidida pelo senador Carlos Viana e relatada pelo senador Eduardo Gomes. A comissão realizou diversas audiências públicas e analisou 197 emendas, até aprovar seu parecer em 5 de dezembro de 2024. Na semana seguinte, o plenário do Senado Federal analisou novas emendas, aprovou o substitutivo e encaminhou o projeto à Câmara dos Deputados.
Em 29 de abril de 25, a Câmara enviou o projeto para uma comissão especial que designou como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro. Desde então, a comissão vem realizando audiências públicas para aprimoramento da proposta e que agora aguarda, né, estamos aqui aguardando a apresentação do relatório, né, do deputado Aguinaldo Ribeiro, para que também a gente possa se debruçar sobre ele e verificar se foi feito algum tipo de alteração ou até de inclusão e de melhoria ou não do projeto de lei que saiu do Senado, foi aprovado no Senado. Desde então, estamos aqui, né, esperando esse relatório ansiosamente, mas que, a partir dessa breve recapitulação, o que nós pretendemos aqui hoje, com essa audiência pública, é olhar, né, para o lado no qual o Conselho é responsável, que trata-se da comunicação social, da cultura, da questão de direitos autorais, da questão do impacto ao jornalismo profissional, a profissão mesmo e a atuação da comunicação social no Brasil. Então, feita essa breve recapitulação, vamos dar início às exposições. Cada expositor terá 15 minutos para a sua fala inicial e, após o encerramento das exposições, a palavra será concedida aos conselheiros por ordem de inscrição. Então, para dar início e já dando as boas-vindas, eu queria passar a palavra ao Sérgio Branco, cofundador e diretor do ITS Rio, para a participação remota por 15 minutos. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa, né, vamos ouvi-lo e, com certeza, a sua participação será de grande valia para nós aqui do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todas e todos presentes remotamente ou presencialmente. Agradeço o convite do Conselho de Comunicação Social na pessoa de sua presidente, que nos recebeu, e peço licença para compartilhar minha tela, porque tem uma apresentação breve, né, que vai respeitar o prazo de 15 minutos, mas que vai me ajudar a organizar melhor as ideias e apresentá-las no prazo que eu tenho. Pergunto apenas se está sendo compartilhada e, sobretudo, se está... Tá a tela cheia, né? Tá direitinho, obrigada. Perfeito. Então tá, muito obrigado. Bom, para quem não me conhece, aqui uma brevíssima informação a meu respeito, né? Eu sou diretor do ITS, tenho formação em Direito Civil pelo ERJ, sou atualmente professor do IBMEC, pesquisador convidado do Centro de Pesquisa em Direito Público da Universidade de Montreal, tive a oportunidade de dar aula, né, e ser pesquisador em Sciences-Po nos últimos 2 dos últimos 3 anos, tenho pós-graduação em Propriedade Intelectual pela PUC e em Cinema Documentário pela FGV, sou advogado e sou consultor também. Para tratar desse tema, né, que é fascinante, muito importante para todos nós, eu queria organizar a minha fala em torno de uma pergunta, né? Como preservar um ecossistema nacional sustentável de produção de informação de qualidade em um ambiente internacional de inteligência artificial, né? Um ambiente internacional de regulação da inteligência artificial. O PL 2338 já conta com parte dessa resposta, né? Quando eu pergunto como preservar esse ecossistema, né, desenvolver e preservar um ecossistema nacional sustentável, quando nós olhamos para o início do PL, nós temos as linhas, o norte hermenêutico, né, pelo qual nós devemos nos pautar. Então, no artigo 1º do PL, a gente vê com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, estimular a inovação responsável, competitividade, garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico. E no artigo 2º, nós temos diversos fundamentos, escolhi alguns, poderia ter escolhido ainda outros: centralidade da pessoa humana, respeito e promoção aos direitos humanos e aos valores democráticos, livre desenvolvimento da personalidade e liberdade de expressão, proteção de direitos culturais, proteção aos direitos de autor e conexos, inserção, integração e competitividade brasileira no mercado internacional, cooperação internacional.
Então, a gente vê que, desde o início, né, o PL, nos seus primeiros artigos, já informa que nós precisamos buscar um equilíbrio entre a proteção a direitos privados, né, como os direitos de autor, proteção aos direitos culturais, que são direitos coletivos, mas também a competitividade brasileira no mercado internacional, lembrando, né, a cooperação internacional, lembrando que os sistemas de inteligência artificial e a regulação da inteligência artificial não se dá num vácuo, né, se dá dentro de um sistema internacional. Então, 15 minutos, né, não é um tempo muito longo, então é necessário escolher que temas abordar. Do mesmo jeito, né, que eu falei antes, seria possível abordar outros temas, mas eu queria mostrar 4 desafios para um ecossistema sustentável de comunicação: a transparência, a territorialidade, a concorrência e o jornalismo. E aí também vou falar a partir do projeto de lei, das propostas do projeto de lei. Começando, então, pela transparência. A transparência, e aqui, né, eu estou me atendo a uma discussão relacionada a direitos culturais, a direitos autorais, por isso eu estou fazendo referência ao artigo 62 do PL, que é o que trata da transparência do uso de dados nas ferramentas, né, ou nos sistemas de treinamento de inteligência artificial. Então, a minha percepção é que a transparência tem que ser vista como um instrumento de governança da comunicação e não apenas direito dos titulares. A gente precisa promover, né, um dever de divulgação de informações agregadas sobre os dados de treinamento suficientes para gerar accountability e confiança pública sem exigir listas inviáveis de obras. Não que o PL estivesse prevendo isso, o PL prevê sumários, mas é muito importante a gente ter em mente que é preciso dar transparência aos sistemas, né? Quando um sistema, uma ferramenta de inteligência artificial está sendo treinada ou desenvolvida com o uso de obras protegidas por direitos autorais, é importante que a gente saiba que bases de dados estão sendo usadas. É inviável uma lista com todas as obras, isso não é possível, até porque muitas obras não têm nomes, até porque muitas obras são homônimas, né? Imagina como é que você lista fotografias, por exemplo, mas é necessário que a gente saiba quais são as bases de dados que estão sendo utilizadas justamente para que, havendo transparência, haja um maior grau de confiança. Quando a gente fala de transparência, a gente precisa gerar confiança nos sistemas, né, no processo de treinamento dos sistemas dedicados à inteligência artificial. Então, eu acho que, né, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a transparência, porque dela se gera confiança. O segundo ponto, da territorialidade, e esse ponto é um ponto muito sensível, a meu ver, porque do jeito como essa questão é posta no PL, ela tem uma intenção louvável, mas que, a meu ver, né, pela minha forma de entender o problema, pode gerar algumas desvantagens. É isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? O artigo 65 do PL prevê um pagamento pelo uso de obras protegidas por direitos autorais no treinamento das ferramentas de inteligência artificial, né? Então, existe o artigo 63 que prevê limitações. Nas limitações dos direitos autorais são entendidas como usos livres das obras protegidas, mas o artigo 63, a meu ver, é bastante restritivo. A regra geral vai ser o pagamento pelo uso de obras protegidas por direitos autorais. Então, se você usa obras protegidas para fazer o treinamento de ferramentas de inteligência artificial, será necessário pagar. Contudo, me parece, né, que um regime oneroso pode deslocar o treinamento para o exterior. O Brasil poderia correr o risco de ficar sem remuneração relevante e aí também tem uma outra questão, né, titulares ou autores sem centros de desenvolvimento dependentes de modelos estrangeiros. Como consequência, nós podemos acabar por exportar o treinamento e importar apenas os modelos prontos, perdendo investimento e capacidade tecnológica. Por quê? Né? Porque o Brasil compete com o mercado global para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. A União Europeia admite o text data mining, na mineração de textos e dados, em determinadas hipóteses, em razão de uma diretiva da União Europeia de 2019.
Os Estados Unidos também vêm admitindo treinamento em determinadas hipóteses, eles não têm uma regulação como na União Europeia, né? Lá o que se verifica é se há ou não fair use no uso de obras protegidas, e algumas decisões judiciais vêm indicando que o treinamento, né, é fair use porque haveria um uso transformativo, esse é um dos critérios para se aplicar o fair use, mas também por uma questão geopolítica, eu acho improvável que os Estados Unidos entendam que não é fair use fazer text data mining com obras licitamente, é muito importante dizer isso, né? Eu estou tratando aqui de obras licitamente acessíveis na internet. E se a gente tem regras nacionais, no caso brasileiras, discrepantes, isso pode deslocar investimentos para outros países. O artigo 65, né, que eu mencionei, fala assim no seu caput: o agente de IA que utilizar conteúdos protegidos por direitos de autor e conexos em processos de mineração, treinamento e desenvolvimento de sistemas de IA deve remunerar os titulares desses conteúdos em virtude dessa utilização, devendo se assegurar. Bom, e aí vem uma lista de garantias. Um problema lateral, né, que eu vejo é que aqui corretamente, no artigo 65, fala corretamente em remunerar os titulares, porque o sistema de direitos autorais permite a cessão, a transferência de direitos patrimoniais, e no momento da exploração econômica da obra, os titulares é que são remunerados. Mas a gente sabe que a inteligência artificial pode gerar, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, um efeito substitutivo, que é o output pode substituir em alguma medida as obras originais inseridas na base de dados para fazer o treinamento. E se isso acontece, o prejudicado não é apenas o titular, mas é, sobretudo, o autor, porque as suas obras, né, as obras autorais, as obras das pessoas físicas que as criaram, vão ser inseridas no sistema para fazer o treinamento, mas o resultado, o output, pode, né, vir a substituir as obras originais. E, na medida em que os titulares é que são remunerados, eu não resolvo o problema dos autores, que têm suas obras utilizadas, às vezes com autorização dos titulares, porque às vezes os autores não são os titulares mais dos direitos econômicos, e os efeitos, né, substitutivos do output podem afastar o autor uma segunda vez, né, dessa vez no mercado. Então, nem toda remuneração prevista no PL chegará necessariamente aos criadores. E o problema desse deslocamento, né, do treinamento para um outro país decorre do previsto na Convenção de Berna, que é o tratado internacional de direitos autorais mais importante, né, do mundo, que foi assinado pelo Brasil, está em vigor no Brasil por conta de um decreto de 75. E o artigo 5º, inciso número 2 de Berna, lá no finalzinho, né, essa parte que está marcada, fala assim: por conseguinte, afora as estipulações da presente convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do país onde a proteção é reclamada. Então, né, o texto é meio confuso, mas o que ele quer dizer é o seguinte: se eu, autor brasileiro, tenho as minhas obras que eu publiquei no Brasil, utilizadas para fazer treinamento em outro território, ou seja, minhas obras estão sendo usadas em outro território, eu preciso reclamar a respeito desse uso, contestar esse uso nesse outro território. Mas se o outro território for a Europa, ou os Estados Unidos, ou qualquer território que permita o treinamento, né, de novo, de obras licitamente acessíveis, né? Eu não estou falando de nada que esteja por trás de paywall, que você tenha que violar medidas de proteção tecnológica, nada disso. Mas se você faz o treinamento desses textos por hipótese, né, que estão na internet, em um país onde esse treinamento é permitido gratuitamente, né, quer dizer, sem um pagamento, a gente corre o risco do treinamento se deslocar para esses países sem que haja remuneração nem para os autores, nem para os titulares no Brasil, e sem que haja desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial aqui, né? E lembrando que o PL prevê a proteção aos direitos autorais, mas também o desenvolvimento, né, a promoção da competitividade brasileira diante do cenário internacional. Então, um treinamento em outro território pode acarretar, né, o treinamento em outro território pode acarretar a falta de pagamento de direitos autorais e o não desenvolvimento de modelos nacionais competitivos.
O artigo 65 produz 3 consequências distintas, relacionadas a direitos autorais, concorrenciais e geopolíticas, né? Geopolíticas, evidentemente, na medida em que cada território, cada país ou cada território vai criar suas próprias regras mais ou menos permissivas acerca do treinamento de ferramentas de inteligência artificial. Com relação à concorrência, também pode ser uma consequência derivada do artigo 65, né? Porque grandes empresas, mesmo que a gente fale, não, no Brasil nós vamos optar pelo pagamento, né? A gente entende que o pagamento é relevante, o pagamento é importante, e é claro que a iniciativa é louvável, né? Respeita os direitos autorais e quer promover o pagamento. Mas, mesmo que a gente admita esse pagamento e queira, inclusive, isso poderia ser um problema do ponto de vista do direito internacional. Mas se a gente quiser aplicar uma extraterritorialidade na lei brasileira, né? Mesmo que você faça treinamento fora, você vai ter que pagar. Grandes empresas conseguem licenciar grandes conteúdos, né? Porque isso custa muito. Agora, startups e instituições sem fins lucrativos talvez não consigam. Então, o custo regulatório pode ser proporcional, né? Por exemplo, às medidas de transparência. Agora, custos 60 segundos. Os custos obrigatórios de licenciamento funcionam como barreiras de entrada e favorecem a concentração de mercado. Então, as big techs licenciam e continuam competindo, as startups talvez não consigam licenciar e podem sair do mercado. Para concluir, já ouvi que tem 60 segundos, jornalismo, né? O maior custo do jornalismo é a apuração dos fatos. O jornalismo possui uma vulnerabilidade específica, fatos não são protegidos por direitos autorais. Assim, a IA pode reproduzir rapidamente o resultado econômico da atividade jornalística sem copiar literalmente a forma de expressão. O debate, neste caso, diz respeito também à sustentabilidade econômica da comunicação profissional. Então, concluindo, os eixos principais que eu tentei trazer foram transparência no uso de dados, liberdade, text data mining e pagamento pelo treinamento nos demais casos, né? Pode ser o opt-out, que já é previsto no PL, e licenciamento, desincentivo aos usos substitutivos e proteção aos autores. Meu último slide. O que eu proponho? Dever de transparência baseado em informações agregadas e padronizadas sobre as fontes de treinamento, definir objetivamente o conceito de acesso lícito para fins de TDM e disciplinar de forma clara o papel do opt-out, evitar um modelo de remuneração que funcione como barreira de entrada para startups e instituições sem fins lucrativos, admitindo soluções graduais ou diferenciadas conforme o porte do agente, prever mecanismos que estimulem o desenvolvimento e o treinamento de modelos de IA no Brasil, preservando a competitividade e inovação, e, finalmente, igualmente importante, estimular uma discussão específica sobre o impacto da IA no modelo econômico do jornalismo, reconhecendo que a proteção autoral isoladamente não resolve o problema de apropriação de fatos apurados. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e de todos que estiveram me acompanhando até o momento e fico à disposição para eventuais perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Acho que só traz pontos muito pertinentes. De fato, a questão da transparência hoje é uma discussão que, inclusive, está em voga no modelo europeu, né, para a discussão da inteligência artificial, das ferramentas e como isso tem que ser trazido aqui para o nosso marco legal da inteligência artificial. Muito obrigada pelas contribuições e gostaria de solicitar a sua autorização para que a gente possa circular a sua apresentação para os conselheiros aqui dos membros do Conselho, para que a gente possa continuar esse debate e sorver, né, de tudo isso que você trouxe para a gente. Agradeço e já passo a palavra, quer dizer, antes um pouquinho de passar a palavra para a próxima apresentadora, eu queria registrar a participação online dos conselheiros, só um minutinho, deixa eu pegar a lista aqui, dos conselheiros Ana Flávia Cabral, Rafael Soriano, Débora Duboc, Zilda Martins Barbosa, que estão acompanhando remotamente essa audiência pública, e também registrar a presença dos conselheiros Carla Egídio, Fernando Cabral, Caio Loures, Sônia Santana e Ângela Sinhac, vice-presidente do Conselho, que acompanham essa audiência pública aqui presencialmente. E, então, com isso, já passo a palavra a Silvana Bahia, pesquisadora associada ao Grupo de Arte e Inteligência Artificial da USP,
que também participa de forma remota e tem uma contribuição muito importante, principalmente no que tange a questão da discussão do racismo algoritmo e de todo esse processo, né, do que como a inteligência artificial pode reforçar ainda mais preconceitos arraigados na sociedade. Sil, a palavra é sua. Obrigada, bom dia. Gostaria de começar agradecendo ao Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, em especial a conselheira Patrícia Blanco pelo convite. Eu falo aqui hoje como co-diretora executiva do OLAB, que é uma organização da sociedade civil que há mais de 10 anos trabalha para democratizar o acesso à tecnologia e à inovação no Brasil, muito com essa intersecção, né, dessas duas lentes que balizam muito nosso trabalho, que tem a ver com raça e com gênero. E ao longo desse período, a gente vem trabalhando por meio de iniciativas como a Preta Lab, o Transborda 60, e acompanhando muito de perto como as diferentes tecnologias chegam na vida das pessoas. E a gente aprendeu que algo muito simples, mas que muda muito e complementa o debate, é muito importante de trazer aqui, né? Que uma tecnologia nunca chega da mesma forma para todo mundo. Então, por isso eu queria mudar um pouco a perspectiva. Eu tenho a impressão de que a gente está fazendo uma pergunta ao marco legal da inteligência artificial meio incompleta, né? Porque a gente pergunta quais os riscos a inteligência artificial oferece para a comunicação. E talvez a gente devesse mudar a pergunta também para entender como ela está mudando a própria infraestrutura da comunicação. Então, durante décadas, a gente discutiu quem controlava os meios de comunicação e depois passamos a discutir quem controla as plataformas digitais. Acho que hoje a gente precisa discutir também quem controla as respostas, né? Cada vez mais pessoas deixam de procurar informações em diferentes sites e passam a perguntar diretamente a sistemas de inteligência artificial. Então elas perguntam qual médico devem procurar, como devem interpretar uma lei, qual livro elas deveriam ler, como entender um conflito internacional, qual investimento fazer e como ensinar determinados conteúdos aos filhos. Quando isso acontece, a inteligência artificial ela deixa de ser apenas uma ferramenta, né? Ela passa a exercer uma função que hoje, historicamente, ela passa a exercer uma função que historicamente era desempenhada por jornalistas, pelo papel da comunicação, né? Pelos professores, bibliotecários, pesquisadores, ou seja, ela começa a mediar o conhecimento. E quando a gente muda, e quem está mediando o conhecimento, muda também a distribuição de poder na comunicação. E é por isso que eu acredito que o debate sobre o marco legal da IA não pode se limitar aos aspectos técnicos da tecnologia. A gente está discutindo uma nova infraestrutura informacional que reorganiza a circulação do conhecimento, redefine quem ganha visibilidade e altera a forma como as pessoas constroem suas referências sobre o mundo. O projeto traz avanços importantes ao reconhecer princípios como transparência, não discriminação, explicabilidade, supervisão humana e proteção de direitos fundamentais. E também pretende garantir direitos como acesso à informação, explicação sobre decisões automatizadas e possibilidades de contestação. Esses direitos são fundamentais, mas existe uma pergunta que também é importante, né? Como uma pessoa sabe que ela precisa exercer esses direitos? Como ela reconhece que uma decisão foi tomada por um sistema de inteligência artificial? Como ela identifica que determinada resposta foi produzida por um modelo estatístico e não por uma fonte jornalística? Como ela percebe que determinadas vozes ficaram de fora daquela resposta? Essas são perguntas centrais para mim quando a gente fala de comunicação social, de jornalismo e de inteligência artificial. Porque um direito, ele só existe plenamente quando as pessoas conseguem compreendê-lo e exercê-lo. E é por isso que eu acredito que a educação midiática precisa ocupar um lugar muito mais central na implementação do marco legal da IA. E quando eu estou falando de educação midiática, eu não estou falando de ensinar pessoas a escrever melhores comandos para conversar com uma inteligência artificial. Eu estou falando em desenvolver autonomia informacional, autonomia para compreender esses sistemas, para compreender como esses sistemas funcionam, para reconhecer os seus limites, autonomia para identificar quando uma resposta parece convincente, mas não é necessariamente verdadeira, e autonomia para perguntar quais fontes foram utilizadas, assim como autonomia para saber quando e como contestar uma decisão automatizada. Queria trazer um dado aqui rapidinho, né, da pesquisa TIC do Homicídio de 2024, que diz que 84% dos brasileiros usam a internet. Esse é um número importante, que mostra, de fato, um avanço de inclusão digital e de um acesso maior, né, das pessoas a essa tecnologia. Mas na mesma pesquisa, ela também diz que 52% dos usuários afirmam verificar se uma informação encontrada na internet é verdadeira ou não.
Eu acho que esse dado mostra algo muito importante, ou seja, o acesso não é o mesmo que a autonomia. Muitas vezes a gente tem acesso, mas a gente não tem autonomia. E isso vale ainda mais para a inteligência artificial. Não basta garantir que as pessoas tenham acesso a diferentes ferramentas. A gente precisa garantir que as pessoas tenham condições de compreender criticamente como essas ferramentas produzem conhecimento e influenciam as decisões. Por isso que eu acredito que a educação midiática para a inteligência artificial precisa deixar de ser vista apenas como uma política educacional. Ela precisa ser entendida como uma infraestrutura da democracia. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar aqui diz respeito ao conceito de justiça tecnológica. Muitas vezes a gente associa a ideia de justiça tecnológica apenas à ideia de inclusão digital ou acesso às tecnologias. E para mim isso significa algo mais profundo. Justiça tecnológica é distribuição de poder. É perguntar quem decide quais problemas merecem ser resolvidos, quem escolhe os dados que alimentam os modelos, quem define os critérios de qualidade, quem identifica os riscos, quem participa da governança, quem pode auditar esses sistemas e quem pode contestar esses resultados. Porque essa é uma discussão sobre tecnologia, mas é uma discussão também sobre comunicação. Porque comunicação sempre foi uma disputa de poder. Quem fala, quem é ouvido, quem é lembrado, quem desaparece, quem produz conhecimento e quem organiza esse conhecimento. E agora a inteligência artificial passa a participar também dessas decisões. Ela responde às perguntas, resume acontecimentos, recomenda conteúdos, organiza informações e influencia a forma como milhões de pessoas compreendem a realidade. Por isso, a justiça tecnológica também precisa ser entendida como uma agenda de comunicação democrática. E aí existe um terceiro ponto que também me preocupa muito, que é, durante décadas a gente construiu política pública para ampliar a diversidade e as vozes na comunicação. Lutamos por mais pluralidade, mais produção independente, mais representatividade e mais acesso. Agora a gente tem um novo desafio, que é como preservar essa diversidade quando um número cada vez maior de pessoas acessa o conhecimento por meio de poucas interfaces conversacionais. Quando uma inteligência artificial responde a uma pergunta, ela faz escolhas. Escolhe quais as fontes ela vai usar, quais interpretações vai priorizar, quais referências vão aparecer primeiro, quais histórias permanecem visíveis. E isso não afeta apenas o direito à informação, afeta também a sustentabilidade do ecossistema da comunicação. A Organização Internacional do Trabalho já alerta que a inteligência artificial generativa está transformando profundamente o jornalismo e as indústrias culturais e recomenda políticas que protejam os trabalhadores de comunicação e promovam a transparência e preservando a diversidade da produção cultural. Essa discussão precisa fazer parte da implementação do marco legal. A gente não está falando apenas de combater a desinformação, a gente está falando também de proteger a pluralidade do conhecimento, de garantir condições para que os veículos independentes, as mídias comunitárias, os produtores culturais e jornalistas também continuem produzindo informação de qualidade. Porque se toda a produção intelectual da sociedade passar a ser alimentada por modelos de inteligência artificial sem mecanismo de transparência, reconhecimento e distribuição de valor, a gente corre o risco de concentrar ainda mais poder justamente em um momento em que deveríamos estar ampliando a diversidade do ecossistema comunicacional. E aí, para finalizar, eu gostaria de terminar deixando aqui 4 propostas bastante objetivas. A primeira é de transformar a educação midiática para a inteligência artificial em uma política pública permanente que alcance as escolas, as universidades, os servidores públicos, jornalistas, comunicadores, as organizações comunitárias e toda a sociedade. A segunda é compreender que a transparência compreender a transparência como uma comunicação pública. Transparência não é só apenas publicar documentos técnicos. Transparência é fazer com que as pessoas consigam compreender como essas tecnologias impactam a vida delas. A terceira é incorporar nas avaliações de impacto previstas pelo marco legal da IA uma dimensão comunicacional. Não basta perguntar se um sistema funciona tecnicamente. A gente precisa perguntar também se ele amplia ou reduz a diversidade informacional, se ele concentra poder, se ele invisibiliza determinados grupos e quais efeitos produz sobre o ecossistema da comunicação. E por último, eu acho que a quarta ideia é fortalecer a participação social na governança da inteligência artificial. Não apenas por meio de consultas públicas, mas também garantir a presença efetiva da sociedade civil, da academia, do jornalismo, das organizações negras, indígenas, periféricas e tantos outros grupos que vivenciam diferentemente os impactos dessas tecnologias. E aí, para finalizar, eu gostaria de concluir voltando à pergunta que eu fiz no início.
Durante muito tempo, a gente discutiu quem controlava os canais de televisão. Depois passamos a discutir quem controlava as plataformas digitais. Hoje a gente precisa discutir também quem controla as respostas. Porque quem controla as respostas também passa a disputar a construção de uma realidade. E o marco legal da inteligência artificial, ele só será verdadeiramente democrático se não apenas a gente regular as tecnologias, mas também a gente poder distribuir o poder sobre elas. Para mim, esse é o verdadeiro significado de justiça tecnológica. É isso, muito obrigada. Muito bom, Sil, muito obrigada. Acho que você trouxe questões que são extremamente relevantes. Dividimos aqui a necessidade e a discussão sobre a importância da educação midiática para o letramento de inteligência artificial. Então, acho que são 4 sugestões aqui bastante factíveis de a gente abraçar também e de levar isso adiante aqui como pontos e contribuições da sua fala. Agradeço e sei que você precisará se ausentar em breve, então fique tranquila e se tivermos aqui questões dos conselheiros, depois a gente pode encaminhar para você. Muito obrigada. Registro também a participação online da conselheira Samira Castro, que acompanha remotamente. E queria agora, então, passar a palavra por 15 minutos para Lucas Chiru, especialista em regulação e governança do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBCIT, de forma remota. Luca, muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua. Muito obrigado. Peço licença para compartilhar os slides, para ver se vocês já conseguem ver os slides em tela cheia. Sim. Perfeito, muito obrigado. Então, vou dar o start aqui também no meu tempo. E queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Conselho de Comunicação Social, na pessoa da presidenta Patrícia Blanco, aos colegas da mesa também, com quem eu sempre aprendo bastante, e a todos que nos assistem, que acompanham esse debate super interessante. E eu queria falar um pouco, então, nessa interseção com a comunicação social. Eu selecionei 2 pontos da seção de direitos autorais que eu acho que seriam interessantes, né, a gente falar um pouquinho. O primeiro deles, e aí indo direto ao ponto, é a mineração de textos e dados. E aqui eu trouxe o artigo 63 apenas para fins de ilustração e também para trazer um primeiro questionamento no sentido de a gente tinha nas versões anteriores uma menção específica ao jornalismo como uma das atividades, uma das organizações que seria abarcada pela limitação de textos e dados. E eu queria trazer esse fato que na versão mais atual ele foi retirado. E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente comentar um pouquinho da importância que é o jornalismo retornar para essa parte da mineração de dados. E aí o professor Sérgio Branco já falou um pouquinho sobre o que são as limitações, então não vou me aprofundar nesses pontos, mas eu queria trazer uma diferença que eu acho que é fundamental. Quando a gente regula a mineração de dados, a gente não está regulando apenas o treinamento de sistemas de IA generativa. Quando a gente fala de mineração de dados, a gente tem um espectro muito amplo que, de uma ponta, ele vai pegar atividades que são conduzidas por universidades, centros de pesquisa, jornalistas, atividades essas que às vezes não tem nada a ver com inteligência artificial generativa, porque a mineração de dados ela é uma técnica de pesquisa intensiva em dados e que as atividades, o resultado que se espera dessa mineração de dados não é algo que pode vir a concorrer ou substituir um autor ou uma criação humana, mas sim padrões, correlações, conhecimento ali sobre um amplo volume, um vasto volume de dados e que não traz aquele risco de substituição que, por outro lado, os sistemas de IA generativa trazem. Então, a gente tem a mineração de dados tanto para essa aplicação com fins de pesquisa, fins de investigação, de jornalismo, que não envolve necessariamente IA generativa, e, de outro lado, a gente tem a mineração de dados não como sinônimo de treinamento de IA, mas como uma etapa importante do treinamento de IA. Então, ela é, sim, uma etapa relevante, e treinamento de sistemas de IA que vão desde sistemas de IA que não são generativos até os grandes sistemas de IA generativa com finalidade comercial, e aí sim que produzem um resultado que traz riscos de substituição exatamente pelo fato que eles compartilham da mesma natureza do seu material de treinamento.
Então, a gente tem essas. Eu trouxe só duas partes desse espectro, né? Mas a gente tem uma série de situações que são intermediárias a esses extremos, e a gente deve considerar isso no momento de discutir a regulação, porque a gente está regulando não só o treinamento, mas a pesquisa de maneira geral. E tanto a mineração para essa finalidade de pesquisa como para o treinamento, ela é um processo que ela pode sim envolver reproduções ou outros usos de interesse aos direitos autorais, como armazenamento em base de dados. Então, seja no momento da construção da base, seja no momento de uma reprodução para você ter cópias limpas daquele determinado material, isso pode ser considerado eventualmente um uso exclusivo. Razão pela qual a gente discute essas limitações e exceções aos direitos autorais. E a pergunta é, toda reprodução ela deve ser remunerada ou autorizada? E a gente vê a importância da limitação do artigo 63, porque quando a gente olha para todas as legislações que a gente conseguiu identificar, né, na base de dados da OMP, a gente fez um estudo que buscamos ali entender os dispositivos que eram limitações para fins de pesquisa, ou seja, como as leis de direitos autorais ao redor do mundo encaram os usos para fins de pesquisa. E o Brasil tem uma das leis mais restritivas quando se trata de pesquisa, uma das leis mais proibitivas, ao passo que a gente vê países que hoje estão no topo do índice global de inovação, eles têm uma legislação ou que está no outro extremo do espectro, a legislação mais aberta, os países verdes, ou legislações ali que eles têm restrições pontuais quanto ao tipo de obra ou quanto a algum tipo de uso específico. Esses países, eles muitas vezes figuram nesse índice global de inovação, ali entre os principais países, e também como países que produzem muita pesquisa relevante em termos de inteligência artificial. Claro, a gente não pode construir uma relação de causalidade direta entre esses dois fatores, mas eu vou trazer no próximo slide, inclusive, estudos que demonstram que existe uma relação entre a lei de direito autoral e a pesquisa e mineração de dados. Mas, para além da pesquisa em si, a pesquisa científica, a gente vê que a mineração de dados ela também é uma técnica muito importante para o jornalismo, no sentido de combate à desinformação. Então, o projeto Aos Fatos é um exemplo que a gente sempre traz, que é um projeto que mapeia ali em redes sociais, mapeia em fontes públicas, né, a menção de determinadas palavras ou expressões que são comumente associadas ali a fake news, a desinformação, e como essa técnica pode ser relevante nesse sentido. A relação com os direitos autorais, ainda que o que eu comentei anteriormente, a gente não tenha uma causalidade ali estrita entre os dois, né, mas a gente tem estudos já que demonstram que em países em que pesquisadores acadêmicos precisam pedir autorização para fazer mineração de dados, esses países eles revelam um menor percentual de pesquisa em mineração de dados. E por que isso é importante? Porque como a mineração de dados é uma etapa do treinamento do sistema de IA, a gente pode estar falando de pesquisa em inteligência artificial. Então, até retomando o que o professor Sérgio falou sobre a questão da concorrência, sobre a questão da competitividade e tudo mais, se a gente não faz pesquisa usando mineração de dados, a gente arrisca qualquer tipo de pesquisa em saúde, jornalismo e outras áreas, e também pesquisa em inteligência artificial. E eu não estou defendendo que não deva haver qualquer remuneração, pelo contrário, eu acho que tem que ter remuneração, pessoalmente, deve ter alguma remuneração devida por grandes empresas de IA generativa, que tenham esse viés comercial e que promovam esse risco de substituição, mas nem todos os usos. Então, usos, por exemplo, para universidades, para finalidade de pesquisa científica, jornalismo, esses usos deveriam ser isentos, deveriam compor essa limitação aos direitos autorais. Por fim, também, sobre o tema da mineração de dados, um outro exemplo é o projeto Sabits, que está começando agora no IBICT. A gente está bem no começo, mas é um projeto que tem como objetivo usar a inteligência artificial, inclusive generativa, para ajudar na avaliação de políticas públicas. E, para isso, ele precisa ser treinado, por exemplo, com diversas fontes, como artigos acadêmicos, textos de patentes, projetos de ciência cidadã, textos de políticas públicas e por aí vai. Alguns deles podem ser protegidos por direitos autorais, como é o caso dos artigos acadêmicos. E sem essa possibilidade, sem essa segurança jurídica para fazer isso, é muito difícil a gente conduzir esse tipo de iniciativa. E quanto à remuneração, que é o segundo ponto que eu queria trazer, tem alguns pontos que eu ia comentar, que o professor Sérgio já trouxe, então eu não vou comentar, mas eu queria trazer um ponto específico quanto ao modelo que é proposto aqui no PL. O modelo proposto no PL é um dever de remuneração, e ele tem como gatilho, entre aspas,
o uso de obras protegidas para treinar sistemas de IA. Isso, ao meu ver, é problemático por alguns motivos. Primeiro, toda a discussão que existe em torno da remuneração. Então, parece que existe uma escolha entre inovarmos e protegermos os autores ou remunerarmos os autores titulares. Então, de um lado, a gente tem o discurso de que a tecnologia tem esse risco de substituição, que não existe uma autorização por parte de autores, e de outro, o discurso que a obrigação de remunerar pode comprometer o desenvolvimento de uma indústria nacional. A minha posição pessoal é no sentido que não são escolhas excludentes, e o próprio PL da IA, ele traz algumas dicas nesse sentido. Em outras sessões, em outras partes do PL, a gente tem menções específicas a tratamentos diferenciados, a regimes simplificados, quando a gente fala de modelos abertos e livres, quando a gente fala, por exemplo, de micro e pequenas empresas, de startups, tratamento diferenciado quando é IA e quando é IA generativa, mas nada disso aparece na seção de direitos autorais, não existe esse tratamento distinto. Então, acho que se a gente for discutir uma remuneração dentro do sistema de direitos autorais, a gente consegue, eventualmente, trazer isso de uma maneira mais equilibrada, cobrando de quem pode pagar sem comprometer o desenvolvimento de uma indústria nacional. O PL da IA se inspira muito em legislações estrangeiras, então isso é bastante comum, teve com o LGPD também. Então, até quando a gente olha para essas legislações, por exemplo, da União Europeia, a gente vê uma série de obrigações que são limitadas a grandes modelos, grandes mecanismos de busca ou grandes plataformas com determinado número de usuários, com determinado faturamento, com determinado impacto, se é um impacto sistêmico ou não, e a gente poderia trazer isso para cá, para trazer algumas camadas que reflitam, né, essas preocupações legítimas de substituição e de impacto na inovação, mas que não são necessariamente escolhas excludentes. Então, o que a gente tem no PL é um formato que ele acaba indicando um pouco ali para as licenças diretas ou coletivas, mas quando a gente olha para a literatura e outras propostas ao redor do mundo, a gente vê outros modelos de remuneração, alguns dentro dos direitos autorais e outros fora dos direitos autorais, que é o que eu queria finalizar aqui nesses últimos 4 minutinhos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as licenças que têm sido firmadas hoje entre empresas de IA generativa e detentores de conteúdo, a gente vê que a maior parte das licenças é na mídia escrita, né? Então, a gente vê o jornalismo, mídia no geral aparece bastante. E quando a gente olha quem são ali as partes, a gente vê que são grandes conglomerados, grandes empresas e grandes empresas de inteligência artificial generativa. Mas o jornalismo independente, mais os autores que estão fora desse circuito, né? Então, como a gente faz com essa cauda longa, como a gente faz com outros agentes que contribuem para esse ecossistema da informação, que o professor Sérgio Branco trouxe, e que não estão aqui. Então, como a gente contribui nesse sentido, né? E a ideia é, quando a gente olha, por exemplo, o que é utilizado para o treinamento de sistemas de IA, para além dessas obras protegidas, a gente tem outros elementos como os verbetes, por exemplo, do Wikipedia, materiais, artigos, relatórios que estão em repositórios institucionais. E como tanto o Sérgio quanto a Sil trouxeram, a gente vê que hoje esse ambiente, a gente começa a ter um contrato social, a gente começa a ter um modelo diferente do consumo de informação, que é as pessoas elas passam a perguntar para o chatbot, elas não têm usado mais os buscadores tradicionais. Quando elas usam e recebem um resumo ali em cima, muitas vezes elas não clicam na fonte original do conteúdo. E isso combinado com o fato de que repositórios e plataformas colaborativas estão tendo um aumento crescente de acesso automatizado de bots, está gerando um cenário em que essas plataformas e repositórios eles têm menos acesso orgânico e mais acesso automatizado, ou seja, mais custos para manutenção, que compromete a longo prazo a sua sustentabilidade, o que compromete o próprio commons do conhecimento, aquele conhecimento que é gerado por toda a comunidade, a sua sustentabilidade a longo prazo. E isso é uma coisa que o direito autoral não vai conseguir alcançar. As licenças que estão sendo celebradas hoje são um passo importante, sim, mas elas não alcançam esse impacto sistêmico, elas não alcançam esses outros atores desse ecossistema da informação e que estão sendo afetados.
Então, para além desses fatores, a gente tem outros problemas, como o Sérgio comentou. Se o treinamento é feito lá fora, o gatilho para o direito autoral acontece lá fora, então é difícil a gente cobrar. A gente vai acabar cobrando quem treina no Brasil só. Outra coisa, sistemas que são treinados com destilação, a gente começa a perder o vínculo entre a obra humana, porque eles são treinados com conteúdo sintético, a gente começa a perder o vínculo entre a obra humana e o treinamento. Então, como é que a gente consegue, eventualmente, cobrar nesse sentido, né? E sem contar o fato de que, como eu comentei, diversos atores ficam de fora desses contratos e também aqueles que não são associados ou que não fazem parte dessas licenças coletivas, eles também não são atingidos por elas. Então, o que eu tenho pensado ultimamente, claro, como especialista em direito autoral, eu me concentro na parte de direito autoral, mas ainda tenho que desenvolver a parte de direito público e outras áreas, mas é pensado em um modelo que ele não exclui os contratos de licença de direitos autorais, mas ele tem outros destinatários. A ideia aqui é fazer com que quem esteja sendo diretamente atingido, como, por exemplo, autores, pessoas físicas, os criativos de maneira geral, sejam contemplados. Porque, como o Sérgio também comentou, como a gente garante que o autor, pessoa física, vai receber? Porque quem está recebendo é o titular. Mas 60 a gente sabe que existe um segundos. problema crônico no direito autoral, que é o contrato entre o titular e o autor, pessoa física. Então, já para concluir, a ideia seria aqui discutir um modelo de remuneração que ele seria pautado, por exemplo, na cobrança de um CID dessas empresas que podem pagar, então sistemas de IA generativa de grande porte e que tem esse risco de substituição, e esse valor vai ser redirecionado para fundos que vão ter também um impacto sistêmico, então um retorno sistêmico para algo que gera um impacto sistêmico que está extraindo também de maneira sistemática o conhecimento criado por toda a comunidade. Então, esses valores vão ser redirecionados, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento de uma infraestrutura pública em IA, ou seja, desenvolvimento de uma soberania nacional de IA. Fomenta iniciativas culturais, como, por exemplo, atividades de atualização, editais de eventos, editais de outras finalidades e também uma remuneração direta aos trabalhadores criativos, como, por exemplo, uma renda básica universal para os criativos. E a gente tem exemplo disso tudo no Brasil. Tem o FNDCT para a parte tecnológica, o FNC para a parte cultural e também tem previsão constitucional e também em lei federal para a parte da renda básica. Então, esse é um tipo de modelo que ele não se sobrepõe, ele não acumula, ele não é uma substituição do direito autoral, mas ele busca lidar com algo que o direito autoral não consegue, que é o impacto sistêmico nos criativos, e ele busca atingir os criadores como um todo, e não só aqueles que fazem parte dos contratos. Para além disso, é uma forma de a gente lidar com a extração que acontece das obras e do conteúdo criado pelos brasileiros e trazer isso em forma de soberania, uma vez que esses valores também vão ser aplicados no desenvolvimento de infraestrutura tecnológica e inteligência artificial do Brasil. Então, nada impede que os contratos continuem acontecendo, mas a gente precisa de uma forma para remunerar autores, pessoas físicas, criadores e todo esse ecossistema da informação que ele está ameaçado se a gente continuar vendo um aumento dos custos de manutenção pelo acesso automatizado e uma diminuição do acesso orgânico. Porque sem esse conhecimento, sem esse ecossistema criativo funcionando, não tem criação humana e também não tem IA generativa, porque ela depende disso. Obrigado, bom dia para todo mundo. Obrigada, Luca. Suas contribuições foram excelentes, agradeço, e gostaria já também de pedir a sua autorização para que a gente possa circular a sua apresentação aos membros do Conselho. Acho que essa última fala sua, sem criação humana não há IA generativa, o ponto focal é a gente trazer o humano para o centro do debate, né? A defesa dos direitos humanos é fundamental em qualquer processo de inovação tecnológica. E já com isso passo a palavra agora ao senhor Marcos Alves de Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, por 15 minutos. Secretário Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Espero que a gente consiga debater um pouco mais sobre esse tema. Obrigado, presidente. Patrícia, eu quero agradecer o convite para estar aqui na sua pessoa, saudar a todos, saudar a doutora Ângela, como em nome dela, saudar toda a mesa.
Eu também, quando recebi o convite, eu achei um pouco estranho o título da audiência pública, porque a gente está falando do impacto na comunicação social do PL e não falando do impacto da inteligência artificial na comunicação social. O impacto do PL na comunicação social, ele vai ocorrer se ele não for aprovado. Aí a gente tem um impacto muito grande. Agora, por isso, vamos lá, deixa eu ver se... Qual deles é? Foi, né? Bom, eu trouxe aqui, para começar falando um pouco do cenário internacional. O Parlamento Europeu publicou esse estudo aí sobre o impacto dos sumários de IA do Google e do Google IA Overviews nas receitas dos editores a gente está falando aqui basicamente de jornalismo, né? E os principais achados que esse estudo trouxe foi que, enfim, os sumários de IA e o IA Overview, eles provocam uma mudança estrutural de como os cidadãos acessam as informações, né? Cada vez mais as respostas sintetizadas na própria interface do Google que serve, né, para a informação dos cidadãos. Eles não visitam os sites dos editores, então desvia a atenção e o valor comercial da fonte original para a plataforma. Então, quem ganha é a plataforma de IA, né? Resumos gerados por IA reduzem as visitas aos sites dos veículos de mídia. Isso já está levantado e comprovado, né? E essa relação tende a aumentar, porque os veículos de menor porte, regionais e idiomas minoritários são especialmente vulneráveis, né? Os resumos gerados por IA também podem reduzir a visibilidade de abordagens editoriais concorrentes e reforçar hierarquias pré-existentes de visibilidade das fontes, constituindo um problema de pluralismo midiático e resiliência democrática. E o estudo defende a necessidade de uma ação legislativa. Vamos lá. Qual? Eu fiz alguma coisa aqui. Bom, o estudo ainda traz que o agregado do setor de notícias, segundo o levantamento do próprio Google, as pesquisas do tipo zero clique, aquela onde o cidadão usuário só lê o resumo que o Google oferece, aumentaram de 56% em 2024 para quase 69% em maio de 2025. E as visitas a sites dos editores diminuíram na mesma proporção nesse período. Por exemplo, a Business Insider, ela teve uma queda de 55% no tráfego de busca orgânica entre abril de 22 e abril de 2025. E a consequência disso foi que em maio de 2025 eles tiveram que cortar 21% da sua equipe. Ou seja, houve um passaralho que se associa diretamente à questão da IA, né? Nesse caso da IA do Google. Os editores, então, enfrentam uma impossibilidade prática de realizar o opt-out, onde ele existe, lá no caso da União Europeia, né?
porque tem a questão do banimento do ranking de listas de pesquisa. Se você faz o opt-out na União Europeia, isso está documentado, houve vários casos, né? Aí a empresa ela acaba te tirando também do ranking de pesquisa. Então, você fica pensando várias vezes se vale a pena fazer o opt-out naquele âmbito lá da União Europeia, né? E há uma ampla judicialização, né, dos editores de notícia contra empresas de IA, pelo uso não autorizado de conteúdo jornalístico no treinamento dos sistemas de IA, nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Índia. Recentemente, a gente tem alguns casos bem paradigmáticos, não propriamente no setor de jornalismo, porque eu acho que no caso dos Estados Unidos, quando vier a decisão do caso do New York Times contra a OpenAI, a gente pode ter um parâmetro do que vai seguir as cortes daquele país, né? Mas, por exemplo, na União Europeia, a gente teve uma decisão na semana passada numa corte de Munique, relativa a, não é jornalismo, é música, né? E o Suno foi derrotado, né? A Sociedade de Gestão Coletiva, lá, de Gestão Coletiva Musical, a GEMA, ela obteve uma vitória significativa, né? E aí um outro aspecto, já foi mencionado antes, que os acordos de licenciamento em geral que existem hoje são de grandes editores, né? E eles são cobertos por termos de confidencialidade, o que impossibilita de se saber se os termos da remuneração são justos e atendem não apenas os editores, mas também jornalistas. No cenário nacional, né, a gente teve uma iniciativa que está em andamento lá no CAD, né, pelo viés concorrencial, há um inquérito administrativo em andamento sobre os efeitos das mudanças de algoritmos e ferramentas de inteligência artificial do Google sobre o tráfego de notícias, a remuneração de conteúdos jornalísticos e o impacto da integração entre busca e publicidade digital. Então, os dados específicos do mercado brasileiro coletadas nesse inquérito estão sob sigilo, então eles estão restritos ao CAD. Porém, todos os veículos que foram ouvidos nesse inquérito apontaram uma queda do tráfego e a impossibilidade de se exercer o opt-out de pedir que as empresas, né, retirem seu conteúdo dos seus sistemas. Bom, aí a gente teve também, né, que é o objeto aqui dessa audiência, né, pelo viés autoral, o PL 2338, já foi colocado aqui todo o histórico dele pela presidenta desse conselho. É bom que se diga, então, o PL, ele não é um PL de iniciativa do Poder Executivo. O governo atuou nesse PL, mas ele foi mais um ator, né? Não foi o ator que atuou sozinho. Teve várias coisas no PL que ficaram de fora, independentemente do governo se posicionar pela permanência no PL, né? Então, enquanto esse PL não for aprovado, o uso não autorizado de conteúdo jornalístico, não só o jornalístico, mas qualquer conteúdo protegido por direitos de autor e direitos conexos para o treinamento de sistemas e a fase de inferência, essas respostas de síntese, constitui violação de ao menos 7 dispositivos da Lei de Direito Autoral.
por obra e por uso, né? Então, quais são essas violações? Minerar é reproduzir. Então, isso é um direito exclusivo, aí uma violação. Tokenizar é outra reprodução, mais uma violação. Inclusão em base de dados, mais uma violação, porque é um direito exclusivo do titular. Quebra das medidas tecnológicas de proteção, porque tem que quebrar, já que a mineração varreu todo o conteúdo que existe na internet, teve que quebrar as medidas tecnológicas de proteção. Quebra das informações de gestão dos direitos, do DRM. Derivação. Derivação é mais um direito exclusivo do autor, né? Também a questão dos direitos morais, porque dissocia o autor da sua obra e muitas vezes a tokenização pode, em alguma medida, significar uma quebra da integridade da obra, que é um direito moral. E isso sem contar como vamos dizer, um efeito extra, né? Pode ter plágio, né? Pode ter plágio dependendo do resultado que o sistema apresentar. Eu lembro que quando a Folha de São Paulo anunciou o processo contra a OpenIA, né? Ela teve uma matéria da própria Folha falando sobre isso, né? E aí nós, lá na minha equipe, a gente testou a OpenIA, o ChatGPT, sobre isso. E perguntamos para ele, né, fizemos um prompt a respeito, e ele trouxe a resposta que não era assim, baseada na matéria da Folha, era uma cópia integral da matéria da Folha. Então, isso, além de plágio, né, que pode se enquadrar como um plágio, é uma reprodução integral também da obra, né? As consequências desse cenário, enquanto o PL, que tem um objetivo de trazer, então, essa realidade para a legalidade, enquanto o PL não é aprovado, é a judicialização, o exemplo é a Folha de São Paulo contra a OpenIA, que foi encerrado esse processo por negociação, o que não deixa de ser uma confissão da OpenIA. Porque se ela achasse que não violava nada, né, e que eventualmente questão da territorialidade envolvesse, não, nós mineramos fora do Brasil, qualquer desses pontos que foram levantados aqui, ela não teria entrado num acordo com a Folha. Então, sim, né, um tipo de assumir que tem culpa no cartório, que viola, sim, o material protegido. Tem também o caso do Estado de São Paulo, que houve um licenciamento já para a OpenIA também, e há um risco de somente a grande mídia conseguir a proteção dos direitos autorais por meio desses sistemas de licenciamento. Isso foi dito aqui em várias apresentações anteriores à minha. E os impactos, o texto aprovado no Senado, né, deixa claro que a remuneração dos conteúdos protegidos, deixa claro a obrigação de remuneração dos conteúdos protegidos. O opt-out atua como um reforço do poder de barganha dos titulares, e houve algumas preocupações relevantes levantadas durante as audiências públicas na Câmara. Por exemplo, que a remuneração não chegaria às demais pessoas titulares de direitos autorais, principalmente pessoas naturais, isso foi dito pelo Sérgio Branco. O texto não é tão explícito para tratar da remuneração pelo uso comercial do opt-out, inclusive o resultado do estágio de inferência, e a mineração
e os desenvolvimentos feitos fora do território nacional não gerariam direito à remuneração aos titulares nacionais. Isso foi dito aqui também. E aí, para a Câmara dos Deputados, o governo fez uma proposta, né, de aprimoramento, como para resolver essas preocupações que foram levantadas, que eu mencionei aqui. Então, a remuneração para as pessoas naturais passa a ser um direito, pessoas naturais titulares, né? É um direito irrenunciável e inalienável, né? A remuneração é devida se o sistema estiver no mercado brasileiro, ainda que os atos de mineração, treinamento e desenvolvimento e processamento dos dados tenham ocorrido no exterior, para dar conta daquele efeito que o Sérgio Branco estava falando, porque efetivamente hoje em dia a gente tem várias leis com esse efeito extraterritorial, por exemplo, no campo dos dados pessoais, né? A gestão coletiva seria obrigatória para as pessoas naturais ou pessoas jurídicas caracterizadas como microempresa, empresa de pequeno porte, levando o PL a ter 3 sistemas de remuneração, ou seja, gestão coletiva, um licenciamento direto e também o licenciamento por bases de dados, que há bases de dados licenciadas, há um mercado trabalhando com isso, né? A explicitação para o licenciamento quando se quiser usar um output comercialmente, né? A obrigatoriedade de provedores de aplicação proverem meios técnicos de os titulares exercerem o opt-out e a proibição da retaliação cruzada por parte das plataformas ou empresas de IA ao titular que exerceu o opt-out, ou seja, não ter mais esse efeito de tirar das listas do ranking de pesquisa. Basicamente era isso que eu tinha a dizer, né? A gente espera então que o PL seja aprovado na Câmara adotando essas modificações que o governo apresentou e estamos aqui para a continuação dos debates após a apresentação da Marina Pita. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Muito bom ouvi-lo. Acho que essa questão do impacto mesmo, talvez o nome da chamada da audiência pública tenha sido mais o que a gente discutiu aqui sobre o impacto de um e outro, mas eu concordo, impactos na comunicação social da inteligência artificial, né? Eu acho que isso já está ocorrendo, acho que esse estudo aqui sobre a questão do sumário, ele é bastante relevante, já peço também a sua autorização para circular a apresentação para todos os membros do Conselho. E com isso eu passo a palavra para a senhora Marina Pita, secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Obrigada, já agradeço ao convite em nome da presidente da comissão, Patrícia Blanco. Agradeço aos colegas de mesa, em nome do secretário de Direitos Autorais, Marcos Souza. Como eu fiquei por último e o secretário já trouxe a posição do governo na sua integralidade, eu vou ficar mais à vontade de trazer alguns comentários. O primeiro, eu gostaria de comentar a proposta de cobrança de CID. Por quê? Porque essa ideia vem circulando bastante no mercado e tem sido bastante ventilada enquanto um modelo para solucionar essa questão e encontrar uma forma de remuneração justa e adequada e que incentive essa indústria de criação de obras. Qual que é o problema desse modelo? O problema é que o direito autoral é um direito privado. E um modelo de SUD não substitui o modelo privado. Então, os titulares
e os autores enquanto titulares, nos casos, poderiam continuar demandando seus direitos na justiça, um direito constitucional. De forma que eu compreendo a necessidade da gente ter uma política de fomento consistente para a promoção da cultura e da informação, não vejo como soluções excludentes. Então, podemos encontrar um modelo de remuneração, de cobrança de taxas, e que não precisa estar subordinada ao uso de obras. A gente tem isso no modelo de produção de audiovisual, né? As empresas de telecomunicações, elas se beneficiam da circulação de obras, isso gera demanda, né, pelo serviço delas e, portanto, elas contribuem para o Fundo Setorial do Audiovisual, que tem uma política de fomento. Isso significa que essas empresas, se elas fizerem uso de obras, reproduzirem obras, elas não precisam pagar direitos autorais? Não. Uma coisa é diferente da outra. Então, a gente, de fato, tem pensado num modelo de política de fomento que não leve a um incentivo da exclusão do jornalismo. Acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir. A gente criar um modelo de política de fomento que gere algum incentivo para a exclusão do jornalismo nas plataformas e no ecossistema digital não parece ser o melhor caminho. Ainda que algumas iniciativas nesse sentido tenham apresentado resultados interessantes e que precisam ser aprimorados, e a Austrália acho que tem sido um exemplo nesse sentido. Então, sim, acreditamos numa política de fomento, ela pode ser pensada e estruturada a partir de atividades mais específicas, por exemplo, publicidade digital. A publicidade digital tem mostrado uma dinamicidade na economia bastante relevante, então com capacidade, inclusive, de apoiar as atividades de interesse público. Então, enfim, a gente sabe que a publicidade digital hoje é a principal forma de remuneração dessa atenção que é obtida a partir, inclusive, desses insumos do produto jornalístico. E a OpenAI, inclusive, recentemente anunciou que vai passar a trabalhar com publicidade para remunerar seus serviços, além da assinatura. Então, essa é o primeiro ponto. Agora, por que, quando eu converso, né, quando a gente ouve o mercado falar sobre o interesse num modelo de CID, uma das principais interesses que estão ali, né, por que fazer esse modelo via Estado? Por que o setor privado está pedindo para o Estado resolver o problema? Porque uma das coisas é a facilidade de fazer essa cobrança. E a gente compreende essa questão e não à toa que a gente tem pensado modelos de gestão coletiva que possam facilitar esse processo, em que você tenha uma única porta de entrada para essas empresas, de forma a gente criar uma forma célere e desburocratizada dessas empresas, inclusive resolverem a sua insegurança jurídica, contribuindo, né, então, com o pagamento dos direitos autorais num modelo de gestão coletiva. E o modelo de gestão coletiva, daí essas mesmas empresas perguntam, mas como vai ser distribuído? Esse é um problema privado. E a associação vai, junto aos seus associados, resolver. Essa não é uma tarefa que o Estado tem que colocar. E o valor? O valor. O valor vai ser definido por uma agenda de mercado. Quer dizer, se o mercado consegue suportar essa lógica o tempo todo, por que não aqui? Né? E aí, claro, você tem um acompanhamento, por exemplo, da lei da concorrência, né, e do órgão de concorrência, para verificar se essas negociações estão ocorrendo de uma forma a preservar, né, a inovação, preservar o direito dos consumidores, se não existe
uma imposição a partir de um poder dominante. E é claro que você tem a própria administração pública fazendo esse acompanhamento. Então, você tem ali formas de fazer essa mediação, mas não de definir em lei o valor. Então, a gente... E aí, quando as pessoas também falam assim, veja, é impossível você fazer uma cobrança e você distribuir, não sei o quê. Sério. Vocês imaginariam a possibilidade da gente ter uma publicidade digital segmentada, direcionada por pessoas, por condições que vão muito além das socioeconômicas, que é por afinidades de gostos e etc., em milissegundos, distribuída globalmente e gerando um mercado de $1 trilhão? Por que isso aconteceu? Você tem um estímulo econômico para isso acontecer. Então, eu não consigo aceitar que a gente vai superar ou a gente não vai encontrar um regime de remuneração para os produtores de conteúdo, para o jornalismo, para os criadores, porque a gente acha que não é possível. Sendo que a gente está vendo uma tecnologia absurda. Assim, o modelo de publicidade digital ele tem sido comparado a compra e venda de ações. É tal esse o nível de sofisticação, apesar de desregulado. Então, quando a gente fala, mas isso não dá para fazer, eu tenho muitas dúvidas. Hoje, a gente tem um modelo de distribuição de direitos autorais nos streamings e que ele não é pouco complexo. E a gente tem que se apoiar também na tecnologia, porque o que eu acho muito curioso é a gente ter um discurso de que a inteligência artificial vai nos resolver todos os problemas da humanidade, vai curar todas as doenças e que, portanto, nós não podemos encostar na inteligência artificial, ela precisa ser absolutamente livre, mas ela não pode resolver o problema que ela mesma cria. Então, não é possível que a gente lide com esse argumento dessa forma. É claro que o Estado ele tem um papel de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, inclusive, mas nós temos visto o próprio mercado criar tecnologia para cobrar os robôs. Então, já existe, e isso já está acontecendo. Desde o início dessa discussão até agora, evoluiu muito. E aí, presidente Patrícia Blanco, eu gostaria que a gente fizesse uma audiência pública só para falar sobre soluções. Não falar sobre si, mas como. E entender como isso está sendo resolvido globalmente. Então, veja, é uma posição que... um resultado de uma discussão com o governo, com a sociedade civil, com as empresas e que eu acho importante apresentar. A outra questão que eu queria discutir aqui é o opt-out o opt-in como padrão e a necessidade dos veículos fazerem o opt-out, que é, digamos assim, um modelo europeu. Que, a meu ver, inclusive há empresas falando abertamente que é um modelo fracassado, que é muito complexo, que não deu certo. Então, o que a gente está propondo é um modelo muito mais simples. O modelo todo mundo está dentro. E aí o mercado se ajusta para fazer o pagamento. Se alguém quiser fazer a remuneração, a negociação privada, ele inclusive avisa a associação de gestão coletiva de forma a criar um sistema. O que nós precisamos é de um sistema para que ele funcione e que ele possa ser digitalizado e que ele possa ser suportado por tecnologias avançadas que nós temos. Então, e aí, quando a gente fala assim, mas como é que esse modelo de gestão coletiva vai remunerar o músico que tem uma música? Como é que o modelo de direito autoral e gestão coletiva remunera essa pessoa hoje? Ela vai viver disso? Então, assim, se a gente está lidando com um instrumento de direito autoral, a gente tem que entender que o resultado, ele ainda vai ser no campo do direito autoral.
se a gente precisa de uma política de fomento, vamos trabalhar em uma política de fomento também. Então, vamos trabalhar nessas duas coisas, porque daí a gente estimula esse pequeno, muito pequeno. E veja, eu também não vejo, assim, quando a gente fala assim, isso não vai remunerar o artista, mas vai remunerar os titulares, quer dizer, as grandes empresas. Mas as grandes empresas ganham de quem? Dos artistas, né? Assim, os artistas ganham de quem? Das empresas. Então, se a gente tem um mercado funcionando em que as empresas estão bem colocadas, me parece que a matéria-prima passa a estar mais valorizada também. Então, eu não vejo esse problema que está colocado. Eu entendo que a lógica de mercado se existem empresas que estão conseguindo sobreviver e manter uma margem de lucro razoável, aquilo que é a matéria-prima também é valorizada e que, portanto, essa remuneração também vai chegar aos artistas. Então, eu não consigo entender essa lógica que desconecta uma coisa da outra. Não vejo. Então, acho que essas são as minhas principais colocações. Eu acho que a gente teria muito a discutir e sentar e encontrar soluções, porque de certo que a gente tem muitos desafios. A gente está lidando num modelo num momento, inclusive, talvez de ruptura, né? Então, esses momentos são muito desafiadores. Agora, a gente entender que há desafios não significa que a gente pode abrir mão de encontrar rapidamente um modelo de remuneração. E aí, por que eu acho que é fundamental que isso esteja em lei? Eu quero contar uma historinha aqui que eu tenho usado muito para discutir com os meus pares no governo. A gente teve um momento, por exemplo, que o Napster, ele usava obras de forma ilegal, né? Sem licenciamento prévio, sem remuneração, usava as músicas, enfim, aí as majors, né, elas tinham ainda bastante poder naquele momento, foram para cima e conseguiram decisões judiciais, etc. O Napster tentou licenciar, está registrado na história, e ele não foi bem sucedido. Por quê? Porque o poder estava do outro lado. O que a gente está vivendo hoje é que quem está frágil, inclusive, são os titulares de direitos autorais. Então, para a gente acelerar um processo de constituição de mercado, a gente precisa da regulação. E se a gente não fizer isso rapidamente, a gente corre o risco de acabar com a indústria criativa. Porque não tem como recuperar isso depois. A gente precisa que ela continue existindo. Então, a gente precisa ter pressa nesse processo. O jornalismo, que já vem sofrendo há muitos anos, ele precisa de celeridade na aprovação de um projeto que estimule que o mercado se organize rapidamente. E com isso eu concluo. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Marina, pelas suas contribuições, que foram muito relevantes. E está anotado aqui a sua sugestão de audiência pública para que a gente faça um debate sobre soluções e não só sobre apontar quais são os riscos, mas sim quais são as soluções. E agradecendo mais uma vez a todos os expositores, vamos abrir as inscrições para o uso da palavra pelos conselheiros. Cada conselheiro poderá fazer uso da palavra uma vez, por até 5 minutos, nos termos do artigo 36, inciso 1 do Regimento Interno do Conselho. Então, abro aqui para a colheita já passando a palavra para a conselheira Sônia Santana, por favor, Sônia. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelas apresentações. E a minha pergunta é básica. Quem vai controlar tudo isso? A que órgão vai restar esse controle dos direitos autorais de quem detém e de quem não detém? E no meu caso, aqui no audiovisual, a gente não há apenas uma questão criativa a ser preservada. Eu não sei ainda como a gente vai preservar as funções que não são tão criativas, mas que fazem parte da estrutura indispensável do audiovisual. Eu não sei como a gente vai manter esses profissionais no trabalho. É isso, muito obrigada.
Só explicando um pouco a dinâmica, nós fazemos a palavra de todos os conselheiros e depois a gente passa para a ponderação de vocês, de quem está ainda online, dos expositores, para responder as perguntas e também para as considerações finais. Então, passo a palavra para o conselheiro Caio. Bom dia. Primeiramente, parabenizo as pessoas convidadas pelas excelentes exposições. Eu gostaria de direcionar uma pergunta ao senhor Sérgio Branco. O senhor sustentou que remunerar titulares não resolve o problema dos autores. E o expositor do Ministério da Cultura respondeu: a proposta do governo à Câmara torna a remuneração das pessoas naturais irrenunciável e inalienável, com gestão coletiva obrigatória, e adota o critério do mercado brasileiro contra a fuga territorial que o senhor descreveu. Então, pergunto ao crítico, isso resolve, em particular no audiovisual, onde a presunção legal de cessão ao produtor organiza toda a cadeia contratual, o direito inalienável da pessoa física convive com esse regime ou exigirá mexer na própria Lei 9.610? E ao senhor Lucas Chirro, o modelo que o senhor propôs tem a lógica com a DECIM e a FSA, que esse Conselho já defendeu estender ao streaming na Recomendação 2 de 2025. 2 pontos. A natureza jurídica, uma CID exigiria lei própria, fora do PL 2338, com outro rito e outro quórum. É esse o caminho e em que prazo realista? E a relação com a proposta do governo apresentada aqui, a compensação autoral com gestão coletiva e o fundo com destinação sistêmica, são cumuláveis ou excludentes? E qual dos dois chega primeiro ao dublador, ao técnico de som, ao jornalista independente? Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra para a conselheira Carla Egídio, por favor. Bom dia, queria agradecer a todos os expositores. Acho que foi muito importante a gente fazer esse debate. Gosto da provocação do secretário, mas acho que nós precisamos sim debater o impacto do PL, porque esse PL já está parado há algum tempo. Nós fizemos foi feito um ciclo de debates muito intensos, inclusive sobre essa parte do direito autoral, e infelizmente a Câmara dos Deputados ainda não optou por submeter a votação. Na real, ainda não temos um relatório novo e ele ser apreciado à votação. Então, precisamos sim discutir o PL, acho que esse é o caminho que precisa ser feito. E, nesse sentido, eu queria trazer um ponto inicial, até por estarmos num conselho do Congresso Nacional, que é uma escolha política que precisa ser feita. Nós podemos regular, e toda regulação gera externalidades positivas e externalidades negativas. Essa pode ser uma escolha dos parlamentares. A outra escolha dos parlamentares não me parece sufocar o setor criativo, me parece deixar a decisão sobre se a lei de direitos autorais é o suficiente ou não na mão do judiciário. Porque nós ainda não testamos isso. No Brasil, a gente ainda não tem decisões o suficiente, casos o suficientes que consigam testar a aplicabilidade da lei de direitos autorais para os casos que temos, envolvendo todos os tipos de obra. Então, acho que a premissa aqui da minha contribuição é um pouco essa. Quem vai decidir? Preferimos deixar essa decisão para o judiciário ou preferimos deixar essa decisão para o Congresso? E eu entendo que seria melhor que o Congresso, a partir de todo o acúmulo que foi feito, se posicionasse. Acho que eu queria trazer alguns pontos que tangenciam um pouco essa discussão. Por ser uma pessoa que representa aqui, organizações do jornalismo, a preocupação em torno do artigo 63 foi uma preocupação do jornalismo como um todo. Nós queríamos sim que o jornalismo fosse uma das exceções, então concordo com o Lucas sobre isso, inclusive pela questão da checagem de fatos. E isso é muito importante para a integridade da informação, isso é muito importante para o debate democrático e para o papel que o jornalismo
gera também para a democracia. Então, acho muito importante que esse tema tenha sido trazido, ele muitas vezes ficou um pouco de lado e ele é fundamental. E isso é importante para que a discussão sobre o capítulo de direitos autorais não seja só sobre remuneração. Ela é sobre transparência, ela é sobre o impacto na democracia, ela é sobre o impacto de informações verificáveis. Mas o debate da remuneração acho que é o que tem sido, talvez, visto como o maior entrave. E acho que... só um ponto antes. Também concordo muito com a proposta da Silvana. Nós precisamos falar de avaliações de impacto na dimensão comunicacional e trazer mais força para a educação midiática para a população inteira, né? Acho que esse é um ponto muito importante de trazer, antes de chegar no debate de remuneração. Sobre o debate de remuneração, o primeiro ponto é esse. Nós precisamos dividir o que é direito privado e o que é política pública. Eu defendo, sim, a necessidade de uma CID para o jornalismo. A gente precisa de uma CID com governança, com critérios específicos de distribuição do recurso. Mas a lógica de uma CID é o impacto, é a intervenção em um domínio econômico, não é o uso de obras protegidas por direitos autorais. Acho que além das questões específicas que o conselheiro trouxe, regimentais, pelas quais a gente não poderia colocar a CID nesse projeto de lei específico, existem questões também de qual é a argumentação por trás. E aí, especificamente, sobre a questão do direito autoral, gostaria de pedir para o secretário explicar um pouco mais esse modelo de gestão coletiva. Existe muita resistência, como a Marina disse, de como isso seria viável, só que outros setores criativos já têm modelos de gestão coletiva. Então, a crítica de que estaremos criando uma coisa 100% nova não se funda na realidade. Gostaria de pedir, secretário, se você puder trazer um pouco desse histórico. E especificamente para a Marina, desculpa, secretária Marina, queria pedir uma explicação sobre a questão dos formatos, porque a gente está fazendo um debate sobre conteúdo, se é criativo ou se é jornalismo, mas a gente tem que discutir formato. A gente tem conteúdos em áudio, conteúdos em texto, conteúdos em audiovisual. Esses conteúdos podem ser jornalísticos ou não. O melhor modelo de remuneração seria a partir do tema, ou será que o melhor modelo de remuneração poderia ser a partir do formato? Desculpa, Patrícia. Não, imagina. Obrigada, conselheira. Eu vou, então, já começar passando a palavra para a secretária Marina, porque ela vai responder e vai ter que se ausentar. Então, Marina, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Acho que a questão do jornalismo enquanto exceção, ela pode ser mais bem delineada, digamos assim, exceção para o uso de obras. Acho que ela pode ser mais bem delineada quando, inclusive na proposta que nós desenvolvemos, né, no governo, sob a liderança da Secretaria de Direitos Autorais, a gente começa a delimitar melhor qual é o tipo de uso que enseja remuneração, né? Então, acho que isso também ajudaria muito nas questões colocadas de uso para pesquisa. Sobre os formatos e a questão da produção de conteúdo. Acho que é uma coisa importante, primeiro, a gente diferenciar que... Eu cheguei um pouco atrasada hoje, mas eu pude acompanhar a audiência pública na Rádio Senado e na transmissão online. Você tem a criação do suporte material do fato, né? Acho que isso é um elemento importante. E aí depois você tem a edição, você tem a inclusão de determinadas opiniões. Então isso é, de certa forma, o jornalismo. Então, o jornalismo, ele não é baseado só em fatos, ele é também da apuração dos fatos e da construção de determinadas visões sobre os fatos. Então, acho que são dois papéis muito importantes, né? Primeiro, você colocar o fato em suporte material e depois você colocar num contexto. Então, acho que e aí é a proximidade, justamente, né? Quando você fala de contexto, é aquele fato junto com outro dado, junto com outro elemento, junto com opiniões, avaliações e etc.
Exato. E aí, enfim, é importante que a gente tenha esses vários suportes, né? A gente tem o áudio, o texto, o audiovisual. Eu não tenho uma opinião formada. Por exemplo, quando a gente pensa num modelo de gestão coletiva, se a gente colocaria, por exemplo, o jornalismo, que é audiovisual, para fazer gestão coletiva com audiovisual. Eu entendo que porque ele tem talvez condições diferentes de uso e retreinamento constante, que talvez seja diferente de obras ficcionais, ele pode trabalhar numa categoria específica e aí dentro dessa categoria específica você ter modelos diferentes de remuneração, mas essa assim é uma avaliação que a gente precisa fazer a partir do mercado e a partir dos testes mesmo. Acho que a pessoa inclusive que tem mais condições técnicas de fazer essa avaliação é o secretário Marcos Souza. Eu já vou pedir desculpas que eu fui chamada numa reunião no Palácio e eu vou precisar me ausentar, mas eu estou à disposição para continuar com essa discussão. Temos interesse em apresentar mais detalhadamente, né, como a gente imagina que tem solução para alguns dos desafios e para também buscar soluções onde a gente ainda não encontrou. Muito obrigada. Obrigada, Marina, pela sua participação. Acho que vamos aguardar, então, as soluções, já pensando numa nova data para que a gente possa avançar nesse debate. Agradeço muito a sua participação. Leve um abraço nosso ao secretário João Brant e ficamos aqui, então, esperando as contribuições adicionais. Muito obrigada. Queria agora passar a palavra para o Sérgio Branco, que continua remotamente aqui acompanhando, para as suas considerações, respostas e também considerações finais por 5 minutos. Sérgio, por favor. Bom, muito obrigado por essa oportunidade. Vou responder a pergunta do conselheiro Caio, né, que é uma pergunta super importante dentro do contexto de tudo que está sendo dito. Conselheiro, eu quero lhe oferecer, antes da resposta, né, à sua pergunta, um cenário relacionado a estilo, né, a estilo artístico, porque isso nunca foi uma preocupação dos direitos autorais, mas a inteligência artificial coloca a discussão em torno do estilo como um problema adicional, que não havia antes, né? Pelo menos não havia do jeito como se põe hoje. E isso vai me ajudar a responder a sua pergunta. Se eu quisesse pintar, né, fazer quadros de acordo com um estilo de um pintor ou de uma pintora que eu admirasse muito, ou escrever no estilo de um escritor ou uma escritora que eu admirasse muito, eu estaria limitado pelo meu talento, né? Eu poderia fazer cursos, investir tempo, investir dinheiro, investir em equipamentos, em aulas, e poderia nunca chegar a um resultado nem mesmo aceitável, porque eu estaria limitado pelo meu talento. A inteligência artificial permite, né, de modo geral, que mesmo pessoas desprovidas de talento em determinadas searas possam, com a ajuda dessas ferramentas, criar obras que sejam úteis ou que atendam suas necessidades, que podem não ser a de fazer um filme blockbuster, um livro best-seller, mas que pode atender para fazer uma gravura para um livro, ou uma ilustração para colocar na parede, ou uma música para um vídeo institucional. E aí nós temos que separar duas coisas, né? A proteção do autor dentro do sistema do direito autoral, e aí esse sistema de direito autoral prevê, né, que o autor é uma pessoa física que pode, de modo geral, dispor do seu direito autoral patrimonial e transferir esse direito autoral patrimonial para pessoas jurídicas, para empresas, para intermediários. Isso já acontece, isso é muito comum, e o direito autoral está mais ou menos acostumado com esse tipo de negociação. Então, esse é um tipo de proteção, né? Salvo engano meu, o que o Marcos Souza falou, né, anteriormente sobre ser um direito inalienável. Eu concordo totalmente, né? Se a gente olha a lei de direitos autorais hoje, não há nenhuma autorização para se fazer, para se usar obras sem autorização para fazer treinamento de inteligência artificial, né? Tanto pelo artigo 29, que prevê as exclusividades, quanto pelo capítulo das limitações, que prevê, né, as limitações, as exceções a essa exclusividade, não há nenhuma autorização, nenhuma forma de eu, né, dizer, você pode fazer. Então, eu estou dentro de um sistema normal de direito autoral, em que eu posso transferir
os direitos, né, para um terceiro. Não existe hoje, salvo engano meu, não está no PL ainda, transformar esse direito num direito inalienável, né, não transferível para um terceiro. Isso me parece uma proposta para se incluir numa versão futura do PL. Isso funciona? Eu acho que isso funciona para tudo que já foi criado, né? Isso funciona para dar aos autores um direito, né? Dizer, olha, esse direito de treinamento é um direito seu, porque ele não estava previsto, né? Inclusive a parte de direito contratual ou de relações jurídicas, de negócios jurídicos dentro da Lei de Direitos Autorais, também ampara essa interpretação, né? Se esse direito é um direito novo, esse direito é um direito que pertence ao autor, pessoa física. Mas, conselheiro, a minha preocupação hoje vai além disso. Pode ser que isso funcione ou ajude muito, né, a gente encontrar uma solução. Mas existe um outro problema, que é o problema de, com o uso da inteligência artificial... 60 segundos! Com efeito substitutivo, né? Ou seja, eu consigo usar a inteligência artificial para criar obras, não vou nem dizer no estilo de alguém, mas para criar obras que substituam a contratação de um artista, substituam a contratação de um músico, substituam a contratação de um ilustrador, substituam a contratação de um fotógrafo. E aí eu não estou mais falando de obras que foram criadas, eu estou falando de obras que seriam criadas no futuro e que vão deixar de ser porque nós vamos usar a inteligência artificial para fazer essas obras. Então, quando eu digo que a proteção não abarca o autor inteiramente, né, eu estou falando da primeira parte, né, do que já foi criado, porque hoje em dia não é inalienável, não é irrenunciável, as cessões já foram feitas, as empresas que recebem, que vão, né, os intermediários que vão negociar esses bancos de dados, essas obras, essas coleções, esses arquivos. Isso já é um problema, mas haverá um segundo problema, ou já há, né, um segundo problema, esse mais difícil de regular, que é como é que eu protejo os autores que vão deixar de ser contratados para novas criações, sendo que isso é consequência das criações antigas que já foram usadas nas ferramentas de inteligência artificial. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, né, com uma resposta esclarecedora, mas permaneço à sua disposição e à disposição de todos os demais conselheiros e conselheiras para a gente continuar nesse debate, que é fascinante, né? É muito difícil a gente encontrar respostas boas ou definitivas, porque o tema, de fato, é muito complexo, mas é nosso dever, né, estarmos aqui debatendo para encontrar a melhor solução possível para essas questões que nos são apresentadas. Agradeço mais uma vez a oportunidade e sigo à disposição. Obrigado. Pronto, agora vai. Sérgio, muito obrigada. Acho que as suas ponderações foram muito relevantes, mas principalmente um ponto, acho que você colocou, que é a necessidade de discutirmos, e esse é o objetivo aqui do Conselho de Comunicação, que a gente consiga discutir e contribuir para que esse debate ele aconteça de forma plural, diversa e principalmente que venha contribuir para que haja uma regulação que coloque, como você bem colocou no início da sua fala, o equilíbrio entre direito privado, direitos humanos, transparência, competitividade e proteção de direitos. Eu acho que isso é fundamental. Antes de passar a palavra para o Luca, eu vou ler aqui as perguntas que chegaram pelo E-Cidadania, muito rapidamente. Algumas já foram respondidas pela Marina e também pelo Sérgio, mas já vou deixar aqui uma primeira, secretário, para que você possa responder aqui, a Joelma, do Distrito Federal, que pergunta como o PL 2338 de 23 garante que artistas e jornalistas sejam remunerados quando suas obras forem usadas para treinar modelos de IA. O Rodrigo, também do DF, pergunta como preservar a criatividade e a identidade do nosso povo diante da padronização promovida pelo algoritmo das IAs na criação de conteúdo. O Gustavo, do Rio de Janeiro, como o PL garante a soberania dos dados e seu processamento em território
território nacional? O Inocêncio da Paraíba, qual o limite ético do PL 2338 entre o uso criativo de IA e plágio? O que definirá se alguém é realmente autor de uma obra ou de uma cópia, como bem colocou o Sérgio aqui no final? A Francis do Rio Grande do Sul, como o PL incentivará o desenvolvimento de IA nacional sem aumentar a dependência de tecnologias estrangeiras? Mariane do Paraná, como diferenciar na prática uma obra criada por um ser humano de uma produzida ou modificada por inteligência artificial? Acho que esse ponto a Silvana colocou bem sobre a necessidade da educação midiática para o uso e entendimento da inteligência artificial. A Joelma do Distrito Federal, em casos de plágio ou difamação por IA, quem responde legalmente? Quem criou a ferramenta ou quem digitou o prompt? A Ana de São Paulo, visto que a IA aprende em uma progressão muito maior do que a humana, como será feito um controle? E aí, dos comentários, a Esmeralda de São Paulo, a IA promove grandes mudanças sim, mas se usada de forma correta e com ética, não gera grandes estragos. A IA, o Newton da Bahia, a IA invade a intelectualidade humana, fazendo com que a racionalidade civilizatória esteja cada vez mais ameaçada. A IA não tem sentimentos. A Claudineia de São Paulo, temos muitos crimes no ambiente virtual. No entanto, devemos zelar para não incorrer em censura virtual, que é vedado pela Constituição. O Tainilo de São Paulo, é necessário proteger obras de artistas que não concordam com o uso do seu trabalho para alimentar as IAs. Muito obrigado a todos que participaram remotamente, que nos acompanham online, que mandaram perguntas pelo e-Cidadania e também pelo Alô Senado. Com isso, eu passo a palavra para o Luca Chiu para a resposta e suas contribuições finais, considerações finais. Muito obrigado, Luca. A palavra é com você. Por 5 minutos, por favor. Obrigado, presidente Patrícia. Então, eu queria começar pelas considerações finais, só para agradecer mesmo a participação, o convite, a oportunidade, também a oportunidade de aprender com as apresentações dos demais colegas da mesa, e com as perguntas também foram super interessantes, dos conselheiros e também do pessoal que nos assiste ao vivo. E eu queria, então, endereçar algumas dessas perguntas, né? Então, o conselheiro Caio fez uma pergunta sobre esse modelo do CID, até perguntando sobre a viabilidade, se é um modelo realista, e também como ele se relaciona com o modelo de remuneração que o secretário Marcos trouxe, se ele é acumulável, se ele é excludente. E eu até queria pegar um pouco do que a conselheira Carla trouxe para começar essa resposta, que até mesmo pela limitação do tempo, eu falei de alguns modelos diferentes, então posso não ter me expressado ali de uma maneira clara na separação, mas eles são modelos diferentes, então eles podem conviver, porque o modelo que eu comentei sobre o CID, ele é um modelo em que a justificativa dele, o gatilho dele, entre aspas, ele é diferente. O gatilho dele não é o uso de obras protegidas para treinar um sistema de IA. O gatilho dele, por exemplo, seria você inserir no mercado um sistema de IA generativa com finalidade comercial e com esse risco de substituição. Então, o gatilho é diferente. A justificativa, ela é diferente também, então não pensando ali, não é um modelo de direitos autorais, ainda que ele converse, que ele esteja dentro da discussão do direito autoral, mas ele não é um modelo pautado em usos exclusivos. Ele não é um modelo pautado no uso das obras, ele é um modelo pautado, como a conselheira Carla trouxe, no impacto sistêmico que esses sistemas estão gerando, por exemplo, nos criativos, no mercado criativo. Então, exatamente por isso, a escolha, por exemplo, por esse caminho. E então eles são modelos que podem sim conviver, porque a ideia ali não é remunerar por um uso específico, mas sim garantir que aquela pessoa ela tenha uma renda básica para ela conseguir sobreviver e continuar criando. Isso se comunica com algumas das perguntas que o pessoal trouxe, né? Então, como preservar a criatividade? Essa é uma forma de pensar a longo prazo das pessoas continuarem querendo ser autoras, artistas, criativos, porque elas sabem que elas vão ter como pagar as contas no final do dia.
Então, essa é uma ideia de tentar promover isso a longo prazo e também, por exemplo, quando a gente usa esse modelo e a gente pensa nesses fundos em, por exemplo, em redirecionar parte desses valores para fundos como o FNDCT, por exemplo, a ideia é, como uma das perguntas também trouxe, né, é a gente começar a construir uma capacidade tecnológica nacional sem depender ali de tecnologia estrangeira, e começar a desenvolver essa soberania em termos de inteligência artificial. Então, a ideia é que os valores sejam divididos tanto para o setor cultural, quanto para o desenvolvimento nacional em termos de inteligência artificial e também para essa parcela, para uma contribuição para, por exemplo, uma renda básica universal para esses criativos especificamente, né? Então, são modelos diferentes, eles podem sim coexistir. Como o conselheiro Caio muito bem colocou, não é algo, esse modelo do CID, por exemplo, não é algo que entraria no PL da IA, mas é algo que, como a gente está discutindo modelos de remuneração no PL da IA, e a gente percebeu que o modelo como está lá hoje, ele não alcança alguns atores fundamentais, ele não enfrenta também o impacto sistêmico. Então, foi daí que surgiu a ideia de comentar sobre esse modelo, mas definitivamente ele teria que vir ali de uma outra forma, e esse foi um primeiro exercício, até deixei um asterisco ali, porque foi um primeiro exercício no sentido de traduzir algumas ideias que já estão sendo ventiladas no exterior, modelos baseados em fundos, em leves, em impostos, por assim dizer, e traduzir para a nossa realidade, no sentido de falar, renda básica não é novo para o Brasil, esses 60 fundos não são segundos. novos para o Brasil, inclusive eu usei a referência ao FNC e o FNDCT como um exemplo de que a gente já tem fundos nesse sentido, e também a referência ao CID foi um primeiro movimento também no sentido de falar, olha, esse tributo, essa taxa, ela já existe também no Brasil, o formato dela, né? Ainda que a gente possa pensar em algo diferente, como esteja sendo, como a gente tem comentários sobre o CID digital, ou algo que já é consolidado, como o Condecine, por exemplo. Isso eu acho que são coisas para a gente conversar, mas era só para apresentar esse novo modelo que pode conviver com o modelo de direitos autorais, não é pautado em direitos autorais, ainda que ele beneficie os criativos, mas ele busca resolver outros problemas que o modelo do direito autoral, e até pela própria natureza do direito autoral e do escopo dele, não alcançaria. Então, essa é a ideia. Nada impede, no fim do dia, que uma pessoa um criativo receba essa renda básica, ao mesmo tempo que ele receba algum tipo de percentual por conta do uso das suas obras ali para treinar sistemas de inteligência artificial generativa que estejam obrigados a fazer o pagamento. Então, reiterando o agradecimento, desejando uma ótima semana, um ótimo dia para todo mundo. Obrigado. Bom, retomamos aqui.
Ótimo, obrigada. Tivemos um probleminha técnico já solucionado. Obrigada, Luca, pela sua contribuição. Eu queria destacar uma fala sua, que proteção de autores e titulares não precisam ser tratadas como escolhas excludentes do PL. Eu acho que isso é fundamental da gente avaliar. E já passando para as considerações finais e resposta a todas as perguntas, eu passo a palavra para o secretário Marcos, para a sua contribuição. Obrigado, presidente. Oi, vamos lá. Eu queria começar respondendo a conselheira Sônia Santana. Quem vai controlar, né? Pela proposta do governo, porque veja, nesse caso é a única questão em que o governo é quem tem que falar como que vai ser, porque é uma prerrogativa do Poder Executivo iniciar a legislação relativa à organização da administração pública, que é do que se trata. Na proposta do governo, haveria uma entidade principal, que vai ser a NPD, mas não com as suas atribuições atuais. Seria a NPD bombada, né? Para cuidar de inteligência artificial, que funcionaria como coordenadora do CIA. Há um sistema de governança da inteligência artificial. A NPD seria o coordenador e faria a regulação de todas as áreas onde não há uma autoridade setorial que já faz essa regulação, entendeu? Então, agora, onde existe uma autoridade setorial que faz a regulação do tema, ela permanece com o poder de regular a IA. Então, por exemplo, tem IA na saúde, então é a saúde que vai lidar com isso. A IA no sistema bancário, é o Banco Central que tem a palavra sobre isso. Direito autoral somos nós, no Ministério da Cultura. Então, a autoridade setorial para o tema do direito autoral é o Ministério da Cultura. Apesar da pergunta não ter sido direcionada a mim, eu não posso deixar, viu, conselheiro Caio, de fazer umas observações a respeito dos temas que o senhor levantou, que eu achei muito interessante. Primeiro, a questão de se a proposta do governo resolve ou não, né, que você fez a pergunta para o Sérgio Branco. Veja, estilo é uma questão que, de fato, foge do escopo da proteção autoral, mas quando a gente está discutindo estilo no nível humano, como o Sérgio Branco descreveu, uma pessoa, para ter a condição de, vamos dizer, imitar o estilo de um autor, ele se dedica muito tempo a estudar aquilo, a testar, a fazer várias vezes, etc., né? Agora, isso é diferente quando você usa a inteligência artificial, que faz isso numa escala sobre-humana, que nenhum humano consegue fazer a cópia de um estilo, né? Ou a utilização de um estilo como a IA. Né? E isso foi bastante debatido, por exemplo, no âmbito daquele caso com o estúdio Ghibli, do Japão, né? Em que a OpenIA, né, permitiu que o seu sistema fosse utilizado para qualquer um reproduzir, né, o estilo dos estúdios Ghibli conforme sua conveniência. Isso causou muita discussão, isso chegou aqui no Brasil, aí daqui a pouco passou para a turma da Mônica, né? E a discussão é essa, que assim, o estilo feito, ou melhor, a cópia de um estilo feito por máquina, é impossível que um humano faça isso
no período de vida, da sua vida, ainda que ele viva mais de 100 anos, né? Por outro lado, a questão da CID, há vários empecilhos aí em relação à CID, além daquele que o senhor levantou, né, na necessidade de legislação específica. A gente tem que lembrar que a gente está discutindo no campo do concreto aqui, né? O PL quando entra no Congresso, e não no campo daquilo que a gente considera ideal. Uma discussão como essa, CID e direito autoral, o que vai acontecer, né, porque isso já se iniciou, essa discussão, é que as empresas de IA vão falar, eu vou pagar 2 vezes pela mesma coisa, vai ter um bis e idem aí, né? Isso vai ressoar aqui no Congresso, né? E o que vai sobrar é a CID, porque a CID, né, ela vai ter um percentual ali provavelmente baixo, etc. É previsível, né? E as empresas vão ficar pressionando por isso, argumentando que o direito autoral seria um bis e idem. A consequência disso é que o PL, a lei que resultar disso, vai ser inconstitucional, porque você não afasta o direito autoral, não tem como afastar a incidência do direito autoral na inteligência artificial, porque o direito autoral está no artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental. E sendo um direito fundamental, nem emenda constitucional você afasta. Você precisa de uma constituinte originária para mudar essa questão do direito autoral. O direito autoral não vai desaparecer da discussão da IA. Então, se o PL não tratar disso adequadamente, né, o risco que se corre é uma judicialização agora no Supremo, né, para declarar a inconstitucionalidade da lei, porque não viu a questão do direito autoral. Ou, né, alternativamente, vamos todos para o reino do imponderável, que são as ações judiciais em larga escala aqui no Brasil, porque não é que não existem as ações, elas estão começando e a gente nunca sabe onde que isso vai parar. Então, eu particularmente acho que qualquer discussão de uma CID nos modelos que o Lucas Chirro tem defendido, isso só ocorra depois que esse PL e com o capítulo de direito autoral tiver assegurado. Aí, se houver uma lacuna ainda, aqueles que precisam ser amparados pelos efeitos da inteligência artificial, vamos discutir isso numa CID. Mas, no momento, o que os titulares querem é serem remunerados. Eles querem ter controle sobre suas criações e serem remunerados. É isso que se trata. E eles estão amparados tanto pela Constituição quanto pela Lei de Direito Autoral, porque nenhuma das duas foi revogada. Falando um pouco agora, desculpa eu entrar na sua pergunta, apesar de não ter sido direcionada a mim. Falando um pouco das observações da Carla Egídio, eu concordo com ela, que assim, é uma questão de escolha política, não tem nada que proíba ou que inviabilize uma tentativa de regulação aqui no Brasil, né? Não temos muitos casos no judiciário por conta do próprio problema que vamos dizer, o acesso ao judiciário no nosso país, mas também porque tem muita gente esperando para ver o que vai acontecer em relação a esse PL. Porque o PL passando, né, várias das discussões hoje estariam resolvidas, né? E quem vai decidir, né? Quem vai decidir é a lei. Agora,
Se quem acha que a lei não está sendo respeitada e ela precisa ser respeitada, entrar no judiciário, vai ser o judiciário. É assim que funciona, né? De fato, né, a gente espera que seja a lei. Agora, a lei nova, se não for a lei nova, vai ser a lei vigente. E a lei vigente trata como violação 7 vezes, cada obra, cada uso. Outra coisa sobre a gestão coletiva. A gestão coletiva é uma coisa que existe desde o século XIX. Foi criado... tem uma história, inclusive, bonita, né, romântica, da sua criação. Um grupo de autores teatrais, vamos dizer assim, franceses, estava num restaurante e sua peça sendo encenada no século XIX, né? Acho que era o Alexandre Dumas e... esqueci o outro. Vitor Hugo. Eles simplesmente anunciaram que não iam pagar a conta. Por quê? Porque vocês estão usando minha obra aí e não estão me pagando nada. Isso desencadeou uma discussão na França que levou a uma alteração da lei de direito autoral lá. Depois a Convenção de Berna incorporou isso. E a gestão coletiva existe no mundo desde o século XIX. Existe no Brasil desde 1917. A primeira gestão coletiva que foi criada no Brasil foi a SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, foi criada pela Chiquinha Gonzaga, em 1917. Mais de 100 anos existe no Brasil. Claro, altos e baixos, enfrenta problemas, porque a gestão coletiva é sentida pela população por quem tem que pagar como um imposto, porque ele vai cobrar um direito privado, que é o direito autoral, mas ele tem um caráter compulsório de pagamento, né? E todas as questões que envolvem quem vai cobrar. Ninguém gosta de quem vai cobrar, né? Agora, isso não significa que não seja uma solução interessante para esse caso, porque... e aí, entrando na sua pergunta, eu acho que é por categoria que a gestão coletiva deve se organizar. Não é assim, o audiovisual, o jornalismo audiovisual tem que entrar no audiovisual. Deixa o audiovisual com as suas associações, mas as de jornalismo, e se chegar à conclusão que o jornalismo audiovisual merece uma gestão coletiva só para ele, que assim seja, mas a princípio, jornalismo. Né? A gente tem a expectativa de que vai gerar novas associações de gestão coletiva com isso. Por fim, eu queria alertar sobre as perguntas, a da Joelma, né? Do DF, como o PL garante artistas e autores sejam remunerados, sejam reconhecidos e remunerados. O PL garante isso. Há uma remuneração obrigatória, compulsória, né? E houve uma pergunta sobre a questão da autoria no output. Como que nós vamos saber se a pessoa é autora ou não? Isso vai ser objeto de regulamentação, mas a princípio a gente tem duas situações, eu vou usar situações extremas, né? O caso de uma pessoa escreve um artigo e você joga no chat GPT para uma revisada, uma correção, alguma coisa. A pessoa não vai deixar de ser autora desse artigo revisado pelo chat GPT, porque efetivamente ela criou aquilo. Agora, isso é diferente da situação em que uma pessoa apenas preenche um prompt e fala, escreva um artigo sobre determinado assunto. Aí isso não é obra, isso efetivamente não é obra, isso não vai estar protegido, né? Acho que seria isso, acho que
Eu não sei, eu gosto muito, é um prazer reencontrar, ainda que à distância, o Sérgio Branco, eu gosto muito dele, sempre gostei. Acho que a questão sobre as obras que deixaram de ser criadas, né, eu não vejo isso como um dilema, inclusive, porque as obras deixarão de ser criadas porque, ao invés de contratar pessoas, a empresa está usando inteligência artificial. Isso é uma externalidade negativa do uso da IA e seria resolvida, pelo menos no campo dos profissionais criativos, se houvesse a remuneração, né, pela mineração e pelo treinamento, porque elas teriam pelo menos isso, né? Uma remuneração pelo uso que foi feito das suas criações no passado. E, sem mais para falar, eu queria agradecer mais uma vez o convite, presidente Patrícia, e o Ministério da Cultura se coloca à disposição para próximas rodadas, se porventura vierem a acontecer no âmbito desse conselho. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Foi um enorme prazer ouvi-lo e também, obrigada, agradeço as contribuições muito relevantes e sim, já anotaremos a sua disponibilidade e disposição em participar numa próxima rodada, que com certeza faremos sobre esse tema, lembrando que no levantamento de matérias relacionadas do Conselho de Comunicação Social, que nós temos aqui só de inteligência artificial específica, além do marco legal da inteligência artificial, 2338, ainda há uma série de projetos de lei, mas destaco aqui 14 deles que têm relação direta com a pauta que trabalhamos hoje e discutimos hoje, então, com certeza, será, né, uma atribuição do Conselho de Comunicação Social manter essa discussão ativa e também contribuindo para que a lei que venha a ser aprovada leve em consideração toda a mudança estrutural causada pela inteligência artificial ao setor de comunicação social e seus impactos ao cidadão. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e agradecendo uma última vez aos expositores e a todos que nos acompanharam remotamente, aqui também presencialmente, declaro encerrada a audiência pública e lembro aos membros do Conselho que a partir das 14 horas retornaremos a esta sala para a 13ª reunião de 2026. Está encerrada a reunião. Muito obrigada. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Foi ontem? Foi antes de ontem. Tava vindo ela presenciou. Ônibus. Aí o homem viu ela com o braço feito a pintura e falou assim: ah, aquela mulher, aquela moça ali é indígena? Eu falei assim, sim, por quê? É índia, né? Ele falou. Não, é indígena. Aí ele foi e eu falei sim, por quê? Ele falou assim, deu pra perceber pelas tatuagens. Aí eu olhei assim pra ele assim, com a cara assim, tatuagem. O homem veio me insultando até eu descer aqui. Veio, como chegou do lado de outra pessoa que não conhecia, começou a falar assim, aquela mulher ali indígena ali, aquela moça ali. Era que índia que ele falava. Veio. Olha só, olha, tá vendo ali, olha aí. Diz que é índia de verdade. Olha aí, olha que índia. Onde é essa tribo? Fala do alto, aí ele falou assim, essa índia aí, que me deram uma índia dessa. Até eu descer, né? A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência.
Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Esse foi o primeiro projeto que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Desinformação é o conteúdo falso criado com o objetivo de enganar, confundir e causar danos, por exemplo, a imagem de uma pessoa pública, como um candidato, ou a própria democracia. Popularmente, essas mentiras são conhecidas como fake news e podem aparecer em forma de texto, imagem, áudio ou vídeo. Começa agora mais um assunto de Estado especial eleições e hoje vamos falar aqui no programa sobre como identificar, se proteger e combater a desinformação, principalmente no período eleitoral. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Patrícia Blanco, especialista em comunicação e em liberdade de expressão. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante, principalmente na hora da decisão principal do exercício da democracia e da cidadania, que é o direito de escolha do voto. Perfeito. Para iniciar, como que o público faz para identificar uma notícia falsa, uma fake news, identificar a desinformação? Olha, a gente está vivendo um momento de muitos desafios no ambiente comunicacional e reconhecer uma informação como falsa ou como verdadeira é, de fato, hoje algo extremamente importante e necessário para que a gente possa fazer essa escolha livre, como eu comentei inicialmente. Mas para o eleitor, a principal
principal recomendação que eu tenho falado é: não acredite em tudo que você vê, sem antes checar aquela informação. Então, quando você recebe um conteúdo que vem numa rede social ou que vem num grupo, né, num serviço de mensageria, a primeira ação que se deve ter é pausar, é olhar aquela informação para saber, primeiro, o seguinte: da onde vem ela? Quem é a fonte? E lembrando que quem repassou aquela informação não é quem produziu aquela informação. É questionar, é respirar antes de passar para frente. A gente fala que tem a regra dos 7 segundos da televisão, né? Que é aquele delay, né? que acontece quando você passa de um para o outro. Então, esses 7 segundos para que você possa analisar aquela informação com um pouco mais de critério, esses 7 segundos são fundamentais para que a gente não repasse uma desinformação. Mas quais são as dicas principais? Verifique a fonte, verifique o contexto daquela informação. Por que ela chegou até mim? Quem enviou? Por que aquela pessoa enviou aquela informação para mim? E, principalmente, se outros veículos, outros meios estão falando sobre aquela mesma informação. É muito importante que a gente analise uma informação não só no meio onde a gente recebe, mas em outros meios para que a gente possa validar se aquela informação é verídica ou não. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma série de vídeos nas suas redes sociais em que eles apresentam um conceito dos 5 Vs da desinformação. Vamos ver na tela aqui um infográfico para falar mais a respeito. Então, tem o primeiro V, que é o volume, o excesso de informação vai dificultar essa checagem. Tem o V da variedade, muita verdade e mentira que acabam se misturando. Velocidade. É exatamente o que a senhora comentou, o compartilhar sem conferir antes. Sim. De uma forma muito rápida, vai compartilhando, nem deu tempo de conferir se aquilo era verídico. Viralidade é uma mentira que ganha alcance. Então, alcance muito grande, muitas pessoas acabam caindo naquela desinformação, digamos assim. E a verossimilhança, que parece real, mas não é. Inclusive, hoje em dia, com conteúdos de inteligência artificial, que a gente vai entrar no tema ainda. O que eu costumo falar é que fake news, notícias falsas, sempre existiram, né? Sim. Então, você pensa no Egito Antigo, na época medieval, alguém passava uma informação falsa. Mas o problema hoje em dia é que, com o uso de tecnologia, o alcance é muito maior, rapidez. Então, na visão da senhora, como usar a tecnologia para o lado do bem, para combater a desinformação? Bom, primeiro eu queria só voltar num ponto que eu acho que é fundamental desses 5 Vs, que é a questão da verossimilhança. Porque uma informação fraudulenta, como que ela nasce? Ela nasce de um núcleo de verdade. E ela é construída para fazer com que aquela informação fraudulenta, construída para manipular, para atingir a honra ou determinados assuntos, né, ou a honra de pessoas, mas ou a credibilidade de instituições, ela de fato ela nasce de algo que é verdadeiro. E por isso a dificuldade de você identificar um conteúdo totalmente fraudulento de um conteúdo que é manipulado, de um conteúdo que tem nuances, né, ou que sofrem algum tipo de, como eu digo, de teoria conspiratória para a construção daquela narrativa para se chegar naquele ponto que é o convencimento de que aquele agente que produziu aquela notícia fraudulenta quer atingir. Mas a verossimilhança ela é muito importante porque muitos dos conteúdos falsos que circulam por aí eles copiam o formato jornalístico. Então, eles colocam, por exemplo, um título chamativo, né, um olho, né, da matéria, quando ela vem imitando um site jornalístico, por exemplo, ou um veículo de comunicação, ela segue exatamente o formato de uma notícia, justamente para confundir o cidadão na hora de verificar aquilo. E aí, quando a gente olha, né, para o lado da tecnologia e como a tecnologia pode ajudar a combater,
Porque a gente tem hoje, por exemplo, verifica uma imagem que chega até a gente tem formas de verificar se aquela imagem foi manipulada ou não, se ela é atual ou não, porque muitas vezes ela vem uma imagem antiga, com um novo título, com uma nova roupagem, né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu na eleição passada, ela pode voltar como sendo atual. E aí você tem, por exemplo, hoje, sistemas de busca reversa de imagem, que é muito fácil de você fazer. Você pega aquela imagem que você recebeu, você cola aquela imagem no seu buscador e o buscador vai te trazer uma resposta dizendo essa imagem foi feita no dia tal, na data tal. Então, essa tecnologia de busca reversa de imagem, como é chamada, já auxilia na verificação do conteúdo. O segundo ponto que a tecnologia pode auxiliar é justamente no uso de ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas para o bem, justamente para ajudar nesse combate à desinformação, fazendo uma checagem mais avançada daquele conteúdo, olhando, jogando lá em qualquer aplicativo ou ferramenta de inteligência artificial para poder checar se aquela informação é verídica ou não, ou se ela tem, quais são as nuances nesse processo de falso e verdadeiro. Então, a tecnologia ela pode propiciar uma ótima forma de verificar a informação, de combater a desinformação, ao mesmo tempo que ela também pode ser utilizada para a fabricação de conteúdos sintéticos que fogem o conteúdo verídico. Agora, falando aqui nessa época eleitoral, quais são as regras, principalmente em termos de punição, para alguma campanha eleitoral que faça uso de informações falsas no seu bojo, no seu planejamento de comunicação? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ele trouxe já de 2 anos para cá, primeiro nas eleições municipais de 2024 e agora nas regras para as eleições gerais de 2026, questões muito importantes para o combate à desinformação no período eleitoral, com responsabilização de candidaturas, de partidos, de coligações que fazem uso de conteúdos sabidamente fraudulentos ou sabidamente falsos, ou de uso mesmo de ferramentas de inteligência artificial para a produção de conteúdo sintético e essa responsabilização, ela pode atingir, como eu disse, candidatos, coligações, partidos de uma forma ampla e que seguem de retirada de conteúdo, de punições mais brandas até uma punição com a cassação do mandato ou da própria candidatura daquele candidato que fizer uso dessa tecnologia ou da inteligência artificial, mas também de utilização de conteúdo fraudulento para atingir outras candidaturas ou para atingir o próprio sistema eleitoral. Então, é preciso prestar muita atenção, porque o TSE está de olho nisso e trouxe inovações nas normativas para as eleições desse ano que são, de fato, importantes e que vão auxiliar o cidadão nessa questão. E é preciso também que o cidadão ele entenda que está na mão dele também 2 pontos. O ponto de olhar aquele conteúdo de forma crítica, não repassando para frente, e também tendo uma atitude proativa de denunciar conteúdos que ele julgue que sejam conteúdos fraudulentos. Então, a gente precisa também instruir o cidadão para que ele seja esse agente de fiscalização da licitude e do processo eleitoral. E certamente aqui nesse episódio, nesse programa, falaremos sobre isso, como denunciar. Mas antes da gente chegar lá, a senhora falou agora sobre aquele cidadão que repassa uma informação falsa, né? Uhum. Então, na visão da senhora, qual que é o efeito que esse compartilhamento de fake news causa e tem causado nos últimos anos na sociedade brasileira? Bom, é um efeito muito deletério.
né? Porque a sociedade, o cidadão passa a ter um pouco mais de dificuldade de verificar o que é verdadeiro, o que é falso, mas principalmente porque a desinformação ela tem um objetivo, que é atacar as instituições, é fazer com que as pessoas tenham dificuldade em até verificar aquele conteúdo e passem a praticar, né, um ceticismo em relação às instituições e até uma descrença em relação a elas. Por exemplo, no caso de conteúdo fraudulento ou de ataques contra a imprensa, o objetivo de quem ataca a imprensa é descredibilizar o jornalismo. E muito por conta de dizer, olha, a imprensa é uma instituição importantíssima no sistema democrático, então se eu descredibilizo a imprensa, né, e faço com que o cidadão deixe de acreditar ou de consumir veículos de comunicação, informações checadas, feitas com critérios, com métodos que a imprensa oferece, eu ajudo na poluição informacional, onde eu tenho uma diversidade enorme de fontes, fazendo com que o cidadão acredite num influenciador digital, em alguém que não tem como que eu posso dizer, não tem tanto compromisso com a verdade e quer simplesmente colocar pontos de vista diferentes. Então, eu vejo que a desinformação, ela tem feito, e o cidadão que passa para frente algo que é sabidamente falso, e isso é muito importante da gente colocar, o cidadão, ele tem mecanismos de checagem. Quando ele cai numa desinformação, ele pode cair por duas questões. Primeiro, porque ele não checou e ele, de fato, caiu naquela informação. Ele foi levado a acreditar que aquela informação fraudulenta é verídica. Mas ele tem também o cidadão que acaba, por questões ideológicas, de crenças, de polarização política, repassando uma informação sabidamente falsa, justamente para continuar com esse processo de poluição do ambiente informacional. A gente falou aqui sobre a influência na sociedade. E até que ponto o compartilhamento de informações falsas pode influenciar no resultado de uma eleição? Veja, a questão das fake news ou da desinformação, ela pode influenciar de diversas maneiras. Ela pode influenciar, por exemplo, na hora que você está lá para decidir o seu voto e você receber conteúdos que falam que o seu candidato apoia algo que você não acredita. Ela pode influenciar, por exemplo, na hora que você tem alguma informação que fale que as urnas vão fechar mais cedo e você deixa de ir, né? Assim, de uma forma de desincentivar o ato de votar. Isso pode causar um resultado diferente daquele que, de fato, é o resultado real. Então, para isso, a gente precisa, e o cidadão precisa estar atento em tudo que ele recebe de informação, que não são informações que vêm dos meios oficiais, por exemplo, principalmente por conta do sistema eleitoral. Nós temos no Brasil um sistema eleitoral que é extremamente competente, extremamente verificado e de qualidade e de confiabilidade internacional. A gente tem missões internacionais que vêm acompanhar a licitude do processo eleitoral brasileiro e saem muito bem impressionados por conta do resultado da transparência, da forma como esse sistema é colocado. Então, aqueles que querem colocar pimenta, né, fazer com que haja um ceticismo em relação a isso, vão jogar desinformação. E isso pode, sim, afetar a confiabilidade nas instituições, como eu coloquei, e principalmente na instituição principal que rege, né, o processo eleitoral, que é a Justiça Eleitoral Brasileira. Patrícia, como o público que está nos assistindo agora pode fazer para se proteger e para evitar até receber conteúdos falsos?
Existe alguma forma? Existe. Existe a forma, a gente coloca, né, lá no Instituto Palavra Aberta, a gente tem um programa de educação digital e midiática do cidadão, no qual a gente leva, né, faz com que esse cidadão entenda o processo do fluxo de informação que a gente vive, a necessidade de você desenvolver o olhar crítico em relação à informação que você recebe, mas o principal que a gente coloca é questione. Questione a informação. Pratique o ceticismo saudável. O que é o ceticismo saudável? Recebi uma informação, achei que aquela informação não é real ou, né, me causou estranheza, me causou indignação, me causou surpresa, me causou uma vontade de compartilhar. Respira. Né? Pratique o ceticismo saudável. Pergunte, questione, verifique de onde veio, quem são as fontes, né? O que aquela informação me remete, né? Qual é o objetivo daquela informação. E aí a gente tem uma técnica que a gente brinca, que é super fácil de você lembrar. O cidadão que recebeu uma informação, ele tem que praticar o EPA, peraí, o quê? EPA, o que é isso? Peraí. O que essa informação chegou até mim? O que é isso? E esse EPA, peraí, o quê? Parece uma brincadeira, parece algo, né, infantil até, mas não é. Porque quando a gente treina o olhar para fazer o EPA, né, aqueles 7 segundos que eu falei, aquele respiro inicial, o peraí já se torna algo que eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair do meu lado passivo de receptor daquela informação para um lado proativo de questionador daquela informação. E o que é? Vou investigar mais, vou verificar se outros veículos estão falando sobre isso, se tem mais gente comentando, vou analisar o contexto, e isso é muito importante. O contexto, ele hoje é um fator crucial, principalmente quando a gente recebe conteúdos sintéticos, manipulados ou feitos a partir da inteligência artificial. Porque se cada vez mais vai ser difícil a gente identificar o que é falso do que é verdadeiro, o que vai fazer com que a gente, de fato, olhe para aquele conteúdo com mais garantia, né, de checagem e de verificação. É o contexto no qual ele se aplica. Saber o contexto, analisar onde estamos e para onde vamos, né, no sentido, principalmente na questão eleitoral, é fundamental para que a gente se defenda das fake news. E essa técnica que a senhora acabou de expor aqui, ela não só é interessante para pessoa, mas também para a pessoa que praticar essa técnica do EPA, peraí, o que é isso? E também levar adiante, né? Por exemplo, para um público mais vulnerável, às vezes uma senhora, um senhor de idade ou com menos escolaridade, e compartilhar, multiplicar isso, né? Não só ser um agente, mas também ser um agente de mudança, né, um agente em defesa da democracia e da verdade, né? E uma dessas formas de praticar isso é a denúncia também do conteúdo, né? Não só receber e falar, epa, peraí, isso aqui é falso, não vou compartilhar, mas denunciar. Então a gente, desculpa, pode falar. Não, só voltando nessa questão do antes do denunciar, é também ser um agente que vai brecar a continuidade daquela desinformação. Mas desculpa, te cortei aqui. Não, imagina, a gente está trocando ideia aqui. E então, além de brecar, orientar pessoas queridas do seu vínculo, né, para multiplicar essas técnicas de identificação e também denunciar, né? O TSE lançou aqui o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela o site para a gente fazer esse tipo de denúncia, que é o tse.jus.br/eleições/sistema-de-alertas. Já vão colocar na tela, já está na tela. Então, uma forma que a justiça encontra também da gente ser um promotor, né, desse tipo de qualidade no período eleitoral, né? Queria saber a opinião da senhora em termos de... A gente vai falar de mais mecanismos aqui de denúncia e também de verificação de fidedignidade da informação, de veracidade, né? Mas, na opinião da senhora, hoje o Brasil, o TSE, enfim, está fazendo isso de maneira adequada, suficiente?
Veja, eu acho que assim, a gente está experimentando, né? A gente vem de um processo onde a tecnologia está fazendo parte das nossas vidas, vamos considerar de poucos anos para cá, de forma tão intensa e tão... Então, eu me lembro em 2014, a gente vivia um problema nas eleições gerais de 2014, onde a desinformação, ela não circulava via redes sociais ou via... dispositivos, né, ou aplicativos de mensageria, por exemplo, ela circulava via e-mail. Então, assim, eram listas, né, de e-mail que eram distribuídas para todos os possíveis eleitores daquele candidato X ou Y. A gente viveu, né, períodos de que era por carta anônima, né, amanhecia no dia da eleição ou folhetos espalhados no chão, né, com informações falsas. Com o advento da tecnologia, aquele V da velocidade se tornou um grande desafio para o Tribunal Superior Eleitoral e para as próprias candidaturas. E aí entra o cidadão. Quer dizer, ele pode, sim, ser um agente de denúncia daquele conteúdo falso para alertar o Tribunal Superior Eleitoral de que existe ali uma linha ali, o thread, né, que é chamado, de informações que estão sendo vinculadas a partir de algo que é falso. Qual é a preocupação que eu tenho em relação a isso? É que, no período eleitoral, a gente tem os apoiadores de A e de B, né? Que haja um incentivo à denúncia por parte de candidaturas que falem, denuncie aquele candidato por práticas que não são corretas, mas que, na verdade, ele está se defendendo ou ele está fazendo uma postagem falando da candidatura dele. Então, o TSE vai ter que ter muito cuidado ao analisar essas denúncias que vêm do público para saber se aquela denúncia é de fato uma denúncia a partir de algo que é sabidamente falso, que é sabidamente fraudulento e não simplesmente uma guerra de candidatos que estão ali usando, né, os seus eleitores para, né, denunciar conteúdos que não precisam ser retirados do ar. Num processo eleitoral, a gente tem que ter sempre, né, como primeiro ponto a questão da liberdade de comunicação. Seguindo as regras, evidentemente, por parte das candidaturas, que são regras muito rígidas de campanha eleitoral, de publicidade, né, de propaganda eleitoral. Mas o cidadão, ele também precisa estar ciente da sua responsabilidade enquanto cidadão. Eu vou denunciar um conteúdo que ele é sabidamente falso, ou eu vou denunciar um conteúdo simplesmente para tirar do ar algo que é de um candidato no qual eu não concordo, e aí o TSE vai ter que entrar com um processo para fazer a retirada desse conteúdo, sendo que o candidato está praticando, está lá dentro de uma coisa que é verificada. Então, eu vejo é importante ter, mas é preciso olhar também pelo lado para que esse mecanismo de denúncia não seja utilizado por opositores para entrar inibir comunicação. Exatamente. Também merece destaque aqui, a Justiça Eleitoral criou em 2020 a página Fato ou Boato, em parceria com várias organizações. Então, o público pode acessar Fato ou Boato no site do TSE. E também o Senado, aqui a nossa casa, criou o Senado Verifica. O diretor vai colocar na tela, é senado.leg.br/verifica, que é um serviço oficial de checagem, né, de verificação de uma possível desinformação no Senado Federal. Então, tem alguma dúvida? Manda lá no Senado Verifica, a equipe vai fazer essa checagem, como a senhora falou, né, do que é realmente fato, boato, enfim, e o que for fato, que fique livre para comunicação, né? Muito obrigado, Patrícia Blanco, pela participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço, um prazer enorme e convido a todos, né, que tenham interesse. Nós temos dentro do Instituto Palavra Aberta o Educamídia,
que é um programa de educação digital e midiática, com conteúdos gratuitos para toda a população. A gente tem lá uma página especial para o público 60+, para como evitar golpes, como não cair em desinformação. E temos também uma página que é voltada ao combate à desinformação no período eleitoral, que é www.faketofora, bem assim, faketofora.org.br. E ali a gente tem conteúdos para escolas, para professores, para ajudar nesse processo de entender, né, um papel do cidadão e a prática do EPA. Peraí, o quê? Muito obrigado. E obrigado também a você que nos prestigia aqui com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo programa. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí. Hemocentro Veterinário incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva teatro para a rodoviária do DF. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Se você olhar os últimos 5 anos, a gente faz esse relatório anual do desmatamento no MapBiomas, nos últimos 5 anos, pegando todos os 5 anos, tá? Menos de 3% das propriedades no Brasil tiveram desmatamento. Se você pegar qualquer ano separado, é menos de 1%. Quer dizer que 99% não está desmatando. Todos os anos estão lá, fazendo a sua produção, etc. Então, quando você faz algum olhar que você diz assim, eu preciso resolver essa questão aqui, porque por causa está afetando os produtores, no fundo, você está defendendo o interesse de um grupo muito pequeno. E o restante, ele fica indiferente, porque ele fala o seguinte, olha, se você mudar essa legislação, se eu cumpro a lei, certo? Se eu cumpro a lei, etc., se você mudar ou não a regra, não vai fazer diferença para mim. Então eu fico quieto, deixa eles lá defenderem o que eles quiserem, eu vou ficar aqui na minha. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Presidentes do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral destacam a segurança da urna eletrônica. Lei Maria da Penha, que garantiu medidas protetivas para mulheres e punição rigorosa para agressores, completa 20 anos. Comissão discutiu as barreiras impostas pela União Europeia à carne brasileira. E você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado.
A Lei Maria da Penha está completando 20 anos. A legislação se destaca pela garantia de medidas protetivas para as vítimas de violência. Como a maioria das vítimas, ela prefere não mostrar o rosto. Vergonha, medo, é uma mistura de sentimentos. Esta mulher foi violentada pelo companheiro durante 5 anos. Ele chegou a tentar matá-la, até que ela teve coragem de denunciar, mas ainda não se sente segura. Hoje faço tratamento com o psicólogo do governo, tenho o botão do pânico. A polícia de vez em quando vem me visitar na minha casa, mas o processo foi arquivado, eu não entendi por quê. Foi arquivado, tipo, como se não tivesse dado nada para ele. E eu não entendo, sinceramente eu não entendo a lei. Essa falta de confiança no sistema judiciário é muitas vezes a justificativa para mulheres não fazerem denúncias. Segundo pesquisa do Data Senado, 14% das vítimas que não denunciam não acreditam que o agressor será punido. Além disso, muitas delas não sabem identificar os tipos de violência que sofrem, especialmente no início das agressões. São condutas invisíveis, né, e muito naturalizadas na nossa sociedade. Então, muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e acaba tendo um controle excessivo sobre a sua vida e elas confundem isso com cuidado. E quando essa mulher se enxerga dentro dessas violências que não são visíveis, ela demora muito tempo para buscar ajuda. Os tipos de violência não físicos, mas tão danosos quanto, são os mais difíceis das mulheres identificarem. Estar atenta aos abusos dentro de casa é fundamental para garantir a saúde mental e a integridade psicológica. A mulher, ela não acredita que aquele sujeito que ela escolheu para ser o seu parceiro de vida, pai de seus filhos e que ela vive há tantos anos, vai ser capaz de matá-la. Importante observar esse controle, essa dominação, os relacionamentos abusivos que começam ali na adolescência, na escola e assim vão seguir a vida toda. São sofrimentos muitas vezes silenciosos, enfrentados dentro de casa, perto dos filhos. Mulheres que vão perdendo o brilho, a alegria e a coragem de viver. Superar esse tipo de trauma não é simples, mas cada dia mais mulheres têm conseguido romper esse ciclo. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem ajudado a mudar essa história. São 20 anos de uma semente que se transformou em uma das leis mais avançadas do mundo. Batizada com o nome da mulher que transformou sua própria história de dor em instrumento de mudança para milhões de outras mulheres. Maria da Penha, uma biomédica cearense, a luta dela foi intensa. E depois que ela denunciou o Brasil se viu obrigado a promulgar lei que pudesse nos garantir o direito a uma vida plena. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Em 20 anos, a lei colaborou para a maior proteção da mulher. As maiores alterações foram recentes. Só em 2026 nós já tivemos mudanças significativas na Lei Maria da Penha. A primeira que eu vou citar é do vicaricídio, né, do reconhecimento da violência vicária como uma forma de violência doméstica e familiar. O que é isso? É quando a violência é direcionada não diretamente à mulher, mas a um terceiro que faz parte do seu vínculo afetivo, como os filhos, como ascendentes, ou pessoas de sua rede de apoio, mas com o intuito de causar dor,
de causar uma violência extrema contra a mulher. A consultora parlamentar destaca as conquistas e diz que devemos aproveitar a comemoração das 2 décadas da lei para avançar ainda mais. É um momento de reflexão, é um momento de conscientização, é um momento em que o poder público deve olhar para si mesmo e verificar em que medida as políticas estão sendo aplicadas, de que forma a gente pode aprimorar a aplicação dessas políticas. O prédio do Congresso Nacional está iluminado de roxo em alusão à Lei Maria da Penha. A iniciativa faz parte do programa Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. Agosto é o mês em que o lilás ganha um significado maior, o de lembrar que toda mulher tem direito a viver sem medo e sem violência. Criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, a campanha Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. Quais são as portas de entrada, para ela poder pedir ajuda? Nós temos as delegacias de polícia, a Casa da Mulher Brasileira, os comitês das mulheres, os CEANs, que é os Centros de Atendimento Especializado às Mulheres, porque esses locais, muito embora eles não vão registrar a ocorrência, mas muitas vezes eles vão esclarecer a violência, para que ela possa, de fato, procurar essa ajuda e fazer o registro policial, que é quando ela vai ter acesso ao sistema de justiça. Apesar dos avanços na legislação, a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Pesquisa do Data Senado de 2025, que ouviu cerca de 21 mil mulheres, mostra que 3 a cada 10 mulheres relataram ter sofrido violência doméstica ao longo da vida. E 34% foram vítimas nos últimos 12 meses. Denunciar é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência. Segundo o levantamento, aumentou a busca por ajuda. 58% recorreram à família, 53% à igreja e 28% procuraram delegacias da mulher. Mas 5% não tomaram nenhuma atitude. As vítimas podem buscar ajuda ligando para o número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190, da Polícia Militar. E qualquer pessoa pode denunciar as agressões nos mesmos canais, de forma anônima e gratuita durante 24 horas. Em apoio à campanha, o Congresso Nacional iluminou a fachada na cor lilás, reforçando a mensagem de conscientização, acolhimento e combate à violência contra a mulher. E para debater os avanços e desafios nesses 20 anos da Lei Maria da Penha, o Senado reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil no Interleges. A Lei Maria da Penha representa um marco na proteção às mulheres brasileiras há quase 2 décadas e é o símbolo da luta por justiça da farmacêutica cearense Maria da Penha, após sobreviver a 2 tentativas de feminicídio por parte do ex-marido colombiano. A legislação fortaleceu o combate à violência doméstica e familiar e ampliou a rede de proteção às vítimas. Para refletir sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem, o Senado realizou o evento Diálogo sobre a Lei Maria da Penha, 20 anos de avanços e desafios, reunindo especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil. A iniciativa faz parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional que reforça a importância da denúncia, do enfrentamento e da prevenção da violência contra a mulher. O encontro convida a sociedade a refletir sobre o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais seguro para as mulheres. Toda a sociedade pode fazer isso pelas mulheres que sofrem violência, denunciando muitas vezes, apoiando, acolhendo, mostrando a elas que elas não estão sozinhas.
porque muitas dessas mulheres sentem esse peso da solidão. É preciso que as pessoas compreendam que todos são iguais. É preciso que as pessoas tomem conhecimento da importância de preservar os direitos humanos das mulheres e de todas as pessoas, né? E que é inadmissível qualquer ato de violência. O debate foi dividido em 2 blocos temáticos: o fortalecimento da proteção legal e da autonomia das mulheres e o aperfeiçoamento das políticas públicas, do sistema de justiça e das estratégias de prevenção para romper o ciclo da violência. Nós temos ainda desafios que são persistentes. Os índices de violência contra a mulher continuam altos e a gente tem que enfrentar esse fenômeno que é endêmico. Diante disso, a gente percebe que o debate deve continuar e deve ser aprofundado. Nós temos ainda muito o que se fazer, pois a resposta da lei não pode ser unicamente, como a gente está dizendo, a punição do agressor. Nós precisamos pensar em medidas estruturantes. Para daqui a 20 anos, nós possamos viver uma sociedade com muito menos violência ou com nenhuma violência, porque foi assim que há muito tempo atrás os nossos antepassados resolveram viver em sociedade, para que eles pudessem viver com mais respeito, com mais segurança, com mais previsibilidade. Uma exposição com a história do processo eleitoral no Brasil poderá ser visitada aqui no Senado até o dia 21 de agosto. A cerimônia de abertura da exposição contou com a presença do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e de integrantes da Corte Eleitoral, que foram recebidos pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. A exposição O Caminho do Voto reúne equipamentos, documentos e recursos interativos e resgata a evolução histórica do processo de votação. A exposição apresenta todo o processo eleitoral brasileiro, desde o desenvolvimento, os testes dos equipamentos, até a votação, apuração e a totalização dos votos. A ideia é mostrar justamente como funciona todo esse processo que envolve segurança, auditoria e fiscalização, que buscam garantir a integridade da urna eletrônica. Os presidentes do TSE e do Senado reforçaram a segurança das urnas. Essa transformação, reitero, teve origem em um amplo processo de construção coletiva, protagonizado pelo Congresso Nacional. Ao editar o marco legal que autorizou a informatização das eleições, o Legislativo conferiu legitimidade democrática e segurança jurídica para que a Justiça Eleitoral pudesse desenvolver um sistema destinado a encerrar a morosidade da apuração. O sistema eletrônico de votação constitui uma política de Estado, edificada ao longo de décadas, sob constantes aperfeiçoamentos legislativos, técnicos e administrativos. Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições é um compromisso permanente da República. Esta iniciativa é exaltar o papel de um sistema eletrônico reconhecido internacionalmente, que é o sistema de votação nas urnas eletrônicas do Brasil. É preciso que o povo conheça o processo, entenda o processo e, acima de tudo, confie no processo. Essa é exatamente a missão da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Temos um dos processos eleitorais mais confiáveis do mundo, se não for o mais confiável. Precisamos disseminar entre as brasileiras e os brasileiros esta convicção, esta certeza e, acima de tudo, presidente Cássio, esse orgulho. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na condição de suplente da senadora Ana Paula Lobato, também do PSB. A senadora Lurdinha Pereira, do PSB do Maranhão, tomou posse na sala de audiências da presidência do Senado. A senadora Leila Barros representou o presidente Davi Alcolumbre e deu posse a Lurdinha. Maria de Lourdes Pereira é suplente da senadora Ana Paula Lobato, que pediu licença temporária do mandato. Lurdinha foi vereadora do município de Coroatá e presidente da Câmara Municipal, com vários mandatos exercidos na cidade. Depois de prestar o compromisso regimental, Lurdinha prometeu atuar em defesa do Maranhão, no fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação.
Também defendeu a presença das mulheres em espaços de decisão. Recebo esta missão com profunda gratidão e, sobretudo, com grande senso de responsabilidade. Venho de Coroatá e trago comigo a experiência de quem aprendeu a fazer política perto das pessoas, ouvindo as comunidades, os vereadores, os prefeitos e as famílias que todos os dias procuram o poder público em busca de respostas. Quero contribuir para a continuidade de uma atuação firme em defesa do nosso Estado. Serei uma voz de Coroatá, da região central e de todo o povo maranhense. Muito obrigada. As condições de trabalho dos agentes de saúde que atuam em territórios indígenas foi discutida na Comissão de Direitos Humanos. Dificuldades de acesso às localidades, de comunicação, falta de estrutura, de remédios e de condições de segurança. É a realidade dos agentes de saúde que trabalham em áreas indígenas no Brasil. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, representantes dos trabalhadores de todas as regiões do país falaram dos desafios diários que eles enfrentam. Onde os trabalhadores também disseram, olha, Joana, a gente sofre por assédio moral, tem a questão do assédio sexual, não é só a questão da violência física. Nós tivemos o brutal assassinato do nosso agente de saúde, Yanomami, Giovanni Yanomami. Um trabalhador da área da saúde que foi morto a tiros em área. Exatamente uma semana depois da audiência pública. A partir desse episódio, a comissão começou a receber de todos os estados do Brasil relatos muito parecidos com o que Joana tinha colocado aqui. Hoje a gente tem um em Roraima que ele não quer mais entrar no território. Quando chega a seca no estado do Amazonas, na área que os nossos profissionais ficam, na área indígena, tem essa dificuldade de caminhar não só na areia, mas também enfrentando as lamas, que são as dificuldades maiores que a gente tem. Porque os nossos profissionais, quando chega na seca, eles precisam carregar sua alimentação, levar suas alimentações, levar a água, porque lá não tem água potável, né? Então eles precisam carregar. É muito peso para chegar até esses locais, levando tudo isso. Dificuldades que prejudicam o atendimento e também afetam a vida familiar e a saúde física e mental dos agentes. Você sabe quantas crianças morrem no colo dessas mulheres aqui? Aí como é que essa mulher volta para a cidade? Então, assim, cuidar da saúde mental do trabalhador de área, isso vai ter que ser muito debatido e levado em consideração, Joana. Eu quero chamar a atenção para o adoecimento mental. Hoje, nós, trabalhadores da saúde, a grande maioria, isso é dado, ele tem sofrido de transtornos mentais dos mais variados, síndrome do pânico. Os representantes dos trabalhadores apontaram a necessidade de valorizar esses profissionais. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que tem que renovar, tem que melhorar nesse Brasil nosso. A satisfação do atendimento que aqueles profissionais de saúde, o carinho que ele tem com aqueles índios, com os indígenas, eu achei muito bonito, diferente que uma vez nos hospitais, a pessoa chega com tratamento diferente, meio protocolar, não, lá você tem que tratar a dificuldade deles. Os indígenas e o profissional de saúde é aquele familiar próximo que está ali. Em reunião na Comissão de Relações Exteriores, representantes de diversos setores da economia trataram das barreiras à carne brasileira impostas pela União Europeia. O grupo de trabalho sobre o acordo Mercosul-União Europeia foi criado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. A reunião desta terça-feira teve como objetivo ampliar a articulação para enfrentar as barreiras da União Europeia à carne brasileira, além de aproximar os ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e manter a agenda com o setor produtivo para planejar as próximas negociações com o bloco europeu. Os principais
encaminhamentos definidos no encontro foram reunir o novo embaixador da União Europeia no Brasil com representantes do setor produtivo e manter uma agenda permanente de reuniões com a iniciativa privada. A reunião aconteceu há um mês da entrada em vigor das novas regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Setores que, porventura, venham a se sentir prejudicados, nos acionam, que nós iremos promover debates dessa natureza. Integrantes do governo, integrantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, setor privado da proteína todo presente, muito importante para que a gente possa definir planejamento e estratégia de reações em função do que está se acontecendo. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas alertaram para os impactos socioambientais da instalação de data center de inteligência artificial no país. O data center de IA é uma estrutura formada por computadores com alta capacidade de armazenamento, processamento e transferência de dados, necessários para o funcionamento da inteligência artificial. Devido ao seu grande porte e ao processamento incessante, data centers consomem muita energia e água para funcionarem, além de necessitarem de grande espaço físico, o que pode causar muitos impactos ambientais. Os data centers, diferente de vários outros empreendimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, ele não possui nenhum tipo de controle, não é capaz de conseguir controlar o seu gasto de energia durante o ano e durante o dia, ou seja, ele não consegue estabelecer limites eficientes sobre os períodos de energia que vai gerar, porque eles acabam utilizando o nosso sistema nacional de energia 7 dias por semana, 24 horas. Quando falamos sobre o uso de recursos para data centers, estamos falando na adição artificial de um consumo de novos núcleos urbanos, às vezes equivalente a uma metrópole, tanto em uso de água quanto em uso de energia. Isso precisa ser dimensionado no planejamento do setor para ambos os recursos que estamos tratando aqui. A gente percebe que data center também não é só água e energia. Data center hoje, cada vez mais a gente tem produzido evidências no campo acadêmico que ele envolve uma poluição por luminosidade, com alteração da estrutura e comportamento da fauna e da flora de entorno e da comunidade de entorno desses data centers. A audiência também tratou dos potenciais impactos que podem ser sofridos pelas comunidades e gerações futuras. Desses 200 data centers que a gente tem hoje, até então não tem sido um grande foco das discussões, eles consomem uma energia proporcional de 900 megawatts de energia. Quando a gente começa a falar de data center para inteligência artificial, a gente está falando de um data center, por exemplo, em Eldorado do Sul, de 5 gigawatts de energia, ou seja, 5 vezes mais potência do que todos os 200 data centers que a gente já tinha hoje no Brasil. As escolhas que nós fazemos hoje estão definindo os ecossistemas futuros, os filhos das pessoas que estão aqui, netos, né? Então, a expansão dos data centers pelo mundo oferece sim ao Brasil a possibilidade de aprender antes que esses contratos de longo prazo, incentivos e todas as obras associadas fechem outros destinos e oportunidades de futuro. Peço que haja uma regulação para as questões de IA e data center dentro dos territórios tradicionais e originários, com participação das comunidades. Uma regulação feita sem a participação das comunidades é ditatorial. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Senado.